climática. A gente conversa agora com a pesquisadora da Universidade Federal do Pará, Cris Cirino. Cris, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Sara. Bom, então vamos começar, Cris. A pesquisadora Cris, ela fez aí uma investigação, né, sobre a desinformação em relação às queimadas na Amazônia. Cris, o que te motivou a fazer essa pesquisa e como é que foi o foco? Você pesquisou uma plataforma específica? Então, Sara, a pesquisa foi uma pesquisa de doutorado, né, recentemente defendida, apresentada. Ela teve como foco investigar padrões de narrativas desinformativas em canais que se posicionam à direita e à esquerda política. Então, a gente faz uma espécie de comparação entre esses canais, né, de como essas narrativas sobre as queimadas da Amazônia se organizam, se constituem. Então, foi uma pesquisa de muito fôlego, porque tem um recorte temporal entre 2019 e 2023. Então, a gente está falando aí de 2 governos, né, nessa transição. Então, o que me motivou é o fato de eu ser uma mulher amazônida. Então, falar de Amazônia, né, sobre a Amazônia e na Amazônia foi uma das maiores motivações. Alguns resultados me surpreenderam, né, enfim, a comunidade acadêmica, até porque a gente revela que ambos os posicionamentos dos canais também desinformam, né, em formatos diferentes, mas desinformam. Tá, quando a gente está falando de desinformação, Cris, eu acho que é importante, né? Porque às vezes fica parecendo que tudo é desinformação, que tudo é fake news, né? Mas a gente está falando exatamente do quê? A gente está falando de uma informação que é mal apurada, ou a gente está falando de uma desinformação que tem a intencionalidade de enganar, de confundir as pessoas? Na verdade, a desinformação já há um consenso sobre esse termo. Ela envolve diversos tipos de narrativas, né? Tem narrativas que são intencionalmente fabricadas, que têm aí o objetivo muito transparente, muito evidente, né, de atrapalhar, de prejudicar o debate público sobre algum tema ou sobre alguma pessoa. Mas tem aquela desinformação que é memificada, e a gente está falando dos memes, das sátiras, né? A gente também está falando de desinformação no sentido de narrativas descontextualizadas, né? Onde parte é verdade, parte é mentira. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema de desinformação. É necessário a gente saber categorizar, classificar, né, para poder a gente enquadrar corretamente cada tipo. Inclusive, pessoal, até uma informação que aparentemente é verdadeira, ela pode desinformar, né? Exato. Porque às vezes ela é retirada de contexto, né, Cris? Exatamente, isso ocorre com muita frequência, justamente para burlar, né, para confundir as pessoas. Tá certo. E na pesquisa, Cris, quais foram os seus principais achados em relação a essas narrativas, né? Teve algo que te chamou a atenção, assim, que é muito recorrente, assim? A Amazônia, ela é um objeto desinformativo já há tempos, né? É uma região colonizada, né? E até ainda os dias atuais, ela faz parte de um imaginário muito reforçado pela mídia, né? De que é um espaço inóspito, de que é uma região que precisa ser desenvolvida. Então, ela já está ali no imaginário, no inconsciente coletivo, como uma terra de ninguém. Mas o que me chamou muito a atenção é que são narrativas que se repetem, né, circunscritas em determinados períodos históricos, mas que reforçam uma espécie de repetição. Né? A questão dos povos originários, a questão de que a Amazônia, por exemplo, como eu falei sobre queimadas, né? Esse foi o meu recorte. A pesquisa mostra que as narrativas de que queimadas são feitas, né? São provocadas por instituições filantrópicas ou por determinadas pessoas ou grupos políticos, né? Me chamou muito a atenção, porque, na verdade,
verdade, é aquela narrativa de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, né? Então, a gente sabe que tem aí uma desinformação embutida e que acaba viralizando, né, entre a população. Mas o que mais me chamou a atenção, Sara, foi uma narrativa que foi bem recorrente em alguns dos canais analisados, que é a narrativa de que os Yanomamis não existem. Existe um livro, né, chamado A Farsa Yanomami, onde ficou aí disponível numa biblioteca militar, porque foi escrito por um militar, para justamente a narrativa toda é construída para falar que os Yanomamis não existem, né? Então, assim, você percebe, e eu acho que ela tem aí, esse livro foi publicado há 30 anos, e há 30 anos a gente ainda encontra, né, fragmentos, vestígios desse tipo de história, de narrativa. Então, isso me chamou bastante atenção. Bom, Cris, você também escolheu aí uma plataforma de vídeo, né? Isso. E aí, eu fico pensando aqui, é mais fácil disseminar a desinformação por meio de um vídeo? Você conseguiu observar alguma coisa em relação ao formato, se faz diferença, né? Esse formato em vídeo para propagar ainda mais a desinformação? Eu não diria mais fácil, mas é mais sedutor, né? Até pelo apelo mesmo que tem um vídeo. As narrativas audiovisuais mexem com diversos, né, com diversas sensações. Então, a gente está falando de movimento, de imagem, de escuta. E isso é muito mais apelativo quando se trata de uma narrativa de desinformação. Pesquisar o YouTube é porque a gente já tem pesquisas que evidenciam que o YouTube monetiza conteúdos desinformativos, não é só sobre a Amazônia, outros, né, conteúdos também. E também uma análise que eu fiz é que as pesquisas hoje elas se debruçam muito em narrativas escritas, né, em textos. E aí eu quis ir para o audiovisual para tentar entender esses aspectos multimodais. Então, a pesquisa olha para o personagem do vídeo, para a expressão facial, para a forma como é falado. E aí é por isso que a gente utiliza inteligência artificial para tentar extrair esses aspectos multimodais. Pois é, eu estou aqui pensando no trabalho que deve ter sido, né? Porque uma pesquisa acadêmica tem um rigor científico muito grande, metodológico, né, Cris? Queria que você falasse um pouquinho, então, porque é um recorte grande, né? A gente está falando aí 2019 a 2023, não é isso? Então, quantos vídeos você conseguiu mapear e como é que foi que essa inteligência artificial deu conta aí de tudo? O rigor científico e a metodologia, eu acho que foi uma das maiores contribuições dessa pesquisa, porque foi uma metodologia mista, né, onde envolveu diversos campos do conhecimento. A gente analisou um banco de dados de mais de 2.000 vídeos. Né, muitos deles foram fornecidos pelo NetLab, que é um laboratório de internet da UFRJ. Né? Então, a equipe aí da professora Marie Santini nos autorizou a utilizar, né, esses vídeos para essa pesquisa, e os demais vídeos foi realmente mapeado através de pesquisas de open source, ou seja, de códigos abertos, né, mapeando justamente a plataforma numa espécie de raspagem de dados para a gente identificar quais canais eram desinformativos. Uma outra pesquisa que a gente também bebeu dessa fonte é a pesquisa do professor Pablo Hortelado, da USP. Então, a gente utilizou também esse banco de dados, né? Então, a gente pegou esses mais de 2.000 vídeos e aí a gente começou a analisar diversos aspectos. A gente utilizou machine learning, então, né, aprendizado de máquina, onde a gente identificava as expressões faciais por meio de um código, de um algoritmo pré-treinado, e outros a gente teve que desenvolver, né, para poder fazer uma comparação entre as expressões faciais e o que era dito pela personagem do vídeo. A relação dele com os objetos cênicos. Então,
a IA, ela entra não só como método de análise, mas como método também de extração desses dados. E aí a gente faz as análises humanas, porque ainda a análise humana é fundamental, né, sobre as análises de IA, de inteligência artificial. E aí é quando a gente faz os comentários e as análises necessárias, né, para os achados da tese. Cris, uma coisa que a gente sabe é que a desinformação tem uma gramática própria, né? Assim, eles usam vários métodos para poder prender a nossa atenção, para fazer a gente compartilhar, né? Até para levar a gente àquele caminho que a gente não racionaliza, né? A gente não questiona. Você conseguiu identificar nesses vídeos essa coisa de levar o internauta para o medo, para uma sensação, né, de insegurança, né? Porque são vídeos, não são vídeos assim com a narrativa muito calma, né? Muito tranquila. Vocês conseguiram identificar que leva para aquele medo, leva para ameaça, leva para alguma coisa de insegurança? Uma das hipóteses da pesquisa inicial era identificar que a emoção pudesse ser um padrão entre os canais, né? Mas a gente descobriu que a emoção é um ponto de divergência. Na verdade, ele não padroniza, ele despadroniza quando a gente olha para um banco de dados de canais posicionados à direita e à esquerda política. A emoção, a desinformação sempre se utiliza da emoção, por uma questão de convencimento, persuasão, né? A comunicação oral, porque a gente está falando de uma narrativa audiovisual, ela se apropria da emoção para isso, para envolver. Principalmente algumas emoções que a gente identificou, como medo, né? A questão da insegurança. Então, por exemplo, você olha para as comunidades dos povos originários ou os ribeirinhos, né? Os povos da água, da floresta e do campo. Durante a pandemia, a gente teve uma narrativa que foi muito visualizada, que é o grafeno, a narrativa de que as vacinas, né, da Covid tinham grafeno, tinham metais pesados. Então, veja, como é que ela adere, né? Como é que ela cria liga para essa população? O medo de morrer. Então, assim, se a vacina tem grafeno e metais pesados, então não vou tomar para poder eu me proteger. Nem sempre é algo relacionado à falta de sensibilidade ou a mau caratismo ou a má intenção. É justamente quando a gente se percebe ameaçado, né, ameaçada a nossa integridade física, emocional, é que a gente fica mais vulnerável a aderir a essas narrativas e a acreditar. Tem um aspecto muito forte aí da psicologia, né, social, que a tese não abarcou, mas que eu acho bem interessante aí para futuras pesquisas. E você conseguiu identificar uma diferença de padrão entre esses canais mais posicionados à direita e mais posicionados à esquerda? Ou eles seguem mais ou menos esse caminho da emoção? Uma emoção que me chamou muito a atenção foi a alegria, identificada pelos modelos de IA muito mais nos canais de direita do que de esquerda. E aí a gente, claro, conjectura, né, interpreta o porquê dessa alegria aí. Às vezes também é um modelo que pega a expressão facial, um leve sorriso no canto do rosto, e aí leva para aquele modelo computacional indicar que é a alegria, a emoção mais predominante ali naquele frame do vídeo. Mas, em termos de narrativa, se eu puder resumir uma comparação que eu acho que ficou bem evidente, as narrativas dos canais de esquerda desinformam de uma maneira muito distorcida em percentuais numéricos, né? Enquanto as narrativas de direita, elas são praticamente quase que 100% fabricadas, né? Criadas realmente para, enfim, para prejudicar a opinião pública acerca de um tema tão importante, cujo objetivo é o quê? É desmobilizar as políticas públicas voltadas para essa questão ambiental. Então, por isso, esse campo do meio ambiente é tão atacado, é tão afetado, né, pela desinformação. Pois é, Cris, a gente está aí diante, né, já contagem regressiva para a COP30
E a gente tem visto, né, uma preocupação dos pesquisadores, né, de toda a comunidade que está envolvida no evento, muito preocupado com o impacto da desinformação, né, nos resultados do evento. Como é que é falar de desinformação climática nesse momento, né, em que Belém está sediando a COP30, que é a maior conferência do clima, né, mundial? E para você que é pesquisadora nesse campo, é importante chamar atenção para esse problema. A COP30 tem até painéis, né, que vão ser sobre desinformação. Como é que é isso? Sara, a desinformação ela não é bem só sobre a COP, mas ela é sobre a Amazônia, ela é sobre o Brasil sediar esse evento tão importante mundialmente. Então, quando a gente fala de desinformação sobre a COP, a gente está falando primeiro do Brasil, um país, né, que tenta buscar sua soberania tecnológica, soberania nacional, num sentido do acesso à comunicação, né, igualitária, equânime para todos, para todas as pessoas. Aí a gente está falando também da desinformação, o fato de que a COP está sendo sediada numa região que também é discriminada. Se você for fazer tem várias pesquisas em diversos campos do conhecimento, onde a gente percebe que a região norte é aviltada de alguns processos, né, econômicos, sociais, políticos. E aí, dentro da região norte, a gente ainda tem Belém do Pará, que também é uma cidade que, embora seja uma grande capital, tem desinformações sobre. Então, a gente percebe que, mundialmente, criam-se narrativas para desmerecer e deslegitimar o fato da COP, desse evento, estar sendo debatido e colocado em pauta. Uma das narrativas é dos preços absurdos, né, de hospedagem, de alimentação, e já temos dados de que, se você pegar aí as últimas 10 COPs, né, que ocorreram, sempre há um reajuste abusivo e absurdo em termos de hospedagem, de alimentação. Mas como é que determinados grupos que têm interesse em justamente desprestigiar, né, o Brasil, a região norte, fazem? Pegam isso como algo recortado apenas para o Brasil, como se essa alta dos valores fosse uma questão específica do Brasil, né? Então, essa é uma narrativa que tem veiculado bastante, e outras, né? Por exemplo, de que a COP não tem acordo nenhum, não vai acontecer acordo nenhum entre os países, e sim que é para atender determinados grupos ideológicos e partidários. Tem também essa narrativa circulando por aí. Então, a gente percebe que são diversas narrativas e que, de novo, o objetivo é minar a questão ambiental e a possibilidade de termos políticas públicas mais eficientes, né? E para que a gente tentar combater isso, que a gente não é bem uma mudança climática, eu sempre falo, é um desastre humano, né? Muito prejudicado e de autoria do ser humano, né? Em cima de todo esse impacto que a gente vê aí no clima. Sim, certamente, né? E o brasileiro tem sofrido com esses desastres ambientais, né? Assim, recentemente, a gente abre, né, o noticiário e está lá quase que diariamente a gente vendo, né, notícias ruins sobre as pessoas sendo prejudicadas. E, Cris, eu fiquei me questionando aqui, porque tem uma coisa importante que você falou. Uma coisa, ok, as pessoas trabalham com a desinformação. Só que será que a gente, enquanto brasileiro, está bem informado sobre a Amazônia? Porque se a gente talvez estivesse bem informado sobre o que é a Amazônia, o que representa esse bioma, a gente não estaria mais bem preparado também para lidar com essas notícias falsas, né? Notícias falsas não, informações falsas. Informações e também notícias, né? Porque nós temos também as notícias, né, de portais que se passam por fontes jornalísticas sérias e que não são. Mas, sim, Sara, na verdade, a questão da Amazônia, como eu te falei, que está nesse inconsciente coletivo, ela vem desde os livros que a gente estuda no ensino fundamental. Né, do que é essa região e da importância dela e como é que ela é retratada. Como é que ela é retratada nos produtos midiáticos, numa novela, num filme, né?
e o audiovisual da região tem crescido muito, até para justamente desconstruir essa fala, essa impressão de que a Amazônia não tem esse valor todo e que a gente só está falando isso porque tem grupos, tem ONGs que estão interessadas nessa região. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a educação midiática seria muito bem-vindo para que a gente interprete criticamente, né, o que está lendo, o que está ouvindo, o que se está vendo. Mas mais do que isso, eu acho que uma reforma realmente conteudística, né, de todo o ensino do Brasil, no sentido de inserir a Amazônia onde ela deve realmente estar, né? Evidenciando a sua importância para esse bioma, porque aí você abre espaço, se você não tem isso, você abre espaço, né, e fica vulnerável a qualquer tipo de narrativa desinformativa. Agora, é bem importante falar, Sara, do sul do Brasil, com as enchentes em Porto Alegre, as fumaças, né, e as queimadas, muito delas criminosas, que aconteceu no ano passado, em 2024, aqui no Cerrado, como as secas dos rios da Amazônia. Eu convido você e as pessoas que estão assistindo aqui ao programa, qual foi o equilíbrio em termos de notícias dessas três regiões? Né? Se viu muito as secas da Amazônia ou se viu mais as enchentes do Rio Grande do Sul? E aqui eu não estou querendo fazer uma comparação ou um grau hierárquico de menor ou maior importância, mas como a mídia trata esses dois eventos climáticos em dois extremos do país. Então, esse é talvez um exemplo bem interessante para a gente entender justamente uma cobertura midiática na região norte e uma cobertura na região sul, né? Então, isso tudo influencia para que a gente realmente não conheça a Amazônia como ela é. Cris, aqui no Senado a gente tem um serviço, né, de combate à desinformação, o Senado Verifica, que aí é um canal para as pessoas que tiverem dúvidas poderem checar, né, sobre o Senado, sobre a atividade legislativa e também tentando aí se prevenir contra esse fenômeno da desinformação. E eu fiquei pensando aqui se a gente teria algo, né? Se hoje a pessoa que está assistindo esse programa, como que ela pode se informar melhor sobre a Amazônia ou mesmo saber quais são as desinformações que estão rolando aí, né, sobre o bioma? Tem algum canal, tem algum lugar que você recomende? A gente tem muitas iniciativas, né, na sociedade mesmo, civil, né, enfim, coletivos e iniciativas de grupos de pesquisa em universidades que trabalham com essa questão da checagem. A checagem é um aspecto importante nesse processo de você identificar uma desinformação, mas ele não é suficiente, ele não dá conta do fenômeno todo. Então, é necessária educação midiática, é necessário você... O que é educação midiática? É você olhar, consumir uma informação de uma maneira crítica e não tendenciado às tuas crenças e valores. Isso é muito importante. Então, eu diria para as pessoas realmente buscarem agências de checagem aquela narrativa, fazer comparações, buscar nos navegadores, sejam eles quais forem, né? E eu costumo muito comparar navegadores como Google, Edge, enfim, com outros de software livre, né, de tecnologia livre. O Brave, por exemplo, é um navegador de tecnologia livre, que aí você, quando dá as buscas, quando você pede, né, uma investigação de um assunto, você vai receber, com certeza, retornos bem diferentes desses buscadores. Então, é interessante você comparar, ler uma narrativa, vai em busca se ela está sendo reproduzida em outros canais, em outros meios de comunicação, né? Investiga, lê, busca autoria, veja a data de publicação, às vezes é uma matéria que saiu há um outro tempo e aí descontextualiza para um tempo atual. Então, esse olhar crítico, que eu acho que a gente só faz com educação mesmo, a gente só consegue com educação crítica, não tem a ver com classe social, não tem a ver com classe econômica, né? Não tem a ver com grupos menos ou mais privilegiados economicamente e socialmente. Tem a ver com esse olhar crítico e essa disposição em se debruçar
para entender e para desconfiar de títulos sensacionalistas, de textos ali com erros gramaticais. Então, são dicas que acho que a população pode absorver e utilizar no dia a dia. Tá certo, Cris. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu agradeço muito você ter aceitado aqui o nosso convite para falar de um tema tão importante aí, ainda mais agora com a COP30 aqui acontecendo dentro do nosso país, né? Com certeza. Eu que agradeço, Sara. Muito obrigada pelo espaço. E a gente está falando de um tema realmente muito relevante que precisa ser cada vez mais tratado, conversado, né, e pesquisado. Obrigada. Bom, eu agradeço você também pela companhia. Muito obrigada por acompanhar o Cidadania. Este episódio já está lá para você poder rever no YouTube da TV Senado e também no nosso site. Até o próximo Cidadania. Tchau. Não temos como pensar a história da cidade no Brasil sem pensar nas chamadas migrações secundárias. Se ainda no século XVIII São Paulo falava principalmente tupi, a caminho do final do século XIX passou a falar principalmente italiano. E as migrações não pararam nem param, pelos mais variados motivos. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Eu sou Luísa, eu nasci em 1985. Eu já sabia desde muito nova o que eu queria fazer. Eu era uma péssima aluna e, curiosamente, na vida adulta eu virei uma professora. Talvez por ter sido essa aluna com muita dificuldade, eu tenha desenvolvido uma empatia. Sou professora de artes visuais, me especializei em arte e ditadura, por isso que o tema de democracia é muito caro para mim, é muito importante. A democracia sempre foi um valor, um farol que me guiou. Então, eu acho que um sistema democrático saudável, fortalecido, ele deve assegurar os mesmos direitos para todos, independente da sua raça, da sua condição de gênero, sexual, da região, das formas de vida, de como vive. Eu sou Luísa e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e
no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Assembleia de Sergipe debate gravidez na adolescência. Pessoas surdas têm guichê exclusivo na Assembleia de Mato Grosso. Minerais estratégicos. Câmara discute desafios para o Brasil. E a amizade entre os povos. Dia de la Hispanidad é celebrado em Bagé. Intensidade emocional dos movimentos pelo uso de castanholas e sapatos de sapateado, além de trajes como vestido de flamenco e chales. Lo que nos hermana es la historia común, y hay historia común desde que somos hispanos. O Congresso, Senado e Câmara é um só. Assembleias são 27, câmaras de vereadores, mais de 5.500. Tudo isso é poder legislativo, com decisões que impactam a sua vida. E a gente mostra aqui, no Parlamento Brasil, um programa que há 19 anos é feito em parceria com TVs legislativas de todo o país. Eu sou André Ricardo, vem comigo! Gravidez na adolescência. O fenômeno ainda é um desafio no Brasil e preocupa gestores e instituições públicas. O que fazer para prevenir? Como apoiar meninas e famílias nessa situação? O assunto esteve em debate na ALESE, Assembleia Legislativa de Sergipe. O debate na manhã desta terça-feira na ALESE tratou sobre os desafios da gravidez precoce, estratégias de prevenção e ações de suporte às adolescentes, levando em conta os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Sistema Único de Saúde, que apontam que no Brasil, mais de 1.000 adolescentes se tornam mães por dia. E por hora, são mais de 40 bebês que nascem de mães com até 19 anos. Mais um tema muito importante, que é a gravidez na adolescência, a gravidez precoce. Então, nós temos que criar uma maneira que não só os pais tenham sempre uma conversa, um diálogo com seus filhos, com os adolescentes, como também nas escolas, porque às vezes muitos jovens de 13, 14 anos estão sendo mãe assim, muito precoce e são gravidez também de risco. A ginecologista Carmen Luiza Leite iniciou a abordagem destacando a importância da conscientização e da disseminação de informações voltadas para a educação sexual na adolescência. De acordo com a ginecologista, diversos fatores concorrem para a gestação precoce. No entanto, a desinformação é o principal motivo. Contracepção num olhar especial. E quando a gente fala um olhar especial, é não somente falar dos avanços que o Ministério da Saúde acaba de encampar o DIU, acaba de trazer o Implanon, mas é muito mais do que isso. Precisamos trazer a educação básica, nível de planejamento familiar. Essas meninas de 14, de 15 anos, elas precisam ser acolhidas. E esse acolhimento, eu acho que é onde a gestão pública deve entrar. Um dos pontos cruciais do debate nesta manhã foi o aumento de gravidez em meninas abaixo de 14 anos, se configurando como estupro de vulnerável, conforme o artigo 213 do Código Penal Brasileiro. Relação sexual, mesmo que a menina consinta abaixo de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Se um profissional tiver acesso a essa informação, tem que fazer a denúncia, né, ao Conselho Tutelar, para que medidas sejam tomadas. É considerado estupro, sim. A gente tem um serviço de violência sexual, porque é considerado como tal, né? Mas a pessoa precisa ter o livre-arbítrio, né, de ir até esse serviço, inclusive gestações que são fruto de um estupro, desde que a mulher deseje, podem ser interrompidas. É um dos casos de aborto previsto em lei,
né? Mas o que a gente desejaria, né, é que não houvesse mais necessidade de aborto provocado, porque as pessoas teriam a consciência de usar métodos, né, contraceptivos seguros de longa duração para que não aconteçam essas gestações indesejadas. O evento também alertou sobre os riscos para a mãe adolescente e para o filho recém-nascido. De acordo com o site Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, entre os riscos estão recém-nascido com anomalias graves, problemas congênitos ou traumatismo durante o parto, asfixia, paralisia cerebral e outros. Abandono do recém-nascido em instituições ou abrigos. A ausência de amamentação por quaisquer motivos. Em 2023, a Assembleia Legislativa de Sergipe instituiu o programa que trata sobre a prevenção da gravidez precoce no estado de Sergipe. Além da prevenção, o programa institui também a conscientização sobre o planejamento familiar e também atendimentos a jovens em programas sociais. Existem muitas opções de métodos contraceptivos, muitos dos quais são até mais seguros que aqueles definitivos, como ligadura e vasectomia. Conversem com a enfermeira da sua unidade básica de saúde, com o médico ginecologista especialista, para tirar suas dúvidas e encontrar aquele método que se adeque melhor à sua realidade. Gestação é maravilhoso, ser mãe é maravilhoso, mas no momento certo, quando a mulher deseja. O tema discutido na Casa Legislativa também contou com a participação das ginecologistas Mila Jansen e Mirtes Ribeiro. É importante a gente disseminar e também educar a população, né? Quando a gente oferece essa educação e essa orientação, além de evitar uma gestação não planejada, a gente muda o futuro dessas pacientes, né? Porque a gente sabe que quando existe uma gravidez na adolescência, essa menina ela para de estudar, muitas vezes ela não consegue entrar no mercado de trabalho e a gente sabe que isso vai repercutir em todo o futuro dessa mulher. Nós estamos muito aquém das taxas que são prioridades e mundiais, que seria em torno de 6 gravidezes por adolescente, né, para cada 100 mil mulheres. Hoje nós temos em torno de 62 adolescentes grávidas para cada 1.000 mulheres, então isso é um índice alarmante e que a gente precisa ter um olhar especial, né? A gente precisa entender, né, como funciona para que a gente possa ter uma atuação mais abrangente, não apenas em relação à distribuição de métodos contraceptivos, né? Mas dar a essa mulher uma educação, um acesso a como empoderamento dessas meninas, né? O que essas gravidezes podem repercutir no futuro delas. Acessibilidade. Guichê exclusivo na Assembleia de Mato Grosso atende pessoas surdas. Em Pouso Alegre, Minas, sociedade vai poder acompanhar num painel o andamento de todas as obras do município. E em Rondônia, aniversário da Assembleia, teve prestação de serviços e corrida de rua. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Domingo Diferente e Colorido deu um brilho especial aos festejos dos 42 anos da Assembleia Legislativa de Rondônia. Superaram todas as expectativas, né? 2.400 atletas, muito bacana mesmo. Ao longo do Enem também já lotou as vagas, mais de 600 vagas. Teremos dezenas de trabalhos sociais durante todo o dia aqui na Assembleia. O deputado Cássio Góes ficou impressionado com a resposta da sociedade. Essa corrida, Cícero, é a maior que eu já vi. Nós temos aqui um trabalho social acontecendo e também um apoio aos jovens, ao aulão do Enem. Aconteceu em várias cidades de Rondônia, passou por Cacoal e está acontecendo aqui hoje no auditório. Então eu fico feliz de ver a Assembleia próximo da comunidade. Tanto o atendimento social realizado para mais de 1.000 pessoas, como o aulão do Enem, também superaram as expectativas pela presença maciça do público. Uma oportunidade única para conhecimento, para dicas, para soluções com os melhores professores que nós temos da rede municipal e estadual. O domingo fechou com uma certeza de que não há dia para a sociedade interagir com o parlamento. A partir de agora, o site da Prefeitura de Pouso Alegre deverá ter um espaço específico para um banco de dados onde seja possível reunir
organizar e divulgar informações completas e atualizadas sobre todas as obras públicas em andamento, paralisadas, atrasadas ou concluídas no município. A proposta do painel das obras públicas é do presidente da Câmara, vereador Dr. Edson, e foi aprovada pelos vereadores na sessão ordinária desta terça-feira, 21 de outubro, em segundo turno. O projeto, então, trata-se de um painel a ser lançado no site da Prefeitura Municipal, que trará todas as informações das obras públicas, desde a sua aprovação, licitação, fotos do desenvolvimento, fotos da obra sendo realizada, da sua fundação até o seu término. Inclusive, se elas estiverem paradas e respondendo por que estão paradas, por que não foram concluídas. A matéria tem o objetivo de garantir ao cidadão um instrumento efetivo de acompanhamento, fiscalização e participação nos atos públicos. Ao chegar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso para renovar a carteira de identidade, a Tayane foi logo direcionada ao Guichê 8, o guichê exclusivo para atendimento às pessoas surdas e com deficiência auditiva. Um alívio em uma realidade em que a falta de acessibilidade é constante. Pelo menos no sistema de saúde, que não é o pago, né, é o público, eu vou e muitas vezes não tem esse atendimento de ter alguém para cuidar. Então é bem difícil não ter um surdo para sinalizar, um ouvinte, né, um intérprete para sinalizar comigo. É bem complicado. E aí fico assim, dependendo da minha família, para me ajudar, alguém ir junto comigo, para tentar interpretar e eu tentar entender o que alguém está falando comigo, né? Então é um sentimento assim, bem difícil. Eu fico me sentindo mal por não poder ajudar melhor os meus filhos. É bem complicado. No Guichê 8, a Tayane foi atendida pela Laís. Agora, os surdos, né? Todos vocês, surdos, às vezes, né, não sabia que aqui na Assembleia Legislativa tinha essa opção. Agora podem vir, né, fazer um atendimento, fazer seus documentos aqui. É uma novidade, então, por favor, né, venham aqui serem atendidos, né, e por favor, né, venham, né, às vezes não sabia, agora sim, né, tá tendo a inauguração e podem vir todos aqui. É muito bom, agora vai ter comunicação, fiquem à vontade. Além da simpatia evidente, a Laís é preparadíssima para a função. Ela conta que essa conquista profissional é fruto de muito trabalho e dedicação. Muitas lutas, né, a gente tinha, era muito difícil. Agora ter um reconhecimento, né, do surdo é muito importante para nós. A comunidade surda era difícil, né, a comunicação era super difícil. E agora, esse momento que o surdo vem aqui e consegue se comunicar, é um alívio para mim, me sinto muito feliz. Porque é importante nos comunicar, é importante eles terem essa acessibilidade, esse documento. Então eu me sinto muito feliz e agradecida. A Laís já está com a gente há algum tempo e nós observamos o carisma que ela tem, o potencial que ela tem. E aí nós fizemos uma solicitação para a Politec do porquê não treiná-la. Como a Laís, ela é surda, ninguém melhor para atender, alguém que saiba das dificuldades, né, de toda essa situação de falta de comunicação que os surdos enfrentam, para atender. O início dessa nova etapa de inclusão da Casa de Leis contou com a presença de representantes da comunidade surda e também de parlamentares, reforçando o compromisso da Assembleia Legislativa com a acessibilidade. Uma iniciativa maravilhosa da acessibilidade, da inclusão. Aqui uma pessoa muito bem treinada, uma pessoa fantástica, inteligente, que vai fazer o atendimento de todas as pessoas surdas e dizer que no dia 26 de setembro foi comemorado o Dia Mundial do Surdo. Então hoje estamos aqui inaugurando esse espaço e eu estou muito feliz de estar aqui, que está mostrando que realmente a Assembleia preocupa com a população. A Assembleia, cada dia que passa, ela acompanha a vida do cidadão e está sempre junto da sociedade. Vai ser um guichê especial, não é, para atendimento da pessoa surda. Então, ele vai vir com tranquilidade e aí fazer todo o atendimento, ou vir aí buscar todos os serviços que ele precisa num só local, não é? E com atendimento personalizado, de alguém que vai atendê-lo aí com muita presteza. Nós aqui, Assembleia Legislativa, dando exemplo a todos os órgãos, né? A todas as instituições, para que esse serviço seja implantado, né? Se possível, em todo o Estado.
Para fazer ou renovar a carteira de identidade na Assembleia Legislativa, é só trazer certidão de nascimento ou de casamento e número de CPF. E o agendamento só é necessário para criança de 0 a 5 anos. No mais, o atendimento funciona das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. O Brasil detém quase 1/5 das reservas mundiais de minerais estratégicos. Eles são essenciais nesse momento de transição energética, dado o emprego deles na fabricação de baterias, veículos militares e placas solares. O assunto esteve em discussão numa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. A transição energética impulsiona uma demanda global por minerais estratégicos, sobretudo as terras raras, que são insumos indispensáveis em vários setores, como, por exemplo, na fabricação de baterias, veículos elétricos, sistemas de defesa e placas solares. O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário, com cerca de 23% das reservas mundiais. Recentemente, professores da Universidade Federal de Roraima descobriram que o complexo minerário Barreira, que se localiza no próprio estado, tem grandes concentrações desses elementos, chegando até 6 vezes mais do que o encontrado na China e 12 vezes superior às reservas de Cuba. Vladimir de Souza, um dos professores que participa do grupo de pesquisa, falou sobre a importância da descoberta. O bom do complexo Barreira, que ele, além dos terras raras, ele apresenta uma vária gama de minerais críticos. Então, é uma miríade de minerais, além desses elementos terras raras. Essa reserva ainda não está cadastrada na Agência Nacional de Mineração, porque se encontra na fase de pesquisa. A informação foi dada por Mariana Dyer, representante do Ministério de Minas e Energia, na audiência pública, onde se debateu a Política Nacional de Minerais Estratégicos, com ênfase na Amazônia. Mariana falou também sobre a criação do Conselho Nacional de Política Mineral, órgão de assessoramento direto ao presidente da República, que definirá o futuro da mineração do Brasil. Foram estabelecidas diretrizes para atualizar o Plano Nacional de Mineração 2050, sempre pensando na soberania nacional, nos interesses do Brasil e nas questões de sustentabilidade do país. Nos últimos 21 anos, houve investimentos de 5 bilhões de reais em pesquisa mineral, mas é preciso muito mais para alavancar o setor. O deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, autor do requerimento da audiência pública, reconheceu essa necessidade e defendeu a participação do parlamento para garantir mais recursos. Independente de quem está na frente da condução do governo federal, nós temos necessidade de, nós aqui do parlamento, tentar contribuir com o orçamento nas nossas votações aqui, para que a gente possa ter pesquisas mais aprofundadas no Brasil em relação à mineração como um todo. Medicamentos que vão para a doação podem deixar de recolher impostos como o IPI e contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. União, estados e municípios devem se beneficiar dessa medida, assim como Santas Casas, Cruz Vermelha Brasileira, entidades beneficentes e organizações da sociedade civil. O projeto foi aprovado no Senado e volta a ser examinado pela Câmara. A doação de medicamentos com pelo menos 6 meses de validade passa a ser isenta de tributos federais. O projeto engloba doações feitas à União, estados e municípios, Santas Casas, Cruz Vermelha Brasileira, entidades beneficentes e organizações da sociedade civil. A isenção vale para as contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e IPI. De acordo com a proposta, quem receber os medicamentos doados deve distribuí-los sem fins lucrativos, ou seja, fica proibida a revenda. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria retorna à Câmara dos Deputados.
de municípios como Catalão, São João del Rei, Mar de Espanha já dizem algo. Lembra também daquela cantiga de roda? Eu fui na Espanha buscar o meu chapéu? Pois é, o Brasil já foi de Portugal, que já fez parte da Espanha. Não bastasse, tivemos forte imigração espanhola e somos cercados de vizinhos, outrora súditos do Reino de Castela. Deixando de lado preconceitos, reservas, diferenças, celebremos a amizade com o Dia de la Hispanidad. O Dia de la Hispanidad é uma data que reforça os laços culturais e históricos entre Espanha, Brasil, Rio Grande do Sul e especialmente nossos vizinhos da América Latina. ¿Qué es lo que nos hermana a los latinoamericanos? La hispanidad. No nos hermana la cultura indígena. Los pueblos nahuas no son amigos entre sí, no son amigos de los demás pueblos, no son amigos de los mayas, no tienen contacto con los incas, no existe ninguna hermandad indígena en América. Lo que nos hermana es la historia común, e hay historia común desde que somos hispanos. Na nossa fronteira, essa comemoração ganha um colorido especial, principalmente em cidades como Bagé, que tem forte influência da cultura platina devido à proximidade com Uruguai e Argentina. Em Bagé, a cultura espanhola molda a nossa identidade, misturando elementos hispânicos com as tradições gaúchas, como música, dança, gastronomia. E o Instituto Municipal de Belas Artes é um exemplo desta conexão. Em uma iniciativa inédita, o IMBA oferece curso de dança flamenca e castanholas. É a primeira vez que o IMBA oferece classes de flamenco. A ideia também é estender isso para o público infantil e para o público infanto-juvenil, que são as grandes pérolas da casa, né? Mas esse ano a gente começou a oferecer as aulas para o público adulto e foi um sucesso. Rapidamente as vagas foram preenchidas. A professora de dança flamenca, Daniele Zil, é pesquisadora do movimento e das artes da cena, com ênfase nos estudos do corpo, análise do movimento e gesto flamenco. Ela traz para o IMBA esta modalidade inédita até então. A turma flamenca tem aulas desde abril deste ano. Ela é proprietária da Escola e Companhia de Flamenco del Puerto, em Porto Alegre, e o projeto Além de Bagé se estende para Pelotas. Daniele também é autora do livro Gesto Flamenco. A dança flamenca é reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade pela Unesco. A dança se caracteriza pela intensidade emocional dos movimentos, pelo uso de castanholas e sapatos de sapateado, além de trajes como vestido de flamenco e chales. Suas origens ancestrais são influenciadas por culturas ciganas, árabes e judaica, refletindo a história e a identidade andaluzia. A dança flamenca faz parte de uma tríade, né, que a gente chama de um pilar composto por 3 elementos, que é o canto flamenco, a música instrumental flamenca e o baile, né? Então a gente chama de cante, baile e guitarra, que são os elementos que dão origem a esse jogo, né? É um jogo muito intrincado entre esses 3 pilares, porque existem códigos de comunicação, é como se fosse uma linguagem mesmo, né? O canto se comunica com a música instrumental, o instrumento se comunica com o baile com o canto, ora um com o outro, sem uma hierarquia definida entre eles, mas o tempo inteiro jogando. E é esse aprendizado dessa linguagem que é a característica principal do flamenco. Que o flamenco ele reveste todo o corpo, um movimento, é um olhar, é toda a essência do ser, que se pode denominar como flamenco como um sentimento, vamos ser assim mais claros, né? Uma expressão, estou aqui. E ele tem, sim, particularidades, porque a gente sapateia, a gente coloca o corpo, né? Esse corpo ele também pode segurar instrumentos como o mantom, o chale, o abanico. O próprio sapato de flamenco coloca o corpo numa posição gravitacional diferente, né? Porque ele tem um saltinho, as botas masculinas também têm um saltinho. Então, tudo isso
São quesitos de desafio, mas eu acho que assim é uma complexidade possível. Daniele também ministra aulas do instrumento musical castanholas. Quem quiser ou se interessou por esta arte deve entrar em contato com a Secretaria do INBA. No encontro de culturas, todos saem ganhando. Parabéns aos personagens e aos profissionais que participaram dessa bela reportagem. Trazemos agora pessoas que visitaram o Congresso Nacional esses dias, um passeio que mistura arte, história e onde se pode conhecer um pouco a dinâmica de uma casa legislativa. Para rever este e outros programas, tá tudo na internet, na nossa página ou então no canal da TV no YouTube. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Conhecer a nossa trajetória política, né? a nossa evolução política, até chegarmos aos dias de hoje com nossa democratização. Eu gostei muito de conhecer o túnel, né? O túnel do tempo, para a gente ver justamente essa evolução da nossa trajetória política, da história das nossas lutas, né? Lutas compostas por vitórias e derrotas, até chegarmos ao nosso nível de hoje da democracia que temos. E o que é democracia para você? É o teu direito de expressão, o teu direito de você ser a favor ou contra, né, do que você quiser. E é importante a gente ter esse direito. Para mim, particularmente, é um lugar muito icônico, porque eu sou formado em Direito, então é meio que você vê na prática o que a gente aprende na teoria. Mas também é onde é definido tudo que afeta a nossa vida no dia a dia. Então, assim, é muito gratificante ver isso de perto. Os 2 plenários, ver ali onde as ideias são discutidas, tudo que vai virar lei, que vai afetar nosso dia a dia, é algo assim, ver de perto, muda a nossa ótica com relação à política. Eu acho que é importante, né, ainda mais eu que sou jovem, ter uma noção e entender o que acontece com o meu país, onde que são feitas leis e tudo que, né, futuramente eu vou votar e vou ser uma eleitora e preciso saber. Quando a gente foi lá em cima e estava tendo uma reunião, eu achei bem legal, uma nova experiência. A importância de conhecer o Congresso Nacional está relacionado a entender o nosso processo de construção como cidadão brasileiro e como acontece toda a organização institucional do nosso país. Durante a visita, o que te chamou mais a atenção? O registro histórico, consolidando todo o passado, presente e efetivando todas as ações que são desenvolvidas no nosso país. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era, sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto, de quem é a responsabilidade por essa falcatrua? É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante da exposto
do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria de Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Mas não esqueçam, mande suas perguntas, façam seus comentários. Esse programa é para você. O combate às organizações criminosas colocou a segurança pública no centro dos debates políticos. No dia 28 de outubro de 2025, uma operação policial no Rio de Janeiro chocou o país. Confrontos de guerra ocorreram nos complexos do Alemão e da Penha e deixaram 121 pessoas mortas, 4 delas policiais em serviço. A mega operação policial acendeu o debate e pressionou o Congresso Nacional, que agora trabalha para alterar e criar leis que poderão endurecer penas e sufocar o crime organizado. A PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição 18 de 2025, e o projeto de lei antifacções, o PL 5.582 de 2025, serão suficientes para dar à sociedade a resposta que ela espera, ou seja, fazer com que os governos federal, estaduais e municipais sejam capazes de garantir a paz, a ordem e a segurança nas cidades brasileiras? Essas e outras perguntas serão respondidas agora no Senado Live por 2 mestres no assunto. Rodolfo Laterza, mestre em Segurança Pública e presidente da ADEPOL, a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, e Marivaldo Pereira, mestre em Direito Processual Civil e secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas redes sociais, trazendo para nós a sua participação. Acompanhe o TV Senado Live, façam as suas perguntas e comentários e fiquem bem informados. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje. Cibele, já vamos direto com a participação dos internautas, muita gente acompanhando esse assunto, acompanhando o CPI do crime que está acontecendo no Senado, e nós temos perguntas, começando por essa sensação de insegurança que, infelizmente, toma conta de moradores e moradoras, principalmente das nossas capitais. Você tem uma enquete sobre isso, traga para a gente aqui as informações, Cibele. Sim, Marcelo, bom dia para os nossos convidados. E nós perguntamos para as pessoas se elas se sentem seguras nas suas cidades. E a maioria das pessoas respondeu que não, 71%. Apenas 29% das pessoas disseram que se sentem parcialmente seguras, dependendo da localidade. E eu vou emendar com uma pergunta para o secretário, do Isaías, do Pará. Ele quer saber o seguinte, secretário, a PEC da Segurança e o PL Antifacções, como é que eles ajudam no combate ao crime organizado sem ferir direitos individuais? Olha, a PEC... Bom dia a todos. Um prazer imenso estar falando com vocês. A PEC da Segurança Pública propõe uma mudança estrutural na Constituição
para constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta tem como objetivo aprofundar os instrumentos de integração, padronização para a atuação conjunta dos órgãos de segurança pública. Então, nesse sentido, ela é essencial para que a gente tenha mais operações pautadas pela inteligência, planejamento, integração e pelo investimento. E essas palavras não existem aleatoriamente. O grande objetivo delas é a proteção da vida. Está aqui o Latesa, grande amigo que acompanha esse tema no Congresso Nacional, ele sabe, uma operação policial tem como pressuposto a proteção da vida, não colocar em risco a vida dos agentes de segurança pública, nem a vida de terceiros, que não tem nenhuma relação com a prática do crime, e usar a força de acordo com a proporcionalidade exigida, ou seja, naquelas situações em colocar em risco a vida do policial. Isso é muito importante colocar para ressaltar que uma operação em que você tem 4 policiais mortos e 7 gravemente feridos é uma tragédia, é uma operação totalmente frustrada, uma operação que prestou um desserviço à população, um desserviço à família desses policiais, sobretudo porque se quer cumprir os mandados de prisão que tinham sido determinados ali. Isso é muito importante colocar. Quando a gente fala inteligência, integração e investimento, tem como foco a proteção da vida. A vida da população, a vida dos agentes de segurança pública não pode estar em jogo em momento algum e gestor público nenhum tem o direito de colocar essas vidas em risco. Já o PL antifacção é uma resposta importante do governo para aumentar penas, reduzir prazos e permitir o avanço no patrimônio das organizações criminosas. Apesar disso, o que a gente assistiu? O governador Tarcísio mandou seu secretário de Segurança Pública às pressas para Brasília, ele assumiu a relatoria desse projeto, minutos depois apresentou uma proposta que tinha como objetivo central afastar a Polícia Federal da investigação de organizações criminosas. Veja, o relator, o deputado Derrite, que veio para cá a mando do governador Tarcísio, apresentou uma proposta que afastava a polícia mais eficiente, mais equipada, mais preparada que a gente tem, reconhecida por toda a população, uma das grandes responsáveis pela maior operação da história de combate ao crime organizado, que foi a Operação Carbono Oculto. Ele apresentou uma proposta afastando a Polícia Federal dessas investigações, mas condicionando a atuação da Polícia Federal à autorização dos governadores. Ou seja, veio para Brasília com o objetivo de subordinar a PF aos governos estaduais e transformar a PF numa polícia que protege os amigos e persegue os inimigos, e isso nós não vamos permitir em hipótese alguma. Eu gostaria agora de passar esse comentário para o Rodolfo Latesa. O Rodolfo esteve com a gente aqui no Cidadania da TV Senado em agosto, 2 meses antes de gravarmos essa entrevista, e nós falamos justamente sobre essa questão da integração das polícias, uma pesquisa que ele trouxe da ADEPOL, mostrando inclusive a eficiência das polícias brasileiras, reforçando o que diz aqui o nosso secretário. Rodolfo, essa questão da integração, eu me lembro que nós falamos sobre esse ponto também na pesquisa. Há uma diferença muito grande de como cada uma das polícias dos estados tratam os dados, as informações sobre criminosos e, enfim, essa integração parece que realmente é um ponto central para melhorar a qualidade da segurança pública no país. Gostaria que você comentasse isso e terminasse também falando sobre os comentários do secretário Marivaldo a respeito dessas duas propostas legislativas. Bom dia a todos. Satisfação dirigir a todos os espectadores, a todos da TV Senado e ao nobre secretário Marivaldo, dirigindo-me com todo respeito e deferência. Primeiramente, sobre os dados da compilação de resolutividade de inquéritos policiais no Brasil, novamente aqui falando. A metodologia foi aquela aplicada no mundo inteiro. Proporção de procedimentos investigativos instaurados e concluídos com remessa à justiça no ano de referência. Esse é o métrica adotado no todo o hemisfério ocidental e que evidenciou, por exemplo, o índice de elucidação de homicídios no Brasil é acima de 67% de inquéritos. Eu não estou falando boletim de ocorrência. Até porque o secretário Marivaldo sabe que para instaurar inquérito tem que se verificar a justa causa. É até abuso de autoridade um delegado de polícia instaurar um inquérito sem verificar a procedência das informações. Então, primeiramente, é importante destacar que mesmo subfinanciado, mal aplicado e muitas vezes com terríveis ingerências políticas, polícias civis e também a Polícia Federal, porque abarca
ela também no âmbito da pesquisa, que é da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ela mostra até uma superação por parte das polícias civis diante de tantos problemas. No que tange a PEC 18, tal como já tive a oportunidade de conversar com o secretário Marivaldo, eu respeito o espírito do legislador. Realmente, a PEC 18 ela é até certo ponto bem intencionada. E ele me conhece, ele sabe que eu não tenho partidarismo nas minhas análises. Mas ela tem graves problemas de redação e de mérito. Por exemplo, ela define a exclusividade, pelo menos da forma como está o texto, da Polícia Federal para investigar a organização criminosa. E não pode ser dessa forma. Nós temos que ter competência concorrente. Nós temos que ter manter a Polícia Federal no nível de especialização para a investigação de organizações criminosas que exijam repressão uniforme, repercussão interestadual e federalização de direitos humanos. A Polícia Federal tem limites sérios de efetivo e também para exercer suas atribuições legais e constitucionais por causa dessas limitações que são criadas por sucessivos governos. Outro ponto para destacar, a importância de a competência não ser exclusiva da União para editar o Plano Nacional de Segurança Pública. Isso tem que ser uma competência concorrente. Por isso que nós defendemos que a União legisle normas gerais, mantendo a competência suplementar dos Estados para elaborar seus planos de segurança pública. Por isso, nós pedimos vários ajustes ao relator em relação à PEC 18. O que nós criticamos na PEC 18 é que as entidades da segurança pública não foram ouvidas previamente. E isso era uma métrica que se tinha nas diferentes gestões do Ministério da Justiça, não é uma crítica direta ao secretário Marivaldo, por favor. Então, isso criou um problema muito sério. Aí virou uma guerra corporativa dentro do parlamento, a qual se tornou uma situação até de dissonância e crise entre as instituições, que, humildemente, como presidente da ADEPAL do Brasil, eu estou tentando pacificar. Aí, cada corporação quer ganhar mais poder, muitas vezes, em detrimento até de se olhar a consequência disso para a sociedade. Em relação ao PL antifacção, respeito. Eu vi a versão original que o governo mandou, mas deveria ter conversado previamente com a Frente Parlamentar de Segurança Pública para evitar que isso acontecesse. Toda essa polarização política contaminasse um debate tão importante. Inclusive, estávamos à disposição para debater. A ADEPAL do Brasil ajudou na elaboração da 12.850, que é a lei, né, que trata das ações criminosas. E, consequentemente, realmente, teve problemas iniciais no relatório do deputado Derrite. Eu queria até falar para o secretário Marivaldo Espectadores que a ADEPAL do Brasil ajudou o relator, o deputado Derrite, também secretário, né, licenciado, a ajustar o texto para preservar o mecanismo de cooperação e integração da Polícia Federal com as polícias civis no enfrentamento às ORCRIs, de modo que não se criasse nenhum sistema ou interpretação de subordinação da Polícia Judiciária da União em relação aos estados. Eu queria só, assim, com data vênia, discordar só do secretário Marivaldo. Não existem polícias melhores, polícias mais eficientes. Cada polícia tem suas atribuições legais e constitucionais. E aqui eu vou falar mesmo em relação às polícias militares. As polícias militares fazem um trabalho de superação no âmbito do Brasil. Presidente Rodolfo, esse vai ser um dos pontos que nós vamos falar aqui, é esclarecer para as pessoas esses diferentes papéis das polícias, para que os espectadores entendam por que Polícia Federal, por que deve ter autorização ou não de governos, como é que isso funciona. Vamos chegar nesse ponto, mas já que falamos aqui sobre o projeto de lei antifacções, tem um aspecto, né, uma questão nesse projeto de lei que também está sendo alvo de muitas perguntas, de muitos questionamentos, que é a ideia de equiparação das facções criminosas, do crime organizado, a organizações terroristas. Sibeli, você tem uma enquete sobre isso para a gente apresentar antes de fazer a pergunta, não é? Exatamente. Nós perguntamos para os nossos internautas se eles concordam com a equiparação das facções a grupos terroristas. E a maioria respondeu que sim, 65%. Apenas 35% disseram que não. E aí eu vou trazer mais uma pergunta para o secretário, que é a seguinte: o Jonathan, do Maranhão, ele diz o seguinte: por que com o avanço das facções a gente não tem ainda penalidades mais duras em relação a isso? O que está previsto no projeto? Eu queria só complementar um pouquinho antes do secretário responder. Secretário, no que diz respeito à equiparação de organizações criminosas a grupos terroristas, eu gostaria que o senhor colocasse isso também na resposta, quais seriam as consequências jurídicas, caso isso seja aprovado. Tá, vamos lá. Em termos de persecução penal dessas organizações, ou seja, em termos de endurecimento de pena, endurecimento de processo, a consequência é nula.
Nenhuma. Chamar de organização criminosa ou de organização terrorista não tem consequência nenhuma. Agora, para a economia do país, classificar a organização criminosa como organização terrorista é uma verdadeira tragédia. Por quê? Porque vários países têm regras de compliance muito rígidas para relações com países onde você tem atuação de organizações terroristas. E isso pode pode impactar diretamente várias empresas nacionais que têm transações econômicas com empresas de países estrangeiros. Essas empresas estrangeiras podem ficar proibidas de transacionar com empresas brasileiras. Isso pode restringir a concessão de visto. Isso pode trazer uma quantidade de consequências gigantescas para a economia brasileira. Veja, eu acompanhei no Ministério da Justiça, tenho mais de 20 anos de serviço público federal, a maioria no Ministério da Justiça. Eu acompanhei a aprovação da Lei de Combate ao Terrorismo. E a maior preocupação que a gente tinha à época era econômica. A lei foi elaborada com muito cuidado, adotando um conceito de terrorismo definido internacionalmente, para que a gente não banalizasse esse conceito e tivesse impactos econômicos muito grandes. Quer aumentar, e aí já respondo a segunda pergunta, quer aumentar a pena para organizações criminosas? Muda a lei de organizações criminosas, que o Rodolfo mencionou aqui, e eu também acompanhei de perto a sua aprovação lá no Congresso. A lei de combate às organizações criminosas foi pensada detalhadamente, trouxe técnicas especiais de investigações, aumentou a pena dessas organizações. É necessário aumentar mais a pena? Tanto é que o governo mandou uma proposta para o Congresso Nacional, aumentando a pena dessas organizações, reduzindo o prazo de tramitação e prevendo mecanismos mais eficientes para a expropriação do patrimônio dessas organizações, de forma a atingir o seu coração, que é o bolso. Mas eu precisava, antes de concluir, relatar aqui por que eu afirmo que a Polícia Federal, embora o Rodolfo não concorde, mas eu queria afirmar por que a Polícia Federal é a polícia mais qualificada, mais preparada, mais eficiente que a gente tem. Os números, não sou eu que estou dizendo isso, são os números. A Polícia Federal tem os menores índices de corrupção em seus quadros. A Polícia Federal tem a maior eficiência no combate ao crime organizado, tem o menor número de baixas durante suas operações e os resultados tendem a ser substanciais no impacto a essas organizações. Você não vê a operação da Polícia Federal prendendo um fuzil. Você vê a operação da Polícia Federal prendendo centenas de fuzis, desmontando fábricas de fuzis, apreendendo milhões, centenas de milhões de patrimônio das organizações, ou, como a Carbono Oculto, apreendendo mais de 1 bilhão e 200 de uma única organização. É por isso que eu digo, e não digo isso para reduzir o papel das demais polícias, digo isso para apontar a importância da integração. Se todo esse acúmulo, essa experiência, esse aprendizado for compartilhado com as demais polícias, certamente todo mundo vai melhorar e a gente vai vencer o crime organizado. Eu quero passar agora para o Rodolfo Laterza. Primeiro, sobre essa questão do endurecimento de penas. O Rodolfo ele tem uma experiência na ponta, na segurança pública, ali atuando como delegado de polícia, já atuou inclusive em grupos de operações, como os grupos esses de operações especiais que fizeram a operação no Rio de Janeiro. Primeiro, esse endurecimento de penas para esses criminosos tão perigosos, isso resolve, muda a atuação deles? E aí, no que diz respeito também à equiparação de grupos terroristas, de organizações criminosas a grupos terroristas. O senhor concorda com a opinião do secretário Marivaldo? Primeiramente, em relação ao aumento da dosimetria de pena para indivíduos ligados a organizações criminosas, vou falar só sobre a dosimetria de pena. Aumentar a pena pura e simplesmente, sem eficácia da aplicação da lei penal, realmente não resolve. O problema do Brasil é a eficácia da aplicação da lei penal e também no âmbito da execução penal. Costuma-se dissociar os problemas do sistema de justiça criminal da questão da segurança pública. É um erro gravíssimo de diagnóstico que no Brasil se faz. Não adianta você ter uma punibilidade com dosimetria de pena de até 40, 45 anos, você ter baixo nível de resolução dos processos de conhecimento, das instruções judiciais no Brasil, levando a toda uma impunidade generalizada. Então, nós temos que fazer um debate amplo para que haja eficácia de desmantelamento das ações criminosas, inclusive discutindo os problemas e as mazelas do sistema de justiça criminal. Por isso que defendemos o novo Código de Processo Penal que está para votação em plenário no âmbito do relatório do deputado João Campos. Bom, esse é o primeiro ponto. A classificação de crimes como terroristas
vou falar doutrinário e tecnicamente, não no âmbito da polarização política que isso está gerando. O terrorismo teve 4 ondas. Começou lá na época da Revolução Francesa, com Robespierre, no século XIX, no âmbito lá das chamadas, né, terrorismos isolados, terrorismos focados em questões anárquicas. Teve terrorismo, né, de caráter ideológico no âmbito das guerras de libertação nacional, depois o terrorismo islâmico, e teve a 5ª onda, que foi a interseção de grupos terroristas com o narcotráfico para financiar suas atividades, que emergiu em 1983 com o Sendero Luminoso, no Peru. Esse termo foi cunhado até pelo presidente do Peru, Fernando Terry, e depois evoluiu lá para a Colômbia, etc. É um problema sério conceitual. Eu acho que no PL da antifacção não seria mais, por hora, adequado fazer essas equiparações. Existe um problema. Se você equipara a organização criminosa a grupo terrorista, o grupo terrorista ele tem uma finalidade política subjacente nas suas ações violentas e de intimidação. Você acaba dando uma certa legitimidade política e social para aquela organização criminosa. Então, é por isso que, doutrinariamente, se diferencia terrorismo de ação terrorista. Então, eu acho que pode-se criar tipos penais que, por exemplo, já está pronto para votação no Senado, que resolve parte desse problema, como o tipo penal que cria a figura criminosa do domínio de território, domínio de cidades, ou intimidação violenta. Isso até teve consenso na Câmara, a gente podia começar a evoluir para isso. E, finalmente, em relação só ao posicionamento do secretário Marivaldo, me permita discordar, secretário Marivaldo. Eu apresento dados para o senhor para mostrar que a quantidade de operações geocríticas que as polícias civis fazem, de prisões, a questão relacionada à violência e ao confronto armado é pelo método de operação inerente à atribuição da Polícia Federal, e eu quero deixar claro que, formalmente, no STF, a DEPOL do Brasil defende a Polícia Federal. A DEPOL do Brasil tem 778 delegados federais orgulhosamente no seu âmbito. Agora, a questão é a natureza do tipo de trabalho que é feito. A Polícia Federal ela não vai para o enfrentamento direto, muitas vezes para as ações criminosas, porque ela não lida com a atuação territorial e local de organizações criminosas. Por isso que certas apreensões ocorrem sem haver confrontação armada, mas não também deixemos de considerar que às vezes a Polícia Federal tem esses confrontos armados, só que em nível muito menor do que a incidência que ocorre das polícias civis e das próprias PMs. Eu quero trazer uma análise concreta, objetiva e honesta sobre isso. Rodolfo, é que você falou dessa questão da legitimidade que isso poderia dar, né, uma legitimação a essas organizações criminosas por meio dessa equiparação a grupos terroristas. Isso me traz uma outra questão que é bastante importante, que hoje o crime organizado ele está se formalizando para se financiar. Então, hoje o crime organizado é financiado às vezes por fintechs, como vimos nos casos das operações em São Paulo, venda de combustíveis, serviços de internet. Então, ele deixa de ser financiado somente pelo tráfico de drogas e por ações ilícitas e entra também no mercado formal, dentro da economia formal, financiando esses grupos com muito dinheiro e dificultando a ação do Estado em enfrentá-los. Nesse sentido, eu gostaria de ouvir o comentário de cada um de vocês sobre o papel da CPI do crime organizado que está acontecendo aqui no Senado Federal. Em que sentido a sociedade pode esperar que essa CPI contribua com o combate ao crime organizado, especialmente no que diz respeito a esse financiamento formal que as organizações criminosas estão conseguindo por meio desses serviços? Primeiro o secretário, depois o presidente da ADEPOL, Rodolfo. A gente vai chegando aqui ao final do programa. Um comentário de cada um sobre isso, por favor. Olha, eu acho que a CPI tem uma oportunidade histórica de abrir o debate sobre segurança pública para toda a sociedade. O crime se modificou muito atualmente e tem muita gente estudando esse tema. Você tem agentes de segurança pública que estudam o tema, acompanham o tema e tem muita contribuição. Você tem academia, muita gente estudando esse tema, pesquisadores. Você tem o Ministério Público, você tem a própria Defensoria Pública, juiz. Enfim, é necessário que esse debate seja ampliado para que todos participem. Essa questão do financiamento ficou muito evidenciada agora com a Operação Carbono Oculto. E aí, quando o Rodolfo coloca a diferença de trabalho, quando a Polícia Federal atua de forma integrada por meio das FICOS, a gente não vê essas situações como a gente viu agora no Rio de Janeiro.
A gente vê operações onde o número de baixas é muito residual e as apreensões são muito grandes. E operações que contam com a participação da Polícia Civil, contam com a participação da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal. Então, assim, é possível promover operações com segurança, inteligência e proteção à vida dos agentes de segurança pública e de terceiros. Acho que é isso a gente tem como ter como pressuposto central. Não dá para você ter uma operação onde você manda o policial para a morte. Isso é inadmissível e é um desrespeito com a família desse policial. O Estado não tem direito de usar a vida do policial para fazer politicagem, usar a vida do policial para ganhar pontos em pesquisa eleitoral, e isso a gente não pode abrir mão enquanto Estado democrático de direito. A CPI tem um momento muito importante para discutir que tipo de controle a gente precisa adotar no sistema financeiro, que tipo de bloqueios a gente pode adotar para essas fintechs, uma vez que elas viraram um caminho para o financiamento de atividades ilícitas, em razão da falta de controle. Veja, a Receita tem lutado muito para aumentar esses controles, para equiparar esses controles aos controles que existem hoje para as instituições financeiras tradicionais, e vem enfrentando muita resistência. Não poderia deixar de mencionar aqui o vídeo do deputado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, que fez um serviço muito favorável à atuação das organizações criminosas ao derrubar a instrução normativa da Receita, que obrigava o envio de informações e que teria permitido já há muito tempo o início desse controle e fiscalização. Então é necessário que a gente, como o Rodolfo colocou, tire a politização do meio do caminho. Hoje, o que muitos parlamentares fazem da extrema-direita é politizar o tema da segurança pública para sabotar as iniciativas do governo federal. Não há preocupação com a segurança pública, não há preocupação com a população, não há preocupação com os agentes de segurança pública. A preocupação é única e exclusiva com as eleições de 2026 e nós não podemos admitir esse tipo de comportamento. Presidente Rodolfo, presidente da ADEPOL, sobre a CPI, como é que o senhor vê essa iniciativa e em que sentido ela pode contribuir para a pacificação desse país, a redução do crime organizado e dessa sensação de insegurança que comentamos aqui no começo do programa? Primeiramente, sobre a CPI, eu queria que a sociedade desse um voto de confiança, independentemente de polarizações políticas, a qual eu sou extremo crítico, o Marivaldo sabe disso. Ela vai ser presidida pelo senador Fabiano Contarato, delegado de polícia, respeitado, tá, secretário Marivaldo, inclusive pelas polícias civis e pelas polícias militares, foi relator das duas leis orgânicas, e vai ter como relator o senador Alessandro Vieira. Dois senadores extremamente experientes e qualificados, do mais alto gabarito, e que irão fazer esses trabalhos, e aí a gente já colocou a ADEPOL do Brasil à disposição, como uma forma justamente focada no interesse público, e não para partidarizar e para polarizar. Eu peço à sociedade que dê um voto de confiança. Segundo ponto, olha só, eu valorizo demais os trabalhos da Polícia Federal, e essa que apreendeu, secretário Marivaldo, 1 bilhão em ativos, é pouco até, a Polícia Federal já apreendeu até muito mais. Agora, eu preciso destacar que ano passado a Polícia Civil do Rio, secretário Marivaldo, ela fez uma operação de congelamento de ativos do Comando Vermelho de 6 bilhões. A Polícia Civil de São Paulo, ano passado, fez uma operação de congelamento de ativos e só ali naquela área da região de Mogi, de 8 bilhões do PCC no esquema de combustível. Assim, eu não posso também ficar desconsiderando um trabalho das polícias estaduais, porque elas são de governos deste espectro ideológico, ou deste espectro político, ou porque o governador faz oposição ao governo federal. Eu não posso ir por esse âmbito, porque não seria justo do ponto de vista objetivo e factual. Esse é um ponto que eu queria destacar. Existe sim um trabalho forte das DRACOS nas operações das polícias civis, inclusive com as polícias federais, você citou bem aí as PICOs, focado justamente na asfixia da Lava Dinheiro. Só para falar, concluindo, por que as operações da Federal, por vezes, não têm letalidade? Por causa da natureza da operação. Secretário Marivaldo, eu já fui no Alemão, eu sou suspeito para falar, eu perdi 14 colegas. Um dos que morreu no Alemão foi que me recebeu pela primeira vez quando eu entrei na Polícia Civil do Rio. Nós vamos continuar, Rodolfo, Rodolfo, só um pouquinho, eu vou continuar com a sua fala, essa sua experiência no Morro do Alemão, quero que você continue falando sobre isso. Eu vou só encerrar o programa na televisão, vocês que estão acompanhando o programa pelas redes sociais e também pela televisão, corre para o YouTube, para o X, para o TikTok, para o Quai e para o Facebook e continue acompanhando a gente porque o programa continua.
Na TV nós encerramos agora, mas seguimos nas redes sociais com a fala do presidente da Adepol, Rodolfo Laterza. E lembre-se, o TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima. E não se esqueça, mande também a sua sugestão de assunto. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. E havendo o número regimental, declaro aberta a 52ª reunião da Comissão de Educação e Cultura da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 5 de novembro de 2025. Os objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o tema de infraestrutura física e pedagógica no contexto na avaliação da política pública Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Em atenção ao requerimento de número 13 de 2025, na comissão aqui 2025 Ceará, de nossa autoria. Convido aqui para tomar lugar, já vou registrar a presença, porque já estão aqui devidamente, posicionados, a senhora Ana Paula, secretária nacional dos Direitos de Pessoas com Deficiências, e o senhor Henrique Pimentel, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Capitais, e de forma virtual, que também já estão aqui presentes, o senhor Pedro Jader, que é o coordenador geral de infraestrutura educacional do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, e a senhora Fabiane Bitelo, vice-presidente executiva da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, e o senhor João Paulo, coordenador geral de alfabetização do Ministério da Educação, e a senhora Bianca Correia, especialista em educação infantil pela USP de Ribeirão Preto, representando a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação. E agora vou informar aqui a todos e todas, já que desejo uma boa tarde à assessoria, aos que aqui estão presentes, à imprensa, que informo também que foi convidado o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que não pôde comparecer e justificou. E antes de passar aqui a palavra aos nossos convidados e convidadas, eu comunico que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/E-Cidadania, ou pelo telefone 0800 061 2211. E o relatório também completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal
assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. E aí, na exposição inicial, a gente vai estabelecer 10 minutos para cada convidado e depois a gente vai ler, e se tiverem algumas perguntas, e deixar para as considerações finais por mais 5 minutos e podem se sentirem... já tem algumas perguntas, né? Mas eu vou deixar primeiro fluir aqui a apresentação, depois a gente começa com as perguntas. Eu já gostaria aqui de passar a palavra para a senhora Ana Paula, que poderá usar aí seus 10 minutos. Se precisar de mais, também fique à vontade. É bom? Pronto. Boa tarde, agora sim. Muito obrigada, senadora Augusta Brito. Em seu nome, agradeço toda a comissão e as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos assistem, nesse tema tão fundamental para a gente conseguir tornar o nosso país um país mais inclusivo, mais acessível, mais democrático e consolidar aí, né, todos os indicadores de direitos humanos. Sou uma mulher branca, de meia idade, cabelo curto, escuro, estou de vestido vermelho, cadeira de rodas vermelha e um sapato bege. Faço a autodescrição para as pessoas que não enxergam ou que têm baixa visão. E começo já falando da importância do compromisso nacional da criança alfabetizada, no seu tempo, né, da adequada e necessária representatividade do tema da pauta da pessoa com deficiência, dos estudantes com deficiência. Então, falo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em nome da ministra Macaé Evaristo, faço uma saudação a vocês. E a nossa Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência entende a educação como um direito fundamental que impacta em todo o ciclo de vida do indivíduo, né? Então, estar alfabetizado, né, e as crianças estarem alfabetizadas, né, no seu tempo escolar adequado, ela requer que a gente tenha uma infraestrutura, tanto física quanto pedagógica, adaptada, acessível, em condições de atender, né, a meta de alfabetização de todas as crianças, inclusive as crianças com deficiência. Esse é um tema muito importante para nós, porque a gente entende que sem acessibilidade, sem salas de recursos multifuncionais, bibliotecas inclusivas e profissionais de apoio, a meta da alfabetização pode ser interrompida para esse público de pessoas com deficiência. Atualmente, a meta é alcançar 2,7 milhões de estudantes da educação especial, né, que estão majoritariamente na idade de alfabetização e na rede regular de ensino. Quero apontar alguns dados, né? Então, somos 2.076.825 estudantes na educação especial no Brasil, na educação básica, onde estão 48% estão na idade de alfabetização e 35,5% nos anos iniciais, sendo 12,6% na pré-escola. A esmagadora maioria, ou seja, 92,6%, está matriculada em classes comuns, e essas escolas dos anos iniciais são as que mais recebem esse público, né? 51,2% de todas as escolas da educação especial. 57,6% dos alunos estão na rede municipal, que é a principal executora da política pública de educação. Então, não se pode falar em alfabetização nacional sem planejar a infraestrutura para esse 1 milhão de crianças nos anos iniciais e na pré-escola, né, no nosso país, né, as crianças com deficiência. Há, sim, um déficit da infraestrutura física básica que impede o acesso à alfabetização. A alfabetização começa com a garantia de que o aluno consegue chegar à sala de aula e usar a escola com autonomia, né? Então, os dados de acessibilidade física ainda são bastante alarmantes, né? 16,4% das escolas que possuem alunos com deficiência não tem nenhum item básico de acessibilidade, ou pelo menos nenhum dado sobre isso. Né, dos itens básicos, em 2024, os dados que a gente tem é que apenas 62,9% possuem rampas, apenas 61,2% possuem banheiro adaptado
e apenas 10,9% possuem pisos táteis, né, importantes para a autonomia dos estudantes com deficiência visual. Esses dados do censo que a gente tem, né, são autodeclaratórios, né, mas a gente confirma aí que essa realidade sobre a demanda de acessibilidade arquitetônica, urbanística e comunicacional é muito grave, né, e pode colocar ali já dos direitos mais fundamentais, como é o da educação, a esse público, né, nos colocando na condição de maior vulnerabilidade social. Então, o que a gente costuma dizer, senadora, que não somos nós, pessoas, não são os nossos corpos que são vulneráveis, mas sim uma estrutura social que nos vulnerabiliza, né, nos expõe a todo risco de violação de direitos. Então, essa questão, a gente é importante também falar da infraestrutura pedagógica, dos investimentos, né, crescentes dos governos em torno da inclusão de estudantes com deficiência, né? A biblioteca e salas de leitura com foco em alfabetização são fundamentais, né? Então, a gente tem alguns dados aqui que cerca de 40,8% das escolas com alunos com deficiência não têm biblioteca. Traga uma contribuição valiosa com a voz dos parlamentos do mundo inteiro para que a luta contra a mudança do clima e em favor de um futuro sustentável para todos seja exitosa. Muito obrigado. Registramos a presença do senhor presidente da ALEPA, deputado estadual Chicão. Convidamos para fazer seu pronunciamento o senhor senador Humberto Costa, representando o presidente do Congresso Nacional do Brasil. Bom dia a todos e todas. Quero aqui saudar o senhor Gianluca Crispi, assessor jurídico da UNFCCC, o caro amigo, nobre deputado Cláudio Cajado, que aqui representa a Câmara dos Deputados do Brasil. Quero saudar e, ao mesmo tempo, agradecer ao deputado Chicão, presidente da Assembleia Legislativa do Pará, por nos acolher nas suas instalações para esse evento. Quero saudar a todos os senhores e senhoras parlamentares, membros da União Interparlamentar. Quero saudar especialmente os nossos deputados e deputadas federais e estaduais do Brasil aqui presentes, todos os amigos e amigas que aqui se encontram. Em nome do presidente do Senado Federal Brasileiro, senador Davi Alcolumbre, saúdo a todas e a todos aqui presentes, desejando pleno êxito nas atividades e que apreciem bastante os trabalhos deste Fórum Parlamentar e da Convenção do Clima nesta edição. É instigador e gratificante marcar que aqui se sobrelevam mais de 40 países dignamente representados pelas senhoras e senhores, integrantes de parlamentos e da União Interparlamentar presentes neste encontro. Anteriormente, às margens do Cáspio, na insólita Baku, pactuamos na edição anterior altos padrões de cooperação global na ação pelo clima e reforçamos o papel dos parlamentos na governança climática, afirmando a importância da tradução e da persecução dos objetivos para o clima em políticas de ação genuinamente baseadas na ciência. Ali se ressonaram movimentos para maior engajamento de aderência dos legisladores em torno de políticas de relevância voltadas a mais investimentos, aceleração de transições energéticas e densas iniciativas para a conservação de florestas, oceanos e biodiversidades. Aqui, no coração da floresta amazônica, ecossistema que abriga a vasta e inusitada coleção de espécimes de nosso planeta, nesta edição em Belém, em uma celebração à rica diversidade. Certamente seguiremos a passos largos, conclamando nossos parlamentos
a aceleração da empreitada e do engajamento de e por ações para o clima, aliadas aos progressos e equilíbrios de nossos povos. O principal desafio para nós, parlamentares, é a conversão de compromissos internacionais em legislações que envolvam a implementação de políticas ambientais consistentes com os objetivos de sociedades sustentáveis. Para isso, precisamos reforçar e consolidar a escolha pública de uma concertação de nossos parlamentos direcionada para uma geopolítica multilateral do clima. A este respeito, a nossa impressão e o nosso sentimento é que os parlamentos permeiem e avancem nos debates abordando, primeiro, um forte intercâmbio para a discussão de marcos regulatórios sobre o clima. Segundo, a adoção de mecanismos de supervisão, fiscalização e transparência sobre os compromissos. Terceiro, priorização de recursos nos orçamentos para estímulo de infraestruturas resilientes que suportem, deem apoio aos grupos e populações vulneráveis, protegendo-os dos efeitos dos desastres climáticos. No documento que daqui iremos extrair, esboçam-se preocupações com o aquecimento global generalizado aos níveis pré-industriais, inquieta-se sobre os efeitos das alterações climáticas sobre mulheres, idosos, jovens e sobre populações originárias, bem como sobre comunidades vulneráveis, frequentemente mais afetados pela alta frequência de desastres do clima. Insta-se ainda no documento a todos os parlamentos a participarem ativamente na supervisão da implementação dos NDCs dos respectivos países e a alcançarem a implementação plena dos compromissos assumidos no âmbito da nova meta coletiva sobre financiamento climático. Segue-se ali, sobretudo, para perfilamento de reforço às necessidades de financiamento de ações do clima, a exemplo da passagem que se conclamam os bancos de desenvolvimento a assumirem papéis de liderança no suporte a economias de baixas emissões, bem como na parte em que aborda a necessidade de os parlamentos vocalizarem aos seus governos a necessidade de aumentar investimentos para as transições energéticas e para a redução contínua de poluentes. Ao lado de tudo isso, e de forma premente, o documento realça a necessidade de uma aliança holística para que os parlamentos apoiem de maneira intensa políticas que versem sobre o elo entre clima e saúde, aí envolvidos nutrição e saneamento. Como legisladores, desempenhamos um papel cada vez mais decisivo na geopolítica climática e, neste fórum, representamos uma importante força motriz de coesão, hábil, habilitada a ofertar às nossas sociedades uma vida com a Pax Climatis. Somos vigorosos e contemporâneos para darmos respostas centrais em políticas para mudanças climáticas, deixando um legado de progresso e de preservação. Nossos agradecimentos a cada companheira aqui presente, desejando um trabalho exitoso. Celebremos o avivamento de nossos povos com um clima melhor. Muito obrigado a todos e a todas. A partir deste momento, ouviremos o pronunciamento oficial do senhor deputado federal Cláudio Cajado, como membro do Comitê Executivo da UIP. Excelentíssimo senhor senador Humberto Costa, dileto amigo e relator desta reunião. Excelentíssimo senhor Gianluca Crispi, representando o senhor Simon Still, secretário executivo da Convenção das Nações Unidas para a Mudança do Clima. Uma menção especial ao presidente da Assembleia Legislativa do Pará, deputado Chicão. Muito obrigado por fornecer as instalações desse belíssimo prédio para a nossa reunião.
E gostaria de fazer uma menção especial à minha colega, a deputada Elcione Barbalho, mãe do nosso querido governador, que deixo aqui, em meu nome, em nome de todas as delegações, um fortíssimo abraço pela excelente recepção que está sendo oferecida a todos nós, esse povo belíssimo, que é o povo paraense. É uma honra estar aqui para fazer o discurso de abertura da União Interparlamentar, em nome da nossa presidente, Túlia Axson, na reunião parlamentar da COP30. Gostaria de começar agradecendo a vocês, parlamentares de todas as regiões do mundo, por estarem aqui hoje, unidos por um propósito comum, transformar as promessas do Acordo de Paris em ações tangíveis. Esta reunião parlamentar é o evento líder para os parlamentos nacionais durante a COP. Esta reunião é um lugar onde vozes parlamentares de todos os cantos do mundo se reúnem com um único objetivo: acelerar a resposta do mundo às mudanças climáticas. A COP30 marca uma década desde que o Acordo de Paris foi assinado. Nesses 10 anos, vimos um progresso notável. Os preços das energias renováveis caíram, a inovação acelerou e a conscientização pública cresceu. E, no entanto, o quadro geral é preocupante. As emissões globais continuam a aumentar. Eventos climáticos extremos estão aumentando em frequência e intensidade. As comunidades estão sendo desenraizadas. Os ecossistemas estão sendo destruídos e as desigualdades estão se aprofundando. Nós temos a ciência, nós temos a tecnologia. O que o mundo precisa agora é da coragem política e da responsabilidade que só os parlamentos podem oferecer. Estamos aqui porque conhecemos o poder dos parlamentos. Temos a capacidade de transformar as promessas climáticas em realidade, por meio das leis que aprovamos, dos orçamentos que aprovamos e da supervisão que fornecemos. Os parlamentos são a ponte entre os compromissos globais e nossas comunidades locais. Somos nós que traduzimos as contribuições nacionalmente determinadas em legislação, orçamentos e supervisões nacionais. O que torna os parlamentos únicos nesta luta é nossa conexão direta com as pessoas. Representamos agricultores que enfrentam a seca, comunidades costeiras perdendo suas casas para o mar, jovens exigindo um futuro e trabalhadores que buscam uma transição justa. É nosso dever trazer essas vozes para o debate climático. A UIP organiza as reuniões parlamentares da COP desde 2009, garantindo que os parlamentos tenham voz e presença visível no processo climático global. Tornou-se o lugar onde os parlamentos se reúnem para trocar ideias, compartilhar experiências e reafirmar nossa responsabilidade coletiva. A cada ano, vemos que a ambição climática está crescendo entre os parlamentos do mundo. Vemos que os parlamentares estão passando da conscientização à ação, das promessas às políticas e das palavras às leis. Este encontro nos dá a oportunidade de aprender uns com os outros, com os nossos sucessos, mas também com os nossos desafios e lições aprendidas. Ele fornece um espaço para um debate honesto e construtivo, onde diversas perspectivas podem se encontrar no espírito de colaboração. E nos lembra que, embora nossos sistemas políticos possam diferir, nossos objetivos são compartilhados. Em um mundo que às vezes parece dividido, o trabalho da União Interparlamentar e encontros como este demonstram o poder duradouro do diálogo e da cooperação. Hoje,
Vamos ouvir como os parlamentos estão trabalhando para implementar, como estão promovendo a adaptação para as pessoas que vivem na linha de frente das mudanças climáticas. Aprenderemos quais medidas os parlamentos estão tomando para lidar com as poderosas emissões de gás metano e que estão agravando as mudanças climáticas, bem como a importância de garantir que a igualdade de gênero e a saúde estejam no centro das respostas climáticas. Caros colegas, a próxima década decidirá o destino do Acordo de Paris e talvez da própria humanidade. Aqui em Belém, cercada pela maior floresta tropical do mundo, somos lembrados do que está em jogo, os próprios sistemas que sustentam a vida. Vamos fazer valer esse momento. A UIP está pronta para apoiá-los nesse trabalho, por meio de captação, pesquisa e intercâmbio de boas práticas parlamentares que fortaleçam a governança climática. Por meio da nossa cooperação conjunta, podemos tornar os parlamentos impulsionadores mais eficazes da ação climática e da responsabilidade em todos os cantos do mundo. Juntos, vamos agir com a urgência que a ciência exige, a liderança que nossos cidadãos esperam e a unidade de que nosso planeta precisa tão desesperadamente. Obrigado a todos e boa reunião para nós. Está encerrada a sessão de abertura desse encontro. Dentro de instantes, terá início a primeira sessão de trabalho com o tema Fortalecimento das lideranças parlamentares para a realização das NDCs. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Mais de 40 mil mortos tiveram seu cadastro como tentativa de inclusão e desconto associativo. Em 2023, o senhor era presidente da CBPA? Como eu não tenho conhecimento dessa informação, me permaneço calado. Sim, 23 era sim, senhor. Pronto. Em 2024, o senhor era presidente da CBPA? Sim, senhor. Vocês tentaram colocar 40 mil mortos em descontos associativos. Eu pergunto,
de quem é a responsabilidade por essa falcatrua. É do presidente da CBPA ou a quem o senhor delegou poderes para fazer isso? Eu permaneço em silêncio, senhor. Em 4 oportunidades, o depoente, na qualidade de testemunha nesta casa, faltou com a verdade, fez afirmação falsa ou calou a verdade. E por conta disso, senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que o depoente seja preso em flagrante por infringência ao artigo 342 do Código Penal brasileiro. Diante do exposto, a comissão, com fundamento no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, determina a prisão em flagrante do senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz pelo crime próprio de falso testemunho, que trata o inciso 2 do artigo 4º da Lei 1579 de 1952. Em nome dos aposentados, quase 240 mil que a CBPA enganou, o senhor Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, o senhor está preso. Determino que a Secretaria Polícia adotem as providências com relação à determinação de prisão dessa presidência. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. O mundo
cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Ciências, descobertas, invenções e curiosidades. No Museu de Ciência e Tecnologia, máquinas, invenções, experiências e desafios mostram como a humanidade transformou o mundo e como você também pode transformar. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. São 40 anos de produção de poesia. Então, lá desde o meu primeiríssimo livro, que foi lançado em 1984, quando eu tinha 19 anos, até essa jornada. São 10 livros, dos quais eu fiz uma seleção. E esse momento é uma emoção única, porque você revisita, então... Leituras, neste sábado, 7 horas da noite, aqui na TV Senado. A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923 pelo médico e escritor Edgar Roquete Pinto, num galpão improvisado no centro do Rio de Janeiro. Os primeiros programas eram feitos pelo próprio Roquete Pinto e seus amigos da Academia Brasileira de Ciências, que tocavam músicas, recitavam poesias e comentavam as notícias do dia. Mas as pessoas logo perceberam que o rádio era também um forte instrumento político. Assim como Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Roosevelt nos Estados Unidos, Getúlio Vargas usava o rádio como propaganda de seu governo. Em 1936, os aparelhos de rádio podiam ser comprados facilmente nas lojas, e o comércio descobria nos anúncios um meio fantástico para vender seu... De alto nível do clima da COP29. A senhora Mariana Bolshakova, consultora jurídica no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O senhor Moses Kajwen, membro do Parlamento do Quênia. Informamos ainda que, em cada painel, os participantes da reunião poderão fazer uso da palavra. Para isso, pedimos que façam a sua inscrição na mesa localizada na parte de trás do auditório até o final de cada sessão. Com a palavra para a condução dos trabalhos, o senhor Lucas Hammer. Thank you. Well, good morning, everyone. Bom dia a todos, todas as delegações, colegas e amigos. Bem-vindas à primeira sessão da nossa reunião parlamentar da COP30, que vai focar em reforçar as contribuições determinadas nacionalmente, como chamamos NDCs. O meu nome é Lucas Hammer. Eu venho de um país na Europa, Áustria, e no nosso parlamento eu estou no Comitê do Meio Ambiente, eu sou do Partido Verde. Este ano de 2025 é um marco importante. Nós completamos aqui 10 anos do momento histórico em Paris, onde nós nos comprometemos a uma meta comum que é essencial para prevenir contra as mudanças climáticas. Desde então, as evidências científicas e a emergência dessa meta só tem aumentado. Nós estamos testemunhando as consequências da crise climática e estão começando a chegar mais cedo e mais forte do que as nossas previsões. 10 anos atrás, em Paris, nós fizemos uma promessa para as próximas gerações, para os nossos filhos, que nós vamos entregar um clima que ainda é capaz de sustentar uma boa vida. Viver uma boa vida ainda vai ser possível. Yes, we have made progress in the last 10 years, but not enough. With current policies, we are heading towards a world that is 2.8 degrees hotter, not 1.5 degrees.
That was our promise in Paris. We have to acknowledge that our current NDCs are not sufficient. Many countries have not even submitted NDCs or updated commitments. Others have put forward targets that are vague or fall short. And perhaps most importantly, our actual policies and actions often do not match that we write down on paper. Addressing all of this requires substantial work from us, from all of us in our parliaments. This is why we're here today, to discuss how we can phase out fossil fuels, to protect and regrow our forests, to protect our communities, our indigenous and local communities, and to transform our economies. And I'm looking forward to the contributions and to learning from one another. It's now my pleasure to introduce the distinguished panelists. I start on the far left from my perspective with Ms. Nigar Arpadaray. Esquerda, ela é membro do Azerbaijão e serviu como ela esteve na liderança de mobilização para acelerar e como os parlamentos podem fazer a ponte para a ação doméstica. Muito obrigado. Deixe-me introduzir os outros panelistas. Eu sei que você precisa sair mais cedo, mas você será o primeiro a falar. Na minha direita, a senhora Mariana Bojakova, ela é do programa da ONU e tem experiência apoiando os governos para alinhar as estruturas legais com os governos e as propostas internacionais. E à minha esquerda, meu colega Moses Kazwan é um membro do Senado do Quênia. Ele é um defensor das políticas de meio ambiente no seu país. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para os nossos panelistas para ouvir as suas perspectivas e como os parlamentos podem entregar as suas NDCs. E nós vamos ouvir os nossos três palestrantes, e teremos discussões após as palestras. Então, passo a palavra por 5 minutos. Eu sei que você tem que sair mais cedo, porque você tem uma reunião importante depois. Então, você tem a palavra. Muito obrigado, senhoras e senhores, estimados. É muito bom estarmos aqui no Brasil, no coração da Amazônia, aqui no seio da Mãe Terra. Estando aqui, podemos ver que a vida está viva e a floresta está falando com você. Isso nos dá o sentimento de por que estamos lutando. Eu represento a presidência da COP29 e também o Parlamento do Azerbaijão. E foi muito bom receber todos vocês em Baku ano passado. Eu gostaria apenas de dar algumas informações. Quais foram os resultados da COP29? Como vocês podem lembrar, a ideia principal e o assunto principal é o financiamento climático, porque todos os compromissos e a transição verde requer formas de implementação, que é a parte financeira. E como uma campeã de alto nível, eu conversei com muitas pessoas em todas as partes do mundo em que o financiamento é importante. E o Azerbaijão e a COP29, com a mediação do Azerbaijão, a COP29 teve resultados históricos em garantir 300 bilhões para o mundo em desenvolvimento e também a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos. A COP29 será lembrada como uma das mais impactantes. Agora nós estamos discutindo o assunto das NDCs, que é extremamente importante, porque as NDCs não são apenas documentos climáticos, são estratégias de desenvolvimento nacionais por um mundo mais seguro, mais resiliente, uma política bem desenhada que atrai inovação e promove resiliência. Uma nação que tem NDCs credíveis e ousadas promovem um crescimento mais forte, garantindo segurança energética e novas
avenidas para o desenvolvimento. E sendo uma campeã, meu papel era me engajar com os setores privados, academia, e nós ouvimos do setor privado em muitos casos. Aqui estamos prontos para termos NDCs ambiciosas, apoiar os governos nesse quesito, mas queremos um diálogo melhor com eles. Então, investir em adaptação e resiliência é essencialmente essencial e protege de estrangulamentos, provê salvaguardas e fornece as estruturas das comunidades, agricultura, cidades resilientes, sistemas de alerta precoce. Isto não é apenas um luxo opcional, é fundacional para o desenvolvimento sustentável. Mas somente a ambição não é suficiente. O último relatório da ONU mostra como as NDCs estão sendo desenhadas e implementadas de forma apartidária, por negócios, por investimentos, a sociedade civil, a academia, insertadas no processo. 90% das NDCs são com atores fora do Estado, de outros setores. Isso é a essência da abordagem social que passa da ação individual para uma aceleração coletiva. Muitos citam regras para os negócios, destacando a importância da mobilização de financiamento. O Azerbaijão também submeteu as suas NDCs atualizadas, com alvos e metas de redução em 15 anos, com um compromisso de redução de 40% até 2025, para apoiar os governos e legisladores consolidaram em prioridades e ofertas de vários setores do governo em muitos relatórios convergentes. A nossa mensagem é clara. Precisamos trazer soluções, investimentos e inovação. A liderança desta comunidade dá ao governo a confiança para a transformação necessária. Os parlamentares e os líderes legislativos, o papel dos parlamentares é indispensável. Podemos garantir que as NDCs não são apenas ambiciosas, mas acionáveis. É isso que precisamos fazer. Precisamos ser acionáveis e realistas. Isso é claramente o que precisamos entregar, porque os parlamentares estão recebendo feedback das suas comunidades, eles sabem como as pessoas se sentem. E também precisamos garantir que as NDCs estão apoiadas com os orçamentos nos ministérios, informados pela voz dos jovens, povos indígenas e comunidades locais. De forma inclusiva nos processos, podemos garantir que a ação climática é durável e realista. Vamos aproveitar a oportunidade não apenas para cumprir com as NDCs, mas torná-las instrumentos de prosperidade e esperança. Também gostaria de informá-los que, como na COP29, o nosso resultado principal de 300 bilhões, isso é o número que foi triplicado a partir de 100 bilhões, mas a presidência da COP29 está trabalhando com a COP30 para aumentar para 1,3 trilhões. E essa é a recomendação. Também há recomendações como pode-se escalar e aumentar o financiamento. Sabemos que a transição requer trilhões. E neste documento temos o setor privado, o setor público, fundos filantrópicos que são mencionados. Então, muito obrigado por estarem aqui e estamos ansiosos por ter uma maior conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado por se manter nos seus 5 minutos. O nosso próximo palestrante é de Marianne Bojakov. Tem a palavra. Muito obrigado e bom dia. Eu gostaria, primeiramente, agradecer o Parlamento do Brasil e a UIP por organizar essa reunião tão importante e também por nos convidar para palestrar e falar com vocês. NDCs são o veículo mais importante, principal, através do qual coletivamente podemos lidar com esses desafios, os maiores desafios da humanidade da atualidade.
Se vocês estão participando das negociações, há muito que está sendo dito sobre as NDCs, sobre a natureza das determinações nacionais. Isso é uma característica importante das NDCs, mas também é importante uma contribuição que cada um dos nossos países faz ao esforço coletivo para lidar com o problema. Então, é determinado nacionalmente, mas, ao mesmo tempo, é também muito importante que as NDCs sejam ambiciosas o quanto possível. Isso é uma obrigação que cada um dos nossos países tem assumido no acordo. Então, o mais ambiciosas possíveis. Também precisam ser realistas, implementáveis, precisam ter os pés no chão, precisam ser apoiadas pelos legisladores e pelas políticas. Não podem como um pedaço de papel que é enviado para o NFCCC. Precisam ser desenhados coletivamente por todos aqueles que estarão implementando as políticas, os stakeholders locais, as comunidades locais, os povos indígenas, a juventude, as comunidades vulneráveis e o setor privado. E a palestrante anterior já mencionou esse ponto. E elas precisam ser desenhadas de forma que apoiem economicamente o desenvolvimento socioeconômico nos nossos países. Vocês, como legisladores, têm um papel crucial no desenvolvimento e na implementação e no fortalecimento contínuo da ambição em cada NDC progressivamente. Eu quero parar um pouquinho e mencionar 3 pontos específicos ou papéis que eu creio que são chave para os parlamentares sobre isso. A primeira é que o desenvolvimento e a revisão das NDCs. O próximo é a importância legislativa e a importância dos recursos. Ou seja, para começar, é claro, as NDCs foram submetidas quando as partes fizeram o Acordo de Paris. Agora estamos no ano de fortalecer e submeter as NDCs revisadas e, recentemente, há poucos dias, eu vi e acho que nós temos agora 108 de 195 que precisariam ser submetidas, revisadas esse ano, que lidam ou relacionam com 70% das emissões, os países que submeteram as suas NDCs este ano. Então, ou seja, já trilhamos um bom caminho, mas claramente ainda não chegamos na meta. Há muitos países ainda que estão no processo de revisarem e submeterem as suas NDCs. Esperamos que, ao longo dos próximos meses, como parlamentares, existe um papel muito importante, porque são obrigações para desenvolver e atualizar o NDC. Isso faz parte do que vocês ratificaram através da ratificação dos parlamentos, do Acordo de Paris nos parlamentos. A supervisão dos parlamentos sobre o tempo das submissões e também o nível de ambição das NDCs é um dos papéis importantes que vocês desempenham nos níveis nacionais. E outro aspecto, é claro, as NDCs, elas são tão boas quanto a possibilidade de implementá-las. Isso, ou seja, é o papel de vocês no cotidiano, o desenvolvimento de legislação, de leis, de políticas, e nos arranjos institucionais no nível nacional que tornam as NDCs realistas e que possam ser passíveis de serem implementadas. Então, nós olhamos as tendências globais sobre legislação ambiental são implementadas. O que nós descobrimos nesta avaliação compreensiva que fizemos com os relatórios, e nós descobrimos
descobrimos que existe uma lacuna significante em países desenvolvidos e países em desenvolvimento entre os requerimentos da legislação ambiental e a sua implementação e aplicação. Um grande problema aí é a falta de regras e estándares e padrões, ou seja, as regras são proclamadas, são adotadas, mas as regras e regulamentações que as tornam implementáveis ainda estão faltando. Ou seja, a supervisão parlamentar nesse sentido é um papel crucial que vocês desempenham. Então, finalmente, algo que é muito importante é todas as NDCs, elas não são apoiadas com recursos. Os parlamentares aqui também têm um papel fundamental neste ponto. Um mecanismo é o alinhamento do financiamento público, que é uma reorganização, reorientação, e o parlamento, o apoio dos parlamentares aos planos de adaptação e às NDCs. A outra é a reforma dos subsídios dos combustíveis fósseis. Vocês controlam sobre como os fundos públicos são alocados. Existe uma escolha sempre que vocês levam em consideração as prioridades domésticas, mas no longo prazo, os subsídios para combustíveis fósseis tornam as economias menos sustentáveis e mais vulneráveis a fatores externos. Então, olhando no longo prazo como subsídios para combustíveis fósseis podem ser diminuídos ou deixados de lado, isso é muito importante. Outros dois pontos que eu gostaria de mencionar é olhando sobre as políticas, por exemplo, os impostos de carbono, os sistemas de carbono são utilizados e criando uma fundação para compras públicas. São alguns dos aspectos que eu os encorajaria a olharem. Eu acho que vou terminar por aqui, mas talvez tenhamos outras perguntas. Muito obrigado, Mariana, por sua intervenção muito interessante e nos lembrar qual é o nosso papel. E talvez eu quero adicionar que o nosso papel é tornar os governos, fazendo a prestação de contas diante dos governos, e tanto no nível nacional e no nível internacional, porque os nossos governos, eles têm um papel também de legisladores, de certa forma, mas nós, como parlamentares, precisamos, pelo menos na maior parte dos parlamentos, nós controlamos também os governos e nós podemos torná-los responsáveis pelos compromissos assumidos, com prestação de contas e supervisão. Eu vou passar a palavra para o nosso terceiro panelista. Por favor, Moses. Obrigado, Lucas. Primeiramente, recebam as saudações dos presidentes dos parlamentos em Quênia. Ano passado estivemos em Baku. Acho que nós estamos falando com políticos e as coisas mudam tão rápido, porque ontem você pode estar no governo, hoje você pode estar na oposição. Isso quer dizer que, como políticos, temos uma voz muito poderosa sobre a implementação de planos climáticos nos nossos países. Os primeiros palestrantes deram a impressão que os membros do parlamento têm um papel no desenvolvimento das NDCs. Na minha experiência e do contexto do qual venho, as NDCs tendem a ser decisões do executivo. Qualquer parlamentar que esteve envolvido em algum momento, ele foi influenciado pelo executivo para definir que essas são as metas. Os argumentos tem sido ratificado pelos nossos parlamentos que qualquer outro instrumento nesse tratado
Temos instrumentos que estão submetidos à ratificação parlamentar. E as NDCs devem ser trazidas ao parlamento para considerações e garantir que estão alinhados com as prioridades nacionais. Nós vimos exemplos de desenvolvimento político onde a persuasão política de um grupo político pode resetar os planos climáticos de um país e as suas NDCs. Nós vimos instâncias, estamos mudando lideranças que podem mudar o otimismo para cinismo. Então, nós vimos para a conferência e partidos onde as pessoas na zona azul vão encontrar uma solução para alinharmos os nossos esforços e alinhar as nossas perspectivas politicamente e tecnicamente. Os membros do parlamento querem estabelecer uma estrutura para a implementação das NDCs. E um número grande de países estão falando sobre regulações para garantir o funcionamento dessas leis. Claro, as políticas chegam nos parlamentos em certas jurisdições, mas nós temos que ver os tecnocratas trazendo as suas contribuições para os parlamentos. O papel dos parlamentares em termos de alocação de orçamentos tem um papel muito importante no clima. Nós temos que garantir a mitigação e a resposta é a ameaça e o dano para o meio ambiente e para o clima que tem sido visto em países pequenos e vulneráveis. E isso é muito grande para ser lidado só com orçamentos locais. Nós precisamos de fundos de mudança climática. A interpretação pede perdão, mas o vídeo e áudio estão travados. Em termos de gastos, como parlamentares, nós precisamos continuar colocando pressão na agenda global para a realização de alguns dos fundos que já foram acordados. Em Baku, nós tivemos o fundo de perdas e danos, e eu estou feliz que as modalidades desse fundo já estão sendo definidas e clarificadas. Eu espero que, quando chegamos na próxima COP, nós vamos ter sucesso em relação a países que aproveitaram desse fundo. Eu quero dar um exemplo onde o parlamento consegue desenhar alguns fundos como esse, particularmente o Fundo Verde. Na África, 15 países estão participando num projeto chamado Parlamentares para Financiamento. E o principal fundo tem ajudado os parlamentares. No caso do Quênia, nós conseguimos trazer $1 bilhão para aumentar a capacidade dos parlamentares e conseguirem entender as questões que envolvem as mudanças climáticas. Eu acho que isso foi muito útil, porque criou um time de campeões no parlamento. E não necessariamente o presidente vai estar envolvido, mas você tem um número muito grande de membros do parlamento que entendem a ciência e entendem a preocupação que envolve essa questão. Deixe-me só concluir meus 5 minutos dizendo que o financiamento climático na maioria dos países em desenvolvimento está trazendo alguns riscos. Quando estamos falando de crédito, nós precisamos olhar para o financiamento de clima um pouco diferente. O futuro tem sido definido por políticos de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas. Para os políticos aqui na sala, o futuro devia ser da próxima geração.
No meu país, a gente colocou essa data na próxima Constituição, mas em outros países isso depende do primeiro-ministro. Então, é muito difícil influenciar o futuro nesse sentido. Mas eu quero garantir que nós deixamos uma herança para as nossas crianças e, para isso, nós precisamos encontrar um futuro que não envolve só uma próxima seleção, mas uma próxima geração. Thanks, Moses. You're not only a strong climate advocate, but you're really a role model Você é um modelo de autoconfiança e realmente está liderando o caminho sobre qual que é o nosso papel e qual que devia ser o nosso papel em um tempo onde a maioria dos nossos parlamentares e parlamentos, a gente experiencia algo parecido. Os nossos parlamentares e o nosso público está sendo alimentado com muitas fake news que trazem efeitos. E essa questão toda sobre fake news que dizem que essa questão climática não é verdadeira. Mas eu digo para os meus colegas que não acreditam nessas mudanças climáticas que eles deviam vir aqui e conversar com os colegas aqui que vêm de outros países. E eu acho que reuniões como essas e trocas como essa possam mudar o ponto de vista dessas pessoas. Porque aqui nós estamos falando com colegas que dizem qual que é a realidade na casa e nos países deles. Então, muito obrigado pela sua intervenção. E agora eu vou abrir para as intervenções de vocês. Então, lembrem que as intervenções devem ser curtas e concisas, não demorem mais do que 2 minutos. Espero que vocês se atentem a esse limite, porque nós queremos dar a possibilidade de outros colegas nessa sala de poder participar também. Se você quiser falar, por favor, mande um pedido para o secretariado da UIP. Eu já tenho 6 pedidos agora. Se nós tivermos mais tempo, eu aceito mais pedidos depois. Então, vamos começar agora. E a primeira intervenção vem da China, senhor Qin Zhenlu. A palavra está com você. 主席先生、各位同事，感谢各国议联和东道主巴西会所做的周到安排。我很高兴与大家就议会在国家自主贡献中的作用进行交流探讨。中国落实2030。Sorry. Do we get a translation? No. I asked the IPU secretary, do we have a... Provin. Because if you understand me, we do want to understand what you're saying, and at least I don't have a translation. Well, actually, we take a sec. You can make the intervention in English? Yes, because actually we prepared this É porque, na verdade, a gente se preparou para uma interpretação simultânea, mas eu gostaria de fazer uma consecutiva. Se for tudo bem. Então, vamos fazer a próxima intervenção. Espero que a simultânea esteja pronta. Espere alguns minutos. E aí, sim, a tradução simultânea deve estar pronta. Então, eu peço para a senhora Chiara Braga, da Itália, para dar suas palavras. Alô, testando o canal de português, tudo certo? Canal de português para tradução simultânea. Obrigada, senhor presidente da sessão, caros colegas, bilhões de mulheres e homens, mesmo nos tempos difíceis que estamos atravessando, não podem perder a batalha contra as mudanças climáticas. A transição justa para o meio ambiente e para as comunidades é uma condição necessária e não mais uma promessa para os povos do planeta. Fazer progressos coordenados para melhorar as condições de vida
promovendo essa é buscar avanços coordenados na melhoria das condições de vida e na governança climática, promovendo um desenvolvimento de alta qualidade. A COP30 não deve ser uma simples etapa de negociação de um determinado aniversário, mas um verdadeiro banco de provas para a credibilidade de todo o sistema da diplomacia climática. Após anos em que muitos objetivos ambiciosos permaneceram no papel, aqui em Belém, simbolicamente no pulmão verde da terra, que é a Amazônia, somos chamados a mostrar que o mundo não está mais numa fase de promessas, mas de ação concreta. É preciso respeitar o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, de acordo com as possibilidades, implementando plena e eficazmente a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e seu Acordo de Paris. Sustentar a equidade, a justiça internacional nos países desenvolvidos tem que assumir um papel solidário de acompanhamento no cumprimento das obrigações de redução de emissões, respeitar seus compromissos financeiros e fornecer maior apoio tecnológico e de capacitação aos países mais frágeis. Sabemos que o desafio da adaptação é central na Itália e na Europa. Precisamos de recursos políticos integrados envolvendo cidades e territórios. Sabemos que boa parte das negociações se concentra no financiamento para o clima, e não só o compromisso para a mobilização de recursos, mas exigências de transparência nas rubricas de despesas, nos instrumentos e resultados verificáveis e mensuráveis. E, finalmente, colegas, a justiça climática. A COP30 não pode se limitar a negociar entre governos, mas a presença importantíssima e necessária, que aplaudimos com alegria, das populações indígenas e de tantas comunidades locais tão ameaçadas pelas mudanças climáticas, deve permitir imediatamente sua participação nas decisões em curso, pois sabendo que daí depende a saúde e o bem-estar dos cidadãos e as condições para combater as desigualdades de gênero. Num mundo marcado por guerras, injustiças e divisões, a batalha contra a crise climática é ao mesmo tempo uma escolha de paz. Construir um futuro sustentável significa construir um futuro mais justo e seguro para todos. Obrigada. Mille grazie. Obrigado. Então, nós não temos tradução simultânea em chinês, então se você puder traduzir em inglês, por favor, a palavra está com vocês. Senhor Presidente, queridos colegas, por favor, me permitam começar estendendo a minha apreciação com a UIP e obrigado pelo Parlamento Brasileiro pelos seus arranjos. Nós estamos satisfeitos de nos juntar nessas discussões na implementação das NDCs. A China teve muito sucesso na implementação das suas NDCs e nós ultrapassamos as nossas metas, instalando mais poder solar e eólico. E em setembro desse ano, o nosso presidente anunciou a nossa NDC de 2025, cobrindo todos os setores econômicos e gases de efeito estufa. É a primeira vez que a China reduziu as suas emissões e garantiu as suas metas, atingiu as suas metas, garantindo os máximos esforços para implementar as metas de NDC de 2025. Estamos fazendo esforços para mudar a nossa estrutura institucional. Queremos reduzir carbono, estabelecer um sistema energético que sustente a transição energética e o investimento climático e financiamento. O Congresso Nacional da China tem priorizado uma legislação e a supervisão do clima. As resoluções
Temos resoluções que foram adotadas especificamente sobre mudanças climáticas. A NDC criou uma lei energética local e uma nova lei de energias renováveis e energia elétrica. E nós atingimos uma nova etapa relacionada ao clima, provendo um desenvolvimento verde e uma resposta climática. A NDC também avançou em novas leis, trazendo novas investigações e novos relatórios sobre o tema. 10 anos atrás, nós tivemos o Acordo de Paris e hoje, aqui, o nosso Congresso Nacional da China quer aumentar a cooperação com os parlamentos ao redor do mundo para avançar no estabelecimento de governanças globais climáticas. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Muito obrigado pela sua flexibilidade para que a gente possa fazer dessa forma. Próximo da lista é o Japão, senhor Shinji Takuichi. Meu nome é Shinji Takeuji, chefe da delegação japonesa. O Japão submeteu a sua nova NDC para a estrutura da ONU e o Secretariado de Mudanças Climáticas em fevereiro desse ano. E, ao mesmo tempo, nós revisamos o plano energético e o plano de intervenção. Domesticamente, o Japão tem promovido a sua transmutação de políticas que quer o fornecimento e a redução de emissões. Nós queremos aumentar o poder eólico e solar. Isso tem sido uma questão para nós e nós estamos no estágio onde precisamos de ações instantâneas para combater as mudanças climáticas. Nós vamos monitorar os esforços governamentais sob uma perspectiva parlamentar, com uma visão a médio e longo prazo. A economia circular é indispensável para atingir emissões zero e reduzir a poluição. Mesmo assim, estruturas internacionais e metodologias de avaliação sobre a economia circular, nós precisamos da divulgação A divulgação da empresa de relatórios não tem sido definida. A proporção dos metais que têm sido utilizados, nós precisamos reduzir esse número. A mudança climática é uma questão urgente que afeta toda a humanidade. Nós acreditamos que, utilizando o sistema de crédito bilateral, JCM, que é a estrutura internacional estabelecida no artigo 6 do Tratado de Paris, significativamente vai contribuir para as emissões globais, o desenvolvimento sustentável e o atingimento das NDCs por parte do Japão e os seus países parceiros. Eu gostaria de ver a expansão do nosso sistema de crédito e a colaboração para ter um futuro sustentável. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado pela sua intervenção. A pergunta foi anotada. O próximo é o nosso colega da Camboja, Sr. Champalgi. Me perdoe pela pronúncia errada. Obrigado, estimados delegados.
Em nome do governo, da delegação do Camboja, estou honrado em contribuir para este momento urgente e essa discussão, especialmente por causa das comunidades mais vulneráveis. O Camboja está na liderança. Isso é uma realidade diária no Camboja, as mudanças climáticas. E se não houver adaptação, as pessoas mais vulneráveis pagam um preço maior. Nós temos um compromisso de aumentar a justiça climática e melhorar a vida da população. As ações parlamentares incluem resiliência na legislação, buscas por resiliência, gestão hídrica e outras políticas. Também apoiamos as NDCs do Acordo de Paris, que incluem uma meta de energia renovável, combate ao desmatamento e uma agricultura de baixo carbono. Para reduzir as emissões globais, o Camboja tem uma liderança submetendo as nossas NDCs em agosto de 2025, com o objetivo de atingir a neutralidade de carbono até 2050. Também entramos no mecanismo de financiamento acessível para beneficiar as comunidades vulneráveis, também garantindo o empoderamento das mulheres e soluções locais. Eu peço aos parlamentares para que apoiem os seus governos. Isso é essencial para monitorar o progresso e defender transparência e encontrar soluções factíveis. E o Camboja está feliz de apoiar o documento de resultados articulados com as aspirações coletivas e a chamada para ação. Camboja está pronto para cooperar com todos os membros do parlamento para cumprir com o nosso compromisso para combater a desigualdade e as mudanças climáticas. Junto com este documento, podemos criar um futuro sustentável e resiliente para todos. Muito obrigado. Muito obrigado. O próximo é o nosso colega de Moçambique, senhor Manuel Amaressami. Please try to stick to the 2 minutes. Obrigado. Obrigado pela concessão da palavra. Começo a agradecer em nome da senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique, saudando a todos os presentes neste Parlamento, nesta reunião parlamentar que é organizada à margem da COP30. O tema desta sessão é, sem dúvida, uma convocação à ação. Num tempo em que as mudanças climáticas ameaçam as bases do desenvolvimento humano, os parlamentos não podem ser meros observadores. Devem ser protagonistas na definição de políticas, na aprovação de leis e na fiscalização das suas implantação, garantindo que os compromissos internacionais se traduzam em benefícios concretos para os nossos povos. O Parlamento moçambicano tem reafirmado a sua determinação em alinhar a produção legislativa com as metas do Acordo de Paris e com
às contribuições nacionalmente determinadas apresentadas pelo Governo. Reconhecemos que nenhum país pode enfrentar sozinho esta crise global. Por isso, defendemos o reforço de cooperação interparlamentar, a partilha de boas práticas legislativas e criação de mecanismos regionais de financiamento verde. Os parlamentos devem exercer uma liderança proativa, garantindo que as políticas climáticas sejam integradas em todos os setores, tais como energias, agricultura, transporte, ordenamento territorial e educação ambiental. E mais do que isto, devemos assegurar que as soluções climáticas sejam justas, equitativas e centradas nas pessoas, valorizando o papel das comunidades locais, das mulheres, dos jovens, na construção de uma economia resiliente e verde. Obrigado. Muito obrigado. Finalmente, o nosso colega Athanasios. Papantasis, Athanasios Papathanasios. Certificando. Estimados colegas, é uma honra falar com vocês em um momento decisivo em nossos esforços para confrontar a crise climática. Em todo o mundo, os impactos da mudança climática estão mudando as economias, as nossas infraestruturas, nossos sistemas de saúde e, mais importante, as vidas cotidianas dos nossos cidadãos. A adaptação é a parte fundamental que pode garantir resiliência, segurança, dignidade das nossas sociedades, dependerá nas décadas próximas. Na Grécia, nós temos testemunhado incêndios florestais, enchentes e falta de água, e esses desafios nos fez agir mais rapidamente, mais cooperativamente e considerar novas possibilidades. Os parlamentos têm um papel importante para entregar legislação com resiliência como objetivo. Precisamos garantir que os investimentos públicos, sistemas energéticos e estratégias de agricultura diminui o risco climático e aumenta a resiliência climática. A supervisão e a prestação de contas. As ações políticas precisam ser transparentes e empoderando as autoridades locais. As adaptações são implementadas localmente nas cidades, nas regiões costeiras, nas bacias hidrográficas e pelas áreas rurais. É preciso recursos, expertise técnica e coordenação de estruturas, mas o nosso objetivo não é apenas uma transição verde, o nosso objetivo é para garantir uma transição justa e segura. Como parlamentares, nós somos a ponte entre os compromissos globais e a realidade do dia a dia. Precisamos garantir que resiliência não é um slogan, mas uma realidade para todos os nossos cidadãos. Muito obrigado. Obrigado. Então, vamos ter mais 2 ou 3 intervenções, e aqui do Brasil temos... Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Maria do Carmo, eu sou deputada estadual de 2º mandato, sou presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Assembleia Legislativa e já fui prefeita da 2ª maior cidade aqui do nosso estado, depois de Belém, que é Santarém, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, de Alter do Chão, que é a nossa praia principal. Fica aqui o convite para todos irem até lá. Bom, eu saúdo a todos que vieram aqui e a minha contribuição ela vai em 2 direções. A primeira é que todas as COPs estabelecem metas e financiamentos.
e não foi diferente lá em Paris, e que nós estamos agora cobrando. Eu penso como uma contribuição que nós, parlamentares, nós temos que agir em duas direções, principalmente os parlamentares federais. Primeiro, ajudar os nossos países a cumprir as metas. E nós ajudamos quando nós legislamos para que eles cumpram as metas que foram estabelecidas. E, além de legislar nessa direção, que nós possamos também criar mecanismos de fiscalização para que essas ações necessárias para o alcance das metas sejam feitas por nossos países. Em segundo lugar, o financiamento. Os financiamentos que vêm para o Brasil quase nunca chegam na Amazônia, porque eles vão para o BNDES, que é um banco federal, quando deveria vir para um banco da Amazônia, o BASA, ou para a Sudã, que é uma agência de desenvolvimento da Amazônia, e não vem. Esse recurso fica no BNDES e lá um grupo de trabalho que sequer conhece a Amazônia decide para onde esses recursos vão e coloca nas mãos de ONGs estrangeiras para virem aqui executar ações das quais eles não têm o mínimo conhecimento, quando esse recurso deveria chegar nas mãos dos territórios, dos quilombolas, dos nossos indígenas, porque eles, sim, têm sido os guardiões da Amazônia ao longo dos últimos séculos e que, portanto, eles, mais do que qualquer um de nós aqui, eles sabem o que fazer para manter a Amazônia em pé e um povo trabalhador, livre, embaixo da copa dessas árvores. Porque na Amazônia tem milhões de pessoas que precisam viver e viver bem. E agora, a Amazônia tem sofrido grandes desastres ambientais que o mundo não sabe. Aqui nós temos secas extremas, já estamos próximos a ter áreas desertificadas, deserto em plena Amazônia. E nós não temos sequer política pública para evitar que isso aconteça. Porque quando joga nos sistemas, eles param no Nordeste, que lá, sim, eles têm políticas anti-desertificação, porque lá é uma área semiárida. Então, a Amazônia já tem desastres. Nós vivenciamos, ano passado, queimadas extremas, vivenciamos, ano passado, secas extremas, isolando o povo do mundo e da própria Amazônia. Mas ninguém sabe no mundo. No mundo, agora sim, o Brasil entrou na rota dos grandes desastres. Quando lá para o sul e para o sudeste, o Rio Grande do Sul alagou ano passado e agora, 3 semanas atrás, alagou no Paraná, um tufão que nunca tinha acontecido no Brasil. Agora nós vamos entrar na lista dos grandes desastres mundiais, porque quem está sendo atingido é o sul e o sudeste, as áreas mais ricas do nosso país. Enquanto o sudeste e enquanto o nordeste e o norte, que é aqui onde nós estamos, sempre tiveram desastres gravíssimos, mas nós não temos voz suficiente para chegar no mundo. Aí o mundo agora está ouvindo falar da Amazônia, porque vieram até a Amazônia, graças a Deus. Então, estão vendo o que nós estamos vivendo. Secas extremas, inundações, desertificação, semiárido, isolamento e derrubada, queimada da nossa Amazônia. Nós precisamos de recursos financeiros também para salvaguardar os nossos territórios. Mas quando vocês, países ricos, aportarem, veja direitinho, fiscalize também para onde esse recurso está indo, em todos os países do mundo, porque é necessário que esse recurso chegue aonde os desastres ambientais estão acontecendo e aonde a população está isolada. E aqui é na Amazônia, para o BASA, um banco que é daqui da Amazônia, um banco federal, e para a Sudã, que é uma agência de desenvolvimento. Vou deixar aqui com vocês, infelizmente, pela pouca prática, eu não traduzi em inglês. I know how to speak English, but I didn't ask them to write in English. Sorry for this. Isso aqui eu falo português, mas eu não traduzi isso, infelizmente. São as nossas legislações aqui ambientais, já todas linkadas com os objetivos da ONU, tá? Todas aqui do lado, e se você puder levar e traduzir, não sei como, mas deve ter um jeito, você leve isso, por favor, e veja como a gente avançou. Muito obrigada, um abraço.
Muito obrigado, colega. Nossa, foi uma apresentação, um cheque de realidade para nós bastante emotivo e é parte do motivo pelo qual estamos aqui. Para recebermos um cheque de realidade em muitas questões, os efeitos da crise climática aqui e também sobre financiamento climático. E eu acho que também para os representantes do Norte Global é importante que o financiamento climático chegue aonde deveria, porque também nós precisamos ir aos nossos constituintes se o financiamento internacional não está chegando onde deveria chegar, então nós também temos um problema. Então, nós compartilhamos este problema. Nós estamos chegando ao final das intervenções do nosso tempo. Se tiver perguntas curtas, eu vejo que temos aqui uma pergunta, então vamos ter algumas perguntas e vamos ter os últimos comentários. Temos 10 minutos, então temos minha colega da Áustria. Eu vou manter isso curto, de outra forma vocês vão me bater. Nós ouvimos que as NDCs são tão boas quanto as suas capacidades de serem implementadas. Existem melhores práticas, exemplos que vocês podem nos dizer, ou talvez mais informações adicionais, como vocês veem numa perspectiva externa, como podemos melhorar as nossas ambições? Muito obrigado. Vamos ver se temos outra pergunta ou algum comentário breve. Se não, vamos passar a palavra aqui aos meus colegas do painel e vamos começar com a senhora. Muito obrigado. Obrigado por suas intervenções bastante interessantes também. Alguns pontos sobre a questão de quem é responsável pelas NDCs. Sim, é uma prerrogativa do executivo, sim, mas vocês têm a prerrogativa da supervisão parlamentar. Vocês assumiram as obrigações quando ratificaram o Acordo de Paris. Então, é também sua prerrogativa, sua responsabilidade de fazer a supervisão parlamentar acerca das NDCs. Sobre a pergunta, não sei se eu entendi a pergunta da estimada membra do Parlamento do Japão. Acho que você levantou o ponto de que os créditos, o sistema de créditos, eu passei décadas trabalhando na UNFCCC. Quando eu ouço crédito, me lembro de emissões. Então, de acordo com o Acordo de Paris, nós temos o mecanismo do artigo 6, e artigo 4, parágrafo 4, cria um mecanismo que basicamente cria, em cima da experiência do Protocolo de Quioto, sobre o mecanismo de desenvolvimento limpo. E o comércio de emissões através de projetos, isso é um mecanismo novo, foi operacionalizado agora, recentemente. Vai demorar alguns anos para que tudo se encaixe, mas é algo que eu acho que é muito importante para os parlamentares para olharem como usar esse mecanismo, como desenvolver a legislação necessária nos países para operacionalizar isso. Então, eu encorajo vocês a olharem para isso e olharem para os desenvolvimentos com as negociações do artigo 6 da UNFCCC. Eu quero destacar o ponto que foi feito do estimado colega de Moçambique, que levantou sobre a utilidade da troca dos parlamentares de diferentes países, da troca. Acho que isso é absolutamente crucial. Eu não seria de uma agência da ONU se eu não dissesse o que nós podemos fazer por vocês. Na UNEP, nós temos uma parceria com a UIP e nós engajamos com alguns parlamentos nacionais sobre como melhorar a legislação climática nos países. Então, isso é algo que nós podemos oferecer, podemos fazer algum tipo de plataformas regionais para os parlamentares. Também temos uma coisa chamada o Programa Montevideo na UNEP, e nós fornecemos sistemas para os países para desenvolver legislação local
Então, esse pedido pode ser feito para a UNEP e nós faremos o contato com o país para ver como podemos ajudar. Temos uma caixa de ferramentas, um toolkit do clima, para que vocês possam olhar para a legislação existente nos países e em outros países e usar como modelos ou exemplos, a depender das suas necessidades de desenvolvimento. Então, isso está disponível também online. E também, finalmente, sobre a pergunta sobre as NDCs, eu não tenho muito tempo de detalhar, mas algo que existe que é chamado de parceria NDC, que ajuda com o desenvolvimento e o monitoramento das NDCs. Isso está disponível no website. Eu encorajo vocês a darem uma olhada, porque vocês vão encontrar muita informação sobre práticas com as NDCs. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, eu passo para você, Moses. Muito obrigado. É bom quando você está falando com líderes políticos e eu espero que muitos de vocês avancem e se tornem primeiros ministros ou presidentes dos seus países, porque vocês estão falando as coisas corretas e fazendo os comprometimentos corretos. Quando você olha para as intervenções políticas, talvez essa COP devia ser a COP do comprometimento. Mesmo que tenha algumas coisas que precisamos de soberania e multilateralismo, mas quando estamos falando de questões climáticas, nós precisamos ir no sentido multilateral e precisamos de uma abordagem global para encontrar soluções para a crise climática. O comprometimento do financiamento de ações climáticas não é caridade, é uma obrigação que está enraizada na justiça. E nós vimos em muitos casos, quando nós falamos do SQG, que está escalando de 1 bilhão para 1 trilhão, isso é visto... Isso não é caridade, isso é justiça. Um comprometimento que os políticos vão considerar a ciência. Muitos dos nossos parceiros globais falam de valores de justiça, democracia e tudo isso. Eu acredito que ciência também é um valor. Você não pode colocar um valor sobre o outro. Então, nós precisamos desse comprometimento que nós vamos garantir o melhor para a ciência. E eu acho que não existe nenhum outro corpo, tirando a UIP e mudanças climáticas, que podem nos dar um melhor posicionamento sobre as mudanças climáticas. O comprometimento que é sobre as necessidades de soberania, eles vão no caminho da prosperidade e da industrialização. E tudo isso pode ser feito de uma maneira verde. É possível crescer de uma maneira verde. É possível ter uma industrialização verde. E é possível ter uma justiça verde também e também uma perspectiva verde. A interpretação pede desculpas, mas o áudio está travado. Perhaps, I don't know whether it could be premature, that we are in conversations with the IPU to host a conference. A UIP, por receber essa conferência, eu vou estar lá no próximo ano e eu vou estar muito feliz de receber todos vocês em Nairobi no próximo ano para uma conferência sobre o metano, para que a gente possa continuar essa conversa a respeito dos nossos comprometimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, ambos, e também obrigado a todos pela discussão muito positiva. Eu acho que você falou muito bem. É sobre justiça e solidariedade do meu ponto de vista e também responsabilidade. Então, para os países do norte global, de onde eu venho, é sobre uma responsabilidade histórica. Nós temos que assumir isso. E também é sobre liberdade. Nós tivemos eventos históricos onde as cortes constitucionais alemãs definiram coisas sobre as leis climáticas e o que eles disseram foi: se nós não agirmos agora, nós tiramos a liberdade das nossas gerações futuras. É sobre a liberdade deles, que eles precisam viver em um planeta
um bom planeta. E eu estou muito feliz com essa reunião e com essa troca e com essas intervenções poderosas por parte de todos de vocês. Então, vamos garantir que a gente vai cumprir a promessa de dar um futuro para as nossas crianças, como fizemos 10 anos atrás em Paris, especialmente sobre as NDCs. Então, vamos trabalhar nos níveis nacionais, nos nossos parlamentos, níveis regionais, para que a gente possa conseguir as ações, as políticas, as legislações e os orçamentos, tudo isso que é necessário para manter o Acordo de Paris vivo. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, em alguns instantes terá início a segunda sessão de trabalho com o tema Aprimorando a Resiliência, como os parlamentos podem cumprir a proposta de adaptação. Alguma coisa, eu gosto de compor com violão, já imaginando as linhas de baixo. Então eu consigo experimentar um pouco do baião, um pouco do maracatu, do ijexá e ao mesmo tempo o riff do rock and roll. Estúdio A, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele e era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Com a aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal terá uma nova vaga a ser preenchida pelo presidente da República. A escolha reacende o debate sobre o tempo de permanência dos ministros na corte e a criação de mandatos fixos. O senador Plínio Valério é o autor de uma PEC que prevê que os ministros do Supremo tenham um mandato de até 8 anos. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Que bom estar aqui de volta, Carla. Senador, o senhor foi um dos primeiros parlamentares a começar a tratar dessa questão dos mandatos, do tempo de mandato dos ministros do Supremo. Queria que o senhor falasse para a gente o que motivou essa iniciativa. Em março de 2019, eu já cheguei aqui querendo apresentar a autonomia do Banco Central, que a gente acabou conseguindo, CPI das ONGs, acabamos conseguindo, violência contra a mulher na escola, que a gente conseguiu. Faltou só a PEC do fixando o mandato de ministro, que está emperrada ainda. Porque nós entendíamos lá atrás que era necessário, a gente já percebia o começo da usurpação do judiciário em cima do legislativo. Então a gente achava que se o ministro entrasse sabendo que vai sair daqui a 10 anos, 12 ou 8, ele não teria esse comportamento que eles têm hoje.
de semideuses, de achar que podem fazer tudo, porque só vão sair aos 75 anos, o que ficou comprovado, cara. Eu acho que é importantíssimo fixar mandato. O tema vem agora graças ao Barroso, que mesmo chorando disse que ele era favorável que o mandato fosse de 12 anos. É muito bom a gente voltar a esse tema, reconhecido por um ministro que acaba de sair. Pois é, no discurso dele, né, de despedida lá no Supremo, ele mencionou esse modelo alemão em que os mandatos duram até 12 anos. Você acha que essa referência pode fazer com que o tema ganhe mais força agora? Eu acho que sim, embora continue encontrando resistência aqui. Conversei com o senador Alexandre Otto, com o nosso Otto Alencar, ele resiste um pouco ainda a essa ideia. A Tereza Cristina, que está com o relatório, ela está com o relatório, acho que pronto, né? Embora eu não tenha conhecimento desse relatório. Eu acho que é pertinente, porque partiu de um ministro dizendo aquilo que a gente está querendo. Então, reforça, sim. Eu, que não gosto do comportamento do ministro Barroso, acabo aproveitando de uma frase dele para continuar. Eu acho importante, Carla, olha só, nós estamos falando agora na nomeação de um novo ministro. Vamos dizer que seja o Messias, o famoso Messias. Ele deve ter 43 a 45 anos. Ele vai passar, no mínimo, 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Não é nem a idade que você tem. Ele vai passar 30 anos no Supremo. Então, isso é muito. A senhora Ilse Brands Carries, secretária-geral adjunta de Direitos Humanos das Nações Unidas. A senhora Claudia Roth, membro do Parlamento da Alemanha. E o senhor Inia Seruirato, membro do Parlamento de Fiji. Com a palavra, a senhora Alexandra Mack, que irá mediar esta sessão. Olá a todos, a todas as delegações, colegas, senhoras e senhores. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos sobre aprimorar a resiliência, como que os parlamentos podem aumentar a adaptação. Eu venho da Rede Zoe, né? Isso é um programa fundado pelo governo suíço sobre resiliência e adaptação climática em áreas montanhosas. Isso é muito importante porque nós não pensamos em áreas montanhosas quando falamos de mudanças climáticas, mas claro que as montanhas estão enfrentando as mudanças climáticas com as temperaturas aumentando muito rápido, derretendo geleiras, nós temos avalanches e enchentes, e claro, muitos impactos nas comunidades que vivem nesses locais e geralmente são marginalizadas em seus países. Isto é um problema que afeta a maioria dos países ao redor do mundo, nós temos montanhas em todo lugar, então eu espero que nós possamos ter uma longa colaboração com a UIP e espero que os parlamentares possam responder a esses impactos climáticos. Estou muito feliz em estar aqui hoje para ter uma discussão ampla sobre adaptação com os parlamentares que estão aqui hoje, e isso é particularmente importante, porque a mudança climática está aumentando, a necessidade por adaptação é maior do que nunca, e isso não é um problema para o futuro, é um problema para o momento, para o presente, porque nós temos essas temperaturas aumentando, secas, enchentes, e tudo isso está impactando muitas vidas, muitas pessoas e os seus direitos. Então, a adaptação não é só um impedimento, uma variante humana. Isso, nessa sessão, nós vamos explorar como parlamentos podem reforçar os seus esforços, integrando resiliência climática no seu plano nacional, dando acesso igualitário aos recursos e garantindo que as vozes locais são refletidas nas políticas nacionais. Me permitam introduzir os nossos panelistas aqui hoje. Senhora Ilse Brands Carries, da ONU. Ela vai trazer a expertise dela sobre a interseção dos direitos humanos e as políticas climáticas, garantindo que as medidas de adaptação impactem as comunidades corretas. Claudia Roth, que é membro da delegação alemã, ela defende a sustentabilidade do meio ambiente. E, finalmente,
senhor Inia Serinhato, que é um membro do Parlamento de Fiji, e o ministro de Gerenciamento Climático. Ele está liderando os esforços de Fiji e ele traz a sua experiência de uma das nações mais vulneráveis em relação ao clima. Agora eu gostaria de convidar os seus panelistas para trazer as reflexões e eu vou dar a palavra para Lance Karras. Queridos parlamentares, senhoras e senhores, colegas e amigos, é um prazer participar nessa reunião sobre como que os parlamentos podem entregar adaptações que beneficiam as populações. O clima está nos fazendo acordar e todos os governos baseado nos direitos humanos. Nós precisamos garantir um futuro mais sustentável. Os orçamentos estão ancorados nos direitos humanos e nós precisamos de ações globais imediatas. Os efeitos das mudanças climáticas, incluindo os desastres de clima, nos faz resistir. A prevenção é a melhor política. E esse é o motivo que a Corte Internacional deixou claro que temos a obrigação de prevenir danos para o meio ambiente. Isso também é uma questão de direitos humanos. As pessoas já estão experimentando os impactos das mudanças climáticas. A adaptação se refere a reduzir a vulnerabilidade dos impactos. Quando a adaptação é insuficiente, as pessoas perdem acesso às suas casas, água limpa, comida e serviços de saúde. Isso não são serviços básicos, isso são direitos humanos que estão intrínsecos nas leis internacionais. A adaptação não é opcional, é uma obrigação entre os tratados internacionais, incluindo o Tratado de Paris. O reconhecimento pela Assembleia Geral da ONU em 2022 que um meio ambiente limpo é um direito humano, representa uma conquista que empodera as pessoas e dá ferramentas para os governos e todos aqueles que são responsáveis para se responsabilizarem. Esse direito tem que guiar os esforços de adaptação. Isso quer dizer que temos que proteger ecossistemas que sustentam as casas das pessoas, reduzindo desigualdades e garantindo que estratégias de adaptação não deixem ninguém para trás. Isso também quer dizer que temos que abordar os direitos humanos implementando e monitorando planos de adaptação. Nós temos que incluir os direitos humanos e isso vai aumentar a legitimidade das nossas ações, centrando a dignidade. As prioridades da meta global sobre adaptação, como a proteção de ecossistemas e casas e preservação das heranças, traz as obrigações que devem guiar a transição energética. E a adaptação tem que endereçar as medidas dessa questão, principalmente modernizando as tecnologias para os grupos vulneráveis. Os indicadores devem apoiar as ações e os governos que se alinham com os padrões de direitos humanos. Em um nível nacional, a Comissão de Direitos Humanos tem se dedicado a fazer adaptações mais ambiciosas que estejam alinhadas com os padrões de direitos humanos. Um exemplo que é o Panamá, que lançou o seu plano recentemente, oferecendo assistência biotécnica e apoiando esforços nesse sentido. A iniciativa integra adaptação global na mitigação, aumentando a biodiversidade e a luta contra a desertificação, aumentando os direitos humanos e a proteção a grupos vulneráveis, servindo como um exemplo de como a ambição, cooperação e uma abordagem de direitos humanos podem se juntar nas ações ambientais. A COP30 é um momento crítico. Nós que estamos numa estrutura de monitoramento vamos apoiar decisões responsáveis por adaptação, incluindo o respeito àquelas pessoas que estão em uma situação vulnerável.
Se nós não tomarmos uma decisão agora, talvez fique tarde demais em 2030. A meta global de adaptação fornece uma estrutura para ações ambiciosas. Parlamentos estão posicionados para fazer adaptações baseadas em direitos humanos. A legislação tem que adaptar as leis climáticas e tem que trazer segurança explícita. A fiscalização de orçamentos garante recursos e adaptação igualitária para as comunidades que são mais afetadas pelas mudanças climáticas. Nós temos que monitorar implementações e demandar transparência e gastos de adaptação, estabelecendo acesso a uma remediação em caso de violações. E, finalmente, por meio da participação, garantindo os grupos que estão mais vulneráveis e eles devem ser incluídos para moldar essas adaptações. Como parlamentares, o seu papel criando e estruturando políticas é crucial. Eu incentivo vocês a usarem as suas plataformas para promover ações climáticas baseadas em direitos humanos de maneira urgente. Muito obrigado. Muito obrigado por essa intervenção muito interessante. Acho que é muito importante destacar essa conexão entre mudança climática e violações de direitos humanos e desigualdade. Se não respondermos adequadamente a esses impactos, essas desigualdades serão exacerbadas e teremos desafios adicionais. Assim que um ponto me trouxe foi bastante interessante. Agora, Ms. Claudia Ruth, do German Bundestag, para compartilhar conosco. Muito obrigado. Estimados colegas, quando nós falamos sobre adaptação, estamos falando sobre sobrevivência. A crise climática ameaça, é uma emergência nacional para muitas áreas. A pior seca em 2 décadas transformou campos em pó, rios secaram e transformaram esperança em medo. Eu encontrei com mães que me mostraram celeiros vazios, as crianças sofrendo de má nutrição, porque a chuva nunca veio. É isso o que adaptação significa. Lutar contra a fome quando as pessoas perdem suas colheitas, lutando por água quando os poços secam e quando lutam por dignidade, quando comunidades inteiras perdem a base da sua subsistência. Eu estava em Quênia também e eu pude ver os efeitos das mudanças climáticas em todos os lados. Milhares de animais morreram e mais pessoas são deslocadas das suas regiões. E Quênia mostra o que é possível hoje. Mais de 90% da sua eletricidade vem de energia renovável e prova que quando um país investe em adaptação e transformação, ao mesmo tempo, podem transformar crise em oportunidade, em um futuro sustentável. Durante as minhas visitas para Bangladesh, para Kiribati, Fiji, eu vi o que a elevação do oceano pode fazer. Em Bangladesh, na cidade de Khulna, eu encontrei mulheres que perderam tudo, suas casas, suas terras, e para a água salgada. Com grande determinação, começaram novamente criando cabras em um projeto apoiado por uma organização alemã. Em Kiribati, o maior ponto do atol maior está apenas 3 meses acima do nível do mar. As pessoas aí vivem entre terra e oceano, esperando para a próxima o tsunami ou altas marés. Inferno na terra. Acreditem, eu encontrei pescadores em Fiji cujas vilas tiveram que ser deslocadas ou transportadas e tem um novo assentamento, a Vila do Futuro. Isso me lembra que adaptação não é um conceito técnico, é sobre justiça,
sobre direitos humanos e o direito a um futuro real. E estou convencido que nós, como parlamentares, temos o dever de transformar essa consciência em políticas, legislação e solidariedade. Então, primeiro, a prestação de conta. Em todas as partes do mundo, as pessoas estão indo aos tribunais para defenderem o seu direito a um clima seguro, desde as montanhas do Peru às ilhas do Pacífico. Apenas esse ano, a Tribuna Internacional de Justiça, ou Corte Internacional de Justiça, lançou a sua opinião sobre obrigações do Estado, sobre as regras internacionais para proteger os climas. Isso foi iniciado por estudantes de Onuatu e toda a sua terra está desaparecendo no oceano. Um exemplo poderoso de jovens indo às cortes mais altas para definir o que justiça climática quer dizer. Em Peru, foi um fazendeiro que ele foi ao presidente de uma empresa de energia e os juízes confirmaram que agências podem ser consideradas responsáveis por emissões. Isso é histórico, porque reconhece que o dano climático tem responsáveis e a justiça requer que aqueles que poluem paguem e sejam responsabilizados. Na Alemanha, nós temos mecanismos, temos um tribunal constitucional que está o que está em ação hoje limita o futuro. Investir em resiliência. Adaptação não é um custo, é um investimento em vidas. Precisamos fortalecer as parcerias que trazem energia limpa, sistemas hídricos e agricultura inteligente. Na COP30, aqui em Belém, estamos discutindo como medir os progressos de adaptação, mas também precisamos financiamento verdadeiro, não apenas métricas e indicadores. Países em desenvolvimento precisam mais de 310 bilhões de dólares por ano para adaptação. E ano passado, apenas 26 bilhões foram entregues. Essa lacuna precisa ser fechada. O TFFF, o Fundo das Florestas para Sempre no Brasil, é um sinal de esperança, pagando as pessoas e povos indígenas diretamente por serviços ambientais de proteção da floresta, proteção para as pessoas que são deslocadas e reassentadas. Mais de 14 milhões de pessoas são forçadas a se mudarem por causa das crises. Precisamos e temos que fazer muito entre parlamentos. Precisamos de instrumentos internacionais, vistos climáticos, passaportes climáticos para garantir a proteção para aqueles que não apenas perdem seus lares, mas perdem até mesmo seus países. Justiça climática não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça e responsabilidade. Aqueles que contribuíram menos para a crise climática estão sofrendo mais pelas consequências, por exemplo, os pescadores em Fiji. E, como nações industrializadas, nós temos uma responsabilidade histórica. Precisamos liderar com exemplo, com solidariedade e visão doméstica. E o que já foi dito, não existe justiça climática sem direitos humanos, sem proteger as mulheres, crianças e povos indígenas. A interpretação pede desculpas, mas problemas de conexão com a internet. Os parlamentos têm que ser lugares de ação, onde o sofrimento humano é transformado em políticas e justiça. Porque adaptação não é sobre sobrevivência somente, é sobre dignidade, é sobre as crianças no Zâmbia que merecem comer, as mulheres em Kuna que reconstroem suas vidas e os ilhotas de Kiribati que se negam a desistir.
aqui em Belém, no coração da Amazônia, vamos nos certificar que os nossos corações políticos batam por justiça, por resiliência e por nosso futuro humano compartilhado. Muito obrigado pelos seus insights. Acho que foi especialmente motivante você falar sobre as suas experiências à volta do mundo e também olhando para algumas ações que nós podemos fazer quando estamos falando de financiamento, os nossos relatórios da ONU, para cada dólar que é investido, existe um retorno de 4 vezes. Estamos ouvindo algumas dessas contribuições e compreendemos por que isso é tão importante. E também por destacar também a resposta do judiciário, dos poderes judiciários, essas decisões ligando impacto climático com justiça e as pessoas também demandando algumas respostas para adaptação. Então, muito obrigado por todos esses pensamentos, essas declarações. Vamos ouvir do nosso último palestrante do Parlamento de Fiji. Então, por favor, tenha a palavra. Obrigado, moderadora. Estou agradecido que eu tenho a palavra depois da minha colega Cláudia, alguém que viu os efeitos devastadores da mudança climática em Fiji. E nós somos uma ilha pequena em desenvolvimento. Deixe-me falar sobre a última sessão que nós tivemos. Este ano nós estamos comemorando o 10º aniversário do Acordo de Paris. Eu estava lá em Paris e eu quero colocar isso sob contexto. Quando nós estivemos em Paris em 2015, nós, como uma ilha pequena em desenvolvimento do Pacífico, nós viemos com uma declaração. Isso trouxemos a demanda de 1,5, aumento de 1,5 de graus no aquecimento. E é uma coisa que nós sugerimos no G77 mais a China, e esse 1,5 terminou saindo no artigo 2 do Acordo de Paris, e nós contribuímos com isso. Espero que não esqueçamos disso, porque é muito importante para que saibam que as pequenas ilhas contribuíram com isso. E o artigo 2.1a, que declara que o aumento da temperatura deve ficar abaixo de 1,5 nos níveis pré-industriais, e os esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus, reconhecendo que isso reduziria os riscos significativamente e os impactos das mudanças climáticas. O compromisso era de 2 graus, mas a meta de 1,5. Eu tenho esse PIN aqui de 1,5 no meu blazer. Se você for ao pavilhão Pacific, é uma ideia que foi apresentada aí. Para nós, 1,5 é permanecer vivos. É por isso que adaptação e resiliência é tão importante para cada um de nós. Nós estamos agradecidos que nós ouvimos de todos aqueles que estão aqui, que nós temos as nossas NDCs revisadas e nós fizemos os compromissos nacionais. NDCs são sobre mitigação. Todos nós precisamos contribuir para a mitigação, porque quanto mais mitigação agora, menos adaptação que temos que fazer no futuro. Eu vou dizer isso novamente. Quanto mais mitigamos, menos temos que adaptar no futuro. Mas as mudanças climáticas afetam todos nós, mas desproporcionalmente, precisamos manter isso nas nossas mentes. Enquanto a crise climática global, os efeitos locais são devastadores e desiguais. Eu venho
de uma ilha do Pacífico vulnerável. Como eu mencionei, a mudança climática nos afeta a todos, mas desproporcionalmente nós estamos contribuindo para a redução do aquecimento global. Isso está nas nossas NDCs, mas para países pequenos de ilhas como Fiji e outras ilhas, ou seja, os meus irmãos das Maldivas estão aqui também, adaptação é sobrevivência. É sobre sobreviver. Nós temos o direito à vida. E para nós, é por isso que adaptação e resiliência é tão importante. Nós estamos enfrentando grandes desafios. Perdemos a conexão por um momento. We have problems in the Pacific about internal displacement and forced migration across borders. But unfortunately, our friend in here from New York would know that we do not A qualify interpretação as refugees pede desculpas, mas estamos under the sem conexão. 1951 Convention on Refugees. So what do we do if the adult states come underwater? Where will these people go to? They have a right to life. That is the problem that we face. Internal displacement and forced migration. If the current global temperature continues in its current pathway, if we are not committed to reducing global warming, then definitely some small island states in the Pacific would be underwater. Probably they will lose their sovereignty. So what happens to these states? Forced migration is a big issue. And Claudia has highlighted a few other issues, and I will not repeat them. And that is why, for us, as I've stated, it affects all of us, but disproportionately. And for small island developing states, it is a right to life, a right to existence. And it is very, very critical for us. É um direito de existir. We will contribute Nós vamos contribuir nas nossas NDCs para reduzir o aquecimento global, mas ao mesmo tempo nós pedimos aos nossos amigos no Norte Global, falamos sobre financiamento, mas deixe-me compartilhar algumas coisas do Parlamento de Fiji, o que nós estamos fazendo sobre adaptação. Nós estamos citando as estratégias que nós estamos. Nós precisamos perseguir essas estratégias. Primeiramente, as considerações de adaptação precisam ser mainstream. Os nossos planos nacionais de adaptação não pode ser algo único. As políticas precisam envolver investimentos, políticas. Nós aprendemos do jeito difícil, como em 2015 tivemos um desastre, tivemos um ciclone na nossa parte, na nossa região. Os piores ciclones. As três coisas mais importantes que nós aprendemos e que meio que nos fez revisar as nossas estratégias e fazer uma mudança paradigmática na nossa abordagem. A forma como nós vivemos está mudando. O que nós chamamos de novo normal. Os nossos amigos no Caribe e nós no Pacífico, nós vivenciamos isso. Ou seja, os padrões das chuvas estão mudando, das florestas tropicais. E desastres climáticos é um novo normal. Por causa do novo normal, a forma como nós fazemos o desenvolvimento precisa mudar. E é aí que a adaptação e resiliência entram na agenda. Não é apenas desenvolver por desenvolver, precisa lidar com, incluir resiliência, precisa endereçar as políticas de adaptação, porque na próxima oportunidade estaremos numa posição melhor. Se nós
respondermos adequadamente aos desastres anteriores. Então, a forma que nós fazemos políticas também está mudando. E por exemplo, eu acho que a ODS 17, parcerias são tão importantes, especialmente para as ilhas pequenas. Não temos os recursos, não temos a tecnologia. É muito bom nos juntar e nós podemos compartilhar boas práticas. E, é claro, as novas tecnologias que estão em existência também, que são necessárias, né, nas ilhas pequenas, que faltam capacidade e competências. O novo normal mudou, a forma como falamos as políticas mudou e, portanto, a nossa forma de desenvolver mudou. Temos muita esperança no multilateralismo. Ilhas pequenas, temos muita esperança no multilateralismo e é por isso que essas parcerias são tão importantes para nós no futuro. Queremos promover recursos igualitários e o acesso a eles, e também queremos entregar justiça climática. É uma coisa que vai fazer os nossos comprometimentos e as nossas contribuições, mas também todos os parlamentos precisam garantir que os recursos são alocados de acordo. Não só passamos legislações, nós também garantimos que nós vamos prover apoio aos orçamentos. E esse apoio aos orçamentos, já ouvimos dos nossos amigos no painel anterior, que os nossos parceiros e o financiamento global, eles entrarem no projeto, isso não nos impede de fazer os nossos próprios orçamentos e o nosso trabalho nos nossos países, respectivamente. E para esse papel, pensando na fiscalização, a participação e a transparência são muito importantes. Finalmente, num estágio internacional, e é por isso que estamos aqui, nosso papel como parlamentares é ser a ponte e ser o cão de guarda. Eu falei na UIP passada que os parlamentos são a ponte entre os comprometimentos internacionais e as ações locais. Uma vez eu estava envolvido na Zona Azul por alguns anos, mas isso aqui é o que eu gosto sobre as reuniões da UIP. Nós temos parlamentares aqui. E o que precisamos para levar o Acordo de Paris adiante é vontade global, é vontade política e comprometimento. E nós precisamos de lideranças. Eu digo isso porque nós precisamos defender as nossas constituições, que não precisam só ser ouvidas, mas precisamos criar práticas e abordagens que nos permitam adaptar, porque essa crise global está à nossa frente. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por destacar todos esses desafios e também o papel dos parlamentares e especialmente por reiterar o tópico de deslocamento interno e imigração forçada, porque eu acredito que alguns países já estão colocando alguns planos em prática sobre o que pode ser feito em relação a esses imigrantes climáticos, no Canadá, em Nova Zelândia, Austrália, talvez, mas eu acredito que isso vai ser um tópico que vai ser mais presente no futuro, então é muito bom começar essa conversa no momento para que a gente possa se preparar para isso. Antes que eu aproveite a oportunidade de pegar as perguntas e os comentários da plateia, eu gostaria que ela pudesse dar a resposta dela, porque ela tem que sair mais cedo do evento, então todo mundo vai ter a sua oportunidade. Então, se você quiser compartilhar suas considerações finais. Muito obrigado. Eu até peço perdão, mas eu acho que todos nós estamos envolvidos em outras partes da COP30, mas de maneira muito breve, é verdade que nós estamos nos movimentando no caminho para as realidades que estamos enfrentando, mas eu gostaria de reforçar
Sobre o julgamento ICJ, nós temos uma corte intra-americana nos aconselhando e dando a sua opinião, porque isso mostra a importância de estabelecer que os estados têm obrigações. Eles têm essas obrigações que são linkadas e, como você falou, os parlamentos têm o seu papel na legislação e segurando a responsabilidade dos executivos, garantindo que eles estão ali presentes também. E sobre a intervenção, eu queria dizer que a prevenção é obrigatória e nós temos que clarificar isso. E o documento, ele entra nesse processo que é a responsabilidade dos parlamentos, mas isso também inclui explicitamente a obrigação de cooperar, como você estava se referindo. E isso mostra que tem que ser bona fide, em uma boa vontade. Não adianta só nos juntar e produzir um artigo e falar, estamos comprometidos. Quer dizer que realmente tem que trazer os melhores esforços e não ser só algo formal. Então, vocês têm a responsabilidade de responsabilizar os governos executivos e nós temos uma série de julgamentos, como mencionaram. Nós temos vários casos ao redor do mundo, várias resoluções. A gente não escuta muito sobre isso. A gente ouviu falar da Alemanha, mas não muitos outros casos. Então, isso também traz uma questão sobre a responsabilização que deve ser endereçada também. Mas o meio ambiente limpo e saudável, que tem sido confirmado pela ONU na sua resolução, isso é um direito humano, mas isso também é uma pré-condição para que a gente possa garantir todos os outros direitos humanos. Então, eu fiquei muito feliz que você mencionou o direito à vida. Isso é um apelo fundamental. O direito humano é um direito à vida, mas também temos uma gama de outros direitos. O direito a uma casa adequada, o direito à comida, direito à proteção social e outras questões envolvidas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades de usar esse momento para levar coisas para frente, incluindo a COP, mas também os trabalhos que vocês vão ter que fazer nos seus países depois da COP. Então, muito obrigado. Obrigado por essa consideração final e foi um prazer ter você aqui conosco. Agora nós vamos ter um tempo para os comentários da plateia. Nós temos uma lista de pessoas que já mostrou interesse em compartilhar a sua intervenção e depois vamos ver se temos tempo para mais intervenções. Eu só gostaria de lembrar a todos para manter as suas intervenções em no máximo 2 minutos cada, e eu vou passar agora para Maria de la Luz, do México, para a sua primeira intervenção. Você é bem-vinda para vir aqui em cima. Muito obrigado por me fornecer a oportunidade de falar aqui. Hoje estamos aqui reunidos na majestosa cidade de Belém, porta da Amazônia e pulmão da humanidade. Estamos reunidos aqui em um momento de definição para a vida no nosso planeta. A crise climática não é uma ameaça futura, é uma realidade devastadora que já bate com força nossas comunidades secas, que estão acabando as nossas culturas e também o calentamento global que está afetando toda a região amazônica. A Amazônia, que é o pulmão do planeta, que regula o clima mundial, está numa encruzilhada crítica. A sua depredação, que atinge 25% da sua superfície, representa uma emergência global que requer uma ação imediata, coordenada por todos, por todo o mundo. O calentamento global não é uma estação científica, é uma realidade agora. É o resultado de um modelo de desenvolvimento que quebrou o equilíbrio térmico do planeta, alterando o clima, intensificando os desastres naturais
e colocando em risco a vida, a segurança alimentar, a saúde e dignidade de milhões de pessoas. Hoje, o calentamiento global representa o maior desafio ético, político e civilizatório do nosso tempo. Diante dessa emergência, não podemos permitir mais promessas vazias e soluções que vão aprofundar as injustiças e vão permitir aos maiores poluidores evadir a sua responsabilidade histórica enquanto transferem a carga aos povos mais vulneráveis. Devemos escutar a voz dos povos originários, eles são os guardiões ancestrais da floresta, a selva e a biodiversidade. O seu conhecimento e forma de vida são uma solução, não um obstáculo. Devemos garantir os seus direitos, os territoriais e sua participação direta na tomada de decisões. Devemos também atingir uma transição justa, não podemos empobrecer mais os trabalhadores e os povos. A transformação dos nossos sistemas energéticos e produtivos deve ir juntamente com a criação de empregos dignos, soberania alimentar e a democratização da energia. No México, conseguimos que a empresa pública energética dê prioridade ao povo e não ao lucro. Os deputados do Partido do Trabalho no México estamos compromissados a duplicar os esforços na proteção dos nossos recursos naturais e os direitos da Mãe Terra, e também para poder ser a voz daqueles que não têm, e essa voz ecoe em cada canto do nosso país e continente. Senhoras e senhores, a Amazônia que nos acolhe hoje é um símbolo da resistência da vida diante da depredação. O chamado é para que não fiquemos só nas palavras e atuemos com urgência. E a terra reclama. Muito obrigado, Belém. Muito obrigado, irmãos e irmãs, pela justiça, a vida e o clima e a soberania dos povos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu queria convidar o senhor Idi Rayson, da Islândia. Muito obrigado. Panelistas, parlamentos e colegas, na Islândia a gente experienciou as mudanças climáticas todos os dias, e isso nos traz desafios. Estamos enfrentando avalanches e muitas tempestades. Esses eventos nos lembram que reduções não são opcionais, são essenciais para defender as vidas e as infraestruturas. A nossa abordagem envolve a ciência, integrar autoridades locais e múltiplos serviços e agências em uma resposta única. Nós investimos em monitoramento e temos infraestrutura desenhada para lidar com esses eventos e queremos aumentar a nossa defesa das nossas costas. Precisamos de financiamento para que tenhamos um impacto significativo em múltiplos países e comunidades. Precisamos de parcerias locais para conseguir uma contribuição mais efetiva e transformadora. Muitos desses projetos foram apresentados em diferentes pavilhões da COP, e a resiliência não é garantida só pelos governos. As comunidades também são responsáveis por essa recuperação e planejamento. Por meio de educação, nós conseguimos garantir que os nossos ecossistemas não são só protegidos, mas empoderados, que as nossas populações estão empoderadas e protegidas. O parlamento precisa prover políticas que estejam integradas nos planos nacionais e que os recursos sejam distribuídos de maneira justa. Ao mesmo tempo, é óbvio que nós precisamos tomar ações para reduzir as mudanças climáticas e soluções que sejam mais efetivas. Nós precisamos nos juntar por nós, pelo nosso futuro, pelas nossas crianças, pelo nosso mundo.
vamos reduzir esses desafios por meio da mitigação e comprometimento, protegendo as pessoas enquanto a gente se prepara para os desafios de amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos introduzir a Mônica Bartos, da Hungria. Muito obrigado. Só para dizer, depois vamos para o senhor Ângelo, da Itália. A interpretação pede desculpas, mas o áudio não está chegando.
alguma coisa, eu gosto de compor com violão, já imaginando as linhas de baixo. Então eu consigo experimentar um pouco do baião, um pouco do maracatu, do ijexá e ao mesmo tempo o riff do rock and roll. Estúdio A, neste sábado, 20h, aqui na TV Senado. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia, é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque eu não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você inclusive duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e inclusive da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Membro do Parlamento Italiano. Eu vou falar português para agradecer ao governo brasileiro e estadual do Pará pela hospitalidade. A crise climática é também uma grande questão sociais. As políticas de adaptação precisam de recurso. Mas agora, as políticas da guerra e do rearmamento no mundo correm o risco de marginalizar a agenda política climática. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, chamou a mudança climática uma farsa ou um engano. Do outro lado, o presidente da Rússia, Putin, está financiando a guerra com a venda de petróleo e gás. A Rússia possui 47 trilhões de metros cúbicos de gás. Você sabe que pode acontecer com isso dado? Na Europa, este número seria suficiente para suprir as necessidades de gás de toda a Europa pelos próximos 100 anos. Aqui vamos a verificar porque Estados Unidos, que é o primeiro produtor de gás líquido no mundo, e também a Rússia, tem um problema contra a política climática no mundo. Os custos dos planos da adaptação climática em todo o mundo ainda é motivo de debate. Mas as metas de financiamento estabelecidas internacionalmente é mobilizar 1,3 trilhões de United States dólares para apoiar o país em desenvolvimento, para proteger comunidade local, índios, floresta, água, população vulneráveis. Mas em 2024, os gastos globais com armamento atingiram o recorde de 2.738 bilhões de dólares. Precisamos construir uma grande aliança para concretizar a transição ecológica e energética e nos liberar da dependência de combustíveis fósseis, também responsáveis por conflitos e pela guerra. Precisamos discutir a dívida ecológica que os países mais ricos e industrializados
que mais exploraram os recursos naturais tem como país mais pobres. Eu acho que a política, todos os parlamentares do mundo devem afrontar esse problema. O problema, de um lado, que tem uma guerra que está deixando muito recurso, que está provocando pobreza, e, do outro lado, índios, comunidades locais que querem recurso e que querem defender, como o senhor que falou da Isla Fiji, que foi um discurso muito, muito importante, mas não é somente o discurso do deputado da Isla Fiji, é o discurso de todo o mundo, de todas as comunidades locais que querem ajuda no mundo. Obrigado. Muito obrigado, senhor Bonelli. Agora teremos o senhor Abdullah Mifaf de Maldivas. Boas-vindas, com a palavra por 2 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bom dia, meus colegas. O medo das mudanças climáticas nas Maldivas é uma realidade profunda e diária para o povo, está enraizada, ameaçando as suas vidas e a sua existência da sua nação. É uma preocupação essencial que afeta a todos os indivíduos, inclusive os jovens. Isso ameaça do aumento do nível do mar até 2021, até 80% do país ficaria inabitável até 2050. Nossas áreas agricultáveis poderão ser afetadas e nos tornarão refugiados. Isso, contaminação de água potável, nós dependemos da água da chuva, o que está cada vez mais escassa. 60% dos corais vão ser obliterados e estes custos que apoiam a vida marítima. A mudança climática para os cidadãos de Maldivas não é algo abstrato, mas é uma fonte de ansiedade que molda a identidade nacional. Muitas pessoas crescem com esse medo, têm pesadelos, quando crianças, sobre a ilha sendo submergida, perdendo as suas famílias. As conversas nas escolas revolvem à volta da questão. Vocês sabem que nós estamos afundando. Os cidadãos estão lutando ativamente para adaptar e sobreviverem, tentando enfatizar o apoio. O parlamento, houve legislação e uma combinação de ações para a defesa do meio ambiente, criando parcerias e implementar projetos de resiliência, passando a legislação de emergência, criando um programa de adaptação e uma estratégia e plano nacional, integrando com as políticas, criando uma estrutura legal para o Net Zero até 2030 e para o desenvolvimento local sustentável. Nós também somos líderes em defesa, criamos o Fórum da defesa do meio ambiente para que todos possam participar e recebemos um secretariado e outros comitês, criando um roadmap com soluções para atrair financiamento e coordenando as ações de implementação. O nosso parlamento faz parte de uma estratégia mais ampla que combina com outras intervenções e outras regiões. Uma equipe central. Temos necessidade de aceder a mais investimentos. Gastamos uma grande proporção do nosso orçamento para adaptação
e as mudanças climáticas, faltando recursos para outras áreas. Os desafios da burocracia e acesso ao financiamento torna difícil as nações pequenas para garantir o financiamento necessário. Precisamos do apoio de vocês. Os países desenvolvidos possam fornecer acesso mais fácil para o financiamento. Precisamos viver, as nossas gerações precisam sobreviver. Muito obrigado. Muito obrigado. O próximo, passaremos a palavra ao representante da Grécia, Mr. Emanuel, perdão pela minha pronúncia. Caros colegas de todo mundo, é uma honra falar na COP da ONU em um momento crucial, crítico para os nossos constituintes e o compromisso com a resposta climática. Eu venho da Grécia, um país que temos secas, temos incêndios e perda de áreas agricultáveis. Isso são lembretes de como a resiliência climática não é apenas uma escolha, é uma necessidade nacional. O direito de existir, o direito à vida. Então, isso quer dizer que a discussão sobre a transição verde, sustentabilidade e adaptação climática precisa estar embasada em dois princípios. Primeiro, precisa ser justo, criando confiança pública e não deixar ninguém para trás. E, em segundo lugar, deve ser apartidária, garantindo a continuidade das políticas e das estratégias. Então, a prestação de contas e a credibilidade. Isso, os nossos parlamentos se tornam essenciais como as instituições mais adequadas para garantir que, primeiramente, a meta global de adaptação sejam traduzidas em estratégias nacionais de adaptação e as estratégias são integradas entre todas as áreas e todos os setores, agricultura, turismo, gestão hídrica e desenvolvimento urbano. Essas estratégias estão customizadas para as necessidades das regiões e seguem uma abordagem holística, não fragmentada, relacionada às decisões de investimento e planejamento. E, finalmente, que existe um cheque climático, uma verificação climática para ter acesso aos... Precisamos garantir que a crise climática não vai esperar por nós nem um segundo a mais. Isso quer dizer que o tempo para ações é agora e o tempo para a agenda de ação é agora. Mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia, treinamento e, é claro, inclusão social. E, finalmente, a transição será ou justa ou não vai acontecer. Como foi mencionado anteriormente, não é uma questão de caridade, é justiça e é dignidade. Muito obrigado. Muito obrigado por sua declaração. Quero passar a palavra para o senhor Manuel Marizane, de Moçambique. Perdão pela pronúncia. Obrigado. Obrigado. Agradeço pela concessão da palavra e renovo as minhas saudações em nome da senhora Presidente da Assembleia da República de Moçambique, Margarida Talapa, a todos os presentes aqui nesta sala. O tema em debate, reforçando a resiliência, como os parlamentares podem contribuir para a adaptação, coloca-nos perante uma das questões mais permanentes do nosso tempo. As mudanças climáticas não são mais uma previsão, são uma realidade cotidiana, particularmente para os países como Moçambique, que se encontram entre as mais vulneráveis do mundo aos impactos climáticos.
O Parlamento moçambicano tem vindo a desempenhar um papel determinante na criação de um quadro legislativo e fiscalizador alinhado com as metas da adaptação e acompanha de perto a implementação das estratégias nacionais para o efeito, com ênfase o uso transparente e equitativo dos fundos destinados à resiliência climática. Contudo, reconhecemos que a adaptação exige um recurso técnico e financeiro significativo, por isso é crucial a remoção da burocracia na disponibilidade de recursos destinados aos fundos climáticos para países que sofrem com efeitos das mudanças climáticas, conforme defendeu o chefe de Estado moçambicano, Daniel Chapo. Devemos reforçar a liderança parlamentar na agenda da adaptação, não apenas para proteger o planeta, mas também a preservar a dignidade humana. Esta ação requer coragem política e visão coletiva para que possamos transformar o mundo a bem das gerações futuras. Tenho dito muito obrigado. Muito obrigado por todas as suas apresentações impactantes. Temos um pouquinho mais de tempo agora. Se algum de vocês quiser fazer algum comentário, uma intervenção ou uma pergunta para alguns dos nossos palestrantes, por favor, levante sua mão. Não temos perguntas, não temos intervenções, então vamos devolver a palavra para os nossos palestrantes para que possam fazer algum comentário, os seus comentários finais. Vamos ouvir então do senhor Seriwato, de Fiji, para compartilhar conosco alguns dos seus comentários. Eu quero concluir dizendo que na adaptação existem lacunas, existem brechas. Houve um relatório da UNEP de 2024, e enquanto os esforços realizados isso está sendo reconhecido, mas ainda existem lacunas e brechas na implementação dos planos de adaptação. Então, por isso, como nós temos dito, e os parlamentares que fizeram uso da palavra hoje, é importante que o financiamento seja disponibilizado e por fim, devo dizer outra vez que isso deve continuar uma prioridade global para melhorar a adaptação, especialmente em países de renda baixa, na linha de frente dos climas climáticos. É crítico para proteger as pessoas, as vidas e ecossistemas. Muito obrigado. Muito obrigado. And now I'd like to turn back to Ms. Roth, who can share some of your reflections. Thank you very much. I hope you felt the same like me that espero que vocês concordem comigo que isso foi uma discussão muito motivadora, e eu acho que a UIP tem uma responsabilidade histórica e para ser uma voz clara para aqueles que estão ignorando ou negligenciando a crise climática ou estão falando que ela é falsa, e nós temos que ser permitido termos a voz para esclarecer que isso não está acontecendo em outro planeta ou no próximo século, mas o futuro é hoje, é em Fiji, é nas Maldivas. Mas como a moderadora falou, eu também venho de uma área montanhosa da Alemanha. Nós tivemos nevascas, nós tínhamos glaciares, não há mais. Isso é falta de água. E somos todos responsáveis porque a crise climática está em todos os lados. Em segundo lugar, finanças. Sim, o problema é realmente mais difícil, porque
porque isso também, o Trump destruiu a USAID, e o USAID cobria 40% de projetos de desenvolvimento e ajuda humanitária, e ajudou, por exemplo, o Fundo Global para lutar contra AIDS, malária e tuberculose. É nossa responsabilidade compensar isso e não cortar os financiamentos. Nós temos cortes e não temos aumentos, e isso é muito dramático. E o que é importante para Belém nesse momento e nessa conferência, precisamos de financiamento direto para as pessoas que estão protegendo o nosso clima. E isso são as comunidades indígenas na Amazônia. Eles são os protetores do nosso clima e eles precisam de apoio direto. A Amazônia é o pulmão do nosso planeta. E se a Amazônia está colapsando, isso também é um problema na Bavária, de onde eu venho. Então, eu gostaria de mencionar o que o meu amigo de Fiji falou sobre as parcerias serem muito importantes. E sim, as parcerias são muito importantes para fortalecer as parcerias na sociedade civil. O papel das ONGs está crescendo também, mas também precisamos de parcerias na indústria, porque eu acredito que o futuro de qualquer indústria é uma ideia verde, e não uma ideia de combustíveis fósseis. A perspectiva é muito importante, porque a crise climática não é neutra em relação ao gênero, então nós temos que apoiar as mulheres, porque elas têm um peso muito grande quando a gente fala das consequências da crise, e também um papel muito importante se estamos falando de segurança alimentar ou uma agricultura sustentável. E o último ponto que partiu meu coração em Fiji e em Tilibas, que quando as famílias dos pescadores me disseram, para onde nós vamos? Em Kiribati, pessoas jovens me disseram, para onde que a gente vai se Kiribati não existir mais? E aí nós aprendemos que a Nova Zelândia começou a dar vistos para questões climáticas, mas não é todo mundo, só os mais jovens vão conseguir os vistos. E as pessoas mais velhas que não conseguem trabalhar? Então, isso mostra que nós precisamos de algo muito forte, nós precisamos de um passaporte climático, e a ideia era muito baseada num passaporte que existia depois da Primeira Guerra, onde as pessoas tinham a possibilidade de entrar em outros países. E eu acho que um passaporte climático daria a oportunidade para as pessoas entrarem nos países que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Eu imagino que isso não seja tão popular, principalmente no meu país, mas se nós estamos falando de responsabilidade, nós não devemos fazer isso só nas palestras de domingo, nas falas de domingo, mas nós precisamos entender a realidade se nós somos responsáveis historicamente. Obrigado por esse momento de poder compartilhar com vocês e poder ter essa troca de experiências e espero que a gente tenha mais poder e mais energia, a gente ofereça mais energia e poder uns aos outros nessas próximas reuniões. Muito obrigado. Muito obrigado e muito obrigado a todos que contribuíram para a discussão hoje. Eu queria poder compartilhar insights de todos, mas nós tivemos alguns momentos-chave falando sobre os impactos da guerra e o respeito das comunidades indígenas.
a importância de iniciativas locais, ações concretas que a gente pode tomar durante as negociações da COP. E uma que realmente chamou a minha atenção é que nós estamos falando aqui sobre o direito à vida. E 1,5 graus é uma negociação que estamos tentando calcular matematicamente, mas para outras pessoas, 1,5 graus é uma questão de sobrevivência. Então, a adaptação é chave para garantir que as pessoas tenham o direito a ambientes seguros e saudáveis. E os parlamentos têm um papel muito importante, garantindo que esses esforços são guiados pelos direitos humanos e atendam à necessidade dos mais vulneráveis. Muito obrigado a todos por essa discussão. Eu gostaria de encerrar essa sessão e espero que vocês aproveitem o almoço de vocês. Encerramos agora as atividades do período da manhã. Retornaremos às 14h com a terceira sessão de trabalho com o tema Gases Não Carbônicos em Foco, ação parlamentar sobre o metano. Convidamos os participantes desse encontro a se dirigirem ao restaurante localizado no mezanino, onde será servido o almoço. Não temos como pensar a história da cidade no Brasil sem pensar nas chamadas migrações secundárias. Se ainda no século XVIII, São Paulo falava principalmente tupi, a caminho do final do século XIX, passou a falar principalmente italiano. E as migrações não pararam nem param, pelos mais variados motivos. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou. Agora é lei. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Declaro aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Eu quero aproveitar rapidamente, presidindo essa comissão tão importante, mencionar nesse momento gravíssimo que passa o Brasil, em que a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro, mais do que nunca ficou claro como nós perdemos o controle da segurança pública no Brasil. 1/4 da população brasileira vive sob o domínio de facção criminosa, portanto, para esses 50 milhões de brasileiros não existe mais Estado de Direito, são as facções que mandam, controlam, determinam quem pode ou quem não pode entrar, isso é no Brasil inteiro. Não é diferente no Acre, não é diferente em Rondônia, talvez no sul do país um pouco menos, mas o Brasil está com uma chaga e
Eu vejo com bons olhos o presidente da Câmara, que combinou de colocar a pauta da anistia para votar e não colocou até hoje, mas ninguém pode tudo sozinho, a vida inteira. E acabou tendo que colocar como relator, na pauta da segurança pública, o delegado Derrite, ex-secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que conseguiu o menor índice de homicídio por 100 mil habitantes do Brasil, voltou a assumir o cargo de deputado federal e será o relator, está designado como relator no projeto de lei que pode categorizar Comando Vermelho, PCC, como facção criminosa, como facção terrorista. Embora o presidente Lula, o zero e vezeiro de simpatias públicas com o crime organizado, com o criminoso, tem até agora ameaçado, até com corte de emendas, se esse projeto for para frente. O que expõe, mais uma vez, qual é o lado das pessoas, de que lado está o Lula, de que lado está o PT e a esquerda. E aqui, no Senado da República, o senador Otto Alencar, que preside a CCJ, se comprometeu neste mês de colocar para votação um projeto aprovado na Câmara Federal, relatado por mim na CCJ, que limita a liberdade provisória em audiência de custódia, praticamente retirando da liberdade provisória o reincidente, aquele que porta armas de uso restrito das Forças Armadas, aquele que faz parte de facção criminosa, aquele que praticou crime hediondo. Será um avanço que a CCJ fará. Feito esse registro, havendo quórum regimental, eu declaro aberta a reunião, 32ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. A aprovação da ata. Antes de iniciar os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 31ª reunião realizada em 4 de novembro. Aqueles que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Objetivo e diretrizes dessa reunião. A presente reunião tem por objetivo a escolha das emendas desta comissão a serem apresentadas na CMO, ao projeto da LOA 2026, PLN 15/2025. Deliberação para escolha das emendas. Emendas a serem escolhidas pela CSP, Comissão de Segurança Pública, nos termos da resolução número 1/2006, Congresso Nacional. Cada comissão permanente poderá apresentar até 8 emendas, sendo 6 de apropriação e 2 de remanejamento, podendo ainda apresentar emendas ao texto do PLOA 2026 sem limitações de quantidade. Foram apresentadas 108 sugestões de emendas ao PLOA 2026, sendo 105 emendas de apropriação e 3 emendas de remanejamento e nenhuma sugestão de emenda ao texto. Concedo a palavra ao relator, senador Marcos Rogério. Senhor presidente, nobre senador Márcio Bittar, agradeço Vossa Excelência pela paciência, peço desculpas, eu estava presidindo a Comissão de Infraestrutura, numa sabatina, um indicado à NTT, e corri para cá para fazer esse relatório. Agradeço Vossa Excelência a generosidade do tempo de espera, agradeço também, de igual modo, o senador Flávio Bolsonaro pela designação como relator dessa importante matéria. E passo, portanto, ao relatório. Conforme disposto no artigo 166 da Constituição, nos termos, nos artigos 4º e 5º da Lei Complementar 210 de 2024 e nos termos da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de Lei 15 de 2025, PLN 15, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2026, o projeto de Lei Orçamentária para 26, PLOA 2026. Nos termos das diretrizes e orientações para apresentação de emendas ao PLOA 26, para fins de análise e admissibilidade previsto no artigo 25 da Resolução número 1, publicadas em documento elaborado pelo Comitê de Exame da Admissibilidade de Emendas da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização CMO, as emendas de comissão devem: 1. Ser compatíveis com a competência regimental do colegiado; 2. Ser apresentadas juntamente com a ata da reunião deliberativa elaborada conforme anexo 1 da Resolução 1 de 2006; 3. Ter caráter institucional e representar interesse nacional ou regimental, devendo considerar
os critérios e as orientações definidas nas portarias de que trata o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Complementar número 210 de 2024. 4. Identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica de programação que contemple finalidades que devam ser atendidas por diferentes ações orçamentárias, nos termos do parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar número 210. 5. Ser compatível com o PPA, a LDO e a política pública executada pelo órgão ou entidade federal responsável pela programação. 6. Conter na sua justificação elementos que permitam aferir os benefícios sociais e econômicos para a população beneficiada pela respectiva política pública, salvo quando a programação constar do PILOA. 7. Tratando-se de programação cujo objetivo possa contemplar obras, observar a definição de ações estruturantes do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar 210, salvo se contemplarem programação constante do projeto ou relativa a ações e serviços públicos de saúde, nos termos do inciso 2 do artigo 44 da Resolução número 1 de 2006, e não utilizar modalidade de aplicação 99 a definir. Sob a análise desta comissão, encontram-se 108 propostas de emendas, sendo 105 de apropriação e 3 de remanejamento. Mas houve repetições de propostas, 1 e 36 são idênticas, idem para as propostas 2 e 37, idem para as propostas 3 e 35, enfim, há um conjunto de emendas que foram apresentadas que repetem, né, os objetivos com as destinações, tanto no tocante à apropriação, menos no caso de remanejamento, de sorte que o relatório nos permite acolher o maior número de emendas possível, atendendo assim o objetivo desta comissão com a definição da cota que lhe compete no orçamento geral. Preliminarmente, importa ressaltar que esta Comissão de Segurança Pública, nos termos do artigo 44, parágrafo 1º da Resolução número 1, pode apresentar 6 emendas de apropriação e até 2 de remanejamento ao projeto de lei orçamentária. Quanto às emendas de texto, não há limitações quantitativas para apresentação. Foram apresentadas, repito, no âmbito desta comissão, 103 propostas de emendas, sendo 100 de emendas à despesa de apropriação e 3 de emendas à despesa de remanejamento. O número de sugestões de emendas de apropriação extrapola o limite de 6 emendas desse tipo reservadas à CSP. Assim, a análise por nós empreendida focalizou não apenas o mérito das proposições, mas também a adequação das sugestões de emendas às disposições da legislação vigente, especialmente no que diz respeito à Constituição Federal, à área de competência da comissão e ao interesse nacional ou regional, tendo em vista o disposto nos artigos 43 e 45 da Resolução número 1 de 2006, bem como a Lei Complementar número 210. Em que pese a relevância e mérito de todas as sugestões de emendas à despesa apresentadas, esta comissão só pode aprovar até 6 emendas de apropriação e 2 emendas de remanejamento. Assim, optamos, em nosso relatório, por dar preferência na escolha de programações que, além de atender ao maior número possível de sugestões, consideramos ser de maior relevância na agenda política, de forma a favorecer ações que promovam políticas públicas prioritárias no âmbito nacional. Desta forma, as emendas de apropriação que acolhemos encontram-se discriminadas na tabela a seguir. Emendas de apropriação a serem apresentadas pela CSP. Eu farei apenas a identificação do cerne da emenda e o respectivo número para facilitar e não ter que ler toda a explicação técnica, né? A emenda número 82, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON Nacional. Só para você ter uma ideia, essa emenda contou com 4 subscritores indicando o acolhimento. A emenda número 83, atuação da Força Nacional de Segurança Pública Nacional, 5 subscritores. Emenda 84, antes que aconteça apoio e estruturação de políticas para mulheres, nacional, 4 subscritores também para essa emenda. A emenda 86, eu estou fazendo o número da emenda, apenas a parte final, para que sejam identificadas as emendas.
8 subscritores, apoio ao sistema penitenciário nacional, também emenda de caráter nacional. A emenda 88, com 12 subscritores, policiamento, fiscalização, enfrentamento à criminalidade e corrupção, também de caráter nacional. A emenda 89, com 23 subscritores, desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade, emenda também de caráter nacional. Em relação às emendas de remanejamento, foram apresentadas 3 sugestões de emendas a esta comissão. As emendas de remanejamento que acolhemos encontram-se discriminadas na tabela a seguir. Emenda número 85, com 2 subscritores, desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade de caráter nacional. E a emenda número 87, com 1 subscritor, promoção da política nacional de justiça. Foram as 2 emendas de remanejamento acolhidas. Importa consignar que as sugestões acolhidas atendem aos requisitos regimentais. Voto. Diante do exposto, votamos no sentido de que esta Comissão de Justiça e Segurança Pública delibere pela apresentação das 6 emendas de apropriação, constantes no quadro do anexo 2, e 2 emendas de remanejamento, constantes no anexo do quadro do anexo 3, atribuindo-se à secretaria desta comissão a incumbência de proceder às adequações que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas junto à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO, inclusive eventuais ajustes técnicos ao atendimento das normas aplicáveis ao PILO 2026. Orienta-se ainda que a secretaria encaminhe cópia deste relatório à CMO, juntamente com a ata da reunião, e divulgue o relatório na página desta comissão na internet. Sala da comissão, 11 de novembro de 2025, é o relatório que apresento, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo ao senador Flávio Bolsonaro pela designação como relator e sublinhando aqui a fala de Vossa Excelência, que ao abrir os trabalhos dessa comissão, identifica o tema da segurança pública como um tema central para o Brasil. O Brasil hoje sofre com a violência. E uma violência que até poucos anos atrás ela era concentrada em 1 ou 2 unidades da federação, hoje não mais é caso majoritariamente do estado do Rio de Janeiro, onde nós vimos mais recentemente uma grande operação, mas é um problema do Brasil. As organizações criminosas hoje, elas espalharam seus tentáculos, a sua rede estruturada de ação para todo o Brasil. Mesmo lá no meu estado de Rondônia, e penso não ser diferente também no estado de Vossa Excelência, o estado do Acre, lá a comunidade está sendo atormentada, aterrorizada pelas organizações criminosas. As facções estão presentes. E aí, ao passo em que o Estado brasileiro, ou por ausência, ou por falta de estrutura para fazer o enfrentamento, né, a essas forças todas, foi se ausentando, deixando de ocupar o seu espaço, o crime organizado foi ocupando espaço. E eles têm uma atuação verticalizada, estruturada e verticalizada, com comando, com modus operandi, e enquanto que as forças de segurança nem sempre contam com essa mesma estrutura. Às vezes, o que a gente observa, na maioria das vezes, são as unidades da federação, um estado, outro estado, fazendo o enfrentamento a duras penas, com pouca estrutura ou infraestrutura para o enfrentamento, mas enfrentando, enquanto que não há essa coalizão de forças entre o governo nacional, entre a União e os estados. Vez ou outra, o que a gente observa, e lamentavelmente, é uma disputa de espaço. Outra hora, dizendo que a competência para o enfrentamento à criminalidade é dos governadores, é dos estados. E quando nós sabemos que, à luz da Constituição Federal, segurança pública é um dever do Estado brasileiro, é um dever que não incumbe apenas a unidade federada, incumbe, né, os 3 níveis de governo, do governo municipal ao governo nacional. Sim. Não adianta imaginar que apenas as forças do Estado, através das polícias militares, polícias civis, polícia penal, né, as guardas municipais, os agentes socioeducativos, é que vai fazer esse enfrentamento. Segurança pública ou se pensa de forma conjunta
e numa ação articulada, estruturada para vencer o crime, ou essa é uma guerra perdida. Porque enquanto as forças de segurança, em razão dessa divisão, se mostra enfraquecida por escolhas ideológicas ou por outras mais, o crime organizado se mostra em ação verticalizada e hierarquizada, né, e hoje capilarizada nos 4 cantos do Brasil. Então, relatar essa matéria e ter a oportunidade de fazer a destinação de recursos para reforçar a política de segurança pública é uma missão que nos constrange a todos. Não podemos abrir mão disso. Ou nós defendemos os brasileiros de bem, ou nós vamos continuar com as nossas famílias reféns. Refém do medo, refém da violência, que, repito, hoje está nos 4 cantos do Brasil. Portanto, o relatório está apresentado e espero contar com a confiança dos pares para sua aprovação. Até porque o crime organizado não respeita a fronteira, nem interna nem externa. O caso, somos vizinhos, o caso do Acre, que fazemos divisa com 2 dos 3 maiores produtores de cocaína do planeta, portanto, então é um tráfico internacional, mas ao entrar pelo Acre, ela vem para o resto do Brasil. Então, o crime organizado, ele tem que ter obrigatoriamente a participação da União. São fronteiras, o Brasil inteiro, o Brasil com os países vizinhos. E para isso tem a CPI, que o governo tanto trabalhou contra, mas não conseguiu impedir que ela fosse criada. Está criada a CPI do crime organizado, acho que nós 3 fazemos parte, eu, você e o nosso senador Mourão, e eu acho que não tem como a comissão ser chapa branca. Agora, é forçoso lembrar que essa situação do Brasil de segurança tem a ver com... Nós tivemos 9 eleições no Brasil, do regime militar para cá. A direita ganhou apenas uma. A direita clássica ganhou uma eleição. Foi com o presidente Bolsonaro e o nosso senador Mourão de vice. Então, nós temos 7 mandatos em que paira no Brasil uma visão da esquerda que é leniente com o crime e com o criminoso. Isso que virou o Brasil não é coincidência. São quase 30 anos do governo dessa mentalidade, comemorado, inclusive, nas eleições pelos presidiários. Enfim, mas vamos lá. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório do nosso senador Marcos Rogério, que passa a constituir o parecer da comissão, favorável às seguintes emendas: ao PLN 15/2025, 6 emendas de apropriação. Embora o relator já tenha mencionado, mas para seguir aqui a orientação da assessoria da comissão, eu devo lê-las. Emenda número 1, Comissão de Segurança Pública, Comando do Exército, ação 14T5, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, nacional, R$200 milhões, não é isso? 200 milhões. Apoiado pelos senadores Marcos Rogério, Flávio Bolsonaro, Efraim Filho e Hamilton Mourão. Emenda número 2, Comissão de Segurança Pública, Fundo Nacional de Segurança, ação 2B00, atuação da Força Nacional de Segurança Pública Nacional, 300 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério, Damares Alves, Márcio Bittar, Jorge Seife e Flávio Bolsonaro. Emenda 3, Comissão de Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Administração Direta, ação 2F07, antes que aconteça, apoio e estruturação de políticas para as mulheres, nacional, 300 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério, Damares Alves, Márcio Bittar e Flávio Bolsonaro. Emenda número 4, CSP, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Administração Direta, ação 21EO, apoio ao Sistema Penitenciário Nacional, 400 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério, Jorge Cajuru, Damares Alves, Flávio Bolsonaro, Plínio Valério, Márcio Bittar e Jorge Seife. Emenda número 5, CSP, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, ação 2723, policiamento, fiscalização, enfrentamento à criminalidade e corrupção nacional, emenda nacional, 300 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério, Jorge Cajuru, Damares Alves, Chico Rodrigues, Ana Paula Lobato, Márcio Bittar, Esperidião Amin, Hamilton Mourão, Jorge Seife, Flávio Bolsonaro e professora Dorinha Seabra. Emenda número 6, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Administração Direta, ação 21BM,
desenvolvimento de políticas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade nacional e à criminalidade, emenda nacional, 900 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério, Jorge Cajuru, Marcos Duval, Damares Alves, Chico Rodrigues, Jacques Wagner, Flávio Bolsonaro, Ana Paula Lobato, Efraim Filho, Stevenson Valentim, Ângelo Coronel, Rogério Marinho, Plínio Valério, Márcio Bittar, Esperidião Amin, Omar Aziz, Hamilton Mourão, Jorge Seif, Renan Calheiros, professora Dorinha Seabra e Wilder Moraes. E 2 emendas de remanejamento. Emenda número 1, Comissão de Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Administração Direta, Ação 21BM, Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade. Emenda Nacional, 295 milhões, apoiada pelos senadores Marcos Rogério e Ângelo Coronel. E a emenda número 2, Comissão de Segurança Pública, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Administração Direta, Ação 2017, promoção da Política Nacional de Justiça, também nacional, 295 milhões, apoiados pelo senador Marcos Rogério. A Secretaria da Comissão providenciará o registro em ata das propostas de emendas aprovadas, com a identificação nominal dos respectivos proponentes, além de, juntamente com a consultoria de orçamento, fiscalização e controle, fazer os ajustes técnicos necessários no sistema Lexo para o envio do lote de emendas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, CMO. Encerrada a reunião, passamos ao segundo item da pauta. Sim, era o verso. Para aprovar a ata, nos termos do artigo 41.1 da Resolução do Congresso Nacional número 1 de 2006, as emendas de comissão devem ser apresentadas juntamente com a ata da reunião em que houve sua aprovação. Sendo assim, propõe a dispensa da leitura e a aprovação da ata da presente reunião. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada e será encaminhada à CMO e publicada no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta reunião. Declaro aberta a 27ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 26ª reunião da comissão, ocorrida em 21 de outubro de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. A ata aprovada será publicada no Diário Oficial, conforme determina a lei. Finalidade da reunião. A pauta, conforme publicada, a presente reunião destina a deliberação de emendas ao projeto de lei do Congresso Nacional 15 de 2025, pelo 26, a serem propostas por essa comissão. Decorrido o prazo estabelecido por essa presidência, de 24 de outubro a 3 de novembro, foram apresentadas pelas senhoras e os senhores senadores, membros dessa comissão, 86 propostas de emendas à despesa, sendo 85 de apropriação e 1 de remanejamento. Não foram apresentadas sugestões de emenda ao texto. Agradecemos a todos pelos relevantes contribuições nas sugestões das emendas que foram apresentadas. Agradecendo a presença do senador Hamilton Mourão, designo ele como relator ad hoc, vez que o senador Irajá não está presente, que é o relator oficial, para proferir o seu relatório. Presidente, bom dia. Bom dia. Presidente, indo aqui o nosso relatório, de acordo com o artigo 66 da Constituição, os artigos 4º e 5º da Lei Complementar número 210 de 2024 e nos termos da Resolução número 1 de 2006 deste Congresso, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o PL 15 de 2025, que é o projeto de lei orçamentária, conforme Vossa Excelência já mencionou. A Resolução número 1 de 2006 do Congresso dispõe em seus artigos 43 a 45 sobre as emendas das comissões permanentes a serem apresentadas ao PELOA. Até o processo orçamentário do PELOA 2025, as emendas à despesa eram limitadas a 4 de apropriação e 4 de remanejamento. No entanto, a citada resolução foi alterada
pelas resolução número 1 de 2025 deste Congresso, passando o limite a ser meia dúzia emendas de apropriação e 2 de remanejamento. Não há limite para a apresentação de emendas ao texto do projeto ou à Receita. Nos termos das diretrizes e orientações para a apresentação de emendas ao PELOA, para fins da análise de admissibilidade previsto no artigo 25 da Resolução número 1 de 2006, publicadas em documento elaborado pelo Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMO, as emendas de comissão à despesa devem ser compatíveis com a competência regimental, ser apresentadas juntamente com a ata da reunião, ter caráter institucional e representar interesse nacional ou regional, identificar de forma precisa o seu objeto, vedada a designação genérica, ser compatível com o PPA, conter na sua justificação elementos que permitam aferir os benefícios sociais e econômicos para a população. Tratando-se de programação cujo objeto possa contemplar obras, observar a definição de ações estruturantes do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 210 de 2024. Não utilizar a modalidade de aplicação 99 a definir. Nesse contexto, essa Comissão do Senado Federal delibera sobre as sugestões que resultarão nas emendas a serem apresentadas ao PELOA. Sob sua análise, encontram-se 86 sugestões de emendas, todas relacionadas a despesas, não havendo propostas referentes ao texto do projeto nem à Receita. Ressalte-se ainda que 85 sugestões correspondem a emendas de apropriação e 1 de remanejamento. As indicações destinam-se a 27 ações orçamentárias distribuídas entre as seguintes unidades orçamentárias: Comando da Aeronáutica, Comando do Exército, Comando da Marinha, Ministério da Defesa, Ministério das Relações Exteriores, Fundo Aeronáutico, Fundo Naval, Fundo Nacional de Saúde, Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar e Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As sugestões estão relacionadas no anexo 1 deste parecer. É o relatório. Análise. Foram apresentadas no âmbito desta comissão 86 sugestões de emendas, todas relacionadas a despesas. O número de sugestões de emendas de apropriação extrapola o limite de meia dúzia desse tipo reservadas à CRE. Assim, a observância do limite máximo exigiu análise criteriosa desta relatoria com fundamento na legislação de direito financeiro, especialmente na citada Resolução número 1 de 2006 do Congresso e na Lei Complementar número 210 de 2024. A análise por esta comissão focalizou não apenas o mérito das proposições, mas também a adequação das sugestões de emendas às disposições da legislação vigente, especialmente no que diz respeito à Constituição Federal, à área de competência da comissão e ao interesse nacional e regional. No que se refere aos critérios adotados para a seleção das sugestões convertidas nas meia dúzia emendas de apropriação ao projeto de lei orçamentário de autoria desta comissão, buscou-se contemplar de forma equilibrada as áreas de atuação relacionadas às competências da CRE. Nesse sentido, optou-se por destinar 2 emendas ao Ministério das Relações Exteriores, 2 ao Comando da Marinha e 1 a cada um dos demais comandos militares, Exército e Aeronáutica. Diante da restrição quanto ao número de emendas, adotou-se como critério principal a seleção de programações orçamentárias com maior apoiamento entre as sugestões apresentadas pelos parlamentares deste colegiado, alinhadas às prioridades das políticas públicas afins às competências da CRE. Ressalte-se que as emendas de comissão devem guardar compatibilidade com a competência regimental do colegiado, possuir caráter institucional e representar interesse nacional ou regional. Por fim, registramos que, em apoio às emendas a serem apresentadas por esta comissão, este relator se coloca também como solicitante dessas emendas. No âmbito do Ministério das Relações Exteriores, as emendas selecionadas visam atender despesas administrativas e de apoio destinadas a assegurar o funcionamento, a gestão e a modernização das unidades do Ministério no Brasil e no exterior, bem como o fortalecimento das atividades consulares da assistência a brasileiros no exterior. No que se refere ao Ministério da Defesa, as emendas priorizam os projetos estratégicos de cada comando militar. Assim, propõem-se emendas que se destinam recursos às seguintes ações: 14T0, aquisição de aeronaves de caça e sistemas afins, projeto FX2,
na unidade orçamentária 52.111, Comando da Aeronáutica, na forma da sugestão de número 47, com um valor de R$600 milhões, que foi objeto de sugestão de 13 senadores: Alan Rick, Jorge Seife, Esperidião Amin, Hamilton Mourão, Wellington Fagundes, astronauta Marcos Pontes, Tereza Cristina, Carlos Portinho, Humberto Costa, Nelsinho Trade, Sérgio Moro, Efraim Filho, Marcos Duval. 14T5, implantação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, SISFRON, na unidade orçamentária 52.121, Comando do Exército, na forma da sugestão de número 33, com valor de R$426 milhões, que foi objeto de sugestão de 11 senadores: Sérgio Moro, Alan Henrique, Carlos Portinho, Jorge Seife, Hamilton Mourão, Esperidião Amin, Randolfo Rodrigues, astronauta Marcos Pontes, Wellington Fagundes, Nelsinho Trade, Efraim Filho. 21A0, aprestamento das forças, manutenção da prontidão e da capacidade operativa, manutenção de navios relevantes para a Marinha do Brasil. Na unidade orçamentária 52.931, Fundo Naval, na forma da sugestão de número 04, com valor de R$441 milhões, que foi objeto de sugestão de 7 senadores: Carlos Portinho, Sérgio Moro, Jorge Seife, Hamilton Mourão, Wellington Fagundes, Nelsinho Trade e Marcos Duval. 21I0, a disponibilização de embarcações integrantes do programa Fragatas Classe Tamandaré, na unidade orçamentária 52.131, Comando da Marinha, na forma da sugestão número 21, com o valor de R$500 milhões, que foi objeto de sugestão de um senador, Esperidião Amin. Muita força tem o senador Esperidião Amin. 25, serviços consulares de assistência a brasileiros no exterior, na unidade orçamentária 35.101, Ministério das Relações Exteriores, Administração Direta, na forma da sugestão número 32, com valor de R$122,26 milhões, que foi objeto de sugestão de um senador, Randolfo Rodrigues. Ação 2000, administração de unidade, na unidade orçamentária 35.101, Ministério das Relações Exteriores, Administração Direta, na forma da sugestão de número 56, com um valor de R$230 milhões, que foi objeto de sugestão de um senador, Nelsinho Trade. Com relação à única sugestão de emenda de remanejamento apresentada, esta propunha acréscimos e cancelamentos em dotações no âmbito do mesmo órgão orçamentário, Ministério da Defesa, observada a compatibilidade das fontes de recursos em conformidade com o artigo 45 da Resolução número 1/2006 do Congresso Nacional. Optou-se, contudo, por não a apresentar, uma vez que sua implementação poderia impactar negativamente ações relevantes de outros comandos militares, cujos recursos seriam objeto de cancelamento. Voto, presidente. Diante do exposto, votamos pela apresentação ao PELOA 2026, por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, das seguintes emendas de apropriação detalhadas com as respectivas propostas de emendas. Então, relendo aqui, a 14T0, aquisição de aeronaves de caça e sistemas ASINS, projeto FX2, R$600 milhões. 14T5, implantação do CISFRON, R$426 milhões, Comando do Exército. Aprestamento de forças, manutenção da prontidão da capacidade operativa, manutenção de navios relevantes para a Marinha do Brasil, Fundo Naval, R$441 milhões. 21I0, disponibilização de embarcações integrantes do programa Fragatas Classe Tamandaré, Comando da Marinha, R$500 milhões. 20I5, serviços consulares de assistência a brasileiros no exterior, Ministério das Relações Exteriores e Administração Direta, R$122.260.000. Ação 2000, administração da unidade, Ministério das Relações Exteriores e Administração Direta, R$230 milhões. Ressalto que as emendas da comissão devem ser acompanhadas da ata da reunião de aprovação deste relatório, na qual se especificam as decisões tomadas, inclusive a identificação nominal dos parlamentares autores das propostas. Sugerimos ainda que a Secretaria da Comissão adote as providências que se fizerem necessárias à formalização e apresentação das emendas junto à CMO, inclusive eventuais ajustes técnicos ao atendimento das normas aplicáveis ao PELOA 2026. Plenário da Comissão, em 12 de novembro de 2025, assina Vossa Excelência e o relator, senador Irajá. É o relatório, presidente. Parabenizo a Marinha do Brasil e o Ministério de Relações Exteriores, que foram muito bem contemplados. Em discussão, o relatório. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório. Os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado o relatório, as emendas aprovadas serão numeradas e em seguida as entregue à Comissão Mista de Planos de Orçamento Público e Fiscalização, CMO, juntamente com a ata da presente reunião. Nada mais havendo a tratar, agradeço a todos pela presença e declaro esta parte da reunião encerrada. Segunda parte, sem antes, porém, agradecer a presença do Brigadeiro Duar Rezende, chefe da Aspaer. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Meu nome é Lara Torres, eu nasci em 1985, sou empreendedora no mercado de vinhos. Eu não vivi a época da ditadura, eu nasci com a redemocratização. Eu acho que tem uma palavra essencial, que é liberdade. Liberdade de escolha. Eu participava muito de jantares, onde eu percebia que as mulheres bebiam um vinho e o homem bebia outro tipo de vinho. Então eu comecei com um curso de vinhos somente para elas. O mercado de vinho ele tem mudado muito nesse sentido porque ele era um mercado muito masculino. Mas a gente tem visto cada vez mais muitas mulheres inseridas. Mulheres sommeliers, mulheres enólogas. A democracia para mim é o alicerce. É muito gratificante saber que de alguma forma eu estou colaborando para que as mulheres se tornem mais independentes. Meu nome é Lara e eu nasci com a democracia. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental. A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com crianças e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Avaliar a formação dos médicos antes do início da atuação profissional. Essa é a proposta do Exame Nacional de Proficiência em Medicina, que está em análise aqui no Senado. A ideia é que todos os médicos formados no Brasil e no exterior passem por uma avaliação antes de receberem o registro profissional. E o objetivo é garantir a qualidade no atendimento e a segurança do paciente. E é com o autor dessa proposta, o senador astronauta Marcos Pontes, que a gente conversa a partir de agora. Senador, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui conosco. Olha, eu que agradeço. Esse é um projeto de lei extremamente importante para a saúde da população, para a segurança de todos nós, né? Quando você leva seu filho ou sua filha no médico, você espera que ele tenha o melhor tratamento, que o profissional tenha toda a capacidade de tratar, né? Seja lá de qual tipo de problema que ele tenha. E como, eu não sei se você já foi operado, eu já fui. Quando você chega ali naquela sala de cirurgia, né? E que vem o anestesista e começa a falar, olha, conte de 100 até 1, de trás para frente. Geralmente eu nunca consegui chegar no 98, 99, 91. Sumiu. A partir dali você está com a sua vida na mão daquele profissional. Comparando com a minha área de atuação, tipo piloto, né? Imagina você num avião comercial com mais 200 pessoas a bordo e o piloto chega para você, pô, bem-vindos a bordo, é a primeira vez que eu vou pilotar esse avião aqui, a meteorologia não está muito boa, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. Como é que você ia se sentir? Eu pedi para descer. É isso aí. Então,
é uma condição que a gente tem no Brasil. Lógico que o ideal seria que nós tivéssemos as universidades, as faculdades de medicina completamente equipadas, com os melhores professores, com hospitais, né, que obviamente é uma profissão que você precisa não só ter conhecimento, mas habilidade, você precisa treinar. Mas isso não é o que acontece no Brasil. Nós temos um excesso de cursos de medicina, né, que se todos eles tivessem uma ótima qualidade, seria muito bom para o país, mas não é o fato. E com isso, o que a gente pode fazer agora para proteger a saúde da população é o exame de proficiência, semelhante ao que existe na OAB, né? E tem que se dividir a formação da profissão. Por exemplo, um piloto, quando ele se forma na academia da Força Aérea, ele faz todos os testes durante a academia, aí se forma, mas se esse piloto quiser voar na aviação comercial, para pilotar um desses aviões comerciais, ele vai ter que fazer um teste já como profissional com a Agência Nacional de Aviação Civil, para que ele tenha todos os requisitos para exercer a profissão. É da mesma forma, as faculdades de medicina elas têm que testar os exames de final de curso e assim por diante. Agora, ele recebeu o diploma de médico. Não significa que ele tem a aprovação do Conselho Regional para que ele possa exercer a profissão de médico. E aí que vem esse exame de proficiência. Senador, foram realizadas várias audiências públicas, né, que reuniram aí representantes do governo, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e também de escolas de medicina, né, de universidades, faculdades de medicina. Qual foi a percepção do senhor em relação a essa proposta? Como que eles estão vendo essa proposta? Olha, existe praticamente uma unanimidade entre todas aquelas associações e profissionais que entendem realmente do assunto. Hoje, por acaso, eu também vi uma pesquisa feita no Brasil como um todo, com mais de 10 mil pessoas. Eu ainda não chequei os dados, mas demonstram uma maioria absoluta da população aprovando a necessidade do exame de proficiência médica, assim como de todos os profissionais já formados para isso. Não é uma questão de corporativismo, é bom colocar aqui muito claro, é uma questão de proteção da saúde das pessoas. O médico é um profissional de extrema importância dentro da sociedade e de extrema importância para a vida de cada um de nós. Então, quando a gente coloca um exame desse, não é para atrapalhar ninguém, não é para prejudicar qualquer pessoa, muito pelo contrário, isso aí é para proteger a grande maioria dos brasileiros. Diga-se de passagem, esse projeto de lei, ele foi proposto para mim, né, para que eu apresentasse pelo Conselho Federal de Medicina, que já vinha identificando esses problemas, assim como problemas para a residência médica, que é outra questão importante. Grande parte dos médicos formados não querem fazer a residência médica, o que é muito ruim, é na residência. Isso eu ouvi de médicos, professores já de dezenas de anos de profissão, falando, olha, o médico que se forma, até numa faculdade muito boa, ele ainda não tem as condições ideais para atender o paciente. Ele precisa de um tempo de experiência, isso para que serve a residência médica, dentro de alguma área da medicina. Então, é importante que a gente tenha a residência médica também, não está nesse projeto de lei, mas é algo que eu estou já vendo, né, no futuro aí com a comunidade médica, para que haja condições, primeiro, de receber os alunos necessários, né, o número de alunos necessário para terem residência médica e que essas residências sejam tipicamente de qualidade. Como é que o senhor espera que esse exame de proficiência possa repercutir na formação dos médicos? Isso vai acontecer naturalmente como uma consequência do exame. O que eu quero dizer com isso? Não é que as escolas elas vão preparar os médicos para fazer o exame, como se fosse uma preparação para um vestibular, né? Não é esse o caso. Mesmo porque o exame ele é feito eles são coordenados pelos conselhos regionais de medicina, é feito um exame só. Havia uma proposta na Câmara, uma proposta mais antiga, de que houvesse vários exames ao longo da formação. Isso não é viável, primeiro porque não há condição dos conselhos fazerem isso, mesmo porque não é competência deles interferirem na formação direta, são as escolas que fazem. E o MEC, né, o Ministério da Educação, ele precisa focar, auditar, verificar se as escolas têm as condições necessárias e ao longo do tempo todo esse sistema vai ficar estabilizado. Primeiro o exame de proficiência para prevenir ou para filtrar maus profissionais
e depois, com o tempo, melhorar a formação através do MEC para filtrar e eliminar as escolas que não têm as condições adequadas. Mas isso também vai acontecer naturalmente porque aqueles profissionais ou aqueles alunos que se formam como profissionais ainda não habilitados a exercer a profissão, porque não passaram no teste ainda de proficiência, tem dificuldade de passar, significa que aquelas escolas elas não estão no nível adequado. Então, naturalmente, os alunos vão procurar as escolas que tenham mais condição, né, que tenham mais qualidade para que eles se formem e exerçam a profissão passando no teste de proficiência. Uma das preocupações das universidades é que o exame se torne uma barreira para o início da vida profissional desses médicos formados. Há um equilíbrio aí entre a atuação e o exame? Existe alguma forma aí de conseguir um equilíbrio? É da mesma forma que um advogado. É a mesma coisa. É uma barreira? É uma barreira. Mas é uma barreira que apresenta dificuldades para aqueles que foram mal formados. Aqueles que foram bem formados, certamente vão passar aí, né, tranquilo, num exame como esse. Lembrar que quem faz o revalida não precisa fazer o exame, que já fez o exame, então não é lógico fazer 2 exames para isso. Mas ela realmente apresenta uma barreira, mas não é uma barreira ruim, é uma barreira de proteção para a população. Voltando àquela primeira frase que ele falou, eu não tenho certeza que você não gostaria que seu filho fosse atendido por um médico que não tem a qualificação adequada. Senador, o senhor falou sobre essa quantidade, esse aumento de escolas, né, de universidades, faculdades de medicina. Há uma preocupação com isso também? Se não me engano, o senhor já comentou aqui conosco que há faculdades de medicina que não têm centros especializados, que não conseguem formar porque não tem a infraestrutura. Há uma preocupação com isso? É uma preocupação extrema, né? Tanto que o que eu tenho falado, justamente para incentivar o MEC a fiscalizar, auditar, pensar muito bem, verificar antes as condições, antes de dar uma outorga, vamos dizer, para o funcionamento de uma universidade, uma faculdade de medicina. E essa faculdade ela tem que ter as condições, é igual formar um piloto e que você não tenha pista nem avião para formar. Não tem como formar, só com um simulador não se faz um piloto. Então você precisa do conhecimento, né? E lembrar de competência, né? Formar de conhecimento, habilidade e atitude. Então você precisa do conhecimento. Então o médico ele tem que estudar muito. É uma profissão que exige estudo, muito estudo, e exige uma atualização constante. É bom lembrar disso também. Aí vem a parte de habilidade. Ele precisa de um hospital para treinar com médicos, com instrutores, né? Professores gabaritados, para que ele possa aprender na prática ali também como tem que fazer, logicamente supervisionado, e também a atitude do médico. O médico é um profissional que não é um profissional qualquer. Ele precisa ter uma atitude adequada, né, para o tratamento das pessoas, saber como tratar com as pessoas, dar o valor adequado à vida, né? Imagina a seguinte situação, você vai ao médico, o médico nem olha para você, simplesmente passa a ser algo comercial. A atividade do médico não é algo simplesmente comercial, não é para ganhar dinheiro. Muitos jovens se formam, acham que eu tenho que recuperar o dinheiro que eu paguei no curso e se torna uma atividade plenamente comercial. Não é assim. O médico é uma profissão extremamente importante, ela tem que ter essa ligação, ela tem que ter genuinamente o interesse em melhorar a vida da pessoa que ela está ali tratando. Minha filha é médica, por exemplo, eu vivo falando isso aí com ela, olha, presta atenção, você é uma profissional que importa na vida de cada pessoa. Então, lembre disso em cada atendimento, né? Muitas vezes não é simplesmente a parte técnica. Aquela pessoa tem alguma coisa, eu estou entrando aqui na área de medicina, não é o meu caso, mas ela tem, aquilo está acontecendo por alguma outra coisa na vida dela. Pesquise isso aí direitinho. E um ponto onde não é tratado, logicamente, dentro desse exame de proficiência, mas que acontece na vida do piloto, periodicamente o piloto tem que fazer testes para ver se ele ainda continua em condições de voar aquele avião. Tanto exames médicos para saber se ele tem condição física para pilotar, quanto exames de proficiência periódicos depois de formado. Isso ainda não é feito, mas eu já ouvi do próprio conselho, né, que talvez isso seja necessário com incremento, novas tecnologias entrando no mercado, que assim, o médico tem que estar atualizado o tempo todo. Então, não é ainda o caso, estou ressaltando isso, né, desse exame de proficiência, mas talvez no futuro a gente tenha que pensar alguma maneira
de se ter exames que possam comprovar que aquele médico ou médica ainda continue em condições de atender, à medida que a idade prossegue também. Com certeza. Senador, só para a gente finalizar, como é que está a tramitação da proposta? Olha, a proposta foi aprovada na Comissão de Educação, seguiu para a Comissão de Assuntos Sociais, nós já tivemos o número necessário, aliás, mais do que necessário, até de audiências públicas, é importante se colocar. Durante essas audiências ficou muito claro que a sociedade precisa, a sociedade quer que isso aconteça. Também o corpo médico, vamos dizer, especializado, então a gente está falando de Academia Nacional de Medicina, falando do Conselho Federal, das associações, ou seja, quem entende do setor sabe da importância e está muito a favor. Quem tenta ir contra isso tem algum interesse que não é a saúde da população, e isso é muito preocupante. E nós vimos alguns casos, eu espero que isso não se propague, porque a gente quer a saúde de todo mundo. Tá certo, senador. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço, viu? E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Continue com a gente e até o próximo argumento. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental? A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com criança e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI comemora prisões de envolvidos em fraudes ao INSS. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está em boa parte da cadeia. Senado aprova a recondução de Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. E no contexto da COP30, parlamentares de diversos países discutem o papel do legislativo no enfrentamento às mudanças climáticas. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que prendeu 11 pessoas suspeitas de participar do esquema de desvio de valores de aposentadorias e pensões, repercutiu na CPMI do INSS. Entre os presos está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, já ouvido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Parlamentares governistas e oposicionistas comemoraram a operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação, no inquérito, e agora está, em boa parte, na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Com certeza, hoje é um dia para a gente comemorar. A partir do momento em que a Polícia Federal teve independência para agir, que a CGU teve independência para agir, nós iniciamos um processo nesse país de desbaratar uma quadrilha que tomou de assalto o INSS. E desde o início, senhor presidente, nós temos sustentado aqui, e esta operação de hoje comprovou isso, que este roubo bilionário não teria sido possível sem que mudanças tivessem ocorrido nas regras do INSS, para que estas entidades fantasmas, para que estas entidades que roubaram os aposentados e aposentadas pudessem agir da maneira que agiram. Nós vimos vários presos, não comemoramos prisão. O que nós comemoramos é o fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram aqui arrotando honestidade e agora estão, muitos deles, atrás das grades. Mas deixar bem claro, isso é apenas o início da jornada do fim da impunidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os presos está o ex-presidente do INSS no governo Lula, Alessandro Stefanuto, o ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi alvo de busca e apreensão e será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Quase todas as pessoas que foram alvo da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, já prestaram depoimento na CPMI. Existem governos que convivem com a corrupção, existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica, a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Presidente, Conafé, o primeiro núcleo foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual, não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da Conafé foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. Na reunião desta quinta-feira, a comissão também aprovou mais de 60 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes e novas convocações. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da CPMI está numa fase que exige mais paciência. É a montagem de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que, de alguma forma, colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Primeiro, nós temos o terceiro escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do segundo escalão. E
esse segundo escalão só foi mantido de governo para governo, porque há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema. E o fim dos descontos associativos diretamente na folha de beneficiários do INSS foi aprovado na quarta-feira pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Não significa que quem, porventura, se associa a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto. Então, nós todos estamos debruçados nesse processo da CPMI. A CGU, inclusive, emitiu um relatório que mostra que quase que 100%, 98 ponto alguma coisa por cento daqueles que foram consultados nessa amostragem não deram causa a esse desconto indevido. Nós estamos no meio da CPMI do INSS, que vai separar o joio do trigo, de quem montou falsas associações para roubar, como tem sido revelado, daqueles que são entidades históricas que recolhem suas contribuições com desconto na folha do INSS. Eu falei até com o senador hoje pela manhã. Eu acho que quem é bandido, que montou falsas associações para roubar os aposentados, na minha opinião, óbvio que não tem que ter o direito. Mas existem entidades que são históricas e que fazem um desconto sem ser a bagunça daqueles que comentaram. O INSS deverá realizar busca ativa para localizar e identificar os beneficiários lesados por descontos irregulares. Deverá ser dada prioridade a grupos de populações vulneráveis e localidades de difícil acesso. A instituição financeira ou sociedade que realizar desconto indevido de mensalidade terá que restituir o valor integral atualizado dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS. Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará da instituição financeira. O texto também permite que bens sejam sequestrados por representação policial, ainda na fase de investigação. Atualmente, depende de requerimento do Ministério Público e o sequestro ocorre na fase em que a pessoa já está indiciada. O projeto também aumenta as exigências para o crédito consignado, que só poderá ser feito por autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário por termo autenticado. E essa autenticação será exclusivamente por biometria, reconhecimento facial ou impressão digital e assinatura eletrônica qualificada ou autenticação por múltiplos fatores. Esse projeto ele está efetivamente dando cobertura para proteger milhões de aposentados hipossuficientes que não têm acesso à internet, que não têm, infelizmente, grau de instrução elevado e que são aí ludibriados e são vilipendiados em seu pouco recurso. Vai ser um marco dessa casa em defesa dos aposentados brasileiros, das aposentadas e uma resposta àqueles que nos últimos anos roubaram bilhões daqueles que trabalharam uma vida toda. O Senado aprovou indicações de autoridades para diversos órgãos e embaixadas. Veja a lista. O plenário aprovou as indicações das seguintes autoridades nesta quarta-feira. A recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Para ministros do Superior Tribunal Militar, Anísio Davi de Oliveira Júnior e Flávio Marcos Lancia Barbosa. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, os nomes aprovados foram Gustavo Afonso Saboia Vieira, Tiago Roberto Moraes Dias e Edivaldo Nilo de Almeida. Para o Conselho Nacional de Justiça foram aprovados Jaceguara Dantas da Silva, Fábio Francisco Esteves e Daiane Nogueira de Lira. Para a ANA, a Agência Nacional de Águas, foi aprovada Renata Lúcia de Albuquerque Emerenciano. Para a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Severino Medeiros Ramos Neto.
Antes da votação em plenário, Paulo Gonet passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado com 17 votos favoráveis e 10 contrários para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Durante a sabatina, na exposição inicial, Gonet fez um balanço do trabalho nos últimos 2 anos, período em que, segundo ele, a PGR recebeu quase 9.000 pedidos para se manifestar sobre os mais diversos assuntos, todos conduzidos com cuidado e respeito aos preceitos legais. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Paulo Gonet citou os processos relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A lei permite que, sendo o crime menos grave, se possa realizar um acordo de não persecução penal, ANPP, pelo qual o agente assume o erro e se compromete a medidas de reparação, livrando-se da condenação penal e mantendo o status de réu primário. No âmbito dos processos que discutem atos antidemocráticos, houve ampla utilização desse mecanismo para evitar a ação penal. A oposição não poupou críticas à recondução dele e à atuação, principalmente com relação a esses processos. Eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal. A classe dos membros do Ministério Público Federal, pela ANPR, apoia integralmente a renovação do seu mandato. Parece que não há vergonha da classe em ter o atual Procurador-Geral à frente da carreira. Paulo Gonet foi questionado sobre anistia a condenados pelos atos antidemocráticos e sobre a possibilidade de redução de penas. 14 anos de pena para a Débora dos Santos, 18 anos de pena, 17 anos para outros manifestantes. Vossa Excelência não vê um espaço para redução de pena em relação a essas pessoas? Se o Congresso Nacional entender que há excessos nessas penas, eu tenho certeza que o Congresso Nacional promoverá o ajuste da legislação ao seu sentimento de justiça e de correta retribuição pelos comportamentos inadequados. Também teve que responder sobre a posição dele em relação ao impeachment de ministros do STF. O senhor declarou recentemente que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser base de competência exclusiva do PGR, contrariando a Lei 1079 de 1950. Pergunto ao senhor: qual base constitucional ou jurisprudencial sustenta essa nova decisão e leitura de Vossa Excelência? Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, eu produzi um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário e também do Ministério Público. O perfil técnico e a independência institucional têm marcado a gestão de Vossa Excelência. A sinalização de uma gestão menos personalista e mais orientada por critérios técnicos jurídicos tem sido uma das características do mandato de Vossa Excelência. Recuperação de um tom de discrição e sobriedade pública, com foco fundamentalmente na
questão jurisdicional e jurídica das manifestações da PGR, evitando politização. Nossa bancada e a maioria deste Senado, felizmente, tem discernimento. A maioria dos nossos pares tem discernimento. Sabe exatamente o papel que Vossa Senhoria cumpriu no exercício da função. Como disse o senador Eduardo Braga, com a discrição e a atuação cirúrgica que requer um procurador-geral na defesa dos preceitos constitucionais e do Estado democrático de direito. Doutor Gondê, votarei no senhor, sobretudo pelo papel histórico de Vossa Excelência, porque, dentre outras atribuições de Vossa Excelência, esteve com a retidão e, sobretudo, com a discrição que só cabe a meus Ministério Público, defender e punir aqueles que atentaram contra a democracia brasileira, para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Penas mais duras para quem praticar crimes sexuais contra os vulneráveis. A proposta foi aprovada pelo Senado e segue para a sanção do presidente da República. A proposta aumenta as penas de crimes sexuais contra vulneráveis e obriga o condenado a usar tornozeleira eletrônica em saídas autorizadas do presídio. Também determina a coleta de DNA dos acusados de crimes sexuais. Responsabiliza empresas de internet pela omissão no combate aos abusos, estabelece medidas protetivas e campanhas educativas. As penas para crimes sexuais passam a ser as seguintes: estupro de vulnerável, de 10 a 18 anos. Estupro com lesão corporal grave, de 12 a 24 anos. Estupro com morte, de 20 a 40 anos. Corrupção de menores, de 6 a 14 anos. Praticar sexo na presença de menor de 14 anos. Pena de 5 a 12 anos. Submeter menor à exploração sexual, pena de 7 a 16 anos. E oferecer, transmitir ou vender cenas de estupro, pena de 4 a 10 anos. A internet tem potencializado a perpetuação de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tornando o abuso contínuo e globalizado. O aumento das penas nesses casos é uma resposta à crescente sofisticação desses delitos e à necessidade de um ordenamento jurídico que acompanhe tais mudanças. E, por fim, o aumento de penas também tem função preventiva e simbólica. Embora a pena alta, por si só, não seja garantia da redução da criminalidade, o seu rigor transmite uma mensagem clara de intolerância frente às práticas de abuso e exploração sexual de menores de idade. Atenção, pedófilos do Brasil! Acabou para vocês! Vai passar por unanimidade esse projeto agora. Lula vai sancionar, que eu tenho certeza que ele vai sancionar. E vocês vão passar o resto da vida de vocês trancados. A Comissão de Direitos Humanos realizou diligência em Rondônia para apurar violações de direitos em desocupações de regiões rurais no eixo Alvorada do Oeste, Jaru-Aru. Pessoas atingidas afirmam que possuem título da terra e não ocupam áreas indígenas. Os senadores chegaram a Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia, logo pela manhã. Depois de 40 minutos de viagem por estrada de terra, a comitiva chegou ao distrito de Terra Boa. Centenas de moradores participaram da audiência pública. O objetivo da diligência em Rondônia é apurar denúncias de violação de direitos humanos e fundiários durante a desocupação na terra indígena Urueu-Auau. Chegou 9 caminhonetas lá em casa, todos armados, e falou assim: nós achamos que vocês não estão na área da reserva, mas vou notificar vocês porque eu estou mandado. Eu falei assim: mas como assim, moço? Eu tenho meu título, eu tenho financiamento, eu moro aqui há 32 anos, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou ficar aqui. A senhora tá certa. Vocês procuram os órgãos aí. Aí a gente foi no IBAMA, foi na DPU, a gente foi na Defensoria Pública, para onde mandou a gente foi. Não tivemos solução de nada. Não somos culpados
e não somos invasores. Essas famílias foram colocadas numa área que não era área indígena, que estava fora do Parque Nacional. Só depois veio existir a área indígena e aí, por um erro de marcação, de fixação dos limites, acabaram gerando toda essa situação. Então, assim, eu acho que foram depoimentos emocionantes, famílias que estão com dívidas. E isso é algo que realmente mexe com a gente, porque conseguiram financiamento bancário porque tinha título da terra, porque tinha escritura pública, fizeram a plantação do café, melhoraram a sua cultura produtiva e, de repente, agora não tem a terra para produzir e não tem condições para pagar sequer o financiamento. Então, eu acho que o Estado brasileiro errou com essas famílias, errou com a população indígena e agora precisa corrigir esse erro. A operação foi feita por órgãos federais e terminou no último sábado. Segundo decisão do STF, as famílias devem ser retiradas de terras que compõem a área indígena. A gente fica triste com uma situação dessa. Eu nunca imaginei na minha vida, que nós ia chegar no ano 2025 e uma pessoa, as autoridades iam mandar a polícia numa propriedade e tirar a pessoa com título público, com documento, morando ali há 50 anos. Nem um poceiro pode ser tirado dessa maneira. Um dos moradores retirados de sua propriedade contou emocionado como foi obrigado a deixar a área de 10 alqueires, onde estava há 25 anos. A casa dele foi queimada. Isso não pode acontecer, rapaz. Isso é uma violação dos direitos que você tem nessa vida. Será que você não tem direito a nada? E nós estamos chegando aqui na propriedade do seu Nilson. Ele morava aqui com a família há 25 anos, né, seu Nilson? Essa é a casa onde o senhor morava? Essa aqui. Era a casa onde eu morava. Aqui era o quê? Aqui era a minha cozinha, o meu fogão lá, a lenha. É a minha cozinha. Como foi esse dia? Chegaram, quem colocou fogo? Pessoal da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional. Agora, quem foi que colocou fogo? Porque eles impediram nós de chegar até aqui. Porque nós estávamos numa manifestação para ver se eles esperavam até 2 horas da tarde, que nós estávamos esperando uma audiência que ia ter para ver se nós tínhamos um liminar ou não. Aí eles passaram por cima e daí impediu nós de entrar, não só aqui, mas nos vizinhos. E até hoje voltar aqui e ver tudo assim? Hoje é mais difícil. No dia estava todo mundo naquele, né? Mas hoje é mais difícil ainda. Porque você chega aqui, você reverve tudo para trás. Pela quantidade de pessoas que compareceram à reunião aqui no distrito de Jaruaru, cidade de Jaru, percebe-se o tamanho do problema. Aqui, 60 famílias foram notificadas para desocuparem as terras até o dia 30 de novembro. Mas ninguém sabe ainda para onde ir. O que a gente viu aqui são pequenos agricultores que acreditaram no INCRA há 30 anos, ganharam o título, vieram para cá, estavam produzindo e agora um outro órgão quer tirá-los da sua área. Eu só espero que tudo isso não tenha sido feito apenas para ter imagens espetaculares para mostrarmos na COP. Porque a gente já viu isso acontecer o mês passado na Amazônia. Eu só espero que esses cidadãos brasileiros não tenham sido desrespeitados, para a gente mostrar para o mundo que estamos batendo meta na preservação ou na proteção dos povos indígenas. Nós vamos conseguir bater as metas, mas todo mundo junto, sem violar direitos humanos. E em Belém, como evento paralelo à COP, a União Interparlamentar discutiu o papel do Legislativo no enfrentamento às mudanças climáticas. A União Interparlamentar reúne representantes de congressos de 178 países. A reunião foi realizada na sede da Assembleia Legislativa do Pará. Um documento com as conclusões do encontro será entregue à COP30. O senador Humberto Costa e o deputado Cláudio Cajado representaram o Congresso brasileiro. A próxima década decidirá o destino do Acordo de Paris e talvez da própria humanidade. Aqui em Belém, cercada pela maior floresta tropical do mundo, somos lembrados do que está em jogo, os próprios sistemas
que sustentam a vida. O principal desafio para nós, parlamentares, é a conversão de compromissos internacionais em legislações que envolvam a implementação de políticas ambientais consistentes com os objetivos de sociedades sustentáveis. Houve críticas ao atual modelo de distribuição de recursos para a preservação da Amazônia. Os financiamentos que vêm para o Brasil quase nunca chegam na Amazônia, porque eles vão para o BNDES, que é um banco federal, quando deveria vir para um banco da Amazônia, o BASA, ou para a Sudã, que é uma agência de desenvolvimento da Amazônia, e não vem. Esse recurso fica no BNDES e lá um grupo de trabalho que sequer conhece a Amazônia decide para onde esses recursos vão. Foi uma apresentação, um cheque de realidade para nós bastante emotivo e é parte do motivo pelo qual estamos aqui. Houve também elogios à proposta do Brasil de criação do Fundo Florestas para Sempre. O TFFF, o Fundo das Florestas para Sempre no Brasil, é um sinal de esperança, pagando as pessoas e povos indígenas diretamente por serviços ambientais de proteção da floresta. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui com a gente na TV Senado. Não temos como pensar a história da cidade no Brasil sem pensar nas chamadas migrações secundárias. Se ainda no século XVIII São Paulo falava principalmente tupi, a caminho do final do século XIX passou a falar principalmente italiano. E as migrações não pararam nem param, pelos mais variados motivos. Tela Brasil, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. A TV Senado é a primeira emissora de TV do mundo a transmitir a multiprogramação no portal do YouTube. Agora é lei. A cerimônia do Quarupi, realizada no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, foi reconhecida como manifestação da cultura nacional. O Quarupi ocorre entre agosto e setembro, reunindo diversas etnias indígenas do Alto Xingu. Os temas do ritual são a morte e o luto, ao mesmo tempo em que se homenageia a memória de entes queridos. O Senado votou, agora é lei. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar.
Objetos, documentos, roupas, fotografias. Cada detalhe guarda a memória de quem construiu nossa história. Cada detalhe conta sobre quem fomos, quem somos e para onde vamos. No museu, o passado ganha voz, ganha vida, ganha sentido. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Hoje, o Então É Isso vai falar de um assunto que sempre gera dúvida em época de eleição. A diferença entre pesquisa e enquete eleitoral. Eu te explico depois da vinheta. Roda pra gente, diretor. Parece tudo igual, né? Mas não é. A pesquisa eleitoral é um levantamento feito com a opinião do eleitorado sobre candidatas e candidatos que concorrem a uma determinada eleição. E é feita com base em método científico. E tem regra, viu? Empresas que realizarem pesquisas de opinião pública são obrigadas a registrar cada pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais, no site do TSE, até 5 dias antes da divulgação do levantamento. Esta obrigação é exigida a partir de 1º de janeiro do ano das eleições. E nesse registro tem que constar tudo, viu? Quem contratou, o CPF ou CNPJ, o valor gasto, a metodologia, o período da coleta, o nome do estatístico responsável e a indicação do estado em que será realizado o levantamento. Ou seja, é tudo transparente e rastreável. Agora, se for identificado que a pesquisa foi fraudulenta ou não registrada, aí o problema é sério, viu? A multa pode chegar a R$100 mil e ainda há risco de detenção de 6 meses a 1 ano, viu? Já a enquete é outra história. Ela é um levantamento sem método científico, feito de forma espontânea, apresentando resultados que possibilitam ao eleitorado perceber como está a preferência do público com relação às candidatas e candidatos na disputa. Só que, durante o período eleitoral, as enquetes são proibidas, justamente porque elas podem confundir o eleitorado, já que dão a impressão de que refletem a vontade das pessoas, mas não tem base estatística nem científica, entendeu? A Justiça Eleitoral autoriza o exercício do poder de polícia contra a divulgação de enquetes, viu? Inclusive com a expedição de ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência à Justiça Eleitoral. Entendeu? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece na Justiça Eleitoral. Então é isso. Tchau. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental. A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com criança e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. E se Nova York fosse em Pernambuco? Essa pergunta, aparentemente descabida, tem um fundo de verdade. Entre 1630 e 1654, o Nordeste brasileiro é ocupado pelos holandeses que passam a explorar a produção e o comércio do açúcar. Sob o comando de Maurício de Nassau, Recife se torna um moderno centro urbano com pontes, canais, saneamento e iluminação pública e se transforma na capital da Nova Holanda. Já Natal passa a ser chamada Nova Amsterdã. Os portugueses, no entanto, não gostam nem um pouco disso e tentam reaver o território perdido. Apoiam, então, a insurreição pernambucana, um movimento que acaba expulsando os holandeses do Brasil, marcado pelas famosas Batalhas dos Guararapes.
É neste momento que um grupo de moradores de Recife que sofria perseguição religiosa foge num navio e vai parar numa outra colônia holandesa na América do Norte, chamada Nova Amsterdã. Os holandeses não eram, digamos, tão criativos, mas aquela pequena vila se transformaria na cidade mais importante dos Estados Unidos, Nova York. É por isso que se pergunta, se os holandeses não tivessem sido expulsos do Brasil, Recife poderia ser uma cidade como Nova York? Talvez sim, talvez não. É verdade que os portugueses não eram bons negociantes e ainda tiveram que indenizar a Holanda pelas dívidas dos senhores de engenho de Pernambuco. Mas os holandeses também não fizeram um grande negócio e acabaram trocando Nova York pelo Suriname para saldar uma dívida de guerra com a Inglaterra. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande. Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. O Senado discute a criação do programa Tarifa Zero, que propõe a gratuidade do transporte público para a população em todo o país. A ideia é reduzir custos para famílias, garantir o direito de ir e vir e aquecer a economia local. O autor dessa proposta é o senador Rogério Carvalho e o relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que é com quem a gente conversa agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, estar aqui com você para falar de temas que tocam diretamente a nossa população, né? E Tarifa Zero é um deles. Quem que vai ter direito, senador, a essa Tarifa Zero? Olha, vou dar um exemplo de Brasília, né? Brasília mesmo, sábado, domingo e feriado, Tarifa Zero, né? Então, Parobé, no Rio Grande do Sul, todos os dias da semana, Tarifa Zero. Tem cidades no Rio de Janeiro, por exemplo, eu só vou lembrar que o Gilmar Tato é o coordenador da frente parlamentar aqui no Congresso da Tarifa Zero. Exemplo de duas cidades que é um sucesso total no Rio de Janeiro, Maricá e Duque de Caxias. Ou seja, as pessoas não pagarão mais o transporte urbano. Haverá, naturalmente, uma contribuição dos empregadores para a prefeitura correspondente aos seus empregados. Então, na verdade, quem paga é o conjunto da população via os tributos, né? E os tributos permitem, então, que eles paguem as empresas de ônibus sem que ela cobre a passagem do dia a dia dos usuários. Eu acho que é um projeto belíssimo, Rogério Carvalho é o autor, eu sou o relator. Claro, vai ter muita discussão, muito diálogo. São 138 cidades já no Brasil. Você vai a nível mundial, deve estar em torno de 500 cidades que adotaram e está dando certo, né? O transporte gratuito, não só nos fins de semana, como é o caso de Brasília, mas também durante o dia a dia. Eu acho uma proposta
que melhora a qualidade de vida, fortalece o próprio mercado interno. Em vez de você estar pagando o ônibus, você vai usar aquilo, comprar alimento, comprar roupa, pagar a escola, enfim, dos filhos. Por isso que o projeto é muito bem visto, né, a nível internacional, e está com muita força aqui no Brasil. Tanto é que o presidente Lula pediu um estudo para o ministro Haddad sobre como é que se daria, quem seria o custo, qual é que seria a participação do município, do Estado e da própria União, né? Que seria uma divisão dos que arrecadam, garantir que a população não pague mais as passagens. A parte das empresas seria, então, o trabalhador deixaria de receber o Vale Transporte, Isso. esses recursos e o valor desse vai para a prefeitura. Vai para a prefeitura, que repassa para as empresas de transporte coletivo. Esse valor que eles dão, o Vale Transporte desaparece, porque não vai ser mais preciso, e esse valor vai para a prefeitura. Mas tem que ver, como é que diz outro, a entrada e a saída, né? Porque se esse aporte de recurso não for suficiente para garantir, que é a intenção nossa, que seja garantida para todos, né? Claro, aqueles que pagam mais tributos para o bem do país, né? São aqueles que também vão ajudar a pagar as empresas, né? Que, consequentemente, darão, então, o transporte gratuito. Pelo projeto, a adesão ao programa ela é voluntária, né, dos municípios. Tem alguma forma de incentivar os municípios a aderirem ao programa? O projeto prevê alguma forma de incentivo? É essa discussão que está sendo feita, pois sempre digo que seja o fim da escala 6x1, só como exemplo, você tem que buscar um tipo de compensação para que todos possam aplicar modalidades inovadoras como essa, né? Para a escala 6x1, porque nós queremos chegar a 4x3, né? E isso mediante muito diálogo, muita negociação, que nós já temos no Brasil, em média, se pegar em média já é 40 horas, nós queremos oficializar. E nesse caso, a mesma coisa. Nós queremos que tanto a União, como estados e municípios, mediante essa discussão que já está sendo feita, ver como pode colaborar para manter, claro, o recurso das empresas. Ninguém vai botar o seu ônibus, a sua van, enfim, gratuitamente a circular. São empresas que merecem ter um aporte de recurso correspondente àquilo que seria o pagamento por cada passageiro. Não precisará mais cobrador, será só um motorista, né? E as empresas vão colaborar muito para esse fundo que vai assegurar, de fato, o transporte coletivo e, claro, vai ter que entrar no orçamento da União também. Que impacto, senador, o senhor avalia que vai ter na renda das famílias e também no comércio local? Essa é uma boa pergunta, né? A partir do momento que a cidade vai aderindo, você terá mais gente transitando, né? Hoje, muitas vezes, a pessoa não tem dinheiro nem para o ônibus, para ir para o trabalho, ou ir para o centro da cidade, ou ir para o comércio, enfim, tudo é calculado, tudo é economizado, né? Por isso que num país como o nosso, chega aí a em torno de 80% da população que depende do salário mínimo. E aí o dado mais concreto é dos aposentados da Previdência, né? A ampla maioria depende do salário mínimo de 1 a 2. Mas se você diz que a pessoa não pagará o transporte, ela com mais facilidade, ela chegará à loja, chegará ao comércio, chegará em áreas de lazer, sabendo que ela pega o ônibus e vai até lá e não vai pagar nada. Aqui na reunião parlamentar da COP30, lançamento oficial ao Guia Global para Parlamentares sobre Mudança Climática e Soluções Climáticas. Essa publicação é um produto de colaboração entre a Universidade de Exeter, Arizona State University e a UIP. Ela fornece evidências para transformar as ambições em ações nacionais e desenhado para parlamentares, feito para parlamentares. O guia
tira da expertise mundial em ciência climática e financiamento biodiverso e traz contribuições de pesquisadores, formuladores de política para apoiar legislação baseada em ciência. Também inclui uma palavra dos jovens, um lembrete de que as políticas climáticas é uma questão de justiça intergeracional. Os jovens não pedem apenas por ambição, mas também por responsabilização e prestação de contas. Cada capítulo traz orientações práticas, reformar subsídios, mobilizar finanças, fortalecer a adaptação, proteger a biodiversidade, garantir transições justas e inclusivas. Os parlamentares estão no centro de cada aspecto da ação climática e do progresso. Como parlamentares, vocês devem usar esse guia como uma ferramenta para apoiar o seu trabalho parlamentar. Este guia irá ajudar a dar insights sobre como olhar para orçamentos, com uma lente do clima, alinhar legislação e investimentos para o Acordo de Paris. A ação parlamentar é como os acordos globais se tornam uma realidade e esse guia, esperamos que esse guia ajude a facilitar isso. Um link para a publicação está disponível no site da UIP e algumas cópias da publicação estarão disponíveis mais tarde. Pessoalmente, fora do script, aqui em off, como um estudante de relações exteriores e alguém que crê nas instituições, para mim é uma grande honra participar destes trabalhos. Isso me dá grande esperança e há tanta pressão colocada sobre o multilateralismo hoje em dia. Além disso, eu encorajo vocês a aderir ao guia e os 3 passos propostos para mobilizar e escalar o capital privado para lidar com a crise climática. A regulação pode ser uma alavanca para mudanças. Com certeza, visibilidade que cria um catalisador para para o financiamento. E é um objetivo que tenho como um investidor em sustentabilidade. Vamos começar as discussões do painel. Boa tarde, estimados parlamentares, convidados. É um prazer dar as boas-vindas à sessão. O foco, a ação parlamentar sobre o metano na COP30. Hoje, a discussão é importante e se realiza no âmbito do tópico de emissão de gás de efeito estufa para podermos alcançar o impacto climático. O metano é um gás de efeito estufa e é pior do que o CO2 e tem duração de 1 década e é responsável por 1/3 do aquecimento que o mundo enxerga hoje. Cortar as emissões de metano é uma das formas mais rápidas e mais baratas de diminuir o aquecimento global, melhora a qualidade do ar, a saúde pública e a segurança alimentar. Essa sessão é parte de uma iniciativa mais ampla da UIP. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento aos requerimentos 297 de 2025, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar o pioneirismo da biofísica no Brasil e o legado de Carlos Chagas Filho. Hoje reverenciamos um dos maiores nomes da ciência nacional, o homem cuja visão, rigor acadêmico e dedicação à pesquisa transformaram para sempre a história da ciência biomédica do Brasil e projetaram mundialmente a excelência do nosso país. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados:
Senhora Maria Pia Chagas, bisneta do homenageado e representante da família Carlos Chagas. Por favor. Senhor Kildari Rocha de Miranda, diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representando o instituto fundado por Carlos Chagas Filho. Obrigado. Senhora Caroline Alves da Costa, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor Antônio José da Costa Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica. Obrigado. Senhora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina. E o reverendíssimo senhor Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, representando o arcebispo cardeal Paulo César Souza. Compõe a mesa estendida e registramos com honra a presença das seguintes autoridades e representantes institucionais. Senhor Luiz Carlos Galvão Lobo, médico, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Senhor Marcelo Marcos Morales, pesquisador da Academia Brasileira de Ciências. Senhor Eduardo Colombari, presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental. Senhor João Torres de Melo Neto, pró-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro.
Boa tarde a todos. Boa tarde quem nos acompanha também nas galerias. Boa tarde a todos que nos acompanham também pela Rede Senado, TV Senado. Eu queria começar agradecer a presença de cada um, agradecer a consideração e dizer que hoje é um dia extremamente especial para a ciência do Brasil. É com elevada honra que abrimos essa sessão especial para celebrar um capítulo essencial da construção do Brasil moderno, o nascimento da biofísica como área estratégica e o legado de dois nomes que marcaram nossa história científica, Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho. Hoje prestamos homenagem não apenas ao talento individual, mas ao projeto de país que esses dois cientistas ajudaram a erguer. Um Brasil que compreende que ciência não é gasto, nem luxo, nem detalhe, é investimento, soberania e desenvolvimento nacional. Vivemos em um país cujo futuro depende da capacidade de transformar conhecimento em políticas públicas, inovação e progresso social. A ciência abre caminhos para a autonomia sanitária, para tecnologias estratégicas e para respostas efetivas aos desafios do século XXI. É ela que protege vidas, que impulsiona a economia e que reafirma a esperança de um país mais justo e preparado. A trajetória dos nossos cientistas, muitas vezes silenciosa, é feita de coragem, persistência e compromisso com o bem comum. É a história de mulheres e homens que escolheram permanecer no Brasil para construir, aqui, centros de excelência, formar gerações e servir ao povo brasileiro. Quando falamos em pioneirismo, falamos também de instituições. A biofísica não surgiu por acaso. Ela nasceu do esforço coordenado que reuniu o Instituto Oswaldo Cruz, a antiga Universidade do Brasil, a Sociedade Brasileira de Biofísica, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Nacional de Medicina, a ABL e tantas outras casas centrais da nossa vida intelectual. Foi nesse ambiente que germinou a convicção de que o Brasil poderia produzir ciência de ponta e exportá-la para o mundo. A disciplina da biofísica, ao unir física, biologia e tecnologia, mostrou que o conhecimento brasileiro tem capacidade de dialogar com as fronteiras mais avançadas da ciência contemporânea. Ela floresceu porque houve visão, estrutura e, sobretudo, vontade de construir uma ciência nacional forte. Nesse cenário, o papel de Carlos Chagas é incontornável. Seu trabalho no Instituto Oswaldo Cruz transformou a pesquisa em política pública e colocou o Brasil no mapa mundial das grandes descobertas biomédicas. Sua obra nos lembra que a ciência é, antes de tudo, serviço à vida. E é impossível falar do pai sem mencionar o filho. Carlos Chagas Filho, ao fundar o Instituto de Biofísica, hoje com 80 anos, estruturou um modelo de ciência experimental inovador e permanente. Como professor e liderança científica, formou gerações. Como articulador internacional, levou o nome do Brasil a instâncias de prestígio e diálogo global, entre elas a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano. Esta homenagem, porém, vai além dos dois nomes extraordinários. Ela representa o reconhecimento de que todos os cientistas que enfrentam adversidades criam soluções e transformam escassez em engenhosidade. São pessoas que mostram, todos os dias, que ciência é condição de liberdade e instrumento de soberania. Ao celebrarmos a biofísica e o legado institucional que ela inspirou, reafirmamos a necessidade de fortalecer as bases que sustentam o conhecimento. Universidades robustas, investimento público, estabilidade de longo prazo e políticas de Estado e não de governo. Nenhum país se torna forte sem ciência forte. Nenhum país decide seu próprio destino sem domínio do conhecimento. Senhoras e senhores, que essa sessão especial seja mais do que uma cerimônia, que seja um compromisso renovado com a ciência brasileira,
com os jovens que desejam transformar o mundo, com a soberania intelectual e sanitária do Brasil. E com a certeza de que o verdadeiro desenvolvimento nasce da inteligência coletiva do nosso povo. E para que esse legado não permaneça apenas na memória, mas que se transforme em política de Estado, apresentamos, e esta Casa discute, 2 projetos de lei que consagram o papel da ciência na história da República. O PL 3967 de 2024, que propõe inscrever Carlos Chagas no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, reconhecendo formalmente sua contribuição única para a medicina e para o Brasil. E o projeto de lei 138 de 2024, que institui o Dia Nacional do Biofísico, em 12 de setembro, data do nascimento de Carlos Chagas Filho, celebrando uma área que permanece essencial para a saúde, a inovação e o futuro do Brasil. São iniciativas que reafirmam a convicção de que a ciência brasileira merece reconhecimento, estabilidade e projeção. A Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho e a todos que abriram caminhos para a biofísica e para a ciência nacional, expressamos nossa profunda gratidão. Que o legado deles continue a inspirar políticas públicas, instituições, professores, estudantes e pesquisadores. E nos lembre que a ciência é uma das formas mais nobres de servir o Brasil. Nesse momento, eu peço a todos uma salva de palmas para a ciência brasileira. Muito obrigado. Nesse momento, iniciando a nossa sequência de oradores, eu concedo a palavra ao senhor Kildare Rocha de Miranda, diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por 5 minutos para a sua fala. Excelentíssimos senadores e senadoras, demais autoridades presentes, ilustres convidados, colegas e membros da comunidade científica brasileira. É com profunda emoção que o Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebe essa solene homenagem por ocasião dos seus 80 anos de dedicação à ciência e à formação de cientistas brasileiros. O reconhecimento dessa casa demonstra a grandeza da nossa missão e renova o nosso compromisso com a pesquisa científica de qualidade, com a ética, compromisso com o futuro do Brasil. Nesse momento de celebração, é fundamental recordar e homenagear aqueles que, de forma visionária, abriram caminhos e criaram possibilidades que iluminaram gerações futuras. Homenageamos Carlos Chagas, um dos mais notáveis cientistas que o Brasil já produziu. Seu legado científico, sem dúvida, marcado pela descoberta da trypanosomíase americana, doença que hoje leva o seu nome, transcendeu as fronteiras da medicina e da saúde pública, estabelecendo os pilares de uma das mais importantes áreas de investigação científica do país, que contribuiu para a formação de gerações de cientistas e colocou o Brasil definitivamente no mapa da ciência mundial na área das doenças infecciosas. E não menos importante, honramos aqui também a memória e a visão de Carlos Chagas Filho, patrono do nosso Instituto. Sob sua liderança, o Instituto de Biofísica se consolidou como uma genuína casa da ciência e dos saberes e um importante pilar da ciência contemporânea do país. Seu legado deixou não apenas um instituto, mas uma comunidade que cultiva pesquisas de fronteira e permanece livre e engajada com os grandes desafios da humanidade. Ao longo de suas 8 décadas, o Instituto de Biofísica tem se mantido na vanguarda da ciência experimental brasileira, abordando temas de extrema relevância para a nossa sociedade. As pesquisas ali conduzidas não se limitam aos laboratórios, elas se estendem para a compreensão de complexas interações que afetam a vida das pessoas.
Atuamos na interseção da saúde única e da saúde ambiental, buscando soluções para o equilíbrio entre o bem-estar humano e o meio ambiente. Estudamos doenças infecciosas que persistem como ameaças e doenças crônicas e degenerativas que desafiam a longevidade e a qualidade de vida da humanidade. Para enfrentar esses desafios, o Instituto alicerça seus esforços em ciência de fronteira, aplicando ferramentas de biologia computacional para modelar sistemas biológicos complexos, na decifração de componentes genéticos das doenças, dos processos imunológicos e cognitivos e no desenvolvimento de abordagens inovadoras para a medicina de precisão. É com essa visão, um legado claro de Carlos Chagas Filho, que garantimos que a ciência brasileira contribua de forma decisiva para o avanço global do conhecimento. Estamos profundamente honrados com a tramitação do projeto de lei que visa alçar o nome de Carlos Chagas ao panteão de heróis e heroínas nacionais. É um reconhecimento mais do que merecido ao homem que dedicou a sua vida ao povo brasileiro. Da mesma forma, o Instituto se orgulha imensamente da perspectiva de ver o dia 12 de setembro, data de nascimento de Carlos Chagas Filho, ser declarado o Dia do Biofísico. Será um marco que celebrará a ciência e a dedicação de todos aqueles que, em seu nome, continuam a construir o futuro da investigação científica do país. Estendemos nossos cumprimentos e reconhecimentos a parceiros fundamentais. Parabenizamos a Sociedade Brasileira de Biofísica, longa parceira do Instituto, pelos seus 90 anos de dedicação à ciência biofísica, uma trajetória que se confunde com a própria história do Instituto. A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa, FAPERJ, pelo seu legado em construir ciência feita por e para pesquisadores, que estruturou a pesquisa fluminense e que permeia as fronteiras do Estado e do país. E, de forma muito especial, expressamos a nossa gratidão à família Chagas, que originou e nutriu pesquisadores de tamanha relevância e que tanto contribuíram para a ciência do nosso país. O Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho segue forte na sua missão de fazer e disseminar ciência no país, com os olhos no futuro e os pés firmes no presente. Que possamos juntos projetar mais 80 anos de sucesso do nosso querido Instituto. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor Kildare Rocha de Miranda, diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Luiz Carlos Galvão Lobo, médico, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, por 5 minutos. Aproveitamos para registrar a presença na galeria dos alunos do ensino médio do Colégio Aprovação de Planaltina, Brasília. Bem-vindos. Com a palavra, o professor Luiz Carlos Galvão Lobo. Senhoras senadoras, senadores, outras autoridades presentes, colegas de pesquisa na ciência brasileira, todos aqui honrando essa cerimônia merecida ao professor Carlos Chagas Filho. Eu represento aqui o Instituto de Fiocruz, representando a sua diretora regional em Brasília, a professora Fabiana Damasio. Isso foi uma boa representação porque, afinal, no Instituto Oswaldo Cruz se criou toda a pesquisa científica no Brasil e foi no Instituto Oswaldo Cruz, sob a égide desse grande figura que foi o Oswaldo Cruz, que se desenvolveram as pesquisas com o Carlos Chagas, com vários outros pesquisadores que lá labutaram e formaram dois filhos de Carlos Chagas. O Evandro Chagas, figura nobre e heróica, que desenvolveu toda a parte de epidemias rurais no país, e o Carlos Chagas Filho, que veio para ser um jovem professor naquele tempo da física biológica, que ele logo transformou em biofísica, e que ele dizia que biofísico para ele era qualquer pessoa, qualquer pesquisador de alta qualidade nas ciências básicas que pudesse constituir uma equipe no seu
instituto. Naquele tempo ainda não era instituto. Bom, enfim. Foi com essa visão, Carlos Chagas criou desde o início, trouxe para a ciência grandes pesquisadores como Aristides Pacheco Leão, como Manuel de Frota Moreira, como Argrives, vários outros. O Chagas tinha uma visão de mundo, mais do que uma visão de país, e propunha sempre uma perspectiva inovadora e criativa para tudo que fazia. Às suas custas, criamos o Laboratório Clínico de Radioisótopos, combinando a grande mesa que foi a utilização de radioisótopos no país e que foi o precursor da medicina nuclear. Naquele tempo não se tinha esse nome. Foi com as custas, com a injunção do Carlos Chagas, que se fez pesquisas sobre bócio-cretinismo endêmico, fazendo um estudo de campo em todos os estados do centro-oeste do país. Foi com ele que que se criou o processo de medicina integrada na área de ciências da saúde, que norteou, e deu todo o apoio a isso, a medicina integrada. E foi essa noção que norteou a criação da Faculdade de Medicina da UNB, que tivemos a honra de também dirigir durante alguns anos. Foi por injunção do Carlos Chagas que se criou um instituto o Núcleo de Tecnologia Educacional. Era um departamento da biofísica, mas quando foi ser apreciado pela congregação da Universidade de Brasília, já virou um núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, hoje elevado ao nível de instituto, o Instituto NUTES. E isso porque o Carlos tinha uma grande preocupação em que se introduzisse novas tecnologias e que, enfim, refinasse todo o problema da didática em medicina e saúde, de tal forma que não se ficasse simplesmente com a ideia das grandes cátedras e grandes professores, e sim de trabalho em equipe. Graças a essa visão de trabalho em equipe, devo dizer, é que se criou no Instituto de Biofísica uma pleiade de gente mais jovem, como Antônio Paz de Carvalho, Eduardo Oswaldo Cruz, vários outros, Leopoldo de Meis, que foram pessoas de grande nome e que tiveram toda a vida o impulso o estímulo do Carlos Chagas para se desenvolver. Por isso tudo, eu acho que Carlos Chagas foi quem realmente introduziu a pesquisa na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fazendo com que uma grande parte, já do início dos seus pesquisadores, trabalhasse em regime de tempo integral com dedicação exclusiva. E é isso que nós devemos a ele, o começo da ciência e da tecnologia na nossa Universidade do Rio de Janeiro, do qual eu sou, aliás, aposentado. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado ao senhor Luiz Carlos Galvão Lobo, médico, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Antônio José da Costa Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, por 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Queria iniciar minha fala saudando o senador Marcos Pontes, na figura de quem cumprimento todos os senadores e senadoras e demais membros do Poder Legislativo do Congresso Nacional. Gostaria de saudar também o nosso amigo, o professor Marcelo Morales, na figura de quem cumprimento todos os demais participantes dessa sessão que nos acompanham pela internet também. É uma honra estar aqui hoje representando a mais antiga sociedade científica do nosso país, a Sociedade Brasileira de Biofísica, que no ano que vem, 2026, completará 90 anos de existência. Uma responsabilidade também está na posição que outrora foi ocupada pelo homenageado desta tarde, professor Carlos Chagas Filho, um dos seus presidentes no biênio de 1963 a 1965. O professor Carlos Chagas Filho foi um cientista visionário. Visionário porque já na década de 30, um momento muito raro para isso no Brasil, se identificou e percebeu
a necessária união indissociável entre o ensino e a pesquisa. Dizia, aqui se ensina porque se pesquisa. Criou institutos de pesquisa dedicados à biofísica, como o Instituto de Biofísica, que hoje leva o seu nome, e também um dos homenageados desta tarde. Visionário porque entendeu a importância da internacionalização para o avanço da pesquisa brasileira. E a internacionalização feita numa via de duas mãos, senador. Não só de mandar estudantes e pesquisadores brasileiros para centros de referência no exterior, mas também de receber importantes lideranças internacionais nos laboratórios brasileiros para trabalhar lado a lado com os nossos jovens pesquisadores. Visionário, porque, veja, visionário até na escolha do modelo de estudo que elegeu para as suas pesquisas, né? Interessado que estava no fenômeno de produção de energia elétrica pelos seres vivos, escolheu trabalhar com o poraquê, o peixe elétrico do Amazonas, nada mais atual em tempos de COP30 no Paraná. Veja que sensacional, né? Visionário também porque entendeu que um país genuinamente soberano, justo e próspero só se faz com ciência e tecnologia. E fazer ciência é uma atividade humana que requer necessariamente o debate arrazoado de ideias. Requer tolerância, requer saber entender e conviver com as diferenças. Senador, professor Marcelo Morales, muitas pessoas desejam no mundo a imortalidade, né? E a ciência, inclusive, é cobrada em vários momentos por pesquisas que façam a gente viver mais. Na ciência, assim como nas artes, a imortalidade é alcançada pelo legado de suas figuras seminais. Hoje, celebramos aqui a imortalidade dos professores Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho. Viva eles, viva a biofísica, viva a ciência brasileira. Muito obrigado a todos. Muito obrigado e parabéns ao senhor Antônio José da Costa Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica. Nesse momento eu concedo a palavra à senhora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina, por 5 minutos. Boa tarde a todos, caríssimo senador Marcos Pontes, caríssima Carol Alves, Maria Pia. É com enorme prazer e uma honra que eu estou aqui hoje e quis o destino que eu fosse, no momento, presidente da Academia Nacional de Medicina, da qual fazia parte Carlos Chagas Filho. É enorme a minha honra de estar aqui, porque eu devo muito do que eu sou hoje ao professor Chagas Filho. Infelizmente, eu não tive o prazer de conhecer o professor Carlos Chagas. Reconheço perfeitamente a sua importância, mas eu conheci muito e muito de perto Carlos Chagas Filho. Então, encontrar a sua neta, Maria Pia, e quero inicialmente, antes de falar um pouco mais sobre Carlos Chagas Filho, que eu conheci muito, quero saudar os meus confrades da Academia Nacional de Medicina, que tem hoje 196 anos, é a instituição científico-cultural mais antiga do país, e eu começo a minha saudação saudando o presidente Rubens Belfort, o acadêmico Vanderlei de Souza, o acadêmico Maurício Pereira, acadêmico Walterzinho, Maurício Magalhães e Henrique Salvador, e, muito especialmente, Marcelo Morales, que organizou essa sessão, a que eu agradeço muito. Quero agradecer também a presença dos membros do Instituto de Biofísica ao que eu pertenci, na pessoa do Antônio Carlos Campos de Carvalho, que foi meu colega de iniciação científica no Instituto de Biofísica. O professor Chagas, além de ser um pesquisador, ele era um ser humano incrível que ensinou para nós muitas coisas, além da ciência. E quando ele foi perguntado o que se fazia de ciência no Instituto de Biofísica, ele respondeu: tudo que os meus amigos gostariam de fazer, porque ele era uma figura humana que gostava das pessoas, além de gostar da ciência, que eu acho uma coisa fundamental. E ele nos ensinou
que era muito importante fazer ciência, criando essa frase mágica sobre a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a seguinte: aqui se ensina porque se pesquisa. Então, eu acho que isso é fundamental, senador. Nós temos que ter certeza que existe financiamento para a pesquisa, porque eu acho que uma das coisas mais importantes para a pesquisa neste país é que nós possamos ter certeza da continuação do seu financiamento. Porque a incerteza faz com que a gente não ouse. Para fazer ciência disruptiva nesse país, a gente precisa ter certeza que nós vamos continuar sendo financiados. Não é possível que a gente, para fazer ciência, precisemos fatiar os nossos achados, publicar, porque nós não podemos ter certeza do financiamento a longo prazo. Financiamento de pesquisa é fundamental. Conforme o senhor disse muito bem, nós não podemos ser uma nação verdadeiramente independente e soberana se nós não tivermos ciência financiada nesse país. Não é possível que a gente tenha financiamento hoje e não tenhamos financiamento amanhã. E como pesquisadora e cientista da saúde, eu quero dizer que nós temos que olhar também muito profundamente, muito seriamente nas faculdades de medicina que estão sendo abertas nesse país. Elas têm que ter qualidade, porque o Brasil hoje é o país que envelhece mais rapidamente no mundo e nós temos que criar condições para que essa porção da população que é vulnerável, assim como as crianças, possam ter qualidade de vida, e isso depende muito dos médicos que nós estamos formando. Então, eu acho que isto faz parte do legado de Carlos Chagas, que é um pesquisador muito à frente do seu tempo. Então, eu agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui falando sobre isso e enaltecendo a memória de Chagas. Eu quero dizer que, quando eu me formei em medicina, eu queria ir para o exterior. Imediatamente, Carlos Chagas liga para o diretor da Pan American Health Organization e arranja uma bolsa para eu viajar. Chagas não tinha... ele não tinha... Como é que eu vou dizer? Ele não tinha essa história de qual é a regra. Não. Existe essa possibilidade, vamos fazer. Ele não tinha protocolos, ele não tinha essas coisas assim pequenas que fazem com que as pessoas que não haja possibilidade das pessoas se adiantarem na vida. Quando meu pai ficou doente no Brasil, eu estava fazendo doutorado nos Estados Unidos com bolsa organizada pelo professor Chagas, eu liguei para ele e disse: professor Chagas, eu preciso voltar para o Brasil. Ele imediatamente me colocou em contato com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro e eu imediatamente consegui um emprego. A gente podia contar com o professor Chagas para todas as coisas, para discutir ciências, para discutir problemas pessoais, para discutir rumos da ciência. Então, ele era um ser humano incrível e eu acho que é muito importante que a gente homenageie o professor Chagas, porque ele não só fez ciência, como criou um grupo de pessoas que pensam ciência com C maiúsculo. Então, eu quero realmente dizer o quanto que eu estou honrada de participar dessa homenagem ao professor Chagas. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senhora Eliette Busquela, presidente da Academia Nacional de Medicina. Caso cumprimento aos nossos visitantes na galeria, sejam bem-vindos, obrigado pela presença aqui no Senado Federal. E gostaria também de cumprimentar a doutora Eliette Busquela. Para quem não sabe, ela é a primeira mulher presidente da Academia de Medicina. Em 194. Em 194 anos. Então, parabéns. E uma das falas, uma parte da fala da nossa presidente, também um ponto extremamente importante, que nós temos aqui o projeto de lei, aqui nesse Senado, né, da minha autoria, sobre o exame de proficiência médica. E esse é um fator, não é nenhuma ideia de se dificultar a vida dos alunos, não, nada disso. É para proteger a saúde da população. E que isso fique bem claro, a necessidade, e nós contamos e apreciamos muito o apoio da academia,
assim como do Conselho Federal de Medicina e todos aqueles que, na verdade, realmente entendem medicina no país, que estão do lado da população, nessa busca de melhorar a saúde do país. Nós queremos melhorar as universidades e as faculdades? Queremos, sem dúvida nenhuma. Mas até que isso seja feito e que tudo seja colocado com a infraestrutura adequada, com os professores, com tudo isso, vai demorar um certo tempo. E nós não podemos deixar a população exposta a qualquer tipo de problema durante esse período. Então, eu agradeço muito o apoio, e esse é um apoio para o nosso país, extremamente importante. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor Marcelo Marcos Morales, pesquisador da Academia Brasileira de Ciências, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senador astronauta Marcos Pontes, senhoras e senhores, autoridades, colegas cientistas, representantes das instituições aqui reunidas, querida Maria Pia, em nome da família Chagas, eu agradeço pela oportunidade de homenagear 2 grandes cientistas. E há dias, senador, que pertencem à história e há dias como este que pertencem à memória viva de um país. Hoje esse plenário se converte em espaço de gratidão, gratidão à ciência, à cultura e à fé no poder transformador do ser humano. A gente personifica tudo isso em 2 brasileiros que fizeram da inteligência um gesto de amor à humanidade, Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho. Carlos Chagas, médico e cientista de espírito renascentista, descobriu em um só momento de razão e sensibilidade o agente, o vetor, a doença que levaria o seu nome, a única tríplice descoberta da história da medicina. Dirigindo o Instituto Oswaldo Cruz entre 1917 e 1934, transformou esse instituto em um farol da ciência tropical, onde pesquisa se tornava serviço e o microscópio o instrumento de compaixão. Ali nascia não apenas uma instituição, nascia uma ideia de Brasil, um país capaz de produzir ciência, de cuidar de si mesmo e de entender que saúde pública é também soberania nacional. Anos depois, seu filho, Carlos Chagas Filho, herdaria não o nome apenas, mas o sentido da missão. Fundou em 1945 o Instituto de Biofísica, que hoje carrega o seu nome e completa 80 anos. Uma escola de pensamento, de ciência, de ética, e presidindo a Academia de Ciência, da qual eu represento hoje, a ABC, por 16 anos. Carlos Chagas Filho deu forma à comunidade científica brasileira, defendendo que a ciência não é um conjunto de técnicas, mas uma forma de pensamento. E que o cientista deve ser, antes de tudo, um humanista, a serviço da humanidade. Foi também incansável na preservação da memória de seu pai, restaurando com serenidade e firmeza o reconhecimento que o tempo e a angústia haviam ensombrado. Quando da descoberta da doença de Chagas, ela foi recebida à época com certa desconfiança por alguns de seus pares. Em cada gesto parecia compreender que o preço de servir a verdade, por vezes, é o silêncio que antecede e a grandeza, o consolo que a sucede. Como presidente da Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, Carlos Chagas Filho falou ao mundo que a fé e a razão não se excluem, mas se completam na busca do bem. Hoje nós celebramos 114 anos de Carlos Chagas Filho e 146 anos de Carlos Chagas. Celebramos também o tecido institucional que eles teceram com suas vidas, a Fiocruz, guardiã de nossa saúde, de nossa memória científica, a Academia Nacional de Medicina, onde Chagas ocupou uma cadeira criada especialmente para ele,
A Academia Brasileira de Ciências, fundada por Chagas e elevada por seu filho ao diálogo internacional. A Academia Brasileira de Letras, que acolheu Carlos Chagas Filho na cadeira número 9. A Sociedade Brasileira de Biofísica, prestes a completar 90 anos. A Federação de Sociedades de Biologia Experimental, a FESB. O Instituto de Biofísica, que é o herdeiro do sonho de unir a biologia, a física, o espírito humano, no mesmo ato do Criador. E aqui também está o Vaticano, representada por nosso bispo, representando a universidade do saber, do diálogo entre a ciência e a transcendência. Mas ainda uma presença que nos comove, a família Chagas, aqui representada por Maria Pia Montenegro, neta primogênita de Carlos Chagas Filho, filha de Silvia Amélia, uma das suas 4 filhas de Carlos Chagas Filho, e que ele costumava dizer que ele tinha 4 filhas únicas. E como ele gostava de dizer, e como a nossa presidente mostrou o humanismo de Carlos Chagas Filho. E é com especial reconhecimento que rendemos homenagem ao senhor, senador Marcos Pontes, porque o senhor olha para a ciência de forma especial. E eu me emociono ao falar disso porque o senhor me deu a oportunidade de falar com a comunidade científica em seu nome e fazer muito pelo país como cientistas através da possibilidade que o senhor nos entregou. Eu vi isso durante o Ministério da Ciência e Tecnologia, quando o senhor era ministro, e agora como senador da República. E o seu legado está no coração da República, agora com o PL 3967, que inscreve Carlos Chagas no livro de Heróis e Heroínas da Pátria. E o PL 138, que institui o Dia Nacional do Biofísico, dia 12 de setembro, nascimento de Carlos Chagas Filho. Esses atos legislativos não são apenas homenagens, são pontes entre a história e o futuro, entre a ciência e a cidadania, entre o gesto político e a gratidão nacional. Aqui eu homenagear a Fiocruz, a ABC, a Academia Nacional de Medicina, a ABL, o Instituto de Biofísica, a FESB, a SBBF, todas convergem hoje no mesmo ponto luminoso. A certeza que a ciência brasileira tem rosto, tem alma e tem destino. Obrigado, senador. Obrigado, Dr. Marcelo Morales, pesquisador da Academia Brasileira de Ciências, e aí foi nosso ex-secretário nacional de pesquisa, do governo Bolsonaro também. E eu anuncio também a presença, representando o diretor-presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, o senhor analista da Unidade de Políticas Públicas, Marcelo de Oliveira Nicolau. Obrigado pela presença também aqui conosco. Obrigado. Concedo a palavra nesse momento ao senhor Eduardo Colombari, presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, por 5 minutos. Senhor presidente, senador, astronauta Marcos Pontes, senhoras e senhores senadores, autoridades presentes, colegas cientistas, representantes das instituições da sociedade civil, família Chagas, é uma grande honra representar nessa sessão solene a Federação de Sociedade de Biologia Experimental, a FESB, em homenagem a 2 gigantes da ciência brasileira, Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho. Personagens, figuras, cientistas, pessoas humanas que sintetizam a convergência exemplar entre rigor científico, compromisso público e visão de futuro para o Brasil. A FESB congrega dezenas de sociedades científicas da área biomédica, entre elas a Sociedade Brasileira de Biofísica, a SBBF, uma das mais antigas entidades da nossa federação e, com orgulho, a sociedade de biofísica mais antiga do mundo. Esse fato ressalta
o papel pioneiro da biofísica brasileira no cenário internacional, muito influenciado pelo legado de Chagas Filho. A biofísica, assim como toda a pesquisa biomédica experimental, é um dos pilares para o avanço das ciências da vida. Ela nos permite compreender os mecanismos fundamentais que sustentam a saúde e o funcionamento do organismo, transformando conhecimento básico em soluções concretas, novas terapias, tecnologias médicas, vacinas, métodos diagnósticos e políticas eficazes de prevenção. Esse é o espírito que move a FESB, pesquisa a serviço da vida e do desenvolvimento do país. Mas nada disso se faz sem instituições sólidas. Pessoas, instituições, universidades, financiamento. Carlos Chagas Filho, além de um cientista brilhante, foi um dos arquitetos do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, a FINEP, a CAPES, a Academia Brasileira de Ciência, todas carregam a marca da sua liderança, visão estratégica e compreensão de que a ciência é uma política de Estado. A FESB segue essa trilha defendendo fomento contínuo e estável à ciência, educação, tecnologia, a formação qualificada de jovens pesquisadores, infraestrutura robusta e a ciência como patrimônio coletivo do povo brasileiro. Vivemos um momento crucial de reconstrução e valorização da ciência. Após anos de dificuldades, retomamos a convicção de que não existe projeto de país sem conhecimento, sem inovação, sem educação científica. As sociedades científicas, como a FESB e todas que a integram, têm hoje um papel decisivo, contribuir ativamente com políticas públicas, garantir condições para fazer ciência de excelência, dialogar com a sociedade e ampliar oportunidades para os nossos jovens. Homenagear Chagas e Chagas Filho é, portanto, assumir responsabilidade nessa missão. Inspirados por esse legado de coragem e inteligência, reafirmamos nosso compromisso com a ciência, a parte da ética e a democracia, inclusiva, diversa e aberta ao mundo, inovadora e conectada às necessidades do país, promotora do desenvolvimento humano sustentável. Que essa sessão solene seja mais do que uma homenagem, seja uma semente de futuro. Que o exemplo de Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho continue iluminando nossos caminhos, demonstrando que o Brasil pode e deve ocupar um lugar de protagonismo na ciência mundial. Financiamento em ciência, tecnologia e educação não é gasto, é investimento. E viva a ciência brasileira. Obrigado. Muito obrigado, senhor Eduardo Colombari, presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental. Nesse momento, eu concedo a palavra à senhora Caroline Alves da Costa, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Marcos Pontes. Boa tarde, pesquisador Marcelo Morales, a minha presidente nacional brasileira de medicina, Eliette Prisquelar, e as demais autoridades. É com uma grande honra representar nessa casa a Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. A nossa querida FAPERJ. Nessa sessão solene, dedicada a celebrar um dos maiores nomes da ciência brasileira e mundial, Carlos Chagas Filho. Filho do notável Carlos Chagas, descobridor da doença que leva seu nome. Chagas Filho contribuiu um legado que ultrapassa os limites da biomedicina. Ele foi um verdadeiro arquiteto da institucionalização da ciência no Brasil.
Um cientista que, sem jamais perder a sensibilidade humana, soube combinar excelência acadêmica, atuação internacional e o compromisso público para fortalecer as bases que sustentam até hoje o sistema de pesquisa do nosso Estado e do nosso país. Foi justamente essa visão estratégica e institucional que criou alicerce que décadas depois permitiram o surgimento das fundações de amparo à pesquisa. Entre elas, a FAPERJ. A compreensão de Carlos de Chagas Filho de que ciência requer estabilidade e continuidade política de Estado, não uma política de governo. Ecoou profundamente na formulação das políticas públicas que culminaram a criação de estruturas jurídicas e orçamentária sólida para o fomento científico. Não é por acaso que, em 2000, a FAPERJ passou a incorporar oficialmente o nome de Carlos Chagas Filho. A mudança, realizada por meio de um decreto 26040, não foi apenas uma homenagem, foi um reconhecimento de que a própria missão da Fundação está ligada à obra e a valores que ele defendeu por toda a vida. Ao associar Chagas Filho à FAPERJ, ele passou a assumir publicamente o compromisso com uma ciência que transforma, emancipa e desenvolve. Uma ciência que faz rigor com autonomia e com responsabilidade social. Senhoras e senhores, ao longo de mais 4 décadas, essa visão se materializou, quando o Estado do Rio de Janeiro instituiu, por lei, o repasse dos 2% da receita líquida tributária de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Deu forma concreta aos princípios defendidos por Chagas Filho. E essa decisão sustenta ao longo dos anos. Foi determinante para que a FAPERJ se consolidasse como uma das maiores, sólidas e respeitadas agências de fomento do Brasil. Hoje, a FAPERJ é reconhecida nacionalmente e internacionalmente, não apenas pelo seu orçamento, mas pela sua capacidade de transformação recurso em conhecimento, inovação e oportunidade realizado pelos nossos cientistas. É um desenvolvimento, com milhares de pesquisadores apoiados, editais de inovação e atuação, todos os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. A Fundação tem a honra diretamente de levar no legado o seu patrono. Esse trabalho só vem avançando com o governo do Estado do Rio de Janeiro tenha reafirmado com clareza e convicção seu compromisso com a ciência e inovação. Sob a liderança do nosso governador Cláudio Castro e do nosso secretário Anderson Moraes, a FAPERJ vem ampliando o investimento, modernizando o programa, fortalecendo a presença da ciência na vida da sociedade fluminense. Programas como Cientista do Nosso Estado, Jovem Cientista, Hub de Inovação, Prioridade do Rio, Pensa Rio, programas de doenças raras e líder de inovação do nosso Estado. São iniciativas que alcançam a universidade pública, privada, institutos de pesquisas que podem criar nos parques tecnológicos de empreendedores da região do Estado do Rio de Janeiro. Em ações que transformam ciência em vetor real de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Para finalizar, celebrar Carlos Chagas Filho é celebrar o fomento e dedicação à casa cientista, crença inabalável da ciência, um caminho do futuro. Seu legado está vivo dentro da instituição, laboratório, em cada sala de aula, em cada espaço de pesquisa. Viva os 45 anos da Fundação de Amparo Carlos Chagas Filho, de Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Viva cada servidor que compõe essa instituição e viva os nossos colaboradores. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Caroline Alves da Costa, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos conosco também o nosso querido senador Wellington Fagundes, do Partido Liberal do Mato Grosso, e a qual eu concedo a palavra. Wellington tem a palavra por 5 minutos. Está sem som aqui ainda.
Agora está. Agora sim, 5 por 5, na linguagem de piloto aqui. Senador Marcos Pontes, eu quero aqui cumprimentá-lo, como a todos que estão à mesa, a todos que estão presentes nessa sessão. Eu estou aqui no meu Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, e eu quero agradecê-lo pela companhia, pelo trabalho que fazemos juntos, na liderança do Bloco Vanguarda, que eu tenho a honra de tê-lo como meu vice-líder, mas também pela experiência de Vossa Excelência de ter sido o ministro da Ciência e Tecnologia e ter implantado aqui o nosso Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. E eu hoje posso festejar com Vossa Excelência porque temos o Estatuto do Pantanal já aprovado pelo Senado, pela Câmara e também a sanção presidencial. Portanto, hoje o nosso Pantanal tem lei, também graças a Vossa Excelência, e vamos trabalhar para que a gente, através da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento, possamos também fazer com que o nosso Pantanal volte a ser uma região rica, onde o homem pantaneiro, que é o quilombola, o indígena, o ribeirinho, todos aqueles que acreditam na maior área alagada do mundo e que, sem dúvida, a ciência é fundamental também para que a gente preserve e possa também fazer o desenvolvimento sustentável. E hoje, senador Marcos Pontes, celebramos, então, os 80 anos do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro. E falo nossa, porque é do Brasil e é do mundo, né? Essa universidade com toda a referência. O Instituto, com certeza, é mais do que uma instituição acadêmica. É um gerador de vida, acima de tudo, também de inovação e de esperança. E durante 8 décadas, seus cientistas produziram descobertas que impactaram diretamente a medicina, bem como a biotecnologia, a fisiologia, a farmacologia e a formação de milhares de pesquisadores. A ciência, então, que nasce nos laboratórios, chega às mesas das famílias, aos hospitais, ao SUS, que é o maior programa de saúde público do mundo, também a prevenção do câncer, as vacinas, aos avanços que celebramos, com certeza, hoje, ciência e celebramos também vidas salvas. Eu quero também dizer a todos que é impossível pensar o futuro do Brasil sem compreender o papel estratégico da pesquisa. Nenhum país se torna grande ignorando o seu capital intelectual. Nenhum país se torna competitivo sem ciência. Nenhum país se torna sustentável sem inovação. Nesse sentido, então, eu reitero, desenvolvimento econômico e preservação ambiental não são caminhos opostos. A ciência é exatamente a ponte que une os dois. Essa visão tem orientação e muito orientado também o meu trabalho agora na COP30, que estava em Belém. Cheguei essa madrugada de Belém. E lá, com agenda sobre logística sustentável, bioeconomia e também a descarbonização. Eu quero aqui também destacar algo essencial. A ciência não pode ser privilégio de regiões específicas. O Brasil só será potência quando crianças, jovens e pesquisadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste tiverem as mesmas oportunidades de conhecimento e infraestrutura. Levar pesquisa ao interior, às universidades estaduais, aos institutos federais e aos polos tecnológicos é uma missão nacional. Eu quero ainda dizer que Carlos Chagas Filho compreendeu isso desde muito cedo. Ciência é comunidade, ciência é país. Por isso, essa sessão homenageia não apenas uma biografia brilhante, mas um conjunto de valores: rigor científico, compromisso público, amor pelo Brasil e fé na educação como ferramenta de libertação social. Ao parabenizar o Instituto de Biofísica pelos seus 80 anos, quero registrar aqui também o meu respeito e admiração a todos os seus profissionais, docentes, pesquisadores, servidores, técnicos, estudantes também,
Por isso, eu aqui quero repetir e dizer de forma enfática: a ciência brasileira resiste porque vocês resistem. A ciência brasileira avança porque vocês avançam. E deixo aqui uma homenagem que pode ecoar para as futuras gerações. Quando um país decide investir na inteligência do seu povo, ele já decidiu vencer. Por isso, ministro, senador Marcos Pontes, de mais de 10 milhões de votos, a todos vocês que estão, eu deixo aqui do interior do Mato Grosso, bem aqui também nesse estado de 3 biomas, do Pantanal, do Cerrado, com a sua capacidade de produzir alimentos para a cesta básica do brasileiro e ainda para exportarmos, gerando divisa. E também da nossa Amazônia mato-grossense, eu deixo aqui, então, um abraço a todos vocês e tenho certeza que essa sessão, senador Marcos Pontes, é uma das sessões mais importantes que eu participei na minha vida política. Grande abraço. Muito obrigado ao senador Wellington Fagundes, do Mato Grosso, por sua participação. Dá para perceber aí que é um dos membros, eu posso dizer, da bancada científica, da bancada da ciência aqui do Senado. Somos poucos, mas somos resistentes, para conseguir lutar pelo nosso orçamento e tudo aquilo que interessa para a ciência, em consequência, para o Brasil também. Quero agradecer a presença daqueles que estão aqui na nossa galeria. Sejam bem-vindos. Obrigado por acompanhar um pedaço dessa sessão especial. Nesse momento, eu concedo a palavra ao senhor João Torres de Melo Neto, pró-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por 5 minutos. Senhor presidente, senador Marcos Pontes, nosso astronauta e colega de ofício na aventura do conhecimento. Senhoras senadoras, senhores senadores, familiares, amigas e amigos da família Carlos Chagas. É uma honra representar o reitor Roberto Medronho, que está em missão no exterior, e, por conseguinte, representar a UFRJ nesta cerimônia. Tomo a palavra neste plenário para homenagear um brasileiro cuja vida sintetiza ao mesmo tempo a grandeza da ciência, a coragem ética e a delicadeza humanista, Carlos Chagas Filho. Mas, desde cedo, esse jovem médico compreendeu que amar o Brasil significava também construir instituições duradouras, abrir novos caminhos de pesquisa e formar gerações. E foi precisamente isso que ele fez. Chagas Filho ingressou na Faculdade de Medicina da então Universidade do Rio de Janeiro em 1926. Não foi apenas um bom aluno, terminou o curso como estudante de melhores notas de sua turma, laureado com um prêmio acadêmico e, ao mesmo tempo, mergulhado na prática hospitalar e nos laboratórios de Manguinhos. Um momento de revelação o levou a mudar de rumo, o encontro com uma nova maneira de olhar os fenômenos biológicos sob a luz conjunta da física, da química e da matemática. A biologia podia ser quantificada, modelada, pensada em termos de energia, de cinética, de leis gerais, e isso o fascinou. Ele fez a travessia da patologia para a fisicoquímica dos processos celulares e iniciou uma trajetória original no país, a implementação de um modo de fazer ciência em que o rigor experimental, o cálculo e a interdisciplinaridade caminhavam juntos. Ao tomar posse na cátedra em 1937, dirigindo-se à congregação da tradicional Faculdade de Medicina, ele retoma as palavras do pai e afirma, com uma convicção que viria a marcar toda a sua obra, como já foi mencionado várias vezes aqui, que na universidade não se pode separar ensino e pesquisa. O ensino deve brotar da pesquisa viva, da curiosidade em ato, da disposição de enfrentar o desconhecido. Essa ideia simples e revolucionária tornou-se o lema do instituto que viria a criar. Em 1945, no contexto da chamada Lei da Autonomia Universitária, nasce o Instituto de Biofísica. Nasce com algo incomum para a época e, ouso dizer, ainda hoje exemplar. Um regimento que explicitava a prioridade da pesquisa científica sobre o ensino, entendendo que este deveria nascer daquele.
Hoje, quando celebramos seu legado neste Senado, é inevitável lembrar que o modelo de universidade que ele sonhou, pública, autônoma, orientada pela pesquisa socialmente responsável, continua sendo uma das principais alavancas de desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e humano do Brasil. No campo estritamente científico, Carlos Chagas Filho escolheu o caminho do difícil, do sofisticado, do que exige paciência e tenacidade, o estudo dos mecanismos bioelétricos dos seres vivos. Olhar para a trajetória dele é perceber que uma curiosidade jamais foi abstrata. Ao mergulhar nos detalhes da bioeletricidade, ele não buscava apenas satisfazer um interesse teórico, mas abrir caminhos que ajudassem a compreender e tratar doenças, a aliviar sofrimento, a trazer ciência para perto da vida concreta das pessoas. Uma dimensão especialmente singular é a sua atuação na fronteira entre ciência e fé, entre reflexão científica e reflexão ética. De 1972 a 1988, presidiu a Academia de Ciências do Vaticano, convidado pelo Papa Paulo VI e mantendo uma convivência estreita também com João Paulo II. Nesta função, desempenhou um papel crucial na abertura de um canal de diálogo franco entre igreja e ciência, no momento em que o mundo enfrentava a corrida armamentista, tensões ideológicas e desafios éticos inéditos. Como físico, para mim é importante que foi ele quem conduziu o processo de reabilitação de Galileu Galilei, 4 séculos depois da condenação do astrônomo pela Inquisição. Esse gesto histórico não foi apenas um ajuste de contas com o passado, foi um símbolo poderoso de que a busca da verdade científica não é inimiga da fé e que instituições milenares podem, sim, rever decisões, reconhecer erros e aprender. Num tempo em que ainda hoje assistimos à disseminação de negacionismos, teorias conspiratórias e manipulações da boa-fé das pessoas, a figura de Carlos Chagas Filho parece como um antídoto. Um cientista crente, um crente científico, alguém que mostrou na prática que fé e razão podem caminhar juntas, desde que ambas estejam ancoradas em valores éticos e no respeito à dignidade humana. O prestígio de Chagas Filho ultrapassou fronteiras. Ele integrou comissões na Organização das Nações Unidas, presidiu o Comitê Científico para a Aplicação da Ciência e da Tecnologia ao Desenvolvimento e foi representante do Brasil na Unesco entre 1966 e 1970, sempre levando a marca de um país que queria participar com seriedade da conversa global sobre ciência, cultura e desenvolvimento. Foi o segundo brasileiro a ser aceito na Academia de Ciências da França. O primeiro havia sido Dom Pedro II, recebeu 16 títulos de doutor honoris causa de universidades nacionais e estrangeiras e foi a 4ª personalidade a receber o prêmio Dal Duca, uma espécie de equivalente francês ao Nobel da Paz. Mas talvez o mais importante seja dizer que, apesar de todo esse reconhecimento internacional, ele jamais deixou de se entender, antes de tudo, como professor. Continuou a dar aulas, a orientar jovens, a insistir na ideia de que a ciência não se faz sozinho, nem se faz apenas para si. Ao homenagearmos Chagas Filho neste plenário, não estamos apenas voltando os olhos para o passado, estamos, na verdade, perguntando que lições sua vida oferece para o Brasil de hoje. Em primeiro lugar, ele nos mostra que não há projeto de país sem projeto de ciência e educação. Em segundo lugar, sua atuação na Academia de Ciências do Vaticano e nos organismos internacionais nos lembra que a ciência tem uma dimensão ética e política incontornável. E, em terceiro lugar, sua capacidade de conciliar fé, razão e compromisso público é um convite ao diálogo num mundo frequentemente polarizado. Em vez de cultivar trincheiras, Chagas Filho cultivou pontes entre disciplinas, entre culturas, entre modos de ver o mundo. Senhoras e senhores,
Ao olhar para a vida de Chagas Filho, vemos uma linha que une La Salle, Manguinhos, a Faculdade de Medicina, o Instituto de Biofísica, ambos na UFRJ, a ONU, a Unesco e a Academia de Ciências do Vaticano. Essa linha não é apenas a trajetória de um indivíduo brilhante, é a prova de que o Brasil é capaz de gerar figuras de projeção mundial quando aposta na educação pública, na pesquisa de longo prazo e na liberdade de pensamento. A iniciativa do senador Marcos Pontes, astronauta e cientista, de trazer para este plenário a memória de Carlos Chagas Filho, cria um elo simbólico importante do espaço sideral às profundezas da célula, da biologia à engenharia, da investigação básica às práticas de Estado. Tudo isso faz parte de um mesmo esforço humano de compreender e cuidar do mundo em que vivemos. Que esta homenagem não se esgote nas palavras de hoje, que ela se traduza em compromissos concretos, com financiamento estável, como a nossa colega já mencionou, a ciência e a universidade pública, com fortalecimento de instituições como a UFRJ e outras, com a defesa do método científico no debate público, com a promoção da paz e do desarmamento, com respeito às diferentes formas de fé, sem abrir mão da autonomia da razão. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor João Torres de Melo Neto, pró-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Parabéns pelo trabalho. Eu aproveito esse momento também para anunciar a presença do senhor Francisco Augusto Vargas de Rezende e a senhora Heloísa Leite, proprietários da Fazenda Bom Retiro, localizada no município de Oliveira, Minas Gerais, onde nasceu Carlos Chagas. Obrigado pela presença também. Eu concedo a palavra agora ao nosso reverendíssimo senhor Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, representando o arcebispo cardeal Paulo César Costa. Obrigado. Prezado senador astronauta Marcos Pontes, prezada senhora Maria Pia Chagas, prezados senhores e senhoras. Hoje nos reunimos nesta casa, símbolo do diálogo e da responsabilidade pública, ao celebrar a memória de um brasileiro cuja vida foi marcada pela inteligência, pela integridade e pelo serviço ao bem comum, Carlos Chagas Filho. Filho de Carlos Chagas, Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico e pesquisador de renome internacional, recebeu de sua família não apenas um nome ilustre, mas o exemplo de uma vida dedicada à verdade e à dignidade humana. Contudo, o mérito de Carlos Chagas Filho está em ter transformado esta herança em vocação pessoal, em ter feito de sua própria existência um testemunho de generosidade, de fé, também no poder transformador do conhecimento humano. Nascido no Rio de Janeiro, cresceu em ambiente guiado por valores cristãos, onde a fé se unia naturalmente ao estudo e ao trabalho. Desde cedo aprendeu que saber deve servir à vida e que a grandeza humana se mede pela responsabilidade, pela honestidade com que se exerce uma missão. Esses princípios moldaram a personalidade, um homem sereno, firme nos valores e aberto ao diálogo entre razão e fé. Ao longo de sua trajetória, Carlos Chagas Filho destacou-se não apenas pela competência científica grandiosa, mas pela capacidade de unir sabedoria e consciência moral. Foi um verdadeiro servidor público
no sentido mais nobre, alguém que via na ciência uma forma de cuidar do outro e de promover a dignidade da pessoa humana. Essa visão o levou a um dos postos mais honrosos que um brasileiro já ocupou na Santa Sé, um brasileiro leigo, isto é, não clérigo, sacerdote ou bispo. A presidência da Pontifícia Academia das Ciências de 1972 a 1989. Durante esse período, sob os pontificados de São Paulo VI e São João Paulo II, tornou-se de fato uma ponte viva entre a Igreja e a comunidade científica. Defendeu com convicção, portanto, esta relação necessária e intrínseca entre fé e razão, e o desenvolvimento da ciência e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da fé. Excelentíssimo senhor senador, senhoras e senhores, ao rendermos esta homenagem, portanto, recordamos um brasileiro que honrou o país com a força tranquila da inteligência e da integridade. Que o seu exemplo inspire as novas gerações a unir competência e generosidade, conhecimento e humildade, ciência e fé. Esta é a mensagem do nosso cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa, a esta tão bela e importante sessão. Muito obrigado. Muito obrigado ao reverendíssimo senhor Dom Denilson Geraldo, bispo auxiliar de Brasília, representando o arcebispo cardeal Paulo César Costa, que nesse momento eu concedo a palavra à senhora Maria Pia Chagas, bisneta do homenageado e representante da família Carlos Chagas. Eu gostaria de falar sem ler, mas falar de coisas do coração é muito difícil eu falar sem ler. Então, eu vou ler aqui, senhoras e senhores, senadores, autoridades, acadêmicos, cientistas, familiares e queridos amigos. É com profunda emoção que tomo a palavra nessa sessão especial em homenagem ao protagonismo da biofísica brasileira. Aos 146 anos de meu bisavô Carlos Chagas e aos 114 anos do nascimento de Carlos Chagas Filho, meu avô. E também aos 80 anos da fundação do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho. Falar deles, para mim, é falar de amor. Amor pela ciência, pela ética, pela humanidade e pelo Brasil. Foram homens que uniram o que para uns é impossível, mas eles uniram a ciência à fé, a pesquisa à ética e a razão à sensibilidade. Carlos Chagas, meu bisavô, não só descobriu a doença de Chagas do começo ao fim, vetor, parasita e nova enfermidade, fato inédito no mundo da ciência, como transformou o destino da saúde pública do Brasil, até antecipando o que viria a ser o SUS. Em 1920, quando ninguém pensava nisso, ele foi o primeiro diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública. Ele centralizou e organizou as ações de saúde no Brasil. Imagina, os navios chegavam e não tinha nenhuma inspeção. Ele combateu endemias, estabeleceu inspeção nos portos, o higiene infantil e doenças como tuberculose, hanseníase, além de estruturar o ensino para profissionais de saúde. E tudo isso pensando no nosso país, de dimensões continentais. Carlos Chagas Filho, meu avô, não herdou apenas o nome, mas a vocação de servir ao Brasil através da ciência.
Ele foi, como já disseram, o fundador do Instituto de Biofísica da Universidade do Brasil, hoje o FRJ, presidiu a Academia Brasileira de Ciências, a Sociedade para o Progresso da Ciência, foi delegado e embaixador do Brasil na Unesco em Paris. Eu me lembro bem nessa ocasião, quando fui a primeira vez a Paris visitá-lo com minha mãe. Eu tinha apenas 3 anos. Meu avô foi como embaixador da ciência brasileira no exterior, sendo convidado para membro de inúmeras academias de ciências e medicina mundo afora, que já foram até citadas. Anos mais tarde, ele presidiu a Pontifícia Academia de Ciências do Vaticano, cargo em que serviu com muita sabedoria e fé por 17 anos, onde teve um papel extremamente importante, pois ele abriu a academia para cientistas oriundos de outras religiões. Que eu me lembro bem que antigamente só tinham católicos que podiam falar para o Papa, e a partir dali ele chamou médicos e cientistas do mundo inteiro e também de várias religiões. E isso antes era impossível, mas ele sempre acreditava que a fé sem ciência é cega e a ciência sem fé é vazia. E, para ele assumir esse cargo, ele colocou uma condição, que isso eu me lembro bem: ele jamais ficaria 3 meses longe do Brasil, do seu Instituto de Biofísica. Ele amava ser brasileiro e ele amava o Brasil. Foi nesse período que vivi um dos momentos mais marcantes da minha vida, quando participei, levado por meus avós, a uma audiência privada com o Papa João Paulo II em sua biblioteca no Vaticano. Imagine, era uma manhã, me lembro que estava bastante frio em Roma, nós todos vestidos de preto em respeito ao Papa, e fomos passando por aquelas várias salas lindas, pintadas, com afrescos maravilhosos, até chegarmos à biblioteca. Quando eu cheguei naquela biblioteca, a porta se abriu e que o Papa veio na minha direção, eu fiquei tão emocionada que, quando João Paulo II perguntou o meu nome, eu simplesmente não consegui responder. Mas, graças a Deus, minha avó Aná estava do meu lado e respondeu por mim. O nome dela é Maria Pia. Ele sorriu e repetiu: Maria Pia, Maria Piedosa. Que belo nome. E, naquele instante, a minha fé... Difícil falar de emoção. Naquele instante, a minha fé e a minha forma de ver o mundo se transformou para sempre. E durante anos sonhei com esse momento mágico, que carrego no meu coração até hoje. Meu avô tinha a capacidade de unir ciência e espiritualidade, de compreender o homem como um ser completo, feito de razão, de sensibilidade, de alma. Ele era extremamente sensível. Eu o vi viver com sabedoria, amor e leveza. Ele tinha umas frases simples que revelavam um espírito leve e um encantamento pela vida. Essa até já foi citada pelo nosso professor Marcelo. Ele falava: tenho 4 filhas únicas. E ele falava uma frase que eu sempre me lembro: sou um homem feliz, pois sou pago para me divertir. Para ele, trabalhar era sinônimo de grande prazer, e dar aula no fundão era a sua maior alegria. Certa vez, minha mãe me contou que, ao voltar de uma viagem à Europa, porque eles viajavam e ficavam muito tempo a trabalho e dando palestras, ela foi receber os meus avós no porto do Rio de Janeiro. E, ao ver meu avô com os cabelos já brancos, ela começou a chorar. E ele, sempre com muito senso de humor, abraçou e disse: filha, isso aqui é só um pouco de tinta branca do navio que caiu no meu cabelo. Imagine que, aos 27 anos, ele passou no concurso para professor catedrático, quando a maioria dos professores estão apenas começando a dar aulas. O amor. O amor entre meu avô e minha avó Aná é um exemplo para todos nós. Lembro-me de uma cena inesquecível. Ele, já fragilizado em seu quarto, na casa da rua Francisco Otaviano, quando o médico chegou para examiná-lo, meu avô virou-se para ela e perguntou com ternura: Anazinha, o que eu estou sentindo? Era o reflexo de uma vida inteira de muito amor, respeito e confiança.
uma cumplicidade única, um casamento real de conto de fadas. A sua casa, entre o Arpoador e o Forte de Copacabana, na Rua Francisco Otaviano, foi um daqueles lugares encantados que ficaram gravados para sempre na minha alma e na minha memória. Era uma casa repleta de amor, alegria e sempre aberta para mais um. Por lá passaram poetas, escritores, cientistas, músicos, políticos, como Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, que fez um poema para cada filha única, Santiago Dantas, Pedro Nava, Jorge Amado, Dorival Caymmi e até Oppenheim no meio desses todos, e tantos mais amigos queridos. Todos se sentiam sempre acolhidos pela minha avó Aná, que era a pessoa mais doce, generosa e agregadora. Nossa grande matriarca. Até hoje temos um grupo no WhatsApp da família chamado Anazete, onde falamos diariamente sobre diversos alunos e honramos o seu legado. A admiração por meu avô ultrapassou fronteiras e até hoje nos surpreende. Me lembro de uma vez, em fevereiro de 2006, eu estava numa viagem na China e fui atendida no Hospital de Santa Teresa, cujo nome jamais esquecerei, tamanha devoção da minha avó por Santa Teresinha. Quando o médico soube que eu era neta de Carlos Chagas, o médico chinês me recebeu de tapete vermelho, pois havia estudado o trabalho do meu avô e o trabalho de meu bisavô. Isso eu fiquei muito impressionada. Naquele instante, percebi que o nome do meu avô havia transcendido o tempo e o espaço, levando para nós brasileiros muito orgulho e reconhecimento. Hoje, ao celebrarmos suas memórias, honramos não apenas os brilhantes cientistas, mas homens íntegros, educadores generosos, os brasileiros que acreditavam no poder da ciência para transformar o país e o mundo. Que a trajetória de Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho continue inspirando os jovens cientistas, os professores e todos aqueles que acreditam que o conhecimento é o caminho para um Brasil mais justo, culto e solitário. Em nome da minha família, da minha tia Maria da Glória, da minha mãe Silvia Amélia, minhas tias Margarida e Cristina, que não estão mais aqui, os 13 netos de meu avô, os 36 bisnetos e uma tataraneta, filha da minha filhinha Silvia Amélia, que está aqui presente, especialmente da minha muito amada avó Aná, que partilhou cada conquista, cada sonho do meu avô. Agradeço profundamente ao Senado Federal, ao senador astronauta Marcos Pontes, ao professor Marcelo Morales, por essa maravilhosa homenagem. E lembre-se sempre que, segundo meu avô, a fé sem ciência é cega e a ciência sem fé é vazia. Muito obrigada. Dando sequência a essa sessão, nesse momento nós prosseguimos registrando o reconhecimento do Senado Federal ao protagonismo da biofísica brasileira e a contribuição monumental de Carlos Chagas Filho para a consolidação da pesquisa biomédica no Brasil. Na qualidade de autor do requerimento número 297 de 2025, tenho a honra de apresentar um certificado de reconhecimento que simboliza o apreço do Parlamento brasileiro ao legado de um cientista que dedicou a sua vida à ciência, à formação de talentos e à institucionalização da pesquisa nacional. Sua trajetória, marcada pelo rigor científico, pelo compromisso com o país e pela projeção internacional da ciência brasileira, permanece como inspiração para todos nós.
Convido os representantes das instituições homenageadas, quando nominados, a se dirigirem à frente da mesa, essa posição, para a entrega simbólica deste certificado. Professor Kildare Rocha de Miranda, diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, recebendo homenagem em nome do Instituto fundado por Carlos Chagas Filho em 1945, reconhecido nacional e internacionalmente por sua contribuição decisiva à biofísica, à neurociências e à biologia molecular, à fisiologia e à formação de gerações de pesquisadores que moldaram a ciência brasileira moderna. Professor Antônio José da Costa Filho, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, recebendo homenagem em nome da sociedade, fundada em 1935 e responsável por 90 anos de contribuição contínua ao desenvolvimento científico nacional. A SBBF consolidou a biofísica como campo estratégico do Brasil, articulou programas de pós-graduação, promoveu congressos de impacto e fortaleceu a pesquisa multidisciplinar que projeta o país internacionalmente. Doutora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina, recebendo homenagem em nome da Academia, instituição fundada em 1829 e que ao longo de quase 2 séculos formou gerações de médicos, pesquisadores e líderes da saúde. A ANM acolheu e reconheceu figuras históricas como Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho, mantendo-se até hoje como um dos mais importantes fóruns científicos do país. Doutora Caroline Alves da Costa, presidente da Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, recebendo homenagem em nome da FAPERJ, criada em 1980 e essencial para o fomento à pesquisa de excelência. A Fundação apoia projetos estratégicos, fortalece laboratórios de referência, fomenta a inovação e contribui decisivamente para a formação de pesquisadores que sustentam o avanço científico do Brasil. Doutora Maria Pia Chagas Marcondes Ferraz Montenegro, representando a família Carlos Chagas, recebendo homenagem pelo legado histórico de Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho, responsáveis por alguns dos maiores marcos da ciência brasileira. O primeiro, ao descobrir integralmente a doença de Chagas em 1909, o segundo, ao fundar o Instituto de Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1945 e estabelecer bases modernas para a ciência nacional. Uma linhagem cuja contribuição permanece viva em instituições, pesquisas e na formação de gerações dedicadas ao conhecimento e ao serviço público. Dr. Marcelo Marcos Morales, pesquisador da Academia Brasileira de Ciências, recebendo homenagem em nome da comunidade científica nacional, representada pela Academia desde 1916. A Academia exerce papel fundamental na defesa da ciência, da educação, da inovação e da soberania tecnológica brasileira, reunindo alguns dos mais destacados cientistas do Brasil e promovendo políticas públicas que impulsionam o avanço do conhecimento. Dr. Eduardo Colombari, presidente da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, recebendo homenagem em nome da Federação, fundada em 1986 e responsável por integrar algumas das mais relevantes sociedades científicas brasileiras. A FESB fortalece a pesquisa experimental, promove congressos conjuntos e estimula a formação de novas gerações de cientistas, ampliando continuamente o impacto da biologia no cenário nacional. Professor Luiz Carlos Galvão Lobo, médico, professor e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, recebendo homenagem em nome da Fiocruz, instituição centenária criada em 1900 por Oswaldo Cruz, que tornou-se pilar da saúde pública, referência global em pesquisa biomédica, ensino, inovação e produção de tecnologias essenciais, e que guarda parte fundamental do legado científico de Carlos Chagas e Carlos Chagas Filho.
Com esse ato, nós premiamos aqui algumas das instituições mais importantes da ciência brasileira. Eu tenho certeza que os nossos jovens que estão assistindo têm essas instituições como referência, e a minha expectativa é que cada um deles, com o desejo e os sonhos de trabalharem com ciência no país, sigam no seu propósito, porque nós precisamos desses talentos. Vamos lá.
Com esse ato, nós também reafirmamos o compromisso desta casa com a ciência e com a construção de um Brasil cada vez mais forte, inovador e preparado para os desafios do futuro. Antes de nós seguirmos para o encerramento, eu concedo novamente a palavra. Pode ser feito daí diretamente aqui, ou se quiser, não? Isso. Um minuto só. Ah, tá. A nossa presidente da Academia Brasileira de... É que eu acabei de vir da COP30 e lá eu aprendi um provérbio africano de origem desconhecida que eu acho muito apropriado para a sessão de hoje. E o provérbio diz o seguinte: se você quer ir depressa, vá sozinho. Se você quer ir longe, vamos juntos. É só isso. Obrigada. Chegamos ao final da nossa sessão e, ao encerrar essa sessão especial, eu sinto que não estamos apenas prestando uma homenagem, estamos reafirmando um compromisso. Compromisso com a ciência, com a educação, com o futuro do nosso país. Hoje celebramos a vida e o legado de um homem que acreditava no poder transformador do conhecimento, Carlos Chagas Filho. Seu trabalho não foi apenas acadêmico, foi patriótico, foi movido por um profundo amor pelo Brasil e por um senso de responsabilidade que transcende gerações. Ele entendeu que a verdadeira soberania de um país começa na sala de aula, se fortalece nos laboratórios e se concretiza nas políticas que valorizam a pesquisa e o talento humano. Como astronauta, eu pude ver o nosso país e o nosso planeta lá de fora. Lá de cima não existem fronteiras e nem diferenças. Só um pequeno ponto azul repleto de desafios e oportunidades. E foi justamente nesse olhar ampliado, que eu tive a noção exata do papel importantíssimo da ciência e da cooperação. Carlos Chagas Filho, com sua visão global e ação local, também nos mostrou isso, que o Brasil pode e deve ocupar o seu lugar de destaque no cenário científico mundial. A biofísica brasileira, que ele ajudou a estruturar com tanto esforço e dedicação, é hoje uma das colunas que sustentam o edifício da ciência nacional. E ver aqui, nesta casa, tantas instituições representadas, universidades, academias, fundações, centros de pesquisa, é a prova viva de que o sonho daquele jovem cientista, nascido há 114 anos, continua vivo e pulsante. Eu gostaria de, antes de encerrar, propriamente dito, também ressaltar algumas das situações que nós vivemos no nosso país e que, de certa forma, foram evidenciadas em alguns dos discursos que nós ouvimos aqui hoje. Eu ressalto, por exemplo, uma parte da fala do nosso querido Dom Geraldo, sobre a importância da integridade e da inteligência. São momentos que nós vivemos que nós precisamos ter isso no Brasil. E é muito bom que nós tenhamos isso refletido dentro da nossa política, da sociedade para a política, da política para a sociedade. Integridade e inteligência. Eu gostaria até que todos os pais, eu falei isso ontem, aliás, numa outra sessão, meus desejos, meus sonhos aqui no Brasil é que todos os pais tivessem na sua mente o seguinte mote, que o meu filho, minha filha, seja mais preparado, seja um melhor cidadão do que eu. Se a gente tiver esse esforço continuado da nossa população, de cada pai, de cada mãe, eu tenho certeza que o Brasil segue num caminho continuamente melhor, gradualmente se aproximando de integridade e inteligência, coisa que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, no nosso país. Eu fico muito honrado também de ter proposto a colocação do nome, ou a inscrição do nome de Carlos Chagas Filho no livro de Heróis da Pátria. É uma homenagem merecida e que nós precisamos reconhecer no nosso país aquelas pessoas que definitivamente lutaram pelo desenvolvimento do país,
com o sacrifício de uma vida inteira para que isso fosse feito. E ele merece essa homenagem. Outro ponto importante com relação à ciência e religião também, nosso Dom Geraldo, eu vejo que o que une esses dois lados, que algumas pessoas menos avisadas, eu diria, acham que são antagônicos, mas não. O que une é justamente o amor pelas pessoas, né, pelo bem comum, que tanto a religião quanto a ciência têm como essência estabelecer e promover, né, isso aí. Então, acho que isso é a ponte que une esses dois lados. Nós ouvimos aqui do senador Wellington Fagundes, também faz parte, vamos chamar assim, da bancada científica, né, aqui o senador Isalci, e nós lutamos aqui a cada dia, né, para que nós tenhamos mais financiamento, aliás, é a continuidade, é a consistência no financiamento da ciência no Brasil. Parece incrível a gente ter que falar isso continuamente, né? Porque parece uma coisa tão óbvia. Se olhar todos os países envolvidos, todos eles, sem exceção, o que eles têm em comum não é língua, não é região geográfica, não é cultura, não é religião. O que eles têm em comum é o financiamento consistente, o foco, a prioridade dada a uma educação de qualidade, focada em resultados, ciência, tecnologia e inovação para transformar ideias em nota fiscal, empregos, desenvolvimento, qualidade de vida e um ambiente de negócios que seja favorável ao desenvolvimento das nossas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, né, que hoje se destacam, né, em todas as áreas do conhecimento. Parece simples essa receita, mas quando a gente vai explicar isso, né, para tantas autoridades, a coisa fica complicada, como se isso fosse alguma rocket science, vamos dizer assim. E não é, né? Isso é simples, é estratégico para o país. E não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para daqui a 10 anos, como o pessoal costuma... Não, mas isso aqui, eu vou colocar investimento agora, mas só para daqui a 10 anos. Não, é agora que precisa. A gente já viu tantas situações no mundo em que a ciência salvou literalmente o planeta. Então, é agora o momento de se investir nisso. Nós estamos nesse momento agora aqui no Senado, tratando de orçamento. Muitas vezes eu ouço muitas falas bonitas a respeito do apoio à ciência, o apoio à educação, mas na hora H, quando chega ali no orçamento, o que você vê, muitas vezes são outros projetos ganhando projeção em termos de orçamento e a ciência, a educação, né, que são definitivamente o pilar que sustenta o desenvolvimento, acabam ficando para trás. Então é importante que uma sessão como essa, né, que nós temos, né, uma honra muito grande de estarmos aqui homenageando pessoas que contribuíram para o nosso país, que também nós lembremos que o futuro tem que ser escrito através do compromisso. E aí é importante lembrar do compromisso de todos nós, fora daqui e dentro dessa casa, principalmente dentro do Congresso, para que o Brasil realmente ocupe o seu lugar. E para fazer isso, nós precisamos de orçamento. Nós precisamos que o que é falado seja feito, né? Aquele negócio que se trata como integridade. Pensa, fala e faz tudo na mesma direção. Integridade e inteligência. Nós precisamos disso no nosso país. Eu queria terminar trazendo uma mensagem que trago comigo desde os tempos difíceis da infância, dos estudos técnicos da aviação e da jornada até o espaço. Não existem sonhos impossíveis, existem objetivos que exigem mais esforço, mais estudo e mais determinação. Que o nosso Brasil chegue lá também. Que a história de Carlos Chagas Filho inspire cada jovem brasileiro a acreditar no seu potencial, a valorizar o estudo, a buscar soluções e nunca desistir diante das dificuldades. Que essa homenagem não fique apenas na memória, mas que ecoe em ações concretas de apoio à ciência, à inovação e à educação. Muito obrigado a todos pela presença, pelo respeito e principalmente pelo compromisso com um Brasil mais justo, mais inteligente, mais íntegro e mais preparado para o futuro. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação, agradeço também a presença de todos aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanharam pela TV Senado,
e pelas redes do Senado. E, nesse momento, está encerrada a sessão especial. Muito obrigado a todos. Parlamentar deve ser muito clara e transformadora, incluir as mulheres na formulação, na execução e no financiamento dessas políticas climáticas. Eu defendo que esta COP ela seja também um marco para o reconhecimento do papel das mulheres na transição ecológica, como lideranças políticas, cientistas, agricultoras e guardiãs do conhecimento tradicional. Não há transição justa sem a força e a voz do protagonismo feminino. E aqui eu faço um apelo direto à União Interparlamentar que se junte a essa demanda global das mulheres e se posicione institucionalmente como aliada firme na igualdade de gênero nas políticas climáticas. Que a União Parlamentar lidere conosco a construção de uma agenda parlamentar que assegure voz, recursos e poder para que as mulheres em todos os países ela possa executar essa missão. A crise climática, ela é claro, ela exige a ação de todos e todas nós, e essa ação ela precisa ter rosto, voz e liderança política. Esse é o nosso apelo aqui, enquanto Parlamento Feminino, enquanto mulheres no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. It's clearly a very, very important point you have raised. Claro e muito importante que você levantou sobre o papel da liderança que as mulheres têm que ter num contexto de mudanças climáticas. Yes. So we are very fortunate that we were now joined by another very powerful Estamos muito member of felizes de Parliament ter agora a presença de um membro do parlamento muito importante aqui no Brasil, a senhora Célia Sacriabá. Me perdoe pelo meu sotaque. Ela é membro da Câmara dos Deputados aqui no Brasil. Seja bem-vinda. Eu vou trazer você para a conversa só um instante. Agora eu vou chamar o senhor Shinji Takeuchi para fazer o comentário dele e aí sim eu passo a palavra a você. Please, sir, the floor is yours. A palavra está com você. Meu nome é Shinji Takeuchi, chefe da delegação do Japão. Linkando questões de gênero com mudanças climáticas, isso é muito importante. A nossa conscientização tem que ser essa. Aqueles que são mais afetados pelas mudanças climáticas nessa agenda são as pessoas mais vulneráveis, como as mulheres e as meninas. Sem incluir as perspectivas delas, as medidas efetivas podem não ser alcançadas. No Japão, endereçando mudanças climáticas e outros desafios, nós estamos promovendo esforços vindo de uma perspectiva de igualdade de gênero que esteja alinhado com uma trend internacional. Especificamente, o Japão está aumentando o comprometimento das mulheres nesse tópico e por isso nós queremos expandir a participação das mulheres nas políticas e nas tomadas de decisão. Nós estamos desenhando uma experiência e muitas lições do terremoto que aconteceu no Japão em 2011 e a estrutura para a redução de riscos de desastre foi adotada na terceira conferência sobre desastres em 2015 e ela enfatiza que mulheres, crianças, pessoas com deficiência e indígenas deveriam ser envolvidos como stakeholders na formulação e implementação de políticas, planos e padrões que estão relacionados a
riscos de desastres. Como parlamentares, nós reconhecemos a necessidade de monitorar de perto se o governo está participando e tendo essas perspectivas em mente. No Japão, a tradição dos papéis ainda persistem e as responsabilidades domésticas, como cuidar das crianças, ainda é mais significativa proporcionalmente para mulheres e meninas. Então, é necessário que a gente transforme as normas de gênero na sociedade, e para isso nós precisamos de esforços relacionados à educação. Eu também queria ouvir a opinião de outros panelistas nesse tópico também. Muito obrigado pela sua atenção. Thank you very much, Mr. Muito obrigado, Sr. Takeuchi. Thank you for putting Obrigado the accent on disaster risk reduction, chamar a atenção para a redução dos riscos e falar como que as mulheres e crianças são afetadas por esses desastres. Eu acho que isso traz a importância da gente mudar as normas de gênero, especialmente quando a gente fala no papel que está relacionado ao cuidado. Agora voltamos ao nosso painel com a nossa panelista. Estamos ansiosos para ouvir você, senhora Célia, sobre esse tópico que envolve mulheres, saúde e clima, e a sua perspectiva como uma indígena, uma mulher indígena. Eu gostaria que eu já tive o privilégio de interagir com ela durante essa semana, e eu amei a força, a honestidade e a forma direta que ela tem de se comunicar. Por favor. Nanduan Griapanqui, Nanduan Ruminixana, Guana Saxari, Nantum Pangdang Tomangue. Dagri, Nishatari Tika, Oikitu, Dagri, Simikran Rikiwa. Eu estou falando de um grande chamado global para as mulheres e que o futuro vai ser ancestral ou não será. A chave da solução para o futuro está num grande movimento flecha. Só vai ter soluções adiante aqueles que tiver a sabedoria de puxar um pouco para trás. E puxar um pouco para trás é pensar e reconhecer mulheres como essa reparação para compreender que por muitas vezes nós sofremos a violação de direito, mas que as soluções são femininas. A floresta é feminina, a terra é feminina, o planeta é feminino. A economia deveria ser mais feminina. Companheira matriarca Benedita, uma mulher que liderou o Congresso por muito tempo, está aqui senadora Leila também. Sou a primeira mulher indígena presidenta da Comissão do Direito das Mulheres. No meu território do povo Xacriabá são 12 mil indígenas. E eu fiquei pensando o que me levou enquanto uma menina, mulher indígena, está nesse lugar. Sendo que 37 lideranças, 4 caciques do meu povo são todos homens. E me escolheu para estar nesse lugar. É porque o pilar do capitalismo, de uma economia predatória, não vem pensado no egoísmo das mulheres, vem pensado numa política patriarcal. E, por isso, na nossa Comissão do Direito da Mulher, e assim, senadora Leila vai também perceber, que nós temos polarização política acontecendo em todos os lugares, mas a única pauta que nós conseguimos dialogar e falar, não dá para esperar, porque se quem tem fome tem pressa, a mulher que está sob emergência climática, a sua casa está inundada, tem muito mais pressa ainda. E quando eu entrei no parlamento brasileiro e fui fazer uma defesa contra o marco temporal que alterava os procedimentos da demarcação dos territórios indígenas, reconhecendo somente aquelas que foram demarcadas na Constituição Federal de 1988, e de maneira aguerrida, também fizemos a defesa, e depois fomos levadas para o Conselho de Ética, agora no projeto que foi apelidado PL da Devastação, novamente estou no Conselho de Ética, por defender a terra, por defender a floresta, e as pessoas falam, é porque vocês foram agressivas.
E eu pergunto, Benedita, o que vocês fariam se tivesse arrancando a sua mãe? O que vocês fariam se tivesse arrancando o seu filho? Infelizmente, toda demarcação de territórios indígenas que eu conheço no Brasil só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. E quando eu faço essa pergunta, as pessoas ficam em silêncio, porque eu tenho certeza que se tivesse arrancando o filho de vocês, vocês defenderiam de maneira muito aguerrida. E quando nós estamos no Congresso Nacional defendendo o direito da floresta, da terra, é porque não é uma pauta política para nós somente. É uma pauta de existência. Nós somos muito mais do que ativista ambiental, porque nós não vamos embora de nós mesmas. Por isso, nós lançamos a campanha Sem Mulher Não Tem Clima, que é um projeto protocolado por vários parlamentares do Brasil e mais de 20 países já protocolaram junto. O PL propõe que esse projeto de lei um mapeamento para medir a violência ocasionada em situação de crise climática. Benedita, ninguém contou que, junto com a crise Yanomami, que sensibilizou o mundo inteiro, mais de 30 meninas ocasionadas pela violência do garimpo foram estrupadas em troco de comida. Ninguém contou o narcotráfico de mulheres ocasionado pela mineração ilegal em territórios indígenas. Ninguém contou que, quando os companheiros saem para o café, existe um ditado que até as mulheres ficam um período viúva de 8 meses, porque as mulheres que estão cuidando da casa, cuidando do território, sustentando a cultura, estão sustentando a educação indígena, por muitas vezes elas também são violentadas. Saiu uma pesquisa que mulheres que sofreram situação de violências climáticas, elas estão também sofrendo abandono afetivo. Além de ter que fazer a luta, elas têm que passar por um outro desafio. E, por isso, esse ano, no Congresso Nacional, quando estávamos na agenda do BRICS, nós propomos que todos os países que fazem parte do BRICS, que pudessem destinar pelo menos 5% para a agenda gênero e clima. Não dá para fazer enfrentamento a essas violências se nós não falarmos também do financiamento. Sabe, hoje, comprovadamente, qual é a ferramenta mais eficaz para uma mulher sair da situação de violência? É ela ter a sua autonomia financeira. Nenhuma mulher sai do lugar da violência se não tiver autonomia financeira. E, por muitas vezes, essas mulheres não são chamadas pelo nome. O racismo ambiental, Benedita, é preciso ser compreendido na perspectiva de gênero. É preciso ser também compreendido na perspectiva de endereço. Nós podemos ter língua diferente. Nós podemos ter religião diferente. Nós podemos ter paladar, comida diferente. Nós podemos ter interesses econômicos diferentes. Mas a verdade é que nós compartilhamos o mesmo planeta. Nós podemos ser ex-deputada da Assembleia Legislativa. Nós podemos ser ex-ministro. Nós podemos ser ex-prefeito. Mas nós não queremos e não podemos ter uma ex-floresta, uma ex-Amazônia, um ex-Cerrado, um ex-Pantanal, uma ex-Caatinga, companheiro Túlio Gadelha, porque nós não seremos ex-mulher, nós não seremos ex-humanidade, nós não seremos um ex-Brasil, nós não seremos um ex-Japão, porque nós não queremos ter um ex-planeta. A hora é agora. A questão de gênero, enfrentar o combate à violência às mulheres, tem que ser tomada, assim como a agenda climática, urgentemente, como uma questão humanitária e não somente progressista. E é preciso que o parlamento tenha assento na mesa de negociação, porque é preciso sensibilizar. Nós realizamos pré-copes em áreas com criança, escutamos mais de 100 crianças, e ela fazia as cartinhas e mandava, e todas elas, referencialmente, pensava a natureza como a primeira figura à sua mãe. Porque certamente são as mulheres que defendem também nesse lugar da defesa. Floresta, árvore, meio ambiente, não é só pensar uma mata fechada. Meio ambiente somos nós. E as pessoas perderam a capacidade de ter a terra como um lugar da referência. Porque
construíram prédios inteiros, mas não conseguem respeitar a arquitetura da floresta. Pensada na perspectiva da saúde, mais de 400% aumentou o uso de ansiolítico, sonífero, o índice de suicídio. Você sabe qual é o maior jeito de matar uma mulher? Não é somente deixando ela morta, é arrancando o sorriso. E nós podemos vivenciar lugares onde as pessoas já não sorriam mais, porque a sirene ligava com receio da barragem poder romper. Escutamos mulheres que perderam seus filhos. 272 pessoas morreram no rompimento da barragem em Brumadinho. E as mães falavam, eu queria só enterrar meu filho direito, que era engenheiro. Eu enterrei só um braço dele. Mas ainda assim eu estou sorrindo, porque lutar por justiça climática é fazer com que outras mães não passem por esse mesmo luto. E por isso, aquelas crianças que participaram das Precop, desenhando o peixe morto, eu tenho certeza que se ela conversasse com qualquer líder numa mesa de negociação, com qualquer deputado que vota contra a agenda ambiental, eles pensariam de maneira diferente. Porque nós precisamos olhar para a questão ambiental com o olhar de uma criança. Sem mulher não tem clima, sem criança não tem o amanhã. E por isso, para finalizar, eu fiquei pensando o que eu posso simplificar para falar para as pessoas o tempo da natureza e o tempo do homem. Os pilares do Congresso Nacional, Juscelino Kubitschek, que pensou a arquitetura do Congresso Nacional Brasileiro, demorou 3 anos para construir o Congresso Nacional. E aquelas pilares têm 100 metros de altura, Senado e Câmara dos Deputados. Copacabana Palace tem 70 metros de altura no Rio de Janeiro. A árvore mais alta da Amazônia está aqui em Belém do Pará, e ela tem 600 a 900 anos de idade, tem 100 metros de altura. Essa é a diferença do homem e o tempo da natureza. Tem coisas que o dinheiro pode comprar. Dinheiro não vai substituir floresta. A nossa luta não é só para curar. A nossa luta é para não adoecer. A nossa luta não é só para reflorestar. A nossa luta é para não desmatar. Todos nós estamos ansiosos. Eu quase morri de ansiedade vindo para cá, porque sempre estamos numa luta contra o tempo. A luta vai ser verdadeiramente quando for uma luta pela retomada do tempo. Nós temos um desafio importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração. Porque nós sabemos que a floresta não somente cura, a floresta evita adoecer. Muito obrigada. Thank you so much. Obrigado. Muito obrigada, Miss Célia. Senhora Célia, obrigado pela sua paixão, seu compromisso e pelas importantes palavras que claramente expressam a liderança, a qualidade da liderança que as mulheres podem ter na luta contra as mudanças climáticas e como ela articulou tão bem a violência baseada em gênero, que afeta as mulheres, crianças, nos seus lares, e que não é mencionada, que não é reconhecida. E vocês, como membros de parlamento, têm um papel muito importante e protegendo a lei e defendendo e criando ambientes que não permitem essa violência acontecer. Ainda temos algum tempo para outras contribuições. As sessões da UIP são valiosas porque elas facilitam o diálogo. Então, eu realmente encorajo outras vozes, qualquer membro de parlamento, o senhor aqui, se puder ir ao púlpito e se apresentar. Temos tradução para francês também, um pouco. Podemos falar francês também, tem a tradução. Muito obrigado. Me chamo Cédric, senador da República Democrática do Congo, chefe da delegação. É com muito prazer que eu estou aqui para falar neste painel, porque eu gostaria de insistir a locução do representante do Japão,
porque neste domínio tem a questão principalmente da educação. Eu gostaria de começar com o exemplo da República Democrática do Congo, que está no centro da África Central. Nós temos 62% do bacio do Congo. E neste espaço, na maioria dos casos, tem uma atrocidade que nós conhecemos com as nossas populações, é que as mulheres são sujeitas à vacinação para ser esterilizadas, para que não tenha pressão nas florestas, porque a um certo ponto era dito que o problema de demografia atingia, fazia baixar, aumentava a pressão sobre as florestas e, por isso, algumas mulheres recusaram a vacinação, perder a vida e, por conta disso, suas crianças. E isso, por momentos, nós expomos algumas vidas ao invés de insistir sobre a educação para que as mulheres preservem melhor as florestas e não sacrificá-las. E no leste do país, do meu país, nós temos uma guerra horrível desde 30 anos, faz 30 anos que ela dura, principalmente por causa da exploração das mulheres, particularmente do coltan, que serve para ter a bateria dentro dos computadores, todas as luzes, é uma guerra que dura há 30 anos, que levou a uma violência extrema contra as mulheres. Estupros, a cada 2 minutos tem estupro até de criança. Então você pode imaginar que a transição ecológica coloca em perigo toda uma geração, e eu acho que deveria insistir, enquanto parlamentar, sobre as questões de educação para permitir às mulheres de se tornar soberanas e permitir de preservar melhor as florestas. Elas já são guardiãs das florestas, então seria melhor orientar financiamentos sobre questões de educação e sobre questões de paz durável, com bases sólidas e não acompanhar um capitalismo sob fundo de durabilidade. E é essa a contribuição que eu queria dar. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado ao senador da República do Congo. Obrigado por colocar no centro da atenção o valor da educação. E nós sabemos que uma mulher educada pode sustentar melhor a si mesma e a sua família e também pode ser economicamente independente. Isso é uma proteção para algumas situações de mudança de clima, de guerra e violência. Claramente, uma política importante, uma alavanca importante que vocês têm como parlamentares. Tem outra mão levantada, se você pudesse apresentar, por favor. Vamos falar italiano, acho que temos a tradução, sim? Obrigado. Obrigado, eu sou Chiara Braga, eu sou deputada do Parlamento Italiano. Muito obrigada por essa sessão maravilhosa e pelas considerações muito apaixonadas, muito profundas. Muito obrigada também por trazer a questão da saúde global nessa COP e o vínculo com a mudança climática. É fundamental na abordagem One Health, que deveria cada vez mais orientar nossas políticas integradas. Eu também vou voltar ao pedido feito pelo representante do parlamento japonês, a questão da formação, da capacitação de novas competências. Acho que os parlamentos deveriam trabalhar no reforço da formação das disciplinas de ciência e tecnologia, porque a luta contra a crise climática é feita também a partir da inovação tecnológica, a partir de um vínculo muito forte com a ciência. E muitas vezes nos nossos países, as mulheres
têm dificuldade para ter acesso à formação justamente nesses campos fundamentais. Tem um grande debate na Itália, na Europa, para facilitar o acesso a esse tipo de formação nessas áreas e possibilitar que a liderança nas várias áreas tecnológicas, científicas e políticas também possam contar com competências onde os dados dizem que a performance e os resultados das mulheres são com certeza melhores e mais eficazes. E eu acho que esse também pode ser um terreno de trabalho em comum entre os parlamentos que estão aqui refletindo juntos sobre esse aspecto tão importante e decisivo. Porque não vamos nos tornar ex-parlamentares, queremos ser portadores de um valor pela defesa do nosso planeta. Muito obrigada. Obrigado, deputada Braga, e com certeza você mencionou um ponto que está muito próximo do meu coração, para dar alguns dados acerca do que você falou. Atualmente, no setor de saúde do mundo, as mulheres são a força de trabalho. Mais de 70% das trabalhadoras de saúde são mulheres no mundo todo. Algumas profissões, por exemplo, como as parteiras e enfermeiras, é mais do que 80%. Mas a liderança desse setor ainda permanece com os homens. E isso é algo que precisamos transformar. Porque você está muito correta que, por exemplo, quando a Covid-19 atacou o mundo, nós vimos que os países que desempenharam melhor nas suas respostas à Covid-19 foram os países que estavam liderados por mulheres e as mulheres estavam na liderança da área de saúde. Ou seja, isso é uma conexão que veio da nossa conversa. As mulheres são afetadas pela mudança climática, mas elas também detêm a chave para soluções e elas seguram a chave para soluções na sua agência, na sua liderança, em disciplinas como STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em que tradicionalmente as mulheres não fazem parte. Como a senadora mencionou, o ponto, e o senador também do Congo falou sobre educação. As mulheres precisam, não apenas no cuidado da família, mas precisam se envolver nos assuntos da ciência. Algum outro comentário, alguma outra participação, perguntas aos apresentadores? O senador Costa, você foi ministro da Saúde. Eu acho que você precisa falar. Eu vou trazer você para aqui. Você vai falar depois, então? Ok. Então, deixe-me dar a palavra aos palestrantes. Se vocês tiverem comentários finais, se quiserem responder, Obrigado, Flávia. Obrigado a todos que contribuíram. Eu quero ecoar e concordar tudo que tem sido dito por cada um de vocês. Acho que pensar sobre essas questões holisticamente é crítico. Está tudo muito interconectado. Saúde, educação, mulheres e saúde está no centro dessas questões. Nós falamos um pouco sobre questões sobre violência. A minha colega palestrante falou sobre violência, eu compartilhei os dados que tínhamos do trabalho do sul do Sudão, que viram a violência aumentar em 50% durante os tempos de desastre. Isso é real, é um impacto real na vida das pessoas em lugares verdadeiros. E essas coisas não podem ser separadas, não podemos lidar com saúde na segunda, educação na terça e outros assuntos na quarta. São as mesmas populações que estão sob risco dos mesmos resultados em todas essas áreas. Então, o seu papel como parlamentares é trazer esses assuntos juntos e certificar que damos voz e visibilidade às populações mais marginalizadas e permitir que eles se beneficiem dos investimentos e não ter os desafios é crítico. Então, eu aplaudo a todos vocês pelo trabalho que fazem todo dia nos seus parlamentos, por participarem nessas conversas e encorajo vocês a irem além e irem mais rápido. Muito obrigado.
Thank you, Julia. Obrigado, Júlia. Comentários finais Lucília. da Lucília. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Nós que demoramos muito tempo para chegar nesse espaço, e quando nós chegamos nesse espaço, as pessoas falam: vocês estão atrasadas, só agora está chegando as mulheres negras, indígenas, como professora de universidade, mesmo estando no parlamento ano passado, concluí como a primeira doutora indígena pela Universidade Federal de Minas Gerais. E quando fala, vocês estão atrasados, nós falamos, não estamos atrasados. Atrasado foi a política, foi o parlamento, que demorou tanto tempo para ter a nossa presença. Embora chegamos por último, nós já temos um olhar adiante. É como um movimento flecha, só sabe chegar adiante porque também nós somos visionárias. E essa compreensão dessa sensibilidade, eu falo que a saída da emergência climática, todo mundo aqui veio de voo, levanta a mão. E quando estamos no voo, as pessoas falam, você tem mais de 60 anos, você está gestante, você tem comorbidade, está preparado para sentar na saída de emergência? Todos nós ficamos olhando o celular. Sim, eu nunca parei para olhar a saída de emergência. E a crise climática vai ser uma grande saída de emergência. Nós temos que preparar os filhos, as crianças, para chegar na escola quando o céu estiver coberto de fumaça. Como que as escolas vão estar adaptadas? Por isso, na semana seguinte, no Congresso Nacional, provavelmente nós vamos votar o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. E, pela primeira vez na história, nós estamos contribuindo junto para fazer uma emenda para ter no Plano Nacional de Educação, educação ambiental, educação climática, para que também esteja pautada a questão da mulher dentro do Plano Nacional de Educação. Não existe vacina para enfrentamento à violência, às questões ambientais e às questões da mulher. A vacina está na transformação de consciência. E só podemos fazer isso se for por meio da educação. Depois de amanhã, nós vamos estar fazendo aqui, junto às comunidades quilombolas, nós somos autora de um projeto de lei que é para reconhecer os territórios indígenas, territórios quilombolas e tradicionais, já como escolas climáticas existentes no Brasil. E um diretor de uma escola na França me procurou dizendo que tem interesse que a França fosse o primeiro país que tivesse escola do clima. Mas, na verdade, nós já temos as escolas climáticas, Benedita. Eu estudei minha primeira, segunda série no território indígena, debaixo de um pé de árvore. Sabe qual é a escola mais forte? É aquela que estuda observando o conhecimento da terra. Aonde está a escola? Aonde está a universidade? A universidade, a escola está dentro de nós. Portanto, ela está em muitos lugares. Por isso que pensar em proteger aqui que estamos falando da COP na Amazônia, todo mundo fica parecendo que é um amor abstrato. Você não cuida daquilo que você não conhece. É por isso que é preciso conhecer, colocar os pés nesse lugar. A Amazônia não é somente o coração do mundo. A Amazônia não é somente um bioma. A Amazônia é uma tecnologia. E a Amazônia também é mulher. E por isso, quando nós falamos de mulheres que estão aqui em Munduruku, mulheres caiapó, mulheres do povo Guarani Kaiowá, que já estão com o útero contaminado e tendo má formação também por mercúrio. E, por isso, saiu numa revista científica internacional que 40% das mulheres já estão pensando em não ter mais filho, com receio de nascer com má formação. E, por isso, nós sabemos a importância de pensar esse lugar do financiamento, porque nós queremos não sobreviver a um planeta, nós queremos viver com alegria. E tem muita gente que fica pesquisando forma de vida em outro planeta. Eu falo, gente, a Terra é um lugar bom para se viver. Quem não cuida do que tem, não vai cuidar do que vai ter. Ainda dá tempo, e a hora é agora. Por isso, quando eu perguntei minha tia de 90 anos, que ela foi parteira de mais de 2.000 crianças no território, eu falei, tia, a senhora é cientista? Ela falou, não, Deus me livre de ser cientista. Eu falei, por que a senhora sabe virar a criança ainda no útero da mãe se for uma gravidez de risco? Ela falou, porque eu sou ciençosa. E eu penso que as mulheres são uma grande ciençosa do século XXI. E eu falei, o que é ciençosa? Ela falou, é uma ciência que a gente não vai na escola, mas é uma ciência que nasce de dentro e que vem na sabedoria da terra. Por fim, inspirada em Elza Soares, ela diz que nós somos mulheres do fim do mundo. E eu digo que, com o nosso trabalho, nós podemos evitar o fim da humanidade.
Thank you very much. Muito Obrigada, obrigado. Miss Cília, and thank you so much, Miss Julia. It's very clear, dear colleagues. É muito claro, meus colegas e membros do parlamento, que da nossa discussão que ações climáticas efetivas têm que ser inclusivas. Nós usamos essa palavra muitas vezes. Precisamos endereçar reduzindo emissões, isso é a meta principal, mas também tem que proteger a saúde da população das doenças infecciosas que estão relacionadas à mudança de clima, à contaminação de água, a sanitarização que precisamos, mas também temos que avançar na igualdade de gênero. E estamos discutindo esse aspecto. Falamos de proteger as mulheres de violência, promover uma liderança inclusiva, onde, ao mesmo tempo, o agente de mudança que pode endereçar as mudanças climáticas, como a Célia falou, é a ciência que pode endereçar a mudança climática. E, sendo inclusivo, a resposta para as mudanças climáticas, a gente garante que ninguém fica para trás. Então, nós encerramos a nossa sessão com meu obrigado, meu agradecimento especial à União Parlamentar, a todos os colegas que nos convidaram a ter essa conversa. É um prazer poder ter esse espaço, nesse tempo, para uma conversa inclusiva. Muito obrigada, é um prazer estar aqui no Brasil. Informamos a todas e todos que, em função de manifestação pacífica em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a saída do prédio será feita pela área do restaurante. Mas, dentro de instantes, teremos o encerramento oficial desta reunião parlamentar. Nem se pretendia implantar o comunismo no Brasil. O programa dessa insurreição era o programa da Aliança Nacional Libertadora. 4 consignas, quais? Contra o imperialismo, contra o latifúndio, contra o fascismo e contra o integralismo. Essas eram as bandeiras da Aliança Nacional Libertadora que mobilizou, grandes massas no Brasil. 100 anos de cultura e conflitos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Mensageiro natural de coisas naturais. O Estúdio A de hoje é especial. Vamos fazer uma homenagem ao inesquecível cantor e compositor Lô Borges. A música que foi feita no Clube da Esquina, ela aponta para muito mais coisas do que as pessoas imaginam. Então, assim, tem gente que acha que aquilo ali é só um bando de baladas e toadas cantadas. Tem gente que já vê naquilo uma música rock and roll, pop. Tem gente que já vê naquilo um prenúncio de música eletrônica pela maneira que elas tocaram as percussões. Foi um dos fundadores do movimento musical Clube da Esquina, juntamente com Milton Nascimento. Sua música ultrapassou as fronteiras e ganhou o mundo. Senhor de casa e árvores, querer descanso nem dominical. Cavaleiro marginal. A Justiça Eleitoral está criando a política de acessibilidade e inclusão no processo eleitoral. E chegou a hora de ouvir você. Participe da consulta pública. De 14 a 18 de novembro, qualquer pessoa pode enviar sugestões pelo formulário eletrônico no site tse.jus.br.
Lá, você também encontra a Minuta da Política em formato acessível, inclusive para quem tem deficiência visual. Ajude a garantir o acesso de todas as pessoas ao voto. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Nós estamos falando de 25 milhões de brasileiros que ou não vão pagar ou vão pagar menos impostos. E estamos falando de 200 mil brasileiros, repito, tudo somado. Aqui nós estamos falando de 140 mil. Tudo somado, são cerca de 200 mil brasileiros do andar de cima, nós estamos falando de 0,1% da população, que vão deixar de ter alguns privilégios para que 25 milhões tenham um pouco mais de justiça. Um projeto que melhora a distribuição da renda, que aumenta o consumo das famílias e que promove um maior crescimento econômico é um projeto que merece prosperar. É um projeto que realmente, no meu ponto de vista, traz um conforto para a sociedade. É preciso retomar esse tema, taxação de bets, bancos e bilionários. Aí bilionários entendidos com a licença poética, né? Na verdade está falando de altas rendas, né? E de investidores. Aprovar possa ser de fato aplicado, através do diálogo, através das conversas, mas também através de projetos que possam tornar prática o que aqui nós estamos discutindo. Eu não tenho dúvida que os que aqui vieram, e tantos quantos não puderam estar presentes, mas que verão através das mídias escrita, televisiva e radiofônica, principalmente nas imagens que nós iremos transmitir ao mundo, vendo essa floresta tão bela e poderosa que é a floresta amazônica, com esse rio tão grandioso quanto o rio Amazonas, irá tocar no coração de todos. Levem aos seus países a mensagem do Brasil. Nós estamos fazendo a nossa parte e vamos todos juntos continuar fazendo para salvarmos o nosso planeta e fazermos com que o Acordo de Paris seja enfim implantado. Muito obrigado pela participação e espero que todos possam continuar dando o seu melhor na busca de um país e de um mundo cada vez melhor. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor senador Humberto Costa. Senhor deputado Cláudio Cajado, nosso companheiro nesse trabalho de realização desse evento, prezados e prezadas integrantes do Parlamento de todo o mundo, senhoras e senhores, no contexto da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém e guiados pelos princípios da UNFCCC e do Acordo de Paris, apresentamos nosso documento final. Neste documento, reconhecemos o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça e reafirmamos que o aquecimento global representa uma ameaça existencial. Estamos profundamente preocupados com a escalada de eventos climáticos extremos e seu impacto na segurança hídrica, alimentar e energética, infraestrutura, sistemas financeiros e, acima de tudo, direitos humanos. Enfatizamos que a ação climática também é um meio de promover a inclusão e combater as desigualdades. Enfatizamos a crescente complexidade dos desafios climáticos e os altos níveis de investimento necessários para mitigação e adaptação. Também destacamos a necessidade urgente de uma transição justa e inclusiva para a energia renovável,
com uma redução gradual das emissões de combustíveis fósseis e poluentes climáticos de curta duração, como o metano. Também enfatizamos a vulnerabilidade de grupos e comunidades, o que exige que a adaptação não seja mais priorizada. À luz disso, instamos os parlamentos a fortalecer e implementar legislação em consonância com os planos nacionais de adaptação, comunicações de adaptação e NDCs. Isso apoiará seus governos com instrumentos legislativos e de supervisão eficazes. Defendemos uma maior transparência orçamentária, monitoramento rigoroso das metas de mitigação e financiamento adequado para que os países em desenvolvimento cumpram seus compromissos. Apoiamos o apelo da presidência da COP30 por um esforço coletivo para reverter a crise climática, ouvindo e aprendendo com os povos indígenas e as comunidades locais. Exortamos os países desenvolvidos a cumprir integralmente os compromissos financeiros climáticos estabelecidos na COP29 e a garantir que os países em desenvolvimento tenham acesso urgente ao Fundo de Perdas e Danos. Incentivamos a expansão do financiamento climático e a consideração de riscos climáticos na tomada de decisões, bem como o fortalecimento dos bancos de desenvolvimento para apoiar a transição energética e práticas sustentáveis. Enfatizamos a importância da pesquisa e inovação em inteligência artificial, focadas nos desafios globais e na integração das políticas climáticas, ambientais e de saúde. Reforçamos a necessidade de combinar estratégias de adaptação e gestão de riscos de desastres e priorizar a atenção a grupos desproporcionalmente afetados. Apelamos à ação para combater a desinformação climática. Exortamos os parlamentos a monitorar os investimentos na transição energética, apoiar as melhorias de eficiência até 2030 e acelerar a migração para sistemas limpos, reduzir subsídios ineficientes a combustíveis fósseis e expandir o uso de combustíveis sustentáveis, respeitando as diferenças nacionais. Além disso, pedimos o desenvolvimento de estruturas para monitorar e reduzir as emissões de metano, supervisionar as políticas de gestão da água, priorizar a conservação e restauração de florestas, oceanos e áreas críticas de biodiversidade, e fortalecer programas que garantam os direitos territoriais e culturais dos povos indígenas e das comunidades locais. Incentivamos avanços regulatórios em direção à neutralidade da degradação da terra e à agricultura de baixa emissão, bem como melhorias nos sistemas de precificação de carbono e mercados voluntários para garantir segurança econômica e jurídica e incentivar a preservação da vegetação nativa. Incentivamos o desenvolvimento de estruturas jurídicas para lidar com os danos ambientais em conflitos armados, incluindo o reconhecimento do ecocídio como crime internacional. Reafirmamos a necessidade de garantir participação pública, o acesso à informação e à justiça e a proteção dos defensores do meio ambiente. Por fim, incentivamos a IPU a fortalecer o papel dos parlamentos na governança climática e expandir a cooperação internacional. Agradecemos ao governo brasileiro, à Assembleia Legislativa do Pará,
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal por sediar esta reunião global em um momento em que a mobilização conjunta é essencial para enfrentar a crise climática e seus impactos. Muito obrigado a todos e a todas. Neste momento, está encerrada a reunião parlamentar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Agradecemos a presença de todas e todos. Convidamos ainda todos os presentes para uma recepção no mezanino da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, onde será oferecido um coquetel de encerramento. São 40 anos de produção de poesia. Então, lá desde o meu primeiríssimo livro, que foi lançado em 1984, quando eu tinha 19 anos, até essa jornada. São 10 livros, dos quais eu fiz uma seleção. E esse momento é uma emoção única, porque você revisita, então... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Algumas pessoas, elas têm uma vulnerabilidade maior e outras menores. Eu posso fazer a analogia da questão dos 3 porquinhos e o lobo mau, né? O que tinha casa de alvenaria, então ele sofreu menos com a presença do lobo, né? Se imaginar que o lobo seria os efeitos dessa mudança climática. E enquanto o que tinha a casinha de palha, ele estava muito mais exposto e vulnerável. Então, quando eu falo da questão da justiça ambiental, entender que existem algumas pessoas que estão na casinha de alvenaria, outras que estão na de madeira, mas que existem várias pessoas na casinha de palha e que elas serão mais atingidas e serão primeiro atingidas. E muitas vezes são exatamente essas pessoas que estão sendo mais atingidas que menos, ironicamente, né, que menos contribuem para a emissão de gases de efeito estufa. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Havendo o número regimental, declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da Terceira Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação das atas das reuniões anteriores. As senhoras e senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Comunico aos senhores senadores e às senhoras senadores o recebimento do seguinte expediente. Documento da Associação Brasileira de Leucemia e do Instituto Camaleão, o qual divulga a consulta pública número 86/2025 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, CONITEC, que trata da incorporação do medicamento Acinimib
para o tratamento de pacientes com leucemia no Sistema Único de Saúde SUS. O expediente encontra-se à disposição da secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que seja analisado pelo colegiado. Caso não haja manifestação, o documento será arquivado no final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. A reunião contará com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital nas deliberações nominais, como nas matérias terminativas. Vamos ao item 2 da pauta. Projeto de Lei número 1915 de 2019, terminativo. Regula a participação de representantes dos empregados na gestão da empresa, prevista no inciso 11 do artigo 7º da Constituição Federal, nas condições que especifica. Autoria: senador Jacques Wagner. Relatoria do ilustríssimo senador Fabiano Contarata. Relatório pela aprovação do projeto e de uma emenda que apresenta. Observação. Em 4/11/2025 foi realizada audiência pública para instrução da matéria. 2. Será realizada uma única votação nominal para o projeto e para a emenda, nos termos do relatório apresentado, salvo requerimento de destaque. Concedo a palavra ao nobre senador Fabiano Contarata para a leitura do seu relatório. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Para mim é mais uma alegria revê-lo. Parabéns pela condução nessa tão importante Comissão de Assuntos Sociais. Quero aqui cumprimentar também o senador Romário pelo meu carinho que tem, admiração e respeito, ao passo que também saúdo o senador Laércio pela presença. Como o relatório já foi disponibilizado, eu vou fazer uma leitura bem direta e objetiva, senhor presidente. O mercado de trabalho enfrenta problemas que demandarão fatalmente soluções construídas em conjunto por gestores e trabalhadores com visão ampla sobre custos presentes e efeitos futuros. Hoje há uma obsessão com inovações tecnológicas e com maximização do uso da mão de obra, que em certos casos podem até trazer prejuízos aos investidores, quando decisões ignoram variáveis humanas e organizacionais relevantes. Fala-se pouco sobre a relação entre benefício aparente e custo real das novas tecnologias, e menos ainda sobre os impactos sociais das automatizações que desconsideram a sustentabilidade do arranjo produtivo e a permanência de equipes qualificadas. Senhor presidente, pediria que pudesse pedir o silêncio, que eu não estou conseguindo fazer a leitura do relatório. Eu vou esperar a moça terminar a ligação, por favor. Como? Ninguém sensatamente pode ser contrário ao avanço das tecnologias e aos benefícios que elas entregam em múltiplos setores da economia e em diferentes etapas de cadeia produtiva. O que se propõe é um olhar atento para as diversas faces dos novos modelos de produção e de exploração de bens e serviços, com avaliação de riscos, tempos de transição e impactos sobre o trabalho vivo. É possível que uma administração mais humana e mais associativa alcance resultados semelhantes ou melhores, com menor litigiosidade e maior aderência às metas estratégicas definidas pelos responsáveis pela direção da empresa. O Estado deve estar atento às possibilidades e trabalhar pela mitigação de impactos negativos quando a substituição de mão de obra ocorre sem análise abrangente dos efeitos econômicos e sociais, sobretudo em regiões dependentes da renda do trabalho. Afinal, os salários e a renda dos trabalhadores circulam e formam um círculo virtuoso de desenvolvimento de consumo e de investimento local que favorece a economia real. Os lucros, por outro lado, podem ser direcionados para novas máquinas e processos, e é nesse momento que a participação dos empregados nas decisões sustenta empregos e renda e permite a avaliação mais sensata dos valores em disputa, em contraste com o cenário em que faltam canais internos de ponderação. Considerando o aumento recente nos índices de desemprego,
abre-se ao parlamento a oportunidade de oferecer à sociedade, aos agentes econômicos e aos profissionais um instrumento legal de negociação que uma produtividade, custos mais racionais e crescimento sustentado. A previsibilidade procedimental em torno da representação de empregados na gestão com base em regras simples e na força normativa da negociação coletiva cria ambiente de confiança que favorece o desenvolvimento empresarial, a proteção do trabalho e a estabilidade de expectativas em momentos de reorganização produtiva e de mudanças rápidas na tecnologia. Tratamos aqui de reforçar mecanismos de diálogo e de compartilhamento de objetivos e metas comuns que atuam como incentivos à cooperação e à transparência. Somente com conhecimento adequado da realidade interna e com negociações livres e democráticas se alcança flexibilidade responsável e justiça nas relações entre empregados e empregadores. Esse caminho produz resultados duradouros em segurança jurídica, em qualidade das decisões e valorização do trabalho como componente central da atividade econômica organizada do país. O voto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1915 de 2019, com a emenda que apresenta. Esse é o voto. Quero parabenizar o senador Jacques Wagner pela iniciativa e obrigado, presidente, mais uma vez, pela oportunidade, pela condução do trabalho nessa tão importante Comissão de Assuntos Sociais. Nós é que agradecemos ao trabalho de Vossa Excelência e coloco o relatório do senador Fabiano Contarato em discussão. Senhor presidente. Senador Laércio Oliveira, com a palavra, para discutir o relatório. Reconhecendo a competência, muito bom dia, senhor presidente Marcelo Castro, nobres colegas aqui presentes, reconhecendo a capacidade do relator, senador Fabiano Contarato, de discorrer sobre esse tema e tantos outros temas aqui, mas eu queria pedir vistas desse projeto, senhor presidente, porque, respeitosamente, eu preciso me aprofundar e tentar trazer uma contribuição que fortaleça as relações entre empregados e empregadores, presidente. Perfeitamente, nobre senador Laércio Oliveira. Vista coletiva, senhor presidente? Pode ser. Vista coletiva, então. Vamos ao item 4 da pauta. Também terminativo. Item 4. Projeto de lei número 79 de 2020. Altera os decretos-leis número 6.246 de 5 de fevereiro de 1944, número 9.403 de 25 de junho de 1949 e 1.305 de 8 de janeiro de 1974 e as leis número 5.461 de 25 de junho de 1968 e número 8.706 de 14 de setembro de 1993 para determinar que as contribuições de todos os trabalhadores em transporte e dos transportadores autônomos sejam recolhidos em favor do Serviço Social do Transporte, SEST, e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, SENAT. Autoria do senador Wellington Fagundes, relatoria do senador Laércio Oliveira. Relatório. Pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1 da CAI, substitutivo, e de 6 subemendas que apresenta. Observação. 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos com parecer favorável ao projeto. 2. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Concedo a palavra ao senador Laércio Oliveira para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senador Marcelo Castro, nobres colegas, todos que estão aqui na nossa comissão, participando, a quem agradeço a presença. Esse assunto é um assunto que traz tão somente justiça e corrige uma distorção existente nessas relações com entidades de classe do Sistema S. As atividades de transporte, logicamente, são atividades que estão linkadas a cada um dos S's na especificidade dessas atividades. Portanto, é uma correção que foi feita. Eu fui relator desse projeto, senhor presidente, lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto chega aqui agora à CAIS para que seja votado nessa comissão. Veja,
Esse assunto é fruto de várias discussões já produzidas com as partes interessadas. Já conversamos com a Marinha, já conversamos com a ANAC, já conversamos com todo mundo para fazer os alinhamentos necessários, conversamos com a Confederação dos Transportes. Houve uma discussão entre a CNI, que é a indústria, e a CNT, que é o transporte. Houve um alinhamento nesse sentido. Eu tive que ajustar todas essas pontas para que a gente chegasse a bom termo a análise. Portanto, eu encaminho favoravelmente, o meu relatório é a favor. Posso fazer uma leitura aqui, acho até pertinente para deixar registrados nos anais da nossa comissão aqui, mas esse assunto é um assunto já bastante discutido, e ele traz justiça aos trabalhadores da atividade do setor de transporte, uma vez que a CNT tem toda a estrutura, através das suas unidades de SEST e SENAT, nas rodovias Brasil afora, em todos os cantos, de oferecer treinamento, capacitação e assistência aos trabalhadores do setor de transporte. Então, vou fazer aqui a leitura, peço sua autorização para a análise. Nos termos do artigo 24, inciso 1º da Carta Magna, compete à União legislar concorrentemente com os demais entes da Federação sobre o direito tributário. Em face disso, recai sobre ela a disciplina do destino das contribuições sociais de interesses das categorias profissionais, conforme narrei aqui. Não se trata de matéria cuja iniciativa seja reservada ao Presidente da República, ao Procurador-Geral da República ou aos tribunais, porque os tribunais superiores, motivo porque aos parlamentares é franqueada iniciar o processo legislativo sobre ela nos termos do artigo 48. Dispensável ainda a edição de lei complementar para incluir o tema do PL 79 de 2020 no ordenamento jurídico nacional. Em face disso, a lei ordinária é a roupagem adequada à matéria. Por fim, o artigo 91, inciso 1º, e o artigo 100, inciso 1º do Regimento Interno do Senado, atribui à nossa comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, a prerrogativa de decidir em caráter terminativo sobre o assunto. E não existem, portanto, óbices formais à aprovação da matéria. E, no mérito, reiteram-se os motivos esposados no parecer da nossa autoria, aprovado em 12 de agosto de 2025 na Comissão de Assuntos Econômicos, conforme coloquei aqui. Considerando que o SEST e o SENAT prestam serviços aos trabalhadores de todo o setor de transporte, nada mais justo que as contribuições sociais das empresas de todos os modais financiem suas atividades, e esse é um detalhe importantíssimo. Sabe-se, entretanto, que as contribuições arrecadadas das empresas dos modais aquaviário, marítimo e portuário e aeroviário inflam os superávites do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo e do Fundo Aeroviário, sem que cumpram sua finalidade precípua, o que evidencia o desperdício dos recursos destinados à qualificação profissional em transporte. Esse assunto já foi exaustivamente discutido, inclusive em audiência pública. Mesmo assim, o SEST e o SENAT realizaram um total de 17,63 milhões de atendimentos apenas em 2024, senhor presidente. Veja que número fantástico. Sendo 8,11 milhões em desenvolvimento profissional e 9,52 milhões em saúde e qualidade de vida. A rede de unidades conta com 173 instalações com funcionamento no país, gerando impacto em cerca de 5 mil municípios brasileiros. Em posse de mais recursos, portanto, essas entidades poderão contribuir ainda mais para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores em transporte e para o bem-estar dos seus dependentes. O investimento em capital humano por meio da qualificação profissional é imprescindível para o crescimento da produtividade no setor de transporte e para o desenvolvimento da economia brasileira como um todo. A aprovação do projeto de lei em textilha, assim, é medida que se impõe. Portanto, senhor presidente, foram feitas alterações buscando trazer clareza
a destinação das contribuições de empresas de administração, de operação e de exploração de infraestrutura aeroportuária e de serviços auxiliares. As emendas buscam restabelecer a justiça e a representatividade, assegurando que as contribuições sejam direcionadas para onde os próprios setores se sentem pertencentes e melhor assistidos, que é o SESC Senado, conforme eu expus aqui antes da leitura. Portanto, senhor presidente, ante o exposto, e esse é o voto, pela aprovação do PL 79 na forma da emenda que está anexa ao relatório. É o texto, senhor presidente. Em discussão, o relatório do senador Laércio Oliveira. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. E vou submetê-la à votação nominal, que é matéria terminativa. Vou abrir o painel. Painel aberto. Senhoras e senhores senadores já podem votar. A votação também pode ser remota. Esclarecendo que quem vota com o relator, vota sim. Enquanto os colegas estão votando, nós poderíamos adiantar os trabalhos aqui. Tem o item 8 da pauta, que é da relatoria do senador Eduardo Girão, que o senador Laércio vai ser o relator ad hoc. Então eu vou colocar para a leitura dessa matéria, para a gente ir ganhando tempo enquanto os colegas estão votando. O item 8 da pauta, projeto de lei número 418 de 2024, substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 393 de 2015, não terminativo. Altera a lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, lei orgânica da saúde, para dispor sobre a obrigatoriedade de publicação na internet de informações aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Eduardo Girão, relator ad hoc senador Laércio Oliveira. Relatório favorável ao projeto com adequação redacional para explicitar que o artigo 15A será acrescido à seção 1 do capítulo 4 do título 2 da Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Concedo a palavra ao nobre senador Laércio Oliveira para a leitura do seu relatório. Presidente, senador Marcelo Castro, tenho a honra de ser o relator ad hoc de um projeto cuja relatoria compete ao senador Eduardo Girão, como Vossa Excelência já expôs aqui. E com a sua permissão, senhor presidente, eu vou direto à análise e, consequentemente, ao voto. O texto do substitutivo amplia o escopo original do PLS aprovado em 2018 pelo Senado Federal, ao instituir a publicação de listas de espera não apenas relativas a cirurgias eletivas, mas também a quaisquer outros procedimentos realizados no SUS, bem como a elaboração de portal eletrônico contendo os resultados de exames executados no âmbito do sistema. Com o objetivo de assegurar a proteção à privacidade dos usuários do SUS, explicita-se a necessidade de observância à Lei nº 13.709, de 14 de agosto, que é a Lei Geral da Proteção
de dados pessoais. Em relação ao projeto aprovado no Senado, o substitutivo apresenta maior detalhamento acerca das informações que deverão constar nas listas a serem divulgadas na internet, que deverão ser analisadas quinzenalmente. Também determina que os gestores divulgarão mensalmente em sítios oficiais na internet o quantitativo de pacientes à espera de procedimentos, possivelmente como forma de ampliar o controle social do SUS, bem como de auxiliar sua gestão. O texto do substitutivo ainda regulamenta outras questões de natureza administrativa que devem permear a gestão do SUS em todas as suas esferas, como aspectos relativos ao protocolo elaborado no ato da marcação do procedimento e condutas gerenciais a serem adotadas em caso de desmarcação. No que tange ao artigo 3º, o substitutivo pretende regulamentar a forma de publicidade dos PCDT do SUS, quando algum serviço de saúde os emprega de modo diverso daquele publicado na internet pela Conitec. Por fim, o artigo 4º do projeto estabelece prazo de 24 meses para a criação de portal na internet contendo os resultados de exames realizados pelo SUS. Ante tais inovações, pode-se concluir que, ao incluir todos os tipos de procedimentos, prever a criação de um portal para acesso aos resultados de exames, estabelecer a divulgação periódica de dados e disciplinar a publicidade do PCDT, utilizados em desconformidade com aqueles aprovados pela Conitec, o substitutivo contribui de forma decisiva para o fortalecimento da gestão pública e para a ampliação do controle social no sistema de saúde brasileiro. Fica evidente que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados representa um avanço significativo ao ampliar a transparência, detalhar as informações a serem publicadas e aprimorar os mecanismos de gestão do SUS. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao PLS 393 de 2015, por constituir um aperfeiçoamento substancial da proposta originalmente aprovada pelo Senado. Por fim, considerando que o texto estabelece obrigações dirigidas aos órgãos gestores do SUS em todas as esferas de governo, recomenda-se adequação redacional para explicitar que o artigo 15A será acrescido à seção 1 do capítulo 4º do título 2 da Lei 8.080 de 1990. Tal medida se justifica em razão de o dispositivo localizar-se entre a referida seção 1, que trata das atribuições comuns, e a seção 2, que dispõe sobre as competências específicas de cada ente federativo. Vou ao voto, senhor presidente. Em vista do exposto, o voto é pela rejeição do projeto de lei do Senado número 393 de 2015, com a consequente aprovação do projeto de lei 418 de 2024, com adequação redacional para explicitar que o artigo 15A será acrescido à seção 1 do capítulo 4º do título 2 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, o parecer do nobre senador Eduardo Girão com o senador Laércio Adoc. Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão. E o submeto à votação. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. Aprovado o relatório que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com adequação redacional mencionada. A matéria vai ao plenário. Esperar aqui a conclusão
Com a palavra, senadora doutora Eudócia. Quero dar aqui um bom dia a todos os colegas senadores e senadoras, nosso presidente, senador Marcelo Castro, e todos aqui presentes. E queria comentar, presidente, sobre o mês de novembro, que é um mês muito importante para a conscientização de duas áreas de suma importância. Uma delas é sobre o câncer de próstata, que é o Novembro Azul, para orientar e conscientizar todos os homens que possam procurar atendimento médico, que possam fazer o rastreio do câncer de próstata, para que o câncer, se assim for diagnosticado, que seja na fase inicial. Porque todos nós sabemos que a doença oncológica, na fase inicial, a condução é muito, muito mais rápida e eficaz o tratamento, para que os nossos pacientes eles tenham a oportunidade de ter o tratamento eficaz e na fase inicial da doença, para que a gente diminua os índices de mortalidade por câncer e que cada vez mais a gente possa avançar no rastreio do câncer de próstata. Então, eu quero deixar aqui essa conscientização para que todos os homens, não só homens idosos, detalhe, os jovens também têm que procurar o urologista, têm que procurar o serviço médico para fazer esse rastreio de câncer de próstata. E queria só colocar o seguinte, que foram registrados cerca de 1,50 milhões de novos casos de câncer de próstata em 2022, presidente. É muito alto, muito alto. E queria só colocar mais um dado aqui do INCA, que o INCA estima que no triênio 2023 a 2025 surjam 71.730 novos casos por ano de câncer de próstata. Um câncer relativamente simples de ser diagnosticado, mas que para isso os homens têm que procurar o serviço médico para fazerem os exames de rastreio. E o risco é estimado de 67% de casos para cada 100 mil homens. É muita coisa. Então, que vocês, homens brasileiros, possam procurar o serviço médico para que, se caso vocês tiverem o risco de desenvolver câncer de próstata, que seja diagnosticado no início da doença. E também queria colocar, senhor presidente, sobre o Novembro Roxo, que é o novembro de conscientização em relação à prematuridade. Ontem nós tivemos aqui nessa sala, na CAS, tivemos a audiência pública em relação ao Novembro Roxo de conscientização da prematuridade. Tivemos vários institutos, várias ONGs, como a ONG Prematuridade.com, através da sua vice-presidente, doutora Denise, a Sueli também, que é uma voluntária da ONG Prematuridade.com, discutindo, junto com a doutora Lilian, que é a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, em relação também à doutora Sônia, que é do Ministério da Saúde, sobre a questão da prematuridade. Porque, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, tem como, sim, a gente diminuir esses índices de crianças prematuras, fazendo o pré-natal corretamente, identificando a hipertensão na mãe durante a gestação, para ela não ter o risco de ter eclâmpsia, também investigando o diabetes gestacional e outras condições mais que a gente pode fazer com que cada vez mais a gente possa avançar para diminuir os riscos de prematuridade. Então, foi de suma importância ontem essa audiência, senhor presidente, e dizer a todos vocês que a gente possa marchar juntos no Novembro Roxo,
que é o Novembro de Conscientização para minimizar os casos de crianças prematuras. E quero dizer que eu, enquanto pediatra que sou, senhor presidente, eu lutarei para que cada vez mais a gente possa avançar nessa questão da prematuridade e diminuir os índices de criança prematura. Só quero registrar para vocês poderem entender como é grave essa questão da prematuridade no nosso país e no mundo. A cada 10 minutos, nascem 6 crianças prematuras no Brasil. A gente está aqui, nessa sessão, quando passar 10 minutos, 6 crianças prematuras já nasceram. E detalhe, das crianças prematuras que nascem, 45% vão a óbito. Infelizmente. Essa é uma condição assim para a gente se debruçar. Senhor presidente e caros colegas senadores e senadoras. Então, quero deixar aqui essa conscientização e que a gente possa lutar juntos para diminuir essas estatísticas e mudar a nossa realidade. Conto com o senhor presidente, o senhor que é médico, todos os colegas médicos aqui presentes. Vamos juntos lutar. E quero convidar todos vocês. Dia 17, o nosso Senado Federal vai se iluminar de roxo. Já convido vocês aqui da CAIS. Vamos lá, senhor presidente, o senhor que é médico, me dê essa honra, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e vamos lutar contra a prematuridade e contra o câncer de próstata. A senadora Tereza pediu para aguardar ela votar para poder encerrar a votação. Parabenizar a senadora Eudócia pela sua fala. Realmente são 2 assuntos muito importantes que não podemos descuidar. O câncer de próstata é o câncer mais comum entre os homens e que é um câncer que pode ser prevenido e, sobretudo, diagnosticado precocemente. Para isso, é preciso a prática de anualmente a pessoa dosar o PSA e fazer o toque, né, retal, que isso é feito pelo proctologista, né, pelo urologista, e controlando isso daí a pessoa tem uma boa chance de fazer um diagnóstico precoce e com diagnóstico precoce 90% dos casos são curados. Não se fazendo esse diagnóstico precoce, às vezes já vem detectar em estágio avançado, que já tem metástases normalmente para os ossos, aí é um tratamento muito difícil, muito trabalhoso e muitas vezes com insucesso. Então é um câncer que é comum demais entre os homens, né? Aliás, na medicina tem uma máxima que todo homem vai ter câncer de próstata, a não ser que não viva o suficiente. Quer dizer, é uma tendência muito grande de ter. E evidentemente que a gente tem que ter todo esse cuidado e tomar essas providências. Vou encerrar a votação. Senadora Tereza já votou? Pois não. Vou encerrar a votação. Qual é o projeto? Então, o resultado foi 14 votos sim, 1 não. O projeto foi aprovado nos termos da emenda número 1 da Comissão de Assuntos Sociais e da Casa, substitutivo, e a subemenda número 1A6 da Casa. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Vamos ao item 1, projeto de lei número 1179 de 2024, terminativo. Institui diretrizes, estratégias e ações para o programa de atenção e orientação às mães atípicas, cuidando de quem cuida. Autoria senador Romário, relatoria senadora doutora Eudócia, relatório pela aprovação do projeto nos termos da emenda número 1 da CDH, substitutivo. Observação. A matéria foi apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa com parecer favorável ao projeto. 2.
nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal. Se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Concedo a palavra à nobre senadora doutora Eudócia para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, peço permissão para ir direto à análise. Obrigada. Da análise. Compete à CAS, nos termos do artigo 100, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, opinar sobre matérias que dizem respeito à Seguridade Social. Esse é o caso do projeto de lei em análise, que institui diretrizes, estratégias e ações para o programa Cuidando de Quem Cuida, destinado à orientação e à oferta de serviços para mães atípicas. E aqui eu quero parabenizar Vossa Excelência, senador Romário, pela brilhante autoria, pela brilhante ideia, cuidar de quem cuida, dessas mães de crianças atípicas. Quero aqui deixar as minhas felicitações e dar os parabéns a Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa. Por ser uma matéria em tramitação terminativa, nesta comissão, cabe à CAS emitir parecer sobre o mérito, a constitucionalidade, a juridicidade, nela incluídos os aspectos de técnica legislativa e a regimentalidade da proposição. Quanto a esses pontos, não identificamos óbices. Em exposição realizada durante a audiência pública na CDH, em maio do ano corrente, sobre o trabalho invisível da mulher na sociedade, foram apresentados dados relevantes. Segundo o Instituto Data Senado, 9% da população declara atuar como cuidadora. Desse contingente, 81% são mulheres. Em 88% dos casos, há vínculo familiar com a pessoa cuidada. Além disso, 55% das pessoas que cuidam afirmaram sentir-se sobrecarregadas e 83% nunca receberam qualquer treinamento. Esse quadro torna-se ainda mais preocupante quando lembramos que muitas das pessoas cuidadas são pessoas com deficiência ou com doenças raras. Somam-se a isso outras vulnerabilidades, como idade, hipossuficiência e ausência de rede de apoio, que fazem do cuidado uma tarefa ainda mais desafiadora e complexa. Apesar do grande desafio, que é o cuidar, essa atividade segue pouco valorizada, quando não invisibilizada. Muitas vezes não há qualquer retorno econômico pelo cuidado prestado e as pessoas cuidadoras enfrentam grande dificuldade para se inserir no mercado de trabalho formal, além de terem pouco tempo para o autocuidado, o que contribui significativamente para o adoecimento dessas pessoas. Diante disso, não podemos deixar de reconhecer o mérito da proposta, que tem por essência cuidar de quem cuida. Nesse sentido, somos favoráveis às alterações aprovadas na CDH, as quais aprimoram a proposição, sobretudo ao superar a ideia de que o cuidado é uma responsabilidade exclusivamente feminina e materna. Consideramos acertada, portanto, a substituição do público-alvo do programa de mãe atípica para mãe, pai ou responsável legal atípico. Reafirmamos, com essa alteração, que o cuidado é uma responsabilidade compartilhada entre mãe, pai ou outro responsável e deve contemplar as diversas configurações familiares. E em relação ao voto, senhor presidente, em razão dos argumentos trazidos, o voto é pela aprovação
do projeto de lei número 1179 de 2024, na forma da emenda número 1 da CDH, substitutivo. É esse o meu voto, senhor presidente, o meu relatório. Eu quero só fazer uma consideração, senhor presidente. Dizer a vocês, colegas senadores, aqui presentes, senador Alan Rick, senador Laércio, senadora Tereza Leitão, nosso querido senador Romário, que é o autor do projeto, dizer a vocês da importância desse projeto, senhor presidente. Cuidar de quem cuida. Eu estava aqui parabenizando, conversando aqui com o senador Romário, da importância desse projeto de lei que ele é autor. Dele ter sido tão feliz em ter tido essa iniciativa. Cuidar de quem cuida. Porque a maioria das vezes, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, quem cuida é invisível. Não tem retorno financeiro, não tem tempo para se cuidar, para o autocuidado, não tem tempo para trabalhar, adoece mais fácil, óbvio, porque está se dedicando totalmente àquela pessoa que tanto precisa dela. Então, tem problemas psicológicos, tem que ter toda uma equipe para cuidar dessa pessoa. Por isso, cuidar de quem cuida. E já passou pela Comissão de Direitos Humanos, foi aprovada lá. Então, queridos senadores e senadoras que nos escutam neste momento, que estão presencialmente ou remotamente, aprova esse projeto. Porque só sabe quem tem alguém que tem um caso desse na família. Vamos ajudar a cuidar, a proporcionar a essas pessoas que cuidam de outra pessoa, a ajudar essas pessoas. Vamos aprovar esse projeto, senador Alan Rick, que é de suma importância. E ele é terminativo, senhor presidente. Se não for aprovado hoje, ele morre aqui. E não é isso que nós queremos. O senador Romário protocolou 2024, tem mais de um ano. Eu faço um apelo aos senhores senadores e senadoras para não deixar esse projeto morrer aqui. Vamos ajudar essas pessoas, quem cuida de outras pessoas. Esse apelo que eu faço, senhor presidente, muito obrigada. Em discussão, o relatório da senadora Eudócia. Senhor presidente. Com a palavra, o senador Alan Rick. Senhor presidente, eu quero, em primeiro lugar, destacar a importância dessa matéria e parabenizar efusivamente o senador Romário pela sensibilidade, uma vez que ele mesmo é um pai atípico. Parabenizar a nossa relatora, doutora Eudócia, senadora Eudócia, que com muita sensibilidade produziu um relatório que, de forma muito clara, clama pela aprovação desta matéria. Senador Romário, senadora Eudócia, há algum tempo eu tenho dialogado com mães atípicas e pais atípicos do meu estado do Acre. No ano de 2021, fizemos várias reuniões com associações de mães de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista e outros transtornos. E, a partir dali, iniciamos um trabalho junto ao Estado e a municípios para garantir, através das nossas emendas parlamentares, as terapias dessas crianças e adolescentes. Porque, veja, cuidando de quem cuida, a quantidade de crianças e adolescentes no Brasil que precisam dessas terapias, os pais e mães se desdobram, tendo que se ausentar muitas vezes do trabalho, para levar o filho numa clínica, para levar seu adolescente numa clínica de terapias e muitas vezes sofrem com ausências no trabalho ou com todo tipo de injustiças, além de medicamentos e de gastos, custos com a saúde. Uma proposta como essa, que garante o cuidado das mães e pais atípicos, é um reforço do parlamento brasileiro e um reconhecimento desse sacrifício que é feito por amor a seus filhos, por amor aos seus bebês, amor aos seus adolescentes. Estive com essas associações, senador Eudócia, senador Romário, e destinei 14 milhões de reais em emenda para que o Estado do Acre, através da Secretaria de Saúde, pudesse realizar um chamamento público e reforçar o atendimento das terapias, uma vez que
o SER3, a Clínica Especializada do Estado, que inclusive tem o seu terceiro turno bancado com emenda parlamentar nossa, não dá conta de atender a demanda. Nós precisávamos aumentar o número de clínicas aptas a atender via SUS essas mães e pais, essas crianças e adolescentes. E, pasmem, a emenda foi paga em 2023 e nós estamos em 2025 e até hoje o processo de chamamento público não foi concluído. Isso é uma tristeza, porque cada dia que uma criança e um adolescente com transtorno do espectro autista perde de suas terapias, ele perde a oportunidade de ser devidamente tratado, devidamente cuidado, para que se torne um cidadão com toda a sua liberdade, com toda a sua capacidade cognitiva, intelectual, como ser humano. E esse atraso tem machucado as mães e pais que esperam avidamente, senhor presidente, pela finalização desse processo de chamamento público, senador Laércio. É muito triste ver o descaso e a leniência com um tratamento tão importante. Devido a isso, conversei com os prefeitos do Acre e destinei recursos para as prefeituras poderem contratar via município clínicas, terapias para atender esses pais e mães que tanto sofrem. Eu estive na última segunda-feira, anteontem, no Hospital de Base de São José do Rio Preto, uma das maiores referências do Brasil em tratamento, em cirurgias de cardiopatia neonatal congênita, de crianças, de bebês que nascem com graves problemas no coração. Esse hospital recebeu emenda nossa para garantir o atendimento dos bebês do Acre que nascem com cardiopatia neonatal congênita. Somente neste ano de 2025, 27 crianças, na maioria bebês recém-nascidos, bebês que nasceram com grave problema cardíaco, já foram tratados. Eu estive lá na segunda-feira e pude dar um abraço, presidente Marcelo Castro, na Adriana, do município de Feijó, mãe da Maria Isis, que me ligou desesperada, precisando de uma vaga, e imediatamente nós entramos em contato com o hospital, e o hospital garantiu a vaga, e a Maria Isis fez sua cirurgia. Encontrei ali com a Leivinha, mãe do Caleb, outra mãe que me acionou via minhas redes sociais. Eu entrei em contato com ela e disse: Leivinha, estou ligando neste momento para o doutor Ulisses Crote, chefe da cardiologia pediátrica do hospital, para garantir a vaga de cirurgia do Caleb, seu bebê. E o Caleb já foi cirurgiado e passa muito bem, graças a Deus. Tive um encontro com a Raíssa, recém-operada de cesariana, que teve ali o problema da Liz, a sua bebezinha, que chegou muito debilitada, devido à demora do Estado em levar esta criança até esse centro de excelência pediátrica. E a criança hoje corre sério risco de vida, mesmo com todo o cuidado do hospital, mesmo com todo o cuidado dos médicos. Então isso dói no nosso coração, essa leniência, essa falta de gestão. Encontrei também com o Daniel, pai da Emily, outra criança, esta maiorzinha, que está lá em tratamento. Pude dar um abraço em todos eles, pude ouvi-los e pude chorar com eles. Porque, senador Eudócia, no momento que um parlamentar perde a lágrimas nos olhos, ele tem que largar a vida pública, tem que se solidarizar e sofrer e sentir a dor das pessoas. E, para finalizar, quero dizer que nós temos hoje a oportunidade de aprovar uma matéria que dá um abraço, que dá um acalento às mães e pais que cuidam de seus filhos. Recentemente, no Acre, um bebê quase foi enterrado vivo. Quase foi enterrado vivo. Infelizmente, a criança nasceu numa enfermaria. Os procedimentos foram equivocados. Eu aqui não estou culpando nenhum dos profissionais da nossa maternidade. Coitados, muitos deles ali que estavam naquele caso não estavam preparados para aquela situação. E a criança foi dada como morta, passou 13 horas num necrotério frio, e no dia seguinte, no enterro, a mãe disse: abre o caixão que eu quero olhar o meu bebê. E quando abriram o caixão, o bebê estava chorando. Que coisa triste de se ver. Infelizmente, é um retrato do descaso com a saúde pública do estado do Acre.
Mas, nesse caso também, quando nós soubemos, entramos em contato com o hospital garantiu uma UTI neonatal, mas infelizmente a criança não sobreviveu. A criança foi muito maltratada, senadora Eudócia. Embora fosse um bebê prematuro, um bebê com pouco tempo de gestação, mas era uma vida e toda vida é preciosa. Eu tenho fé em Deus que nós possamos mudar esse quadro. Eu tenho fé em Deus que nós um dia tenhamos realmente um atendimento humano, que é o que as pessoas pedem. E aqui eu faço uma menção aos bravos guerreiros da saúde do Acre, aos bons médicos, aos servidores, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos colaboradores que lutam para fazer o seu melhor. Mas precisam de condições, precisam de melhor treinamento, precisam de melhor capacitação, precisam de investimento. Investimento que nós fazemos com muita coragem para ajudar os hospitais do Estado e ajudar as nossas unidades de saúde. Fica aqui o meu apelo, votarei favorável numa matéria tão importante para o Brasil e para pais e mães. Quero aqui dedicar a aprovação desta matéria, senador Romário, em nome de todas as mães e pais de crianças, adolescentes, autistas e com transtornos diversos do Acre, em nome da querida Sofia Bruneta, da querida Elô, dos pais que me procuraram e também da minha amiga Adriana Rogéria, lá do Quinari, que é uma mãe atípica, que dirige uma associação e que tanto lutou para que nós tivéssemos o recurso para garantir a contratação das clínicas que possam fazer o atendimento que o Estado hoje não dá conta de fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, senador Romário, com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, presidente. Bom dia, senadores, senadoras aqui presentes. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar a senadora Eudócia, doutora Eudócia, pelo excelente trabalho e pela sensibilidade que analisou a minha proposta, o projeto da minha autoria do PL 1179/2004, e dizer, senadora, Vossa Excelência, esse parecer leva ainda mais o propósito dessa iniciativa, tornando mais justa e mais humana. Agradeço aqui pelas palavras, agradeço, Vossa Excelência, por essa luta, agradeço também as palavras do nosso senador, meu amigo Alan Henrique, e dizer que ter pessoas como vocês aqui no Senado para lutar a favor dessas pessoas que cuidam dessas vidas, para a gente é muito importante. Muito obrigado. Obrigado. Vou submeter o projeto à votação nominal, um projeto terminativo. Declaro encerrada a discussão. Aproveitar, né, presidente, para pedir a todos que votem sim nesse projeto. Pois não. E vou colocar em votação nominal. As senhoras e os senhores senadores já podem votar, tanto presencialmente quanto remotamente. Está aberta a votação. Senhor presidente. Com a palavra, a senadora doutora Eudócia. Senhor presidente, eu pediria que, por gentileza, os assessores dos colegas que estão remotamente aqui presentes possam entrar em contato com os nossos colegas senadores e senadoras para que possam votar contento, para que a gente dê celeridade a esse processo. Muito obrigada. Perfeitamente, senadora Eudócia. Para a gente ganhar tempo, o item 7 é um item não terminativo, que é da relatoria do senador Alan Henrique. Então, vamos avançar. Projeto de lei número 5926 de 2023, não terminativo, altera o artigo 1º da lei número 7.986 de 28 de dezembro de 1989, para prever o pagamento do abono natalino anual aos seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados da borracha. Autoria senador Confúcio Moura, relatoria senador Alan Henrique. Relatório favorável ao projeto com a emenda que apresenta. Observação: a matéria
a ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em discussão terminativa. Concedo a palavra ao novo senador Alan Rico para a leitura do seu relatório. Muito obrigado, senhor presidente. Essa matéria, ela tem também um cunho muito emocional para mim, porque meu avô, senhor Romildo de Holanda Moraes, um cearense, trabalhador, homem simples, mas um grande guerreiro, ele foi soldado da borracha. Faleceu há alguns anos, mas deixou um legado de trabalho, de honra, de humildade. E esta matéria, de autoria do senador Confúcio Moura, é um reconhecimento aos bravos soldados da borracha, homens que fizeram um esforço enorme durante a Segunda Guerra Mundial para que o Brasil produzisse a borracha para o esforço de guerra dos aliados e também para abastecer o nosso mercado e o mercado internacional. Nos termos do inciso 1º do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, compete à CAS opinar sobre proposições relativas à Seguridade Social, Previdência Social e Assistência Social. O PL 5926/2023, que versa sobre a extensão de um benefício de natureza previdenciária e social, que é o abono natalino anual, que também é chamado de 13º dos soldados da borracha, é a concessão a uma categoria específica de trabalhadores que recebem esta pensão especial e, portanto, insere-se por conseguinte no âmbito de competência material desta comissão para análise do mérito. A proposição detém constitucionalidade e juridicidade. A concessão do abono natalino anual aos soldados da borracha, benefício já concedido aos ex-combatentes na forma do artigo 201, parágrafo 6º da Constituição, a todos os aposentados e pensionistas, alinha-se aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos nos artigos 5º, caput e 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Dessa forma, a medida busca corrigir uma disparidade no tratamento de grupos que prestaram serviços de relevante interesse nacional durante a Segunda Guerra Mundial, observando as competências legislativas da União. No mérito, consideramos pertinente e premente a concessão do abono natalino anual para os soldados da borracha. Tal medida é pertinente, pois representa um ato de justiça. Na Segunda Guerra Mundial, entre 1942 e 1945, cerca de 60 mil brasileiros, majoritariamente homens jovens do Nordeste, foram alistados e transportados para a Amazônia para extrair o látex da seringueira. Essa mobilização atendeu os acordos de Washington, de 1942, entre o Brasil e os Estados Unidos da América, suprindo borracha para os aliados após o bloqueio de exportação de látex da Ásia pelos japoneses. Paralelamente, cerca de 20 mil soldados brasileiros, entre civis e militares, foram enviados às frentes de batalha na Itália, também mobilizados para atuar na Segunda Guerra Mundial. Ao regressarem, esses soldados passaram a ser chamados de ex-combatentes, os nossos pracinhas. Dos 20 mil ex-combatentes, 90% voltaram ao Brasil. Já os soldados da borracha, que enfrentaram condições precárias, doenças como malária, enfrentaram a fome, o isolamento na selva, metade deles nunca retornou à sua cidade de origem, pois muitos faleceram ou ficaram sem meios de retornar. Os sobreviventes se fixaram na Amazônia, contribuindo para o povoamento das regiões como o nosso Acre, que teve aproximadamente 44% de crescimento populacional na década de 1940. Apenas em 1988, mais de 40 anos depois, a Constituição garantiu pensão especial vitalícia aos ex-combatentes e aos soldados da borracha. Contudo, aos ex-combatentes também foi concedido o abono natalino, benefício que erroneamente não foi estendido aos soldados da borracha. Segundo dados extraídos do Boletim Estatístico da Previdência Social, entre 2013 e 2023, houve uma queda de aproximadamente 11.500 para apenas 6.500 beneficiários. Estima-se que a redução no quantitativo desses beneficiários seja de 5% ao ano, devido à morte de muitos deles. O beneficiário mais jovem, hoje, possui 85 anos de idade e não há novos ingressantes no benefício desde 2015.
Cada ano que se passa sem aprovação desta matéria é um ano a menos de reconhecimento de justiça com os nossos soldados da borracha. Logo, este projeto de lei representa um ato de justiça, equiparando os direitos dos soldados da borracha aos dos ex-combatentes e de todos os demais aposentados e pensionistas do país. Ressaltamos que a ausência de vedação constitucional ou legal expressa para a concessão da gratificação natalina aos seringueiros, aliada à sua reclassificação como benefício de legislação específica, fortalece a argumentação pela sua concessão. Por fim, temos um pequeno reparo a fazer, oferecendo como correção do texto da emenda do PL uma emenda meramente de redação, a fim de que seja excluída a desnecessária repetição dos artigos os naquela parte do texto. Voto em face do exposto, nos termos do artigo 133.1 do Regimento Interno do Senado Federal, o nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.926/2023, do eminente senador Confúcio Moura, com a seguinte emenda de redação. Dá-se a emenda do PL 5.926/2023, a seguinte redação: altera o artigo 1º da Lei 7.986, de 28 de dezembro de 1989, para prever o pagamento do abono natalino anual aos seringueiros recrutados pelo governo brasileiro para trabalhar na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados da borracha. É o voto pela aprovação, senhor presidente. Em discussão, o relatório do senador Alan Rick. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação simbólica. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. O relatório foi aprovado, passa a constituir parecer desta comissão favorável ao projeto, com a emenda número 1 da Casa. A matéria vai à CAI. Vou encerrar a votação nominal, que é o item 1 da pauta, projeto de lei 1179. Treze votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto nos termos da emenda número 1 da CDHK substitutivo. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Item 5 da pauta. Projeto de lei número 864 de 2019, terminativo. Altera o artigo 88 da Lei 9.615 de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências para dispor sobre a relação emprego entre os árbitros e as federações. Autoria do senador Veneziano Vital do Rego, relatoria do senador Romário, relatório pela aprovação do projeto de lei número 864 de 2019, nos termos da emenda número 1, CESP, substitutivo. Observação: a matéria foi apreciada pela Comissão de Esporte com parecer favorável ao projeto. 2. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substituto, será submetido a turno suplementar. Concedo a palavra ao novo senador Romário para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra, senador Romário. Obrigado, presidente. Primeiramente, parabenizar o senador e o amigo Veneziano Vital do Rego pelo excelente projeto. Quero pedir permissão para ir direto à análise, presidente. A proposição atende aos requisitos de iniciativa de constitucionalidade, ordenamento jurídico e mérito, não necessitando reparos. Diante da necessidade de aprofundar o debate sobre o assunto, foi criado o grupo de trabalho com o objetivo de estudar, no âmbito da CESP, o projeto de lei em exame. As conclusões do grupo foram espelhadas no parecer aprovado pela CESP, mediante a criação de contrato de trabalho especial para o árbitro esportivo profissional do futebol, delineando nos moldes especificados no relatório do referido parecer. Uma das conclusões do referido grupo foi a instituição
de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado e considerando as especificidades e o nível de profissionalização alcançado pelo futebol. Optou-se, nesse primeiro momento, por estabelecer a necessidade de pactuação do referido contrato para os árbitros desta modalidade esportiva, na qual os requisitos da habilidade, subordinação e personalidade incisos à relação do emprego estão bem delineados. A própria Lei Geral do Esporte estabelece disposições específicas ao futebol, tratando de normas referentes à concentração, férias, trabalho noturno, além de determinar a aplicação de normas específicas aplicáveis aos treinadores profissionais de futebol. Por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro, entendemos que o PL número 864 de 2019 merece ser chancelado também por esta Casa, por esta comissão, a CAIS, na forma de emenda número 1 da CESP substitutivo. O voto, senhor presidente, do exposto, vota pela aprovação do projeto de lei número 864 de 2019, na forma da emenda número 1, aprovado na CESP como substitutivo. Obrigado, meu irmão. Em discussão, a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão. Em votação, como matéria terminativa, vou colocar em votação nominal. Aberto o painel, comunica a senhora e os senhores senadores que já podem votar. Já mandei para mandar. Enquanto as senhoras e os senadores estão votando, eu quero adiantar aqui o item 3, que não é terminativo. Emenda de plenário ao projeto de lei número 4967 de 2023, não terminativo. Dispõe sobre o exercício da profissão de cerimonialista. Autoria Câmara dos Deputados. Relatoria do senador veneziano Vital do Rego. Relatório contrário à emenda número 1 de plenário. Observação: a matéria foi apreciada pela Comissão de Educação e Cultura com parecer contrário. Concedo a palavra ao senador veneziano Vital do Rego para a leitura do seu relatório. Bom dia, presidente. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, às nossas queridas e nossos queridos companheiros parceiros desta comissão. Agradeço a deferência pela designação e pediria a vossa anuência para que a gente possa fazer a leitura já a partir da análise. Nos termos do nosso artigo 277 do Regimento Interno, matérias aprovadas pelas comissões do Senado e emendadas em plenário devem retornar às comissões para análise das mesmas, das emendas sugeridas. No mérito, entendemos que a emenda número 1 de plenário não merece prosperar, com todo o devido respeito à sugestão. Como já discutido durante a tramitação do projeto da nossa estimada deputada Laura Carneiro, em ambas as casas legislativas, a proposição foi considerada suficiente para reconhecer a relevância cultural da atividade do cerimonialista, sem a necessidade de impor requisitos adicionais para sua habilitação. Acreditamos que a introdução de critérios formais de formação acadêmica ou certificação desvirtuaria a essência dos pareceres aprovados pela Comissão de Educação e por esta Comissão de Assuntos Sociais, que destacaram a importância da atividade para a preservação das tradições, protocolos e ritos, sem condicionar o seu exercício a barreiras que possam limitar a atuação dos mesmos, os profissionais cerimonialistas. Além disso, a valorização da experiência prévia de cerimonialistas recomenda a devida cautela quanto à imposição de restrições. A atividade, por sua natureza, envolve conhecimentos práticos, habilidades interpessoais e domínio de diferentes tipos de eventos. Muitos profissionais adquiriram experiência fora
dos cursos específicos, por meio de formações diversas ou da prática direta em ambientes institucionais. Por fim, convém ressaltar que a criação desses requisitos legais para o exercício da profissão de cerimonialista representa uma restrição indevida ao livre exercício profissional garantida pelo artigo 5º, no seu inciso 13 da nossa Constituição Federal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já fixou em procedimentos como as arguições de descumprimento de preceito fundamental de número 183 e também 419, que limitações ao exercício de profissões são só admissíveis quando estritamente justificadas por interesses públicos relevantes e quando o exercício inadequado da atividade possa gerar riscos concretos a terceiros. Com todo o devido respeito à posição do autor da emenda, consideramos que esse não é o caso da profissão de cerimonialista, em que não verificamos ameaças à saúde, à segurança ou à ordem pública. Desta forma, julgamos que a emenda incorre em inconstitucionalidade material por restringir, de modo desproporcional e sem fundamento legítimo, um direito fundamental. Voto. Ante o que nós expusemos, nós sugerimos a rejeição da emenda número 1 de plenário, apresentada ao projeto de lei número 4.967, da digna e competente deputada federal, nossa companheira Laura Carneiro. Senhor presidente. Só um minutinho, Miguel. Só um minutinho. Eu falo contigo mesmo. Só um minutinho. Em discussão, o relatório do senador veneziano Vital do Rego. Não havendo quem queira discuti-los, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação. Votação simbólica. As senhoras e os senhores senadores que estejam de acordo permaneçam como se acham. A matéria foi aprovada, passa a constituir parecer desta comissão contrário à emenda número 1 de plenário. A matéria vai ao plenário. E vou encerrar a votação. Alô, Miguelão? Te ligo já já. Eu estou terminando aqui. Não, um pouquinho para encerrar. Tá. Vou esperar um pouco para encerrar a votação nominal. Senador Laércio Oliveira, com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, tem um requerimento aí sobre a mesa, o requerimento 112, que é de autoria do senador Eduardo Girão. Eu gostaria de subscrever esse requerimento e colocar para apreciação aqui, presidente. Pois não. Requerimento extra pauta. É extra pauta, presidente. 111, Consulta 112. os senhores senadores e senhoras senadores a inclusão extra pauta do requerimento número 112 de 2025 da Casa. E o 111 apresentado pelo senador Girão e senador Laércio Oliveira. São dois, viu, presidente? O 111 e o 112. Desculpa. Pode botar os dois ao mesmo tempo. Vou colocar os dois ao mesmo tempo. O número 111 e o 112. Todos os dois de autoria do senador Girão e do senador Laércio. Havendo a concordância das senhoras e dos senhores senadores, vou colocar o requerimento em votação. Vou passar a palavra ao autor para fazer a leitura do seu requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Dos seus requerimentos. Presidente, eu subscrevo com muita honra o requerimento 111 e 112 do senador Eduardo Girão, que requer, nos termos do artigo 58 do regimento da nossa Casa, que na audiência pública, que é objeto do requerimento 94 dessa nossa comissão, seja incluído, além dos nobres convidados já listados, que seja incluída a senhora Patrícia Prola, que é médica geneticista e doutora em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse é o requerimento número 111. E que seja também incluída na audiência pública, objeto do requerimento 59 de 2023 dessa nossa Comissão de Assuntos Sociais, um representante do Instagram, um representante do Facebook, um representante do YouTube, um representante do TikTok e um representante do Google. São esses os objetos dos requerimentos que eu coloco para apreciação de Vossa Excelência e dos nossos pares, presidente.
Vou submeter os 2 requerimentos em votação. A senhora e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se acham, os requerimentos foram aprovados. Também é um requerimento que a senadora Jussara Lima está subscrevendo. O item 10, requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 109/2025, não terminativo. É um requerimento de autoria da senadora Eudócia e da senadora Jussara Lima, que o subscreve. Passa a palavra à senadora Jussara para fazer a leitura do seu requerimento. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, presidente, senador Marcelo Castro, colegas aqui presentes. Peço a palavra para subscrever o requerimento 81/2025. Senhor presidente, requeiro nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2, da Constituição Federal e do artigo 93, inciso 2, do requerimento interno do Senado Federal, que, na audiência pública, objeto do requerimento 81/2025 da CAIS, sejam incluídos os convidados: a doutora Ludmila Já, médica cardiologista, pesquisadora e diretora da Cardio-Oncologia do INCOR, diretora de Ciência, Inovação e Tecnologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia; o doutor Fernando Maluf, médico oncologista, pesquisador e fundador do Instituto Vencer o Câncer; o doutor Gustavo Cardoso Guimarães, coordenador dos departamentos cirúrgicos, oncológicos e medicina genômica da Beneficência Portuguesa de São Paulo; a doutora Daiana Mendes Ribeiro, coordenadora médica da Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Amor de Barretos; o doutor Eduardo Jorge Valadares Oliveira, secretário adjunto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Complexo Econômico e Industrial da Saúde; o doutor José Barreto Campelo Carvalheira, diretor do Departamento de Atenção ao Câncer, na Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde; a doutora Angélica Nogueira, presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. A justificação, inclusão das doutoras Ludmila Já, Daiana Mendes e Angélica Nogueira, e dos doutores Paulo Maluf, Gustavo, Eduardo Jorge Valadares, José Barreto Carvalho, entre os convidados à audiência pública, fruto da aprovação do requerimento 81/2025 da CAIS. Obrigada, senhor presidente. Em votação, o requerimento da nobre senadora doutora Dulce e Jussara Lima. A senhora e os senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acha. O requerimento foi aprovado. Vou encerrar a votação nominal do item 5 da pauta. Projeto de lei número 864 de 2019. Vou proclamar o resultado. 15 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto, passa nos termos da emenda número 1 da CESP, Casa, Comissão de Esporte da Casa, substitutivo. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Grande Romário. Convoco para o dia 19 de novembro, quarta-feira, às 9 horas, reunião extraordinária dessa comissão destinada à deliberação de proposições. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Minha preocupação é fazer uma música que chegue aos ouvidos de quem está me ouvindo, na minha plateia, chegue suave, chegue agradável. Concertos em Geral, neste sábado, 6 horas da tarde, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais.
Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares, nós identificamos no Código Florestal, que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também, pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Hoje você vai saber como são eleitas e eleitos as senadoras e os senadores do nosso país. Roda a vinheta, diretor. Com vocês, o Congresso Nacional. Uma obra de arte, fala a verdade. Mas vamos lá. Esta cúpula virada para cima é a Câmara dos Deputados. E esta virada para baixo é o que vamos explicar hoje, o Senado Federal. Aqui trabalham 81 senadores e senadoras, que representam igualmente os estados e o Distrito Federal, com 3 vagas para cada um, independentemente do tamanho da população. O mandato é de 8 anos. E já fica o alerta, ano que vem tem eleições gerais. E sabe o que isso significa? Que o Senado terá sua renovação. Em 2026, vamos escolher 2 senadores ou senadoras. Isso porque a cada eleição geral, a renovação se dá de forma alternada. Em uma, elegemos um senador ou senadora, como foi em 2022, lembra? E na outra, elegemos 2. Tudo isso para manter sempre um equilíbrio entre renovação e experiência. E atenção, a eleição para o Senado é majoritária. Ganha quem tiver a maioria dos votos. Entendeu? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, hein? Então é isso. Tchau! O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. Bom dia. Havendo o número regimental, declaro aberta a 78ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas da 76ª e 77ª reuniões da CDH. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Eu informo que
eu estou retirando de pauta o item 1, que eu sou relatora, nós estamos fazendo adequação no relatório. Quero, inclusive, agradecer ao MPT, ao pessoal do governo, às instituições que estão me ajudando na elaboração desse voto. Estou também retirando o item 3, é isso? Não, 1 e 4. O item 1 e 4. O item 4 a autoria da senadora Janaína, saudosa, que está lá fazendo um trabalho lindo na cidade dela, eleita prefeita. Nós estamos fazendo ajuste também a pedido da autora. Então, o item 1 e o item 4, que eu sou relatora, estou retirando de pauta. A pedido do relator, nós estamos retirando de pauta o item 7, o relator é o senador astronauta Marcos Pontes, que está aqui e está pedindo para retirar porque está fazendo ajustes. E a pedido do relator também, senador Marcos Rogério, ele estaria hoje aqui, por isso que nós pautamos os 2 projetos que ele relatou, item 8 e item 9, mas ele precisou ir para Rondônia, precisou viajar, e hoje à tarde também eu embarco para Rondônia, amanhã é a nossa diligência dessa comissão em Rondônia. Então, Marcos Rogério precisou antecipar. Então, itens 8 e 9, nós retiramos de pauta a pedido do relator, que está correndo lá para deixar tudo pronto para a nossa diligência, informando que a nossa diligência também terá cobertura da imprensa, todos poderão participar e todos poderão acompanhar a diligência que acontecerá amanhã. Como o senador Marcos Pontes está em plenário, nós vamos, sem ele pedir, vou fazer inversão de pauta e nós vamos direto para o item 6 da pauta, que o senador Marcos Pontes é nosso astronauta e que o ano que vem faz 20 anos que foi ao espaço. Eu estava contando, senador, quanta alegria o senhor trouxe há 20 anos atrás para o Brasil, e eu estou muito feliz de estar aqui no Senado, dividindo essa legislatura. Nós temos ainda alguns anos juntos, estivemos juntos no governo anterior, é uma honra tê-lo nessa comissão. Item 6 da pauta, projeto de lei 1981 de 2021, altera as leis 8069 de 90, a Lei 12.203 de 2010, 9.532 de 97, para autorizar a utilização do incentivo fiscal do Imposto sobre a Renda relativo às doações aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso, pelas pessoas físicas que utilizam desconto simplificado e as pessoas jurídicas que apuram o imposto com base no lucro presumido ou arbitrado e tornar padrão a opção pela doação aos fundos diretamente na declaração de ajuste anual. A autoria é do senador Paulo Paim, relatoria senador astronauta Marcos Pontes, relatório favorável ao projeto. Concedo a palavra ao senador astronauta Marcos Pontes para a leitura do seu relatório. Obrigado, presidente. Eu espero que nós estejamos juntos no ano que vem para comemorar os 20 anos aí também. Na análise, se me permite, eu vou análise direto. Compete a esta comissão opinar sobre matérias alusivas à garantia e promoção dos direitos humanos e à proteção da infância e das pessoas idosas, conforme previsto no regimento interno do Senado Federal. Portanto, atende aos critérios de regimentalidade a análise dessa proposição. No mérito, a proposição avança na promoção da responsabilidade social e no fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção de crianças, adolescentes e pessoas idosas. Ao permitir que as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado possam utilizar o incentivo fiscal do imposto de renda para efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente e aos fundos do idoso, amplia-se de maneira relevante a base de contribuintes aptos a apoiar financeiramente essas iniciativas. Essa ampliação contribui para o aumento da arrecadação dos fundos, viabilizando mais projetos sociais e melhorando a qualidade de vida de populações vulneráveis. Além disso,
a automatização da opção de doação na declaração de ajuste anual para pessoas físicas, facultada ou recusa, é uma medida que facilita e estimula a participação dos contribuintes na promoção destas políticas sociais. Em muitos casos, a baixa adesão às doações decorre do desconhecimento ou da complexidade do processo, de forma que, ao tornar a doação uma opção automática, o procedimento se torna mais acessível. Em suma, a proposição potencializa as possibilidades de engajamento social na promoção dos direitos de crianças, adolescentes e pessoas idosas, sem impor qualquer obrigação ao contribuinte. O voto. Conforme o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 1981 de 2021. Esse é o voto, senhora presidente. Parabéns, senador astronauta Marcos Pontes. Quem trabalha com esses fundos sabe a importância dessa matéria. Senador Paim, ele foi brilhante com a iniciativa. Muita gente quer fazer a doação direta, o senhor sabe disso. E às vezes não consegue fazer a indicação. Parabéns ao autor, ao relator. Em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Podíamos até trabalhar, senador Marcos Pontes, para a gente já ver alguém que relata. Eu mesmo posso me propor a relatar e a gente conversar com o presidente Renan, já colocar essa matéria em pauta, assim que possível, e a gente, quem sabe, transformar isso em lei. É possível quando a gente se une, já para a declaração do imposto de renda do ano que vem, né? Vamos trabalhar? Vamos, eu lhe ajudo a trabalhar, junto com o senador Paim, para a gente já conversar com o senador Renan. Parabéns. Item 11 da pauta, o relator é o senador Rogério Carvalho. A autoria da senadora Mara, é um projeto maravilhoso, e o senador Marcos Pontes vai fazer a leitura ad hoc do relatório. Item 11, projeto de lei 2251 de 2025, não terminativo. Institui o Dia Nacional da Acessibilidade Digital. Autoria, senadora Mara Gabrilli. Relatoria, senador Rogério Carvalho. Relatório favorável ao projeto. Conceda a palavra ao senador Marcos Pontes para fazer a leitura ad hoc. Antes do senhor ler, eu vou lhe dizer que o senhor vai ter uma surpresa no voto. Eu não vou dizer o que é. Pode ler. Nos termos do regimento interno, cabe a esta comissão opinar sobre proposições que tratem da proteção, garantia e promoção dos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas com deficiência, razão pela qual é regimental a análise da matéria por este colegiado. No mérito, o projeto de lei merece prosperar integralmente. O artigo 3º da Constituição Federal estabelece como objetivo fundamental da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do bem de todos, sem qualquer forma de discriminação. A acessibilidade digital representa, em nossa era tecnológica, condição indispensável para o exercício pleno da cidadania pelos mais de 18 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência, segundo dados do IBGE de 2022. Os dados apresentados na justificação pela senadora Mara Gabrilli são contundentes. Apenas 2,9% dos sites brasileiros foram aprovados em todos os testes de acessibilidade em 2024. Este percentual revela a distância abissal entre o comando legal já existente, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a Lei do Governo Digital, e a realidade vivenciada pelas pessoas com deficiência no acesso aos meios eletrônicos. Por sua vez, a escolha da data 11 de março demonstra... Interessante essa data, né? Eu sabia que o senhor ia ter essa surpresa. Nossa. É um dia especial, só nasce gente especial nesse dia. A Mara acertou na escolha. É o dia que o senhor nasceu e eu também. Olha a coincidência. Continua, senador. Excelente. Por sua vez, então, a escolha da data
muito bem escolhida, 11 de março, demonstra critério técnico e oportunidade, pois coincide com o lançamento da ABNT NBR número 17225 de 2025, norma que estabelece mais de 150 diretrizes para acessibilidade em websites. Essa opção resulta da articulação coordenada entre diversos setores sociais, legitimada pela deliberação de 110 representantes de órgãos públicos, academia, setor privado e sociedade civil. Destaco ainda a amplitude do movimento que sustenta essa proposição. Conforme reportagem do Estado de São Paulo, de julho de 2025, a iniciativa transcende fronteiras partidárias e federativas, uma vez que une Senado Federal, Assembleia Legislativa de São Paulo e câmaras municipais. A instituição do Dia Nacional da Acessibilidade Digital produzirá impactos positivos em múltiplas dimensões: social, ao promover a autonomia de milhões de brasileiros; econômica, ao expandir o mercado consumidor digital e reduzir custos de adequação posterior, pois a acessibilidade é implementada desde a concepção; e regulatória, ao fortalecer a adoção de normas técnicas em conformidade com a estratégia do Governo Digital 2024-2027. Diante do exposto, manifesto-me pela aprovação integral do projeto de lei número 2251 de 2025, por estar em conformidade com os preceitos constitucionais, possuir fundamentação técnica sólida e legitimidade social comprovada, além de representar ferramenta concreta para a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e digitalmente acessível. O voto. Em razão do que foi exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei número 2251 de 2025. Esse é o voto, senhora presidente. Obrigada, senador. Coloco em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH favorável ao projeto. E agradeço ao senador Marcos Ponte, é uma matéria incrível, e a Mara e o Rogério não estão aqui, mas quero cumprimentar a Mara pela iniciativa e o senador Rogério Carvalho pelo voto. A matéria agora, ela vai à Comissão de Educação e Cultura, também em decisão terminativa. Obrigada. Senador, eu tenho duas matérias que eu vou relatar e eu gostaria de solicitar que o senhor assumisse a presidência. O próximo item, o item 2, a sugestão número 7 de 2021, não terminativo, distribuição gratuita de absorventes em postos de saúde. Autoria, Programa e Cidadania. Relatoria, senadora Damares Alves. Relatório pela rejeição da sugestão. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, vem a exame desta comissão a sugestão 7 de 2021. A autora da sugestão é do meu Distrito Federal, então ela apresenta em 2021, que trata da distribuição gratuita de absorventes em postos de saúde. A sugestão em análise propõe a distribuição gratuita, à semelhança do que ocorre com a distribuição de preservativos. Essa é a justificativa dela. Segundo a proponente, a ideia visa trazer conforto e cuidados íntimos para pessoas que possuem ciclos menstruais, mas não têm condições financeiras de comprar absorventes higiênicos. Foi apresentada em 13 de abril de 2021 pela Hilary Gomes, aqui do DF. A proposta foi registrada como ideia legislativa 150.581, no âmbito do programa E Cidadania. Recebeu, olha só que interessante, presidente, 32.986 manifestações individuais. Imediatamente que ela apresentou, ela recebeu inúmeros apoiamentos. Mas, nesse momento, já estávamos discutindo no governo
a implantação do programa. O senhor lembra, eu fui ministra da Mulher e trabalhei muito com o Ministério da Saúde para que a gente entregasse, e estava tramitando na casa também um projeto de lei. Então, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, combinado com o parágrafo ínter do artigo 6º da Resolução 19 de 2015, cabe a essa comissão opinar sobre as sugestões legislativas originadas do programa E-Cidadania. Caso aprovado, essas sugestões transformam-se em proposições de autoria da própria comissão e passam a ter tramitação regular, submetendo-se à apreciação das comissões temáticas pertinentes. Consequentemente, a apreciação exatamente dessa sugestão, a número 7 de 2021, essa comissão tem amparo regimental. O propósito vinculado pela ideia é extremamente meritório, pois o acesso a absolventes está relacionado ao exercício de direitos fundamentais como saúde, educação e igualdade de gênero. Contudo, a aprovação da lei, olha só, ela entra em abril de 21 e em outubro de 21 foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que institui o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, e o que assegurou a oferta gratuita de absorventes higiênicos, e acontece, isso está acontecendo. Desse modo, a sugestão dela precisa ser rejeitada. E por que a gente traz para fazer análise? Para honrá-la, parabenizá-la pela iniciativa e as 32 mil pessoas que apoiaram a iniciativa dela. E aí, definitivamente, essa sugestão vai para o arquivo e dizendo para a Hillary, continue mandando sugestões para esta comissão. A sua ideia era tão extraordinária, 32 mil pessoas apoiaram e, no decorrer, a gente já tem uma lei e um programa nacional. Pelo esforço, presidente, o voto é pela rejeição da sugestão número 7 de 2021. A matéria está em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, né? Primeiro, parabenizar a autora da sugestão, né? Realmente importante essa participação popular dentro dos temas de importância discutidos aqui no Congresso, no Senado, pelas comissões especificamente, né, dizer realmente da importância, e de tão importante já tinha, a lei já contemplou, né, o que tornou, então, perdeu a oportunidade, pela prejudicialidade do caso, mas sem dúvida nenhuma é importante a participação. Então, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da Comissão de Direitos Humanos pela rejeição da sugestão. Anuncio o item número 3, sugestão número 13 de 2023, não terminativo, que prevê a distribuição gratuita de calcinhas para a proteção da saúde das mulheres trans pelo SUS. Autora, programa E-Cidadania, autoria, programa E-Cidadania, e relatoria, senadora Damares Alves, relatório pela rejeição da sugestão. Concedo a palavra à senadora Damares Alves para a leitura do seu relatório. Presidente, no mesmo sentido, é uma sugestão que chega na casa no dia 11 de maio de 2023 pelo programa E-Cidadania. Quem apresentou a sugestão foi Giovana Lima, de São Paulo. E em setembro, ela consegue, entre maio e setembro, ela conseguiu apoiamento de 20.156 pessoas, o que mostra que a matéria tem interesse na sociedade. E cabe a essa comissão fazer análise da sugestão, e o meu voto é pela rejeição, e os senhores vão entender por que da rejeição na leitura e na análise do voto, na análise do projeto. Quanto ao mérito, presidente, temos que, embora bem intencionada a ideia normativa, ela não aborda a importante questão da saúde das mulheres trans, assim como de todas as pessoas de forma abrangente e eficaz, conforme argumentaremos a seguir. A distribuição específica de um tipo de calcinha não nos parece ser a solução prioritária ou mais eficiente para o SUS neste momento, visto ser ele um sistema universal que atende a uma vasta gama de necessidade de saúde da população brasileira,
desde a atenção básica até procedimentos de alta complexidade. A priorização de recursos deve levar em conta o impacto em larga escala e a prevalência de doenças que afetam milhões de pessoas. Tampouco nos parece ser a melhor solução a distribuição de um item de vestuário, quando se pode lançar mão de soluções de saúde mais abrangentes. Eu estou rejeitando porque eu acho que tem que ser algo maior que apenas a distribuição de calcinhas, como campanhas educativas sobre a importância da hidratação, bem como o acesso facilitado ao acolhimento médico para a detecção precoce de problemas renais, entre outros. Observe-se ainda que a alocação de recursos para aquisição e distribuição em massa de um item de vestuário específico, mesmo que desenvolvido para um propósito de saúde, pode implicar no desvio dos fundos de outras áreas de saúde pública com demandas mais amplas e urgentes agora, tais como programas de prevenção de doenças crônicas, vacinação, saúde mental ou atendimento de doenças renais já instaladas que afetam uma parcela significativamente maior da população. No entanto, presidente, não estamos trazendo a obrigatoriedade para o SUS, mas a saúde é tripartite. Isso não quer dizer que as secretarias de saúde dos estados ou dos municípios não possam ter este programa. E também não quer dizer que isso não dá por encerrado. O que eu não posso é impor por lei, trazer essa imposição por lei, mas claro que o Congresso pode dialogar com o Ministério da Saúde. Quando a gente viu aí que tem tanta gente apoiando, tantas pessoas apoiaram a ideia, o Ministério da Saúde, por si só, pode apresentar um programa destinado à distribuição, considerando orçamento, considerando prioridade. Então, apenas para que não seja uma imposição do Congresso, respeitando a sugestão de Giovana e dizendo para a Giovana, continue mandando sugestão para o Congresso, em razão de tudo isso, dos argumentos trazidos, o voto é contrário à transformação da sugestão 13 em projeto de lei desta Comissão de Direitos Humanos. Esse é o voto, essa é a justificativa, presidente. Muito obrigado, a senadora Damares Alves, parabéns pelo relatório, concordo. Nós temos no setor de saúde, aí, eu tenho trabalhado com as Santas Casas, por exemplo, uma necessidade extrema de atender emergencialmente a sustentação financeira dessas organizações que trabalham em grande parte dos municípios brasileiros e que passam por dificuldades sérias. Por exemplo, uma melhoria da tabela SUS seria muito bem vista, né? E muito importante nesse momento. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da Comissão de Direitos Humanos pela rejeição da sugestão. Obrigada, presidente. Nesse momento, então, devolvo a presidência à nossa presidente, Damares, do mesmo dia de aniversário que eu. Pois é. Embora seja mais velho. Presidente, enquanto senador Antônio, quando o senhor vai indo para a sua bancada, que bom que foi dia 11, né? Tem tudo a ver com o senhor a inclusão digital, tudo a ver com o que o senhor fez no seu ministério sobre inclusão digital, e hoje a gente aprova um projeto para instituir uma data específica para isso. Item 12 da pauta é um requerimento do senador Jaime Bagatoli, requerimento 127, que eu vou subscrever e nós vamos apreciar, requer a realização de diligência externa em Cajubim, Rondônia. Autoria, senador Jaime Bagatoli. Concedo a palavra, ele não está, eu vou estar defendendo. Ele conversou muito comigo sobre este requerimento. Nós tentaríamos fazer essa diligência junto com a que nós vamos fazer hoje, mas são áreas extremamente diferentes, não conseguimos estrutura para fazer essa mesma diligência, nessa mesma diligência já visitar essa área, mas vamos aprovar o requerimento e, na primeira oportunidade, a gente vai à área verificar as violações de direitos humanos. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Bom, esgotado. Nós temos ainda o item 10, o senador Zequinha ficou de vir para relatar.
Enquanto ele não vem, eu vou lendo os expedientes, agradecendo o senador Marcos. Esse momento do expediente é um momento muito importante da comissão, mas não requer debate e discussão. Sei que a sua agenda está cheia, fique à vontade, mas a gente tem aqui importantes denúncias e importantes informes da Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, senador, pelo apoio hoje. Denúncia número 421 da Ouvidoria do Senado. Vítima de estupro pelo ex-companheiro pede ajuda alegando sofrer ameaças de difamações por parte do agressor e de seus familiares, não conseguiu reparação judicial. Encaminhamento a essa denúncia, recomendar à comunidade busca da Defensoria Pública Estadual para acompanhamento jurídico individualizado e monitoramento da execução das medidas protetivas. Denúncia 424, perseguição religiosa na Nigéria. Entre outros pedidos, solicita a manifestação pública desta comissão quanto aos ataques sofridos por cristãos naquele país. Encaminhamento, oficiar ao Ministério das Relações Exteriores para a manifestação quanto ao monitoramento da situação e a eventual atuação de medidas humanitárias e diplomáticas pertinentes. A manifestação da comissão é que nós estamos falando sobre esse assunto internamente. As imagens que estão chegando da Nigéria, elas nos provocam dor, lágrimas e muita indignação. Nós não podemos nos silenciar com o massacre de cristãos na Nigéria. Nós não podemos nos silenciar com as imagens que nós estamos assistindo. Crianças sendo executadas à paulada, senador. Mãe sendo fuzilada, abraçada com seus filhinhos no colo. Valas comuns sendo abertas e todos têm que deitar na vala e eles já executam, as pessoas deitam para serem executadas nas valas. As imagens são terríveis. Em pleno 2025, um povo ser perseguido e morto tão somente por sua fé. Eu não sei se vocês sabem, mas o povo cristão é o povo mais perseguido no mundo. Nós temos um Brasil que se autodeclara cristão. E os cristãos no Brasil não têm ideia da liberdade que nós temos aqui. Vocês não têm ideia que nação extraordinária é o Brasil, em que, apesar de alguns problemas, a gente consegue viver bem, as religiões conseguem viver bem. Apesar dos problemas, a gente senta numa bancada de trabalho, do lado tem alguém de uma religião, do outro lado tem outra, na frente tem um sacerdote, ali tem uma sacerdotisa, aqui tem um pastor, aqui tem um padre. A gente divide os mesmos espaços. A gente se casa entre nós, de diferentes religiões. Mas quando eu vejo crianças serem massacradas, as imagens são muito fortes, senador, muito fortes. E o Brasil vai ter que se posicionar com relação à Nigéria. Uma posição clara, diplomática. Nós estamos conversando internamente com os senadores, nós vamos ao ministro, sem fazer disso uma polarização tão somente. Porque nós não aceitamos criança de nenhuma religião ser massacrada. Nenhuma pessoa tem que morrer por causa da sua fé. E o que acontece na Nigéria? Pleno 2025. É para a gente repensar para onde vai a humanidade, presidente. Quais são os rumos que a humanidade vai tomar daqui para frente? Passa-se os anos, nós ainda estamos, parece que, vivendo momentos tão primitivos da era da caverna. Senador, o homem vai ao espaço. O senhor foi ao espaço. O homem foi à Lua. Nós avançamos na área da tecnologia. E a intolerância religiosa, uma questão tão primitiva, a gente não consegue resolver este problema no mundo. Que os irmãos cristãos da Nigéria recebam o abraço dessa comissão. Que a Nigéria encontre uma solução para esse impasse. E o que depender dessa comissão, a gente vai ajudar. Nós já fizemos um debate o ano passado sobre o que estava acontecendo no Sudão. Agora a gente vem com essa situação da Nigéria. Se preciso for, eu vou à Nigéria. Se a minha ida lá vai ajudar numa discussão a resolver, vou sozinha, vou por conta própria, o meu dinheiro, peço licença, vou lá. O que nós não podemos aceitar é que crianças palestinas sejam mortas, crianças de Israel sejam mortas, crianças da Nigéria sejam mortas.
A gente não pode mais permitir que o mundo caminhe nessa direção. Então, senador, eu faço essa manifestação em nome da comissão, mas não vai ficar só nessa manifestação. Nós vamos levar esse assunto para o governo. Eu sou oposição ao presidente Lula, mas tenho certeza que na hora que ele vê essas imagens, ele é um homem sensível. Ele vai se posicionar. O nosso atual ministro vai se posicionar, porque nós somos uma nação que se autodeclara cristã. São os nossos irmãos na Nigéria que estão sendo massacrados. As imagens são muito fortes, muito fortes. A vontade que dá é agarrar aquelas crianças todas, abraçar, trazer para cá, cuidar. Mas a gente pode tomar uma posição, ajudar a Nigéria a superar esse grave problema que está acontecendo naquele país. Quer falar? Sim, presidente, um comentário sobre isso. Como a senhora colocou, nós temos avançado muito no nosso planeta com relação à tecnologia. Mas, infelizmente, o desenvolvimento da tecnologia não é acompanhado pelo desenvolvimento das pessoas. E eu vou dar um exemplo de espaço, né, para conceituar o que eu estou na cabeça aqui agora. Imagine uma estação espacial internacional, né, ressaltando o internacional. Nós temos lá astronautas, cosmonautas de diversos países diferentes, cada um com uma língua, uma religião diferente, uma cultura diferente, todos nós trabalhando juntos para o bem do nosso planeta único, da nossa espaçonave Terra, né? Bonita espaçonave azul que nós temos aqui com 7, 8 bilhões de tripulantes. Só para imaginar, assim, imagine uma mesa redonda com um problema colocado no centro. Esse é o problema comum que nós temos aqui nessa nossa espaçonave. E cada um desses astronautas sentados em posições diferentes, representando as suas culturas, línguas, religiões diferentes, veem esse problema por uma perspectiva diferente. E o que nós fazemos ali é usar as diferenças justamente para achar a melhor solução. Muitas vezes a solução não está aqui com a minha cultura, a minha língua, a minha religião. Muitas vezes ela que está do lado de lá tem uma solução melhor. E o que a gente precisa fazer é ouvir as outras pessoas, ter esse desenvolvimento humano para ouvir as outras pessoas. Parece tão simples, né? Fazer uma coisa desse tipo. Mas a estação ela acaba servindo como um exemplo que eu gostaria que os nossos líderes no nosso planeta, na nossa espaçonave azul, seguissem. Ou seja, ouvir, deixar de lado os egos e os desejos pessoais, os objetivos pessoais, que muitas vezes colocam, por causa do desejo, o objetivo de uma pessoa ou de algumas pessoas, coloca em risco e extermina a vida de um monte de gente inocente, né, com isso. Então, eu acho que está no momento desse nosso país ter mais paz, de a gente reduzir esses conflitos, de nós aprendermos a trabalhar com mais inteligência, o nome é isso mesmo, inteligência humana, de forma que nós possamos conviver em paz, porque esse conflito, ou esses conflitos, ou essas nuances que levam à perda de tantas vidas, podem, vamos dizer assim, colocar em risco o futuro do próprio planeta. Então, eu gostaria que todos os presidentes, primeiros-ministros, aqueles que tomam decisões no planeta, tivessem a oportunidade ou a responsabilidade de ir ao espaço e olhar a Terra de lá e perceber que, na verdade, cada um de nós não significa absolutamente nada aqui como pessoa. A única coisa que significa é o legado que a gente deixa pelas pessoas e para as pessoas. Então, se a senhora for para lá, eu vou lá com a senhora também. Estaremos juntos lá. Senador, eu sei que eu não posso usar do cargo para ficar manifestando impressões pessoais, mas o senhor compactuou aí com a minha posição, e eu sei que é uma posição de todos. Mas ninguém dorme tolerante e acorda intolerante. Isso é um processo. E eu me preocupo com esse processo no Brasil. Um muro se constrói com pequenos tijolinhos. É um tijolo hoje, um tijolo amanhã, vai se colocando. E o que eu tenho visto no meu país, as pessoas colocando tijolos. Eu tenho visto as nossas pessoas, inclusive políticos, autoridades,
gastando tanto tempo com tijolinho, que eles não têm ideia que daqui a alguns anos esse tijolinho pode estar construindo um grande muro no Brasil. Daqui a pouco poderemos estar intolerantes por causa das nossas posições políticas, das nossas ideias, das nossas convicções, das nossas posições religiosas. Se algumas autoridades querem brigar, não se preocupe com o tijolinho, não. Nós temos boas causas para brigar. Está aqui uma boa causa. Parem de perder tempo com tanta besteira. Desculpa, gente, com tanta besteira. Nas redes sociais, por exemplo. Vamos brigar por causas de verdade. Vamos fazer uma boa briga, um bom combate para salvar vidas, para salvar uma nação, a nossa e outras nações. Mas eu me preocupo muito com as eternas brigas por tijolinhos que podem estar construindo uma muralha que vai nos separar em breve. E o senhor é muito vítima dessas brigas, né, senador? Também. Eu acho que esses tijolos, em vez de construir muros, tinham que construir pontes, né? Exato. Para ligar as outras, ligar as pessoas. A gente está precisando de mais respeito e mais união, de verdade, aqui. A gente vai chegar, eu acredito no nosso país. Vamos Acredito, trabalhar sim. junto. Denúncia 430, pede averiguação junto à polícia quanto ao assassinato de pessoa por suspeita de homofobia. O encaminhamento da comissão, encaminhar ao Ministério Público Estadual, à Defensoria Pública e à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para verificação da motivação do crime e acompanhamento da investigação. Orientar o comunicante também os canais de denúncia. Agora eu tenho informes. Informe 422, do presidente da Subcomissão de Defesa dos Direitos Acadêmicos da OAB. Manifesta seu apoio e disposição para colaborar com a construção da sugestão 1325, que propõe alterações na lei de estágio em prol da dignidade dos estagiários. Obrigada, comissão. Encaminhamento, o relator já foi informado da intenção da colaboração. Informe 428, do CNMP, comunicado de apresentação da presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, a senhora Fabiana Costa Oliveira Barreto. A comissão foi criada no intuito de aprimorar a atuação do Ministério Público na tutela dos direitos fundamentais. Parabéns à comissão. Informe 429, Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, CONAD. Devido à anulação do processo eleitoral relativo à escolha das representações da sociedade civil, as atribuições do Conselho estão temporariamente suspensas. Dar ciência à presidência da comissão, acusar o recebimento. E aqui eu estou muito preocupada. Se a gente for somar o prazo que o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência estão com as atividades temporariamente suspensas, nós vamos passar de 1 ano e meio. Um conselho tão importante, senador. Talvez eu acho que a gente tenha que sentar com o presidente do conselho, com o ministério e ajudar no impasse que está acontecendo dentro do CONAD. Eu fui ministra da pasta e eu sei a importância desse conselho para a discussão das políticas públicas. Vai para quase 1 ano e meio, porque a sociedade civil ali estão sempre entrando com recurso, e eles não estão conseguindo se entender. Se a gente pudesse ter ponte no CONAD para ajudá-los, eu sei que o governo tem interesse que o CONAD funcione, nós aqui temos interesse, se a gente puder ajudar o CONAD a se encontrar e a voltar a funcionar, as pessoas com deficiência precisam do CONAD. Solicitação 423, da Assessoria Parlamentar do Tribunal Regional e Federal, solicita prioridade à SUG 13, mais uma manifestação que altera a lei do estágio. A matéria está com a relatoria, será incluída em pauta apenas com a entrega do relatório. Solicitação 427 do Ministério Público Indígena, pedido de emenda parlamentar para a proteção dos povos indígenas. Nós apresentamos aqui na comissão uma emenda, das emendas apresentadas, uma foi direcionada aos povos indígenas. Encaminhamento e informar que foi aprovado. Resposta de ofício. O Conselho Nacional do Ministério Público respondeu o ofício 65, nosso, que encaminhou denúncia de discriminação no trabalho em razão de deficiência. Obrigado ao Conselho. O Ministério das Relações Exteriores respondeu o nosso ofício 345, que encaminhou denúncia de violência sexual fora do Brasil. Obrigado, MRE. Isso posto, submeto às senhoras senadoras e os senhores senadores os encaminhamentos lidos.
As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam com os encaminhamentos aqui sugeridos permaneçam como se encontram. Aprovado. Informo que, nos termos da Instrução Normativa 12 de 2019, os documentos lidos como informes ficam disponíveis no site do Senado e no portal da CDH. Os demais ficam na Secretaria para manifestação. Depois, os documentos são arquivados respeitando todo o sigilo possível. O senhor viu, senador, quantas denúncias chegam a essa comissão? É uma comissão que não encerra aqui. É uma comissão que, quando encerra a reunião, esses meninos trabalham muito, muito. Eu tenho uma equipe extraordinária. Essa equipe da comissão extraordinária. Obrigada, meninos, por todo o trabalho. Nesse sentido, eu quero informar que a semana que vem não teremos deliberativa. A comissão tem uma série de trabalho. A partir de hoje, a gente já vai sair para a diligência. Semana que vem, nós teremos uma audiência pública, né? Amanhã. Muito trabalho semana que vem. E semana que vem é a COP. Muitos parlamentares estão indo para a COP. A casa vai estar esvaziada, então nós vamos ter trabalhos internos da comissão, muito trabalho, mas não teremos reunião deliberativa semana que vem. Nada mais havendo tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Manaus quer entregar remédios de uso contínuo diretamente na casa de pessoas com mobilidade reduzida. Senado aprova política de incentivo à atividade física para idosos. Distrito Federal quer garantir internet gratuita nas ruas da capital. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Essas imagens de satélite são feitas a partir de 1988 e é possível perceber que poucas ilhas de florestas se mantêm intocadas. Quem preserva o meio ambiente hoje no país e que tem essa relação e esse comprometimento são os povos indígenas, as comunidades tradicionais que têm uma outra relação com a terra, com todos os biomas ali. A função, por dever, é do Estado, mas quem tem cumprido esse papel, eu não tenho dúvida, que são os povos indígenas. Um professor indígena me pegou pelo braço e falou assim: senador, vem até aqui. Ele me levou, tinha um olho d'água. Quando ele chegou lá, naquele olho d'água, estava morto. Claro, cercado por soja, milho, cana e agrotóxico pelo ar. E ele reflorestou aquele olho d'água. E aquilo, a água começou a surgir dali. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Em diligência em Rondônia, os senadores da Subcomissão de Terras, que é uma subcomissão da Comissão de Agricultura, visitaram produtores rurais que têm enfrentado dificuldades com embargos ambientais. Aqui conosco no estúdio está o senador Jaime Bagatoli, que é o presidente dessa subcomissão. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui nesse momento aqui para conversar com você e dar alguns esclarecimentos sobre a nossa diligência lá em Rondônia. Pois é, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que foram esses embargos e o que os senhores, que os senadores encontraram lá nessas diligências, qual a realidade desses produtores após esses embargos. Primeiramente, eu quero dizer que a gente visitou 3 propriedades rurais lá em União, especificamente 2 em União Bandeirante e uma bem próximo da capital, ali Porto Velho, indo na BR-319 para o Humaitá. O problema todo dessa região é muitas vezes porque foram feitos os embargos coletivos. No município, só no município de Porto Velho, foram embargados mais de 800 propriedades. E
Como são embargos coletivos, são coletados via foto satélite, muitas vezes uma propriedade é embargada, o vizinho acaba sendo embargado também, porque às vezes nunca não dimensiona aonde está naquele momento a divisa da propriedade. Então, por isso se chama embargos coletivos. Mas nós tivemos, depois tivemos uma audiência pública, foi muito produtiva, aonde participou o IBAMA, não com muito sucesso, mas teve o SEDAM também, o INCRA e diversas autoridades que tiveram presentes lá, e ouvimos também o relato de muitos produtores, o que está acontecendo na Amazônia, e principalmente, não é só Rondônia, esse caso foi específico dentro do município de Porto Velho, mas esses embargos estão acontecendo nos 7 estados da Amazônia. É uma situação muito crítica, muito triste e afetando diretamente a maioria deles, os nossos pequenos produtores. Quando eles recebem, né, quando uma propriedade dessa é embargada, quais são as consequências para um produtor rural? O problema todo, cara, é que ele não recebe. Quando ele é um embargo coletivo, através de foto satélite, ele não fica sabendo. Muitas vezes, ele só vai ficar sabendo quando ele chega na instituição bancária para ele tomar um crédito rural, ou ele chega, ele precisa, ele vai até o frigorífico para vender lá o volume dele, que ele quer vender um volume de boi, ou até no café, me parece que agora já começou a exigir, porque o café são commodities, é exportação, entendeu? Então, está ficando cada vez mais difícil. Por isso que o produtor, ele tem que ser comunicado, ele tem um endereço, tem a sua propriedade, o IBAMA tinha que se comunicar ele e não ser feito o embargo da forma que é feito, que eles estão fazendo hoje por foto satélite, esses embargos coletivos. Durante a audiência pública, o senhor foi muito enfático em falar sobre a questão desse embargo abranger a propriedade toda e não apenas onde há a suposta irregularidade ambiental, não é isso? Por isso, Carla, nós protocolamos, inclusive, o PL, o 4554-2025, ele para especificar justamente isso. Por quê? Porque se o produtor rural ele tem lá na sua propriedade 100 hectares, vamos dizer que cometeu uma infração em 5 hectares. Aí, da forma que é hoje, da forma que esses embargos estão sendo feitos, fica embargado 100% da propriedade. E não é assim. Ele tem que ficar, o embargo, ele tem que ficar só aonde ele cometeu, naquela área onde ele cometeu, naquele polígono onde ele cometeu a infração, ou suposta infração. Porque tem que averiguar, muitas vezes só foi uma limpeza de pasto, entendeu? Então, para se averiguar, mas da forma que é feito hoje, fica 100% o embargo. Quando é um produtor que planta soja, não há esse problema, porque o problema ele existe, mas só que daí o que acontece? Através da foto satélite, ele isola aquela área, ele não planta dentro daquela área e automaticamente na área que não está embargado, as trading, as exportadoras de grão, de soja, de milho, eles acabam comprando aquela produção. Só que no caso do boi não é assim. No caso do boi, ele fica na hora já 100% a área dele fica embargada. E o crédito rural, esse nem se fala, esse é a mesma coisa. Eles não aceitam só aquele polígono. O crédito rural, as instituições bancárias, eles consideram que a área está 100% embargada. Quer dizer, a gente viu relatos, né, dos produtores rurais falando exatamente isso. Estão sem crédito, dificuldade de vender seus produtos, né, de fazer negócios. Quais medidas, o senhor citou essa medida legislativa, mas quais outras medidas o senhor acha que devem ser tomadas? Houve já contato com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, para tentar um meio termo nessa situação? Então, a gente tivemos um diálogo com o meio ambiente. Nós tivemos, a senadora Tereza Cristina, o senador Zequinha Marinho, nós estivemos há uns 15 dias atrás agora, foi por volta do dia 22 de outubro, 22, não lembro, nós estivemos no Supremo Tribunal Federal, falamos com o Gilmar Mendes, com o ministro Gilmar Mendes, explicamos a situação,
o que está acontecendo, principalmente em toda a Amazônia Legal e nos 7 estados da Amazônia. Explicamos exatamente essa situação. Então, foi um diálogo muito bom com o ministro e ele ficou de analisar essa situação, porque, caso contrário, se isso continuar, esses embargos coletivos, vai ser muito triste para a Amazônia. Hoje, praticamente, por exemplo, Porto Velho, nós temos que é o maior município do estado de Rondônia, e aonde se concentra o maior volume de gado bovino que tem hoje no estado de Rondônia, de 17, 18 milhões de cabeças, 2 milhões e pouco de cabeças é Porto Velho. É o município que tem o maior rebanho, é Porto Velho. E é um dos municípios como a área é muito grande, é o maior município do estado, é onde tem a maior quantidade de embargos hoje, lá no estado de Rondônia. Senador, olhando para o futuro, o que o senhor acha? Que políticas públicas podem ser criadas e apresentadas para permitir esse desenvolvimento sustentável, para que os produtores rurais possam produzir com segurança jurídica e ter a proteção do meio ambiente? Olha, eu até falei hoje, não tem produtor que quer a preservação, não tem ninguém que quer tanto a preservação quanto o produtor rural. Nós sabemos da nossa responsabilidade. Hoje, por exemplo, na Amazônia, o produtor só pode abrir 20% da sua propriedade, tem que preservar 80%. O governo tem que entender, o Congresso Nacional tem que entender, o INCRA tem que entender. Nós precisamos fazer algo importante, dar um passo que está há anos, que isso está há mais de 20 anos praticamente parado, que é a regularização fundiária. A regularização fundiária ela é de extrema importância para o nosso produtor rural. Nós não podemos deixar, principalmente, os nossos pequenos produtores rurais até 4 módulos. Eu coloquei no INCRA 4,5 milhões de emenda parlamentar em 2024 para 2025, justamente para atender o pequeno produtor na regularização fundiária até 4 módulos, que na Amazônia o módulo é 60 hectares. Então, até 240 hectares, que é justamente para o pequeno produtor rural. Então, isso anda a passo de tartaruga, praticamente não anda, entendeu? É muito pouco, a evolução é muito pouco. Então, para isso vai ajudar demais se nós fizermos a regularização fundiária, aonde o produtor ele vai ter o título da sua propriedade, vai ter facilidade a crédito, é muito mais cômodo, mais fácil para o IBAMA fazer a vistoria na sua propriedade, o SEDAM, e isso tem que ser passado mais, ter uma autonomia mais aos órgãos ambientais do Estado, para que o Estado faça, no caso lá, a SEDAM, faça a vistoria dessas áreas. Há previsão de novas diligências da Subcomissão das Terras em relação a esse assunto? Olha, eu tenho conversado na semana que vem, eu não sei se o Zequinha Marinho, ele está pensando, não decidiu nada ainda, se talvez poderá fazer uma diligência dessa, talvez no Pará. Porque não é só o caso de Rondônia, é os 7 estados da Amazônia que estão com problema. E outra coisa, né, Carla, nós precisamos entender, nós precisamos dar dignidade para o nosso produtor rural e nós não temos só problema, só problema dos embargos, não. Nós temos problema em Rondônia, lá foi decretada 11 reservas, injustamente daquela forma que foi feito um decreto, a Assembleia Legislativa fez uma CPI em cima das 11 reservas. Nós temos produtores rurais lá com um documento, com título, há mais de 40 anos. E agora como vai tirar essas pessoas, onde o INCRA deu o documento, além de estar hoje, tem problema do embargo, tem o problema das reservas, tem o problema que você viu também, que se discutiu naquela audiência pública, estava fora da nossa, mas já, como aconteceu o problema naquele momento, naqueles dias dentro daquela semana, sobre a reserva Uruê-Uauau, aquilo é um erro de demarcação da FUNAI, o próprio INCRA certificou que aquilo não está correto e, infelizmente, você vê onde é que chegou.
tirando produtores rurais do campo, com escritura pública com título de 40 anos. Lá o seu Bené, lá em Alvorada do Oeste, o maior absurdo que aconteceu naquela situação lá em Alvorada do Oeste. E essa situação aí, na verdade, ela está abrangendo 12 municípios no estado de Rondônia. E digo para vocês, quem estiver nos acompanhando, aquela reserva é 1.800.000 e poucos mil hectares. É muita área. Na verdade, tem 170, 180 indígenas. A União fala que tem 400 e pouco, mas mesmo que fosse os 400 e pouco, são 1.800.000 e poucos mil hectares, praticamente 9% do total do território do estado de Rondônia. Senador, obrigada pelos seus esclarecimentos e depois o senhor volta para atualizar a gente sobre as novas diligências e o andamento dessa situação com os produtores rurais. Obrigado, Carla, e dizer para você que foi de suma importância ter criado a Crateras, onde o senador Jaime Bagatto é o presidente, o Hamilton Mourão é o relator dessa subcomissão, dentro da CRA, igual você falou, e o Zequinha Marinho lá é o presidente da comissão aqui no Senado da CRA. Dizer para vocês que nós estamos atentos e precisamos ajudar todos os nossos produtores rurais, mas principalmente focando sempre no nosso pequeno produtor rural. Tá certo, senador, obrigada pela sua presença e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Isso é fruto de quê? De mudanças climáticas? Isso é fruto de quê? De falta de compromisso da política pública ambiental. A comissão está totalmente comprometida em contribuir para que a conferência seja um marco indelével na luta global contra mudanças climáticas. À medida que os efeitos das mudanças climáticas se manifestam com mais frequência, o Brasil não pode mais postergar a sua resposta institucional. Garantir que o Brasil possa lidar melhor com os desafios impostos pelas mudanças climáticas, protegendo nossa biodiversidade e assegurando o futuro para as próximas gerações. Quem trabalha com crianças e com mulheres precisa estar atento às mudanças climáticas. Que o país que protege a Amazônia pode ajudar o planeta a enfrentar a crise climática. TV Senado. Democracia todo dia. Quando eu falo em respeitar as pessoas mais velhas, não é naquele sentido do senso comum, eu respeito a minha avó, eu respeito meus pais. É num sentido de saber que são sujeitos de direito. O Brasil é um dos países mais evoluídos na questão de legislação voltada para a terceira idade. Mas na prática ainda tem muita coisa para melhorar. Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu disse, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O Brasil avança rumo à criação de uma política nacional de cuidados. Mas o que significa para o Brasil e para o mundo a volta de Trump? Inteligência artificial e cultura são assuntos de cidadania.
A gente também fala tupi. O nome do estado do Piauí vem do tupi e significa Rio dos Piaus ou Rio das Piabas. A palavra é formada a partir de piau, que designa várias espécies de piaus e piabas, peixes de água doce. O termo quer dizer pele manchada, isso porque esses peixes têm listras e marcas escuras nas laterais do corpo. Piau mais i, que significa rio, Piauí. A gente também fala tupi. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. CPMI comemora prisões de envolvidos em fraudes ao INSS. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação no inquérito e agora está em boa parte na cadeia. Senado aprova a recondução de Paulo Gonet para o cargo de Procurador-Geral da República. E no contexto da COP30, parlamentares de diversos países discutem o papel do legislativo no enfrentamento às mudanças climáticas. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A nova fase da Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que prendeu 11 pessoas suspeitas de participar do esquema de desvio de valores de aposentadorias e pensões, repercutiu na CPMI do INSS. Entre os presos está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, já ouvido na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Parlamentares governistas e oposicionistas comemoraram a operação da Polícia Federal, que cumpriu mais de 60 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão em 14 estados e no Distrito Federal. Entre os vários presos, há diversos personagens que os senhores e quem nos assiste em casa conhecem muito bem. Chegaram aqui com habeas corpus, com o direito de ficar em silêncio, arrogantes, dizendo-se que estavam sendo perseguidos, que essa era uma comissão que não dava direitos, não respeitava advogados. Hoje está muito claro que esse núcleo operador do sistema vai ter que responder e está na investigação no inquérito e agora está em boa parte na cadeia. Outros ainda têm explicações a dar e também serão alvo de operações. Com certeza hoje é um dia para a gente comemorar. A partir do momento em que a Polícia Federal teve independência para agir, que a CGU teve independência para agir, nós iniciamos um processo nesse país de desbaratar uma quadrilha que tomou de assalto o INSS. E desde o início, senhor presidente, nós temos sustentado aqui, e esta operação de hoje comprovou isso, que este roubo bilionário não teria sido possível sem que mudanças tivessem ocorrido nas regras do INSS, para que estas entidades fantasmas, para que estas entidades que roubaram os aposentados e aposentadas pudessem agir da maneira que agiram. Nós vimos vários presos, não comemoramos prisão. O que nós comemoramos é o fim do ciclo da impunidade. Muitos chegaram aqui arrotando honestidade e agora estão, muitos deles, atrás das grades. Mas deixar bem claro, isso é apenas o início da jornada do fim da impunidade. Ainda tem muita coisa para acontecer. Entre os presos está o ex-presidente do INSS no governo Lula, Alessandro Stefanuto. O ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo de Jair Bolsonaro, José Carlos Oliveira, foi alvo de busca e apreensão e será obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica. Quase todas as pessoas que foram alvo da operação autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, já prestaram depoimento na CPMI. Existem governos que convivem com
a corrupção. Existem governos que combatem a corrupção. Agora, ninguém é imune à corrupção. Nós não temos bandido de estimação. Ninguém me ouviu aqui falar, enquanto havia uma crítica, a favor de A ou de B, especificamente, em especial o senhor Oliveira. Vamos verificar o que foi que aconteceu com ele. Se ele tiver culpa, ele tem que pagar por isso. Presidente, Conafé, o primeiro núcleo foi abordado hoje, o segundo é CBPA. Não entrou no governo atual, não, presidente. Entrou em 2020, as duas. Os ACTs, um foi de 2017, outro de 2020, e o ACT da Conafé foi renovado em 2022. Presidente, teve 10 mandados de prisão. Dos 10, 9 tem relação com vocês. Segura que o filho é de vocês. Entre eles, o senhor José Carlos de Oliveira, que está com tornozeleira no dia de hoje. Na reunião desta quinta-feira, a comissão também aprovou mais de 60 requerimentos. São novos pedidos de informações, de compartilhamento de documentos, pedidos de prisão preventiva de pessoas que já foram ouvidas pela CPMI, quebras de sigilo de pessoas e empresas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes e novas convocações. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, disse que o trabalho da CPMI está numa fase que exige mais paciência. É a montagem de todo esse esquema, de ouvirmos todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que a gente possa chegar nos 3 escalões desse escândalo. Primeiro, nós temos o terceiro escalão dos operadores e laranjas que desviaram o dinheiro. Esses operadores, eles corromperam os servidores públicos do segundo escalão. E esse segundo escalão só foi mantido de governo para governo, porque há um primeiro formado por políticos e pessoas que estavam no poder ou estão no poder e que colaboraram para que eles permanecessem ali, montando e facilitando o esquema. E o fim dos descontos associativos diretamente na folha de beneficiários do INSS foi aprovado na quarta-feira pelo plenário do Senado. O texto segue para a sanção do presidente da República. A proposta proíbe descontos nos benefícios do INSS de mensalidades de associações, sindicatos, entidades de classe ou organizações de aposentados e pensionistas, mesmo com autorização expressa do beneficiário. Não significa que quem, porventura, se associe a alguma entidade não possa fazer esse mesmo desconto através de um boleto. Então, nós todos estamos debruçados nesse processo da CPMI. A CGU, inclusive, emitiu um relatório que mostra que quase que 100%, 98 ponto alguma coisa por cento daqueles que foram consultados nessa amostragem não deram causa a esse desconto indevido. Nós estamos no meio da CPMI do INSS, que vai separar o joio do trigo, de quem montou falsas associações para roubar, como tem sido revelado, daqueles que são entidades históricas que recolhem suas contribuições com desconto na folha do INSS. Eu falei até com o senador hoje pela manhã. Eu acho que quem é bandido, que montou falsas associações para roubar os aposentados, na minha opinião, óbvio que não tem que ter o direito. Mas existem entidades que são históricas e que fazem um desconto sem ser a bagunça daqueles que comentaram. O INSS deverá realizar busca ativa para localizar e identificar os beneficiários lesados por descontos irregulares. Deverá ser dada prioridade a grupos de populações vulneráveis e localidades de difícil acesso. A instituição financeira ou sociedade que realizar desconto indevido de mensalidade terá que restituir o valor integral atualizado dentro de 30 dias da notificação da irregularidade pelo INSS. Caso não faça a devolução, o INSS assumirá o pagamento e cobrará da instituição financeira.
O texto também permite que bens sejam sequestrados por representação policial, ainda na fase de investigação. Atualmente depende de requerimento do Ministério Público e o sequestro ocorre na fase em que a pessoa já está indiciada. O projeto também aumenta as exigências para o crédito consignado, que só poderá ser feito por autorização prévia, pessoal e específica do beneficiário por termo autenticado. E essa autenticação será exclusivamente por biometria, reconhecimento facial ou impressão digital e assinatura eletrônica qualificada ou autenticação por múltiplos fatores. Esse projeto ele está efetivamente dando cobertura para proteger milhões de aposentados hipossuficientes que não têm acesso à internet, que não têm, infelizmente, grau de instrução elevado e que são aí ludibriados e são vilipendiados em seu pouco recurso. Vai ser um marco dessa casa em defesa dos aposentados brasileiros, das aposentadas e uma resposta àqueles que nos últimos anos roubaram bilhões daqueles que trabalharam uma vida toda. O Senado aprovou indicações de autoridades para diversos órgãos e embaixadas. Veja a lista. O plenário aprovou as indicações das seguintes autoridades nesta quarta-feira. A recondução de Paulo Gonet como Procurador-Geral da República. Para ministros do Superior Tribunal Militar, Anísio Davi de Oliveira Júnior e Flávio Marcos Lancia Barbosa. Para o Conselho Nacional do Ministério Público, os nomes aprovados foram Gustavo Afonso Saboia Vieira, Tiago Roberto Moraes Dias e Edivaldo Nilo de Almeida. Para o Conselho Nacional de Justiça foram aprovados Jaceguara Dantas da Silva, Fábio Francisco Esteves e Daiane Nogueira de Lira. Para a ANA, a Agência Nacional de Águas, foi aprovada Renata Lúcia de Albuquerque Emerenciano. Para a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Severino Medeiros Ramos Neto. Antes da votação em plenário, Paulo Gonet passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi aprovado com 17 votos favoráveis e 10 contrários para mais 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Durante a sabatina, na exposição inicial, Gonet fez um balanço do trabalho nos últimos 2 anos, período em que, segundo ele, a PGR recebeu quase 9.000 pedidos para se manifestar sobre os mais diversos assuntos, todos conduzidos com cuidado e respeito aos preceitos legais. O que importa ter presente é que não há criminalização da política em si. Sobretudo, a tinta que imprime as peças produzidas pela Procuradoria-Geral da República não tem as cores das bandeiras partidárias. Paulo Gonet citou os processos relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. A lei permite que, sendo crime menos grave, se possa realizar um acordo de não persecução penal, ANPP, pelo qual o agente assume o erro e se compromete a medidas de reparação, livrando-se da condenação penal e mantendo o status de réu primário. No âmbito dos processos que discutem atos antidemocráticos, houve ampla utilização desse mecanismo para evitar a ação penal. A oposição não poupou críticas à recondução dele e à atuação, principalmente com relação a esses processos. Eu quero lamentar a sua recondução. Muito. O senhor aceitou passivamente o Ministério Público Federal ser esculhambado. Não defendeu as prerrogativas constitucionais da instituição que o senhor deveria representar. Perdeu a titularidade da ação penal pública. Foi ignorado em vários momentos pelo ministro Alexandre de Moraes, que sequer consultava o Ministério Público Federal. A classe dos membros do Ministério Público Federal, pela ANPR, apoia integralmente a renovação do seu mandato. Parece que não há vergonha da classe em ter o atual Procurador-Geral à frente da carreira. Paulo Gonet foi questionado sobre anistia a condenados pelos atos antidemocráticos e sobre a possibilidade de redução de penas. 14 anos de pena para a Débora dos Santos, 18 anos de pena, 17 anos para outros manifestantes. Vossa Excelência não vê um espaço para redução de pena
em relação a essas pessoas? Se o Congresso Nacional entender que há excessos nessas penas, eu tenho certeza que o Congresso Nacional promoverá o ajuste da legislação ao seu sentimento de justiça e de correta retribuição pelos comportamentos inadequados. Também teve que responder sobre a posição dele em relação ao impeachment de ministros do STF. O senhor declarou recentemente que o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal deveria ser base de competência exclusiva do PGR, contrariando a Lei 1079 de 1950. Pergunto ao senhor: qual base constitucional ou jurisprudencial sustenta essa nova decisão e leitura de Vossa Excelência? Em nenhum momento eu disse que o ministro do Supremo não pode sofrer impeachment. O que eu fiz foi produzir um parecer, isso não é decisão, isso não é voto, eu produzi um parecer sobre o meu entendimento com relação à distinção que deve haver entre agentes de poderes soberanos que recebem a sua legitimidade diretamente da população, do titular da soberania, e aqueles que recebem a sua legitimação da fundamentação, do caráter racional das decisões que tomam, que são justamente os integrantes do Poder Judiciário e também do Ministério Público. O perfil técnico e a independência institucional têm marcado a gestão de Vossa Excelência. A sinalização de uma gestão menos personalista e mais orientada por critérios técnicos jurídicos tem sido uma das características do mandato de Vossa Excelência. Recuperação de um tom de discrição e sobriedade pública, com foco fundamentalmente na questão jurisdicional e jurídica das manifestações da PGR, evitando politização. Nossa bancada e a maioria deste Senado, felizmente, tem discernimento. A maioria dos nossos pares tem discernimento. Sabe exatamente o papel que Vossa Senhoria cumpriu no exercício da função. Como disse o senador Eduardo Braga, com a discrição e a atuação cirúrgica que requer um procurador-geral na defesa dos preceitos constitucionais e do Estado democrático de direito. Doutor Gondê, votarei no senhor, sobretudo pelo papel histórico de Vossa Excelência, porque, dentre outras atribuições de Vossa Excelência, esteve com a retidão e, sobretudo, com a discrição que só cabe a meus Ministério Público, defender e punir aqueles que atentaram contra a democracia brasileira, para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Penas mais duras para quem praticar crimes sexuais contra os vulneráveis. A proposta foi aprovada pelo Senado e segue para a sanção do presidente da República. A proposta aumenta as penas de crimes sexuais contra vulneráveis e obriga o condenado a usar tornozeleira eletrônica em saídas autorizadas do presídio. Também determina a coleta de DNA dos acusados de crimes sexuais. Responsabiliza empresas de internet pela omissão no combate aos abusos, estabelece medidas protetivas e campanhas educativas. As penas para crimes sexuais passam a ser as seguintes: estupro de vulnerável, de 10 a 18 anos. Estupro com lesão corporal grave, de 12 a 24 anos. Estupro com morte, de 20 a 40 anos. Corrupção de menores, de 6 a 14 anos. Praticar sexo na presença de menor de 14 anos. Pena de 5 a 12 anos. Submeter menor à exploração sexual, pena de 7 a 16 anos. E oferecer, transmitir ou vender cenas de estupro, pena de 4 a 10 anos. A internet tem potencializado a perpetuação de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, tornando o abuso contínuo e globalizado. O aumento das penas nesses casos é uma resposta à crescente sofisticação desses delitos e à necessidade de um ordenamento jurídico que acompanhe tais mudanças. E, por fim, o aumento de penas
também tem função preventiva e simbólica. Embora a pena alta, por si só, não seja garantia da redução da criminalidade, o seu rigor transmite uma mensagem clara de intolerância frente às práticas de abuso e exploração sexual de menores de idade. Atenção, pedófilos do Brasil! Acabou para vocês. Vai passar por unanimidade esse projeto agora. Lula vai sancionar, que eu tenho certeza que ele vai sancionar. E vocês vão passar o resto da vida de vocês trancados. A Comissão de Direitos Humanos realizou diligência em Rondônia para apurar violações de direitos em desocupações de regiões rurais no eixo Alvorada do Oeste, Jaruaru. Pessoas atingidas afirmam que possuem título da terra e não ocupam áreas indígenas. Os senadores chegaram a Alvorada do Oeste, no estado de Rondônia, logo pela manhã. Depois de 40 minutos de viagem por estrada de terra, a comitiva chegou ao distrito de Terra Boa. Centenas de moradores participaram da audiência pública. O objetivo da diligência em Rondônia é apurar denúncias de violação de direitos humanos e fundiários durante a desocupação na terra indígena Urueu-Auau. Chegou 9 caminhonetas lá em casa, todos armados, e falou assim: nós achamos que vocês não estão na área da reserva, mas vou notificar vocês porque eu estou mandado. Eu falei assim: mas como assim, moço? Eu tenho meu título, eu tenho financiamento, eu moro aqui há 32 anos, eu vou sair daqui, eu vou para onde? Eu vou ficar aqui. A senhora tá certa. Vocês procuram os órgãos aí. Aí a gente foi no IBAMA, foi na DPU, a gente foi na Defensoria Pública, para onde mandou a gente foi. Não tivemos solução de nada. Não somos culpados e não somos invasores. Essas famílias foram colocadas numa área que não era área indígena, que estava fora do Parque Nacional. Só depois veio existir a área indígena e aí, por um erro de marcação, de fixação dos limites, acabaram gerando toda essa situação. Então, assim, eu acho que foram depoimentos emocionantes, famílias que estão com dívidas. E isso é algo que realmente mexe com a gente, porque conseguiram financiamento bancário porque tinha título da terra, porque tinha escritura pública, fizeram a plantação do café, melhoraram a sua cultura produtiva e de repente agora não tem a terra para produzir e não tem condições para pagar sequer o financiamento. Então eu acho que o Estado brasileiro errou com essas famílias, errou com a população indígena e agora precisa corrigir esse erro. A operação foi feita por órgãos federais e terminou no último sábado. Segundo decisão do STF, as famílias devem ser retiradas de terras que compõem a área indígena. A gente fica triste com uma situação dessa. Eu nunca imaginei na minha vida, que nós ia chegar no ano 2025 e uma pessoa, as autoridades iam mandar a polícia numa propriedade e tirar a pessoa com título público, com documento, morando ali há 50 anos. Nenhum poceiro pode ser tirado dessa maneira. Um dos moradores retirados de sua propriedade contou emocionado como foi obrigado a deixar a área de 10 alqueires, onde estava há 25 anos. A casa dele foi queimada. Não pode acontecer, rapaz. Isso é uma violação dos direitos que você tem nessa vida. Será que você não tem direito a nada? E nós estamos chegando aqui na propriedade do seu Nilson. Ele morava aqui com a família há 25 anos, né, seu Nilson? Essa é a casa onde o senhor morava? Essa aqui. Era a casa onde eu morava. Aqui era o quê? Aqui era a minha cozinha, o meu fogão lá, a lenha. É a minha cozinha. Como foi esse dia? Chegaram, quem colocou fogo? Pessoal da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional. Agora, quem foi que colocou fogo? Porque eles impediram nós de chegar até aqui. Porque nós estávamos numa manifestação para ver se eles esperavam até 2 horas da tarde, que nós estávamos esperando uma audiência que ia ter para ver se nós tínhamos liminar ou não. Aí eles passaram por cima e daí impediu nós de entrar, não só aqui, mas nos vizinhos. E até hoje voltar aqui e ver tudo assim? Hoje é mais difícil. No dia estava todo mundo naquele, né? Mas hoje é mais difícil ainda. Porque você chega aqui, você reverve tudo para trás. Pela
quantidade de pessoas que compareceram à reunião aqui no distrito de Jaruaru, cidade de Jaru, percebe-se o tamanho do problema. Aqui, 60 famílias foram notificadas para desocuparem as terras até o dia 30 de novembro. Mas ninguém sabe ainda para onde ir. O que a gente viu aqui são pequenos agricultores que acreditaram no INCRA há 30 anos, ganharam o título, vieram para cá, estavam produzindo e agora um outro órgão quer tirá-los da sua área. Eu só espero que tudo isso não tenha sido feito apenas para ter imagens espetaculares para mostrarmos na COP. Porque a gente já viu isso acontecer o mês passado na Amazônia. Eu só espero que esses cidadãos brasileiros não tenham sido desrespeitados, para a gente mostrar para o mundo que estamos batendo meta na preservação ou na proteção dos povos indígenas. Nós vamos conseguir bater as metas, mas todo mundo junto, sem violar direitos humanos. E em Belém, como evento paralelo à COP, a União Interparlamentar discutiu o papel do Legislativo no enfrentamento às mudanças climáticas. A União Interparlamentar reúne representantes de congressos de 178 países. A reunião foi realizada na sede da Assembleia Legislativa do Pará. Um documento com as conclusões do encontro será entregue à COP30. O senador Humberto Costa e o deputado Cláudio Cajado representaram o Congresso brasileiro. A próxima década decidirá o destino do Acordo de Paris e talvez da própria humanidade. Aqui em Belém, cercada pela maior floresta tropical do mundo, somos lembrados do que está em jogo, os próprios sistemas que sustentam a vida. O principal